Escute, descubra, valorize. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Dentre as doenças de pele, a hanseníase é das mais conhecidas. Desde os tempos ancestrais existem relatos dos sintomas e, infelizmente, o preconceito e a discriminação ainda persistem. No entanto, a hanseníase é perfeitamente curável. O tratamento de suas variadas formas é gratuito e está disponível nos hospitais e unidades do SUS. Para falar sobre esse tema, a Cidadania recebe a doutora Estela Cochrane, dermatologista do Hospital Universitário de Brasília. Seja bem-vinda, Estela. Muito obrigada, Paulo, pelo convite. Estela, você é dermatologista e como você se especializou em hanseníase ao longo da sua formação profissional? Por que você escolheu isso? Na verdade, eu tive a oportunidade de me formar pela Universidade Federal do Maranhão. E como nós sabemos, o Maranhão é um dos estados com maior número de casos de hanseníase no Brasil. Às vezes está em segundo lugar, em terceiro lugar, em relação aos outros estados do país. Então, lá foi uma grande escola para mim, onde eu tive muita oportunidade de aprender e de ganhar experiência no atendimento clínico com a hanseníase. E o Brasil, salvo engano, o Brasil é o segundo país com o maior número de pessoas com hanseníase, atrás apenas da Índia. Isso. Levando-se em conta que a Índia tem 1 bilhão e 400 milhões de pessoas em população, o Brasil tem 213 milhões, quer dizer, é um título nada que seja motivo de orgulho, né? Pelo contrário. Por que nós combatemos a hanseníase há tanto tempo e continua havendo mais contágio entre as pessoas? Entre 2013 e 2014 e 2023, os boletins dermatológicos, boletins epidemiológicos registraram 300 mil casos, dos quais, a essa altura, em 2023, 80 mil eram casos ativos. Por que isso acontece assim, com tanta incidência? Nosso país ainda é muito endêmico para a hanseníase, né? Isso tem muito a ver com a questão social, com o nível de informação da nossa população. Alguns pacientes, no nosso atendimento, na nossa prática clínica, a gente tiver dificuldade até de aceitação, é uma doença ainda muito estigmatizada. Em muitos momentos de conversa, informais mesmo que eu ainda escuto a pergunta, ainda existe hanseníase? Então, isso mostra assim, uma certa desinformação das pessoas ainda em relação à doença. Isso certamente em função do próprio agente biológico da doença, que é o Mycobacterium leprae, né? Quer dizer, aí fica aquele estigma, né? Sim. Agora, da sua clínica, você já tem 20 anos de formada, trabalhando com isso. E o que chama a atenção é que certamente você não como se diz, você é uma missionária da medicina, uma daquelas pessoas que escolhe trabalhar com pessoas mais pobres na rede pública, né? É diferente de trabalhar no consultório, né? Bem diferente, né? Uma outra realidade. A nossa população ainda é muito carente de tudo, é carente de condições básicas para sobreviver, é carente de informação e no meu dia a dia a minha grande dificuldade é de você lidar com a falta de informação das pessoas. E assim, por isso um momento como esse que eu estou tendo aqui com você, isso é fundamental para isso atingir o maior número de pessoas, para elas entenderem que a doença ainda existe sim e que a gente tem muito trabalho pela frente ainda para fazer. Quando você percebe que a família leva um filho, leva um irmão, um pai ou mãe, e existe essa suspeita da pessoa estar com hanseníase, que temor eles têm? Como é que você recebe assim, a notícia? Geralmente eles perguntam o que para você? Já começa numa grande dificuldade. Primeiro, o paciente aceitar que tem uma doença contagiosa, né? Muitos até pedem para não falar em casa, para o familiar não saber. Mas, infelizmente, a gente tem que educar o paciente
e que os familiares têm que saber, porque inclusive a avaliação dos contatos das pessoas que convivem com o paciente acometido com a hanseníase, eles têm que ser informados, porque isso é importante para a gente interromper a cadeia de transmissão da doença. Como é que se dá essa transmissão? Como é que o contágio ocorre de forma mais frequente? Normalmente, a infecção pela hanseníase, o adoecimento se dá pelo contato prolongado com o doente com a hanseníase e se dá pelas vias aéreas respiratórias. Mas, para que o paciente desenvolva a doença, ele tem que ter um contato íntimo e prolongado com uma pessoa acometida pela hanseníase e que não esteja em tratamento. Você diz assim, aquelas gotas de saliva que transmite de uma pessoa para outra, a respiração? Pelo ar, pela respiração. Pelo contágio com a pele não é tão frequente assim? Não. É pelo ar e pela respiração. E é importante saber, que isso aqui a gente sempre fala em palestra, em rodas de discussão, que ela é uma doença de alta infectividade e baixa patogenicidade. Explicando em palavras simples, a maioria de nós entra em contato com o bacilo, mas a maioria de nós não adoece. De uma maneira geral, a população tem uma defesa natural contra o bacilo. Tá? Para a pessoa desenvolver a doença, tem que ter uma tendência genética, uma fragilidade para o desenvolvimento da doença. Qual a relação entre pobreza e incidência de hanseníase? Existe relação, sim, porque acaba que o aspecto nutricional desse paciente de condição financeira mais acometida, um aspecto nutricional ele é comprometido e isso pode estimular na resposta imunológica desse paciente. A gente sabe que, na maioria das vezes, a doença se manifesta primeiro na pele, né? Afinal de contas, está na alçada, está na área da dermatologia. Quais são os sintomas mais frequentes, aqueles assim, que procuram, de quem procura o médico com maior frequência? Normalmente, quando o acometimento é na pele, só lembrando, Paulo, que além de acometer pele, acomete muito nervo também, que é a nossa principal preocupação, que é quando o acometimento do nervo não é detectado precocemente, é aí que esse paciente pode desenvolver sequelas relacionadas à doença. Mas em relação à pele, são áreas que normalmente estão ressecadas, não está tendo uma produção de suor adequado. Quando se vai fazer um teste de sensibilidade, aquela sensibilidade da pele que está comprometida, o paciente não sente direito, tá? Às vezes se machuca. Faz um teste com a agulha, né? Pode, saber da pode. Aqui, ou a pontinha da agulha ou aquela cabecinha da Isso, tem a cabecinha do alfinete, né? Que é um dos testes, mas a gente testa também, principalmente, o primeiro passo é a temperatura. É um paciente que a gente vai testar o quente e o frio, ele não sabe identificar essa diferença. Coloca algo naquela... Mas geralmente isso não exige uma área maior de comprometimento, porque a gente ouve falar muito que são manchas brancas, né? manchas quase sem cor, né? Pode ser as manchas brancas com alteração de cor, né? Como você descreveu, ou pode simplesmente ser uma área, mesmo sem alteração de cor, que está com alteração de sensibilidade. Ali já pode ser uma área acometida pela hanseníase. Essa sensibilidade, quer dizer, o bacilo ele vai agir mais profundamente no corpo, não é só na pele, né? Sim. É possível dizer quanto tempo, em média, leva para a doença, para a doença, digamos assim, entre aspas, se espalhar, entrar pela pele e se espalhar pelos nervos, que evidentemente estão numa camada mais profunda? Existe um período de incubação e de desenvolvimento de sintomas em torno de 2 a 5 anos. O doente já pode manifestar doença silenciosa no começo, né? Por isso que no começo, você dar um diagnóstico inicial, ele é muito difícil. Tem que estar com o olhar muito atento, não esquecer do quanto o nosso país ele é endêmico, não esquecer desse diagnóstico, está sempre em mente. E perguntar também de onde aquele paciente veio, onde morou, a origem Isso, o dado epidemiológico, né? Ele é muito importante. No seu consultório, qual é a frequência com que vocês diagnosticam casos novos? A minha estatística é um pouco enviesada, porque eu trabalho em 2 centros de referência de hanseníase aqui do DF, né? Eu trabalho pela Secretaria de Saúde,
no CEDIM, que é o Centro de Referência em Hanseníase. Que é do governo do Distrito Federal, né? Isso. E trabalho também no ambulatório de hanseníase do Hospital Universitário de Brasília. Então, todas as semanas nós fechamos um diagnóstico, um caso novo de hanseníase. E qual é a postura do médico nesse caso? Faz o registro e encaminha o agente de saúde para fazer uma visita até a residência? Qual é a dinâmica disso? A gente fecha o diagnóstico, indica o tratamento clínico do paciente e orienta para ele que quem mora ou quem morou com ele nos últimos 5 anos, ele tem que ser, esse que a gente chama de contato, ele tem que ser avaliado também. E se esse paciente ele não é acometido pela doença, ele vai ser acompanhado, né, pela unidade básica de saúde e vai receber, se tiver indicação, a 2ª dose da vacina BCG. Se existe possibilidade, quer dizer, na abertura eu falei que é perfeitamente curável. Estou exagerando? Exagerei a dizer que é perfeitamente curável ou é possível? Não exagerou. É uma doença que tem cura, que tem tratamento, é gratuito. Então, assim, o que a gente tem que ficar atento realmente é no diagnóstico precoce para prevenir as sequelas que a doença pode provocar. Essa manifestação neurológica se dá assim, em forma de dificuldade de movimentar os dedos, os braços? Quais são os nervos mais comumente atingidos? Os mais comumente atingidos são os nervos periféricos. Ela não é uma doença do sistema nervoso central. Quais são os nervos periféricos? Os nervos que estão presentes nos braços, nas pernas, o nervo facial também pode ser acometido, o nervo auricular, nessa região do pescoço, também pode ser acometido. E, normalmente, o paciente apresenta aquela alteração que a gente chama de sensitivo-motora. Pode dar dormência, pode diminuir o volume do músculo, pode diminuir a força daquele membro que foi acometida. Quando chega nessa etapa, ainda é curável? Ou pelo menos é possível reduzir, conter o dano causado pelos nervos? Mesmo com acometimento de nervo, ainda é curável. O que a gente se preocupa é se ainda dá tempo de reverter aquela sequela. Mas para isso, por isso que é tão importante a gente também insistir, bater na tecla de que a doença é multidisciplinar. Porque se o paciente ele tem uma sequela, ele também pode ser reabilitado. Então, é por isso importante o serviço ter um ortopedista parceiro, um neurocirurgião parceiro, porque você consegue também reabilitar esse paciente. Isso num cenário ideal, um cenário urbano, de cidade mais evoluída, mais dotada de equipamentos médicos, equipamentos e de meio diagnóstico também. Para quem vive no interior, qual é a dificuldade mais frequente? É manter a medicação? Que medicação é essa? Em relação à medicação, até eu tive a experiência também de trabalhar em zona rural. Em termos de medicação, a população tem acesso, sim. Difícil, por exemplo, é o acesso, aí entra a dificuldade em todas as doenças crônicas, basicamente, do sistema público de saúde. É o acesso ao especialista. Se é um paciente, por exemplo, que foi feito um diagnóstico tardio de hanseníase e ele tem uma sequela, ele vai precisar de um ortopedista para acompanhamento, por exemplo. Então, nem sempre se tem um ortopedista na zona rural. É um paciente que vai ter que se deslocar para as grandes capitais para conseguir ter esse acesso. Isso não acontece de graça, né? A pessoa tem que se locomover, né? Tem que ter meios, né? Pagar passagem, então, que às vezes... A medicação, ela é gratuita e ela é um conjunto de medicamentos, né? Que medicamentos são esses? São antibióticos? São antibióticos, né? A hanseníase ela é provocada por um bacilo, o bacilo é uma bactéria, e é um esquema associado de 3 antibióticos, que a gente chama de poliquimioterapia única, que é a rifampicina, clofazimina e a dapsona. Essa medicação já foi instituída como de eleição já há muitos anos? Há muitos anos. Mudou alguma coisa o tratamento mais recentemente? Não. Não, o que pode mudar é que, como qualquer medicação, pode dar um efeito colateral que o paciente não tolera, aquela que a gente chama de intolerância medicamentosa. Se o paciente tem intolerância medicamentosa a um desses medicamentos, existe a opção da gente fazer uma troca, que no serviço público, para ele ter acesso, a gente tem como opção a ofloxacina e a minociclina. São antibióticos. E né? também, que recentemente é incorporada no protocolo clínico de diretrizes da doença,
tem a claritromicina. Foi um outro antibiótico que foi incorporado para a prescrição. As doses são as mesmas ou quando o medicamento manifesta alguma intolerância, ele é trocado, isso aumenta o tempo do tratamento? Não, não muda. É uma outra opção de escolha para o antibiótico. Agora, a importância do diagnóstico precoce parece que ele é fundamental para que se possa intervir e fazer o tratamento. Quando chega a comprometer os nervos periféricos, qual o tempo em que se tenha já uma resposta com essa antibiótico terapia? Isso depende muito da resposta imunológica do paciente. Tem paciente que com 2 meses retorna no consultório, olha, estou me sentindo bem melhor, minhas dores nas pernas e braços melhoraram. Tem paciente que até o final do tratamento persiste com um quadro de dor. Isso depende muito da resposta imunológica realmente do paciente. Na tuberculose, por exemplo, consultei alguns livros, eles dizem que quando se faz o medicamento de primeira linha, são 6 meses de tratamento. Mas o paciente tem uma melhora rápida, uma melhora bastante notável e não continua. Quando ele volta, ele já tem uma certa... Aquele medicamento já não funciona mais para a bactéria. Acontece isso também com a hanseníase? Com a hanseníase, a resposta costuma ser um pouco mais lenta. Tanto é que o tratamento, por exemplo, se é uma forma clínica mais inicial, que a gente chama de paucibacilar, o tratamento é de 6 meses. Se é uma forma mais avançada, um diagnóstico mais tardio, a gente chama de multibacilar, o tratamento de 12 meses. A resposta clínica costuma ser mais lenta. A volta de mês em mês ao consultório? Aí a gente chama de dose supervisionada. Então, uma vez por mês, esse paciente vai na unidade de saúde receber a dose supervisionada feita na frente da equipe de saúde e leva a cartelinha para fazer a dose diária em casa. Você acha que durante a pandemia foi possível perceber uma maior interrupção dos tratamentos? Esse atendimento foi prejudicado? Sim, isso foi visível. Pelos dados do Ministério da Saúde, na época da pandemia, houve uma queda brusca de casos novos de hanseníase. Aí na detecção, no caso, detecção. Né? A pessoa não ia, sentia alguma coisa, mas não se movimentava para fazer a consulta. Isso, né? de se movimentar. Houve também redução no volume de atendimento dos pacientes, não foi? Por restrição em alguns setores de atendimento. Houve também um problema de falta de distribuição de medicamento, que não costuma acontecer. Isso para a hanseníase, normalmente os estoques de tratamento da poliquimioterapia eles são bem abastecidos, mas teve essa dificuldade. E para efeito da Covid, eu acho que a hanseníase também devia, ou foi considerada uma comorbidade, né? Ou seja, uma condição em que pela doença fica mais vulnerável sim, de certa forma. Isso, perdão. De certa forma, uma parcela dos doentes que fazem o tratamento de hanseníase, sim, porque alguns estão em estado reacional, que é um estado inflamatório da doença. Nesse estado, às vezes, a gente precisa entrar com medicamentos imunossupressores, como o corticoide sistêmico. Então, uma parcela deles era suscetível, sim, à infecção pelo Covid. Mas esse corticoide, ele interfere também baixando as defesas do organismo, né? Sim. Lógico, né? Não existe ainda uma forma de prevenir, fornecendo, por exemplo, às crianças um suplemento que vai fortalecer suas defesas do organismo, suas defesas do organismo. Para a hanseníase, até agora, nada comprovado. Como você vê, assim, evidentemente não é do seu tempo, mas o isolamento era assim, uma condição quase que obrigatória, décadas e décadas atrás, quando se sabia que uma pessoa estava com hanseníase, até pelo próprio aspecto visual da pessoa, isso já gerava, além de tudo, um preconceito e discriminação. Em algum caso, está recomendado ainda isolar o paciente? Não. Hoje em dia? Em nenhum caso. Eu tive também a sorte, né, de já vir de uma geração de médicos que na minha formação eu já conhecia a hanseníase tendo a opção de tratar com poliquimioterapia. Então, essa determinação isolamento não faz parte nem da minha formação, né, porque a gente sabe que com o tratamento o paciente vai ficar curado. A descrição de que até 72 horas depois de iniciar o tratamento, esse paciente não está transmitindo a doença.
Tá? Então, não há nada que justifique o isolamento do paciente que está em tratamento de hanseníase. Ou seja, com 3 dias que o paciente começou o tratamento, ele já não contamina mais ninguém. Isso, reduz drasticamente o risco de transmissão para uma outra pessoa. E como é que as pessoas da família reagem assim? Isso é uma coisa muito problemática, né? E como é que você trabalha a família para receber, para transmitir a notícia e para que não sejam, assim, não excluam a relação com um parente ou uma pessoa próxima? É um dos momentos mais delicados na nossa abordagem clínica. É o momento de fechar o diagnóstico, explicar para o paciente como é que vai ser o tratamento, chamar os contactantes, que é um momento também bem delicado, porque vai se revelar, vai se explicar sobre o diagnóstico. E é um momento que requer muita atenção e tempo na consulta médica, porque é nesse momento que você vai fidelizar o paciente e vai favorecer a adesão dele ao tratamento, que é o objetivo do nosso tratamento. Então, definitivamente, hanseníase tem cura? Tem cura. Tem cura, pode ser muito bem manejada se for diagnosticada precocemente. E ainda que a pessoa tenha um comprometimento neurológico, cabe ao médico, uma questão de ética, comunicar o estado real do paciente para a família, mas assim, sempre passando essa mensagem de que é possível. Sim, a cura, né? É possível. A gente vê casos de sucesso fantásticos na nossa rotina. É possível, sim. E você, como se sente trabalhando na rede pública? Você, evidentemente, eu já até mencionei isso, não foi buscar dinheiro com a medicina, né? E isso é uma coisa que é muito... uma das coisas mais belas que eu acho hoje é tentar preservar essa relação médico-paciente com uma empatia. Isso só acontece porque você é a pessoa que gosta de gente, né? Gosto. E eu perceber que aquilo que foi orientado, que foi passado para o paciente, retornou positivamente, isso é meu combustível. É o meu combustível para continuar. Porque se a gente for aqui conversar a rotina, para melhorar o acesso dessas pessoas, a informação, o acolhimento dessas pessoas, a gente enfrenta dificuldades sobre isso todos os dias. Mas quando a gente vê um resultado de um paciente reabilitado, eu tive a oportunidade agora, nos vínculos que eu tenho aqui em Brasília atualmente, de ter participado de uma oficina de reabilitação do paciente em hanseníase. Nessa reabilitação, esses pacientes foram operados pelo nosso ortopedista parceiro, Dr. Gabriel, e junto com o Dr. Cabral, que é uma referência nacional em reabilitação do paciente em hanseníase. Eles vieram aqui em setembro de 2025. Um dos pacientes era do serviço que eu atendo, né, do CEDIM, da Secretaria de Saúde. Eles foram operados e a gente está acompanhando o pós-operatório deles reabilitados. Não tem combustível maior para estimular com que a gente continue orientando a população. Então, eu vou fazer um desafio para você. Fale ali para aquela câmera e convença a pessoa a procurar o médico dermatologista se tiver alguma suspeita. Ok? Certo. Para lá. Para a população. Tá. Então, é muito importante nós, como cidadãos, como população, a gente saber da existência da doença. Hanseníase é uma doença, apesar de antiga, ainda é um problema de saúde pública do nosso país. Muito pode ser resolvido se a gente procura esclarecimento e informação. Com informação, a gente consegue fazer um diagnóstico precoce e, dessa forma, evita as sequelas que a doença pode proporcionar. Então, se há uma suspeita clínica, procure atendimento médico, tire suas dúvidas. Se tiver, tenha consciência que a doença tem cura e que tem tratamento. Muito bom, excelente. Estela, muito obrigado por você ter vindo aqui no Cidadania. Eu tenho certeza de que daqui a algum tempo eu vou lhe convidar de novo. Muito obrigada pelo convite. Ok. Tá? Esta entrevista e todos os nossos outros programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site, senado.leg.br/TV, ou então pelo nosso canal no YouTube. Inscreva-se lá e marque o sininho para receber notificações. Obrigado pela companhia e até o próximo Cidadania.
Caatinga é um bioma nosso, exclusivamente brasileiro e nordestino. E com a destruição da Caatinga, que vem se acelerando há muito tempo com a pecuária extensiva, a gente nota que a aridez da nossa região aumentou. Se destrói a mata, a Caatinga, com uma facilidade muito grande, achando que está levando progresso. Habitar, Habitat. Neste sábado, 4 horas da tarde, aqui na TV Senado. Você sabe o que é uma emenda parlamentar? O Orçamento da União define quais ações serão realizadas a cada ano com os impostos arrecadados. Parte desses recursos é destinada pelos parlamentares para que serviços públicos cheguem diretamente ao cidadão. Deputados e senadores identificam obras e serviços para direcionar recursos e atender às cidades de sua região. Metade vai para a saúde. As emendas parlamentares podem ser de 2 tipos: individuais, apresentadas por um parlamentar, e coletivas, propostas por uma comissão, como a de Educação ou de Segurança Pública, ou por uma bancada, grupo de parlamentares de um estado. Você pode acompanhar cada emenda, da criação à entrega. O Siga Brasil é uma ferramenta desenvolvida pelo Senado para dar transparência ao orçamento. Assim você pode saber quem enviou os recursos, quem recebeu e o que vai ser feito com ele. Você também pode fiscalizar as emendas no site do Congresso, no portal da Transparência do Governo Federal e na plataforma TransfereGov. Acompanhe e fiscalize. Em caso de denúncias, procure o Ministério Público ou os órgãos de controle. Para saber mais, acesse o QR Code. E se Nova York fosse em Pernambuco? Essa pergunta, aparentemente descabida, tem um fundo de verdade. Entre 1630 e 1654, o Nordeste brasileiro é ocupado pelos holandeses que passam a explorar a produção e o comércio do açúcar. Sob o comando de Maurício de Nassau, Recife se torna um moderno centro urbano com pontes, canais, saneamento e iluminação pública e se transforma na capital da Nova Holanda. Já Natal passa a ser chamada Nova Amsterdã. Os portugueses, no entanto, não gostam nem um pouco disso e tentam reaver o território perdido. Apoiam, então, a insurreição pernambucana, um movimento que acaba expulsando os holandeses do Brasil, marcado pelas famosas Batalhas dos Guararapes. É neste momento que um grupo de moradores de Recife, que sofria perseguição religiosa, foge num navio e vai parar numa outra colônia holandesa na América do Norte, chamada Nova Amsterdã. Os holandeses não eram, digamos, tão criativos, mas aquela pequena vila se transformaria na cidade mais importante dos Estados Unidos, Nova York. É por isso que se pergunta, se os holandeses não tivessem sido expulsos do Brasil, Recife poderia ser uma cidade como Nova York? Talvez sim, talvez não. É verdade que os portugueses não eram bons negociantes e ainda tiveram que indenizar a Holanda pelas dívidas dos senhores de engenho de Pernambuco. Mas os holandeses também não fizeram um grande negócio e acabaram trocando Nova York pelo Suriname para saldar uma dívida de guerra com a Inglaterra. De cada 10 pessoas que presenciam atos de agressão contra a mulher, 7 são crianças. A maioria delas, filhos e filhas da vítima. Essa violência tem que acabar. Acolha, denuncie, ligue 180. Declaro aberta a sessão solene. Se não existe parlamento, não existe democracia. O governo via todos como se fosse comunista. A fila não para de crescer para a passagem da revista lá na esplanada dos ministérios. Deve ser sempre lembrado o que foi dito por Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria.
Ele disse, quem fala? Eu disse, Ariano Suassuna. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Certamente você já ouviu falar de reforma tributária, mas você sabe do que se trata de verdade? Vem aprender junto com a gente no Diálogos com o TCU. Hoje vamos abordar um tema que vai impactar o dia a dia de todos nós, a reforma tributária, que é uma das mudanças econômicas mais importantes do país em décadas. E para falar sobre o tema, nós temos a honra de receber um dos maiores especialistas do país no assunto e o principal idealizador do projeto da reforma, o economista Bernard Api. Bernard, obrigada por estar aqui com a gente hoje, por aceitar nosso convite e pela disponibilidade de conversar um pouco com a gente sobre o tema. Obrigado pelo convite, Vanessa. E para falar sobre o papel do TCU em todo o processo da reforma, nosso convidado é o auditor Alessandro Caldeira, da Secretaria de Controle Externo de Contas Públicas, que foi quem conduziu no TCU os trabalhos sobre o assunto. Seja bem-vindo, Alessandro. Obrigada também pela presença. Obrigado, Vanessa, Emerson, doutor Api. Satisfação é toda minha. Bom, a ideia da reforma tributária é transformar algo complexo, algo desigual em uma coisa mais simples, mais justa, mais transparente. Essa ideia do modelo dual, que já é usado em muitos países, é realmente melhor ao modelo atual? Bom, antes de mais nada, cumprimentar o Alessandro, o Emerson. A mudança no sistema tributário é muito grande. Existe um padrão mundial de tributação da produção, comercialização e consumo de bens e serviços, que é o Imposto sobre Valor Adicionado, o IVA. O IVA é um imposto que você cobra em cada etapa, em que você incide o imposto nas vendas da empresa e todos os insumos, tudo que ela usa no processo produtivo, o imposto que paga nessas aquisições, ela recupera na forma de crédito e paga a diferença entre o débito que incide nas suas vendas e o crédito que incide nas suas compras. Uhum. Como em cada etapa você recupera o imposto que foi pago nas etapas anteriores, na prática, quando você chega na venda, na última venda, o imposto que incide nessa última venda corresponde à soma de tudo que foi recolhido nas etapas anteriores. E um bom IVA, ele desonera completamente investimentos, não necessariamente com alíquota zero, pode ser com crédito imediato, integral, e desonera completamente exportações, geralmente através da não incidência com a manutenção dos créditos. Como tudo que é produzido e importado por um país, ou é consumido, ou é exportado, ou é utilizado para aumentar a capacidade produtiva com o investimento, e como você desonera as exportações, desonera investimento, tributa as importações da mesma forma que você tributa a produção nacional, o IVA é um imposto sobre o consumo. Então, é um imposto que você cobra em várias etapas, mas quem paga a conta é o consumidor. Então, é um imposto sobre consumo cobrado de forma não cumulativa ao longo da cadeia. Bom, e por que o IVA é um bom tributo? Um bom IVA tem algumas características. Quais são essas características? Ele tem uma base ampla de incidência, então você não diferencia mercadoria de serviço, se é tangível, intangível, operações com direito, tudo está na base de incidência. Ele tem não cumulatividade plena, ou seja, tudo aquilo que é utilizado na atividade produtiva dá direito a crédito. E ele é cobrado no destino. O que significa isso? Que significa entre operações entre jurisdições, que pode ser entre países, entre estados, o imposto pertence à jurisdição de destino. E quando você tributa no destino, você está tributando o consumo. Quando você tributa na origem, você está tributando a produção. E um imposto que tem essas características, ele tem uma grande vantagem, ele não distorce a forma de organização da produção. Então, pensa no mundo que não tem um IVA. Como é que a produção vai se organizar? Eu vou terceirizar, vou internalizar, eu vou produzir no local A ou no local B. Quando você introduz o IVA, se ele for um bom IVA, você não distorce essa forma de organização da produção. A grande vantagem é que isso aumenta a eficiência econômica, aumenta a produtividade. Porque toda vez que o sistema tributário distorce a forma de organização da produção, você leva a produção a se organizar de uma forma que quase sempre é ineficiente.
Por exemplo, pensa assim, ó, que no Brasil, por conta da tributação na origem do ICMS e de benefícios fiscais, a gente tem situações, por exemplo, em que uma mercadoria sai do estado A, vai para o estado B, onde tem um centro de distribuição, onde ela ganha um benefício fiscal, e volta para o estado A. Pensa isso do ponto de vista econômico, Alessandro. Não tem lógica nenhuma. Não faz sentido. Tá certo? Num IVA, que é tributado no destino, isso não acontece. Entendeu? Não existe esse tipo de distorção. Então, quando eu estou dizendo que a gente tem um sistema que tem efeitos muito negativos para a economia, isso acontece porque o sistema brasileiro atual foge completamente das características do bom IVA. Em vez de uma base ampla, a gente tem uma base fragmentada. ICMS e ISS é o caso principal. Um tributa operações com circulação de mercadoria, serviço de comunicação e transporte, e algum transporte, e o outro serviços que estão numa lei complementar, inclusive com uma zona cinzenta no meio dos dois. E um é cobrado pelo Estado, outro é cobrado pelo município. Um é cobrado pelo Estado e município, um não comunica com o outro. Em vez de ter não cumulatividade plena, a gente tem um monte de problemas de tributos que são pagos no meio da cadeia e não são recuperados. Desde tributos totalmente cumulativos, como ISS, eu pago e não dou crédito para ninguém, até falhas muito grandes na recuperação de créditos nos tributos não cumulativos, como é o caso do ICMS. Então, tem uma série de restrições à recuperação de créditos no ICMS. Então, e em vez de ter tributação no destino, eu tenho tributação na origem, e que isso gera, por exemplo, a guerra fiscal que a gente tem entre os estados. Então, o que a reforma tributária faz, o ponto de chegada da reforma tributária não tem nada de muito original. A forma como está sendo feito, sim, porque foi feito para se adequar à especificidade brasileira, mas o ponto de chegada não tem nada de muito original. É um modelo que se adequa aos melhores parâmetros de tributação do consumo de bens e serviços. E essa complexidade ela é nociva tanto para a população quanto para as empresas, né? Certo? Sim, o nosso sistema tem, vamos dizer, 3 efeitos negativos para a economia. O primeiro é a complexidade. Nós temos um sistema extremamente complexo. Você pegar a legislação de ICMS de um único estado é extremamente complexo, com substituição tributária, em que eu estou vendendo do estado A para o estado B, tenho que conhecer a legislação do estado B, recolher o imposto devido por antecipação. Isso, a complexidade é muito grande. Segundo, como eu falei, um bom IVA desonera exportação e investimento. No Brasil, a gente tributa investimento e exportação, e isso prejudica o crescimento da economia. E terceiro, por alguns exemplos que eu dei, o nosso sistema distorce a forma de organização da economia. Eu dei 2 exemplos, podia aqui passar horas dando exemplos de distorções que resultam no nosso sistema tributário. A consequência de tudo isso é uma perda muito grande de produtividade do potencial de crescimento do país. É difícil quantificar o efeito exato da correção de todas as distorções, mas só para vocês terem uma ideia, só o segundo efeito, só o efeito tributário, exportação e investimento, isso dá para quantificar bastante bem com modelos econométricos, e todos os estudos apontam o resultado entre 4 a 6 pontos percentuais de aumento do PIB potencial, só por conta do segundo efeito, que nem é o mais importante. Eu acho que o terceiro efeito é o mais importante de todos. Então, nós estamos falando quase com certeza num aumento superior a 10 pontos percentuais do PIB potencial do Brasil, por conta da mudança que está sendo feita no sistema tributário. É uma mudança relevante. E a população vai sentir... Desculpa, Alessandro, pode perguntar. Acho que... Eu ia falar da população. Se a população vai sentir essa mudança também na prática, no dia a dia. Ou a mudança mais significativa é para o investidor? Na verdade, a mudança, ela vem... Para a população, tem uma parte do efeito que a população vai ver com clareza, que é a transparência. Então, hoje, por exemplo, pela complexidade do nosso sistema tributário, na prática é impossível você saber quanto você está pagando de imposto sobre qualquer bem ou serviço que você está comprando. Impossível. Porque no Brasil, hoje, os impostos, o ICMS, por exemplo, incide sobre preços com tributos. O padrão mundial é o imposto incide sobre preços sem tributos. E o Brasil vai adotar esse padrão. Então, o preço sem imposto é isso, e isso aqui é o que você está pagando para financiar o governo, com muita transparência. As pessoas vão ver que é bastante. Elas não sabem quanto estão pagando e vão descobrir que estão pagando muito sem saber que estão pagando. E isso vai ser muito perceptível para a população. A população vai perceber, sobretudo a população de baixa renda, vai ter o efeito do cashback, que é a devolução do imposto pago para a população de baixa renda. São
as famílias do cadastro único correndo até meio salário mínimo per capita por mês. Nossa. Que vão receber, de regra geral, 20% do imposto incidente e, em alguns casos, 100% da CBS, que é o tributo federal que vai estar incidindo. Agora, os outros efeitos que fazem a economia ficar mais eficiente, eles são mais difíceis de serem percebidos pela população. Sentidos. Eles não vão ser sentidos diretamente, vão ser sentidos indiretamente. E a tendência é você ver o país crescendo mais e, ao crescer mais, aumenta mais a renda da população, aumenta mais, na verdade, a rentabilidade das empresas, porque elas vendem mais, né? Sim, geração de empregos. Exatamente, tem efeito positivo sobre geração de empregos e ajuda até o governo, porque se o PIB cresce mais, se você mantém a carga tributária como proporção do PIB, você arrecada mais. E isso é mais difícil de sentir, mas tem vários casos que mostram que o efeito é positivo. A Índia mesmo fez a lei entre 2016 e 2017, quero que talvez o país tivesse um sistema tributário tão ruim quanto o brasileiro, de tributos sobre... o Brasil é famoso, né, complexidade. Eles fizeram uma reforma, eles têm um modelo que acho que ainda não é... O nosso é melhor do que o que eles adotaram lá, mas é um país que está tendo um desempenho espetacular nos últimos anos e muito provavelmente a reforma tributária explica uma parte desse desempenho que a Índia está tendo. Então, sim, a população vai sentir, mas não vai conseguir associar diretamente com a uma coisa com a outra, né? Eu acredito também que um efeito positivo, né, dessa transparência que o Dr. Api falou, de que o cidadão vai conseguir ver quanto de imposto ele está pagando em cada compra que ele fizer, em cada pagamento de serviço que ele estiver adquirindo, né? Isso eu acredito que vai mudar o comportamento da própria população, vai educar a população no sentido de educação fiscal, né, de senso de responsabilidade fiscal mesmo, porque ela vai enxergar o quanto que ela está pagando efetivamente. Hoje não se sabe exatamente quanto é, inclusive acompanhando esses diversos, a nossa equipe, né, tem acompanhado esses diversos debates, né, na implementação da reforma, e a gente fica sabendo de algumas coisas curiosas, né? Por exemplo, o Dr. Api deve saber muito mais histórias do que essa, mas do setor de imóveis, por exemplo, nas discussões da implementação, da regulamentação da reforma, parece que foi encomendado 3 estudos, né, para saber qual que seria a carga do setor de imóveis, né? O próprio setor encomendou esses estudos. Os 3 estudos deram 3 resultados diferentes, né? Ou seja, não se sabe exatamente, nem eles sabem exatamente quanto qual a tributação que eles pagam, né, o volume. Então, eu acredito que o impacto positivo na transparência para o cidadão, para a sociedade como um todo, vai ser bem importante. Queria perguntar para vocês também a questão da implementação da mudança. Uma mudança dessa envergadura não tem como ela ser feita de uma hora para outra, ela vai ser feita paulatinamente. O que já começa agora em 2026, já no... Bom, 2026 é um ano, a gente fala ano de teste, mas na verdade acho que é mais um ano de adaptação. Em princípio, seria cobrado... a reforma tributária cria 2 novos tributos. O IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, que é de competência compartilhada entre estados e municípios, e a CBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços, que é de competência da União. Além do imposto seletivo, que é um imposto federal extra fiscal para que incide sobre produtos nocivos à saúde e meio ambiente. Então, o objetivo dele não é arrecadar, é induzir comportamentos. Que a imprensa apelidou de imposto do pecado, né? Para apresentar de imposto do pecado. Na parte de saúde, imposto do pecado pode funcionar, porque pega fumo, bebida alcoólica. Na parte de meio ambiente, sei lá, eu não sei se é pecado desmatar, talvez seja, mas a gente... Talvez seja um grave. Bom, de qualquer jeito, então, o IBS seria cobrado com uma alíquota de 0,1%, a CBS 0,9%. A ideia é não cobrar nem IBS nem CBS, mas exigir sim que as empresas, à medida que for sendo possível, vão ajustando as suas, o que a gente chama de obrigações acessórias, os documentos fiscais. Então, por exemplo, quem já emite hoje o documento fiscal de operação com mercadoria, a qual incide ICMS, vai ter que passar a incluir no documento fiscal o IBS e a CBS, ainda que não sejam cobrados, calculados com essa alíquota de 0,9%, 0,1%, e isso vai começando a alimentar a base de dados para ajudar
fazer uma adaptação dos sistemas também, né? Serve para os contribuintes se ajustarem, serve para a administração tributária se adequar. São sistemas completamente novos. Só para vocês terem uma ideia, só o sistema que está sendo estruturado para a CBS vai lidar com uma quantidade de informações, número de bytes, que é 150 vezes maior que o número de informações que transita pelo Pix hoje. Nossa, o impacto. Nós estamos falando em 70 bilhões de operações por ano, e para cada operação um conjunto muito grande de informações. Agora, a grande vantagem é que o modelo está sendo desenhado para trazer toda a complexidade na gestão dessas informações para dentro do governo. Sim. E para ser o mais simples possível para os contribuintes do outro lado. Então, 2026 é esse ano de adaptação. 2027 aí tem a transição para os tributos federais. E, a partir daí, em 2027 e 2028, o IBS continua sendo cobrado com a alíquota de 0,1%. Mas para os estados e municípios irem se adaptando ao novo modelo. E aí, em 2029, começa a transição para os estados e municípios, reduz paulatinamente a alíquota do ICMS e do ISS de 2029 a 2032, e em 2033 completa a transição. Então, 1º de janeiro de 2033 completou a transição, extingue ICMS, extingue ISS e sobra só o IBS para os estados e municípios. E a grande vantagem é que o IBS e a CBS têm a mesma legislação. São 2 tributos, mas têm a mesma legislação. Então, na prática, do ponto de vista do contribuinte, é como se fosse um tributo só. Inclusive, a plataforma, a interface entre a administração pública e o contribuinte, a ideia é que seja uma plataforma só, de uma só interface para o IBS e para a CBS. Então, tem esse processo de transição, que é importante, mas daqui em 2033 vão ter um sistema de tributação totalmente diferente do que nós temos hoje. Ótimo. E tem outra transição, né? Tem outra transição. Essa transição que o Dr. Api falou é a transição para o contribuinte, ele vai enxergar a mudança dos tributos, mas tem uma outra transição também que afeta mais o setor público, que é essa mudança da arrecadação, né, da origem para o destino. O Dr. Api falou no início, que vai durar 50 anos, 2078 vai terminar essa transição. Então vai ser bem... O princípio, né? O princípio do destino agora que vai ser, né? Na verdade, assim, do ponto de vista do efeito econômico, o princípio do destino já vai ser pleno a partir de 2033. Agora, a reforma tributária, o IBS, esse imposto de competência compartilhada dos estados e municípios, ele vai ser cobrado através do Comitê Gestor do IBS, que vai ser gerido conjuntamente por estados e municípios. Sim. E esse Comitê Gestor do IBS vai fazer a cobrança, vai fazer essa compensação de débitos e créditos e vai distribuir para os estados e municípios a receita que pertence a cada estado e município, que é a receita que incide no consumo final. É um imposto sobre consumo. Então, quando, por exemplo, eu tenho um exportador que comprou um produto, tem um saldo credor, porque ele exportou o produto, esse montante correspondente ao saldo credor vai ficar retido no comitê gestor para ser devolvido ao exportador. Esse modelo é possível porque o Brasil tem um sistema muito desenvolvido de documento fiscal eletrônico, um dos mais desenvolvidos do mundo. Ainda não é completo hoje. Ainda tem alguns setores que não têm documento fiscal eletrônico, ainda tem alguns casos. Por exemplo, você tem ainda alguns municípios que não adotam a nota fiscal de serviço eletrônico, você tem prestadores de serviço que ainda emitem recibo e não nota fiscal eletrônica, mas até agora, ao longo de 2026, todo mundo, uma boa parte até o início de 2026 e ao longo de 2026, todas as operações de economia vão ter que estar cobertadas por documento fiscal eletrônico. E esta base de dados é que permite fazer esse processo de distribuição. Com essa arrecadação centralizada, é possível fazer um processo de transição na distribuição da receita para os estados e municípios, em que uma parcela decrescente é distribuída conforme a participação de cada estado e município na arrecadação atual e uma parcela crescente distribuída de acordo com os efeitos da reforma tributária. E isso, na verdade, viabilizou politicamente esse projeto de reforma tributária, porque se não fosse isso, como tem impactos, tem alguns entes que aumentam a participação no bolo, tem alguns que reduzem, você gera uma resistência política muito grande, e a única alternativa a esse modelo de transição seria a União compensar os perdedores, só que a situação fiscal do país não permite. Então foi feito esse desenho, que é um desenho que, na verdade, viabilizou politicamente a reforma.
os ganhadores, ou seja, quem aumenta a participação no bolo ganha ao longo de 50 anos e quem reduz a participação no bolo reduz ao longo de 50 anos. E não é por acaso que eu falo reduzir a participação no bolo, porque como o bolo vai crescer, para quase todos os entes, o efeito daqui a 50 até 50 anos ainda é um efeito positivo. Sim. E trazendo para a atuação do TCU, Alessandro, durante a tramitação da PEC, o TCU fez uma análise técnica da proposta e aí queria que você falasse um pouquinho de como foi esse processo e quais foram as principais conclusões. Isso foi uma contribuição que o TCU deu na época, né? Na época da tramitação e da discussão da emenda constitucional, da PEC, no caso. O relator do projeto, o senador Eduardo Braga, solicitou esse apoio ao TCU, foi prontamente atendido. Criou-se um grupo de trabalho à época lá no tribunal para analisar a proposta, né, da época. Assim, a conclusão geral do grupo de trabalho do TCU e do relatório que foi encaminhado ao senador, ao relator da proposta, foi bastante positiva com relação à proposta, com algumas observações, né? Por exemplo, era preciso manter, como é que eu vou dizer, o mínimo de diferenciação possível nas alíquotas, né? Ou seja, quanto mais homogênea fosse a alíquota, impactando todos os bens e serviços, melhor. Inclusive na avaliação dos estudos, né, que foram coletados à época pela equipe para analisar os impactos econômicos na produtividade do país, né? Esses estudos enfatizavam isso também, né? E essa homogeneidade é importante por que exatamente, Alessandro? Todos aqueles impactos positivos que o Dr. Api falou no início, que um IVA conceitual traz para a economia, quando a alíquota está muito fragmentada, então diversos setores têm alíquotas diferentes, né? Alíquotas menores, então todo mundo pagando, imagina assim, toda a economia pagando a mesma alíquota, todos pagariam menos. Né? Então quanto mais benefícios tiverem uns, os outros vão precisar pagar mais para cobrir esses benefícios dos outros. Faz sentido. Isso já acontece hoje na economia, né, do país, né? Então, é isso. Este modelo, ele o ideal seria ser mais uniforme, ele tem exceções. As exceções trazem um pouco mais de complexidade, de enquadramento, então, realmente é um problema, mas perto do que nós temos hoje, é um avanço enorme. Grande. Eu às vezes brinco e falo assim, se você tem um grau de complexidade 100 hoje, se fosse uma alíquota uniforme, a gente iria para um grau de complexidade de 10 ou talvez até menos do que isso. E com as exceções foram introduzidas, a gente vai para 25, 30 talvez. Então você pode olhar em relação ao que tem hoje, o avanço é grande em relação ao ideal, ainda não chegamos lá. Eu queria, Alessandro, que você detalhasse um pouco mais como que o TCU atua nesse processo de transição e depois a partir de 2033. Tá. Bom, então, essa contribuição, né, que o TCU deu lá na emenda constitucional foi pontual, naquele caso lá, para auxiliar o relator da reforma. Mas aí, na tramitação da reforma, da PEC, né, o TCU foi colocado como um ator, ganhou uma atribuição nova, constitucional nova. Mais uma. Mais uma. Na verdade, mais duas, né? Porque além desse papel de atuação do cálculo na alíquota de referência, tanto da CBS quanto do IBS, o TCU também ganhou a atribuição de mais um cálculo de um coeficiente para ser calculado, que é o cálculo do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, FNDR. E tem um outro cálculo lá também que o TCU vai precisar fazer, mas cálculo de coeficiente é algo que o TCU já faz com o FPM, FPE, então não tem muita novidade. Não é uma novidade grande. Agora, no caso do cálculo das alíquotas de referência, né, dos novos tributos, sim, é uma novidade, é uma coisa que, assim, o TCU nunca fez nada parecido, né? Um desafio, então. É um desafio, a gente está construindo esse conhecimento junto com a Receita Federal. Então, esse ano, por exemplo, a Receita Federal elaborou
a metodologia de cálculo da CBS, já encaminhou para o TCU. O TCU está nesse processo de análise, então o TCU precisa homologar essa metodologia todo ano até o final da transição de 2033, essa primeira transição. Então o TCU vai fazer esse trabalho de homologação das metodologias e no ano seguinte, a homologação, ele vai realizar o cálculo de acordo com essa metodologia homologada. E aí quem fixa a alíquota de referência, as alíquotas de referência... É o Senado, resolução do Senado. É a resolução do Senado Federal. Doutora Pi? Eu acho que é isso, é uma mudança muito grande. Ela afeta, obviamente, preços relativos entre os vários setores da economia, ela afeta a distribuição da receita entre os estados e municípios, com essa transição muito longa de 50 anos, mais 20 anos além dos 50, para alguns casos muito específicos. Mas a transformação é muito positiva. Eu acho que essa questão de analisar o impacto é muito importante. A própria reforma já prevê uma avaliação quinquenal a cada 5 anos dos resultados da reforma. E aí a primeira dela vai ser em 2031, com dados até 2030. E eu acho que esse é um momento, sim, em que pode-se olhar o sistema e falar, olha, ficaria melhor se tivesse menos alíquotas reduzidas, alíquotas mais uniformes, mais cashback, menos alíquota reduzida, que de fato a nossa avaliação, pelo menos preliminar, é que é mais eficiente. Eu acho que nós temos um trabalho bastante grande a fazer aí. E tem uma característica do modelo que não foi mencionado aqui, que é muito importante, que é o split payment, que é a cobrança do imposto no momento da liquidação financeira da operação, que vai ter um efeito muito grande de reduzir fraudes. Por exemplo, nota fiscal fria, que é um problema que a gente tem enorme hoje, sonegação e inadimplência. E o que é muito interessante é que, como, pelo menos durante toda a transição, até 2033, na verdade com mais um ajuste em 2035, as alíquotas vão ser fixadas, as alíquotas diferentes fixadas de forma a manter a carga tributária, na verdade, quem se beneficia da redução da sonegação, da inadimplência, da fraude, é o próprio contribuinte, é o bom pagador, porque o bom pagador vai pagar menos, porque o mau pagador vai começar a pagar o imposto que ele não paga hoje. Então, essa é uma característica interessante do novo modelo. Maravilha. Obrigada, Bernardo. Obrigada, Alessandro. Nosso programa de hoje termina aqui, mas a gente se encontra no próximo Diálogos com o TCU. Até mais. A Viagem e Outros Contos é um livro do Luiz Pimentel. É um livro curioso, que tem a sensibilidade, comoção como seu principal elemento. Quando eu resolvi reunir este volume, eu priorizei exatamente essa temática. A maioria absoluta dos contos são inéditos, mas eu peguei 2 ou 3 contos. Leituras, neste sábado, 7 horas da noite, aqui na TV Senado. Você sabe o que é uma emenda parlamentar? O Orçamento da União define quais ações serão realizadas com os impostos arrecadados. Parte destes recursos é destinada a emendas parlamentares. Deputados e senadores direcionam recursos para obras e serviços em sua região. Você pode acompanhar e fiscalizar as emendas no portal Siga Brasil, no site do Congresso, no portal da Transparência do Governo Federal e na plataforma TransfereGov. Nasci e me criei ali na comunidade, mas a gente não tinha essa noção do que era ser quilombola, de qual a importância disso. Mas, por exemplo, depois que a gente se descobriu enquanto quilombola, que a gente conseguiu reconhecer os direitos que a gente tem, sabe? A gente já tem um território, mas nós não somos titulizados ainda, sabe? Então, hoje, a nossa prioridade é a titulização. Hoje já é um orgulho para a comunidade, né? Antes era só os terreninhos e hoje já tem o território, né, que possa tirar a sua alimentação, né, da própria terra. Antes de 2014, nossas famílias plantavam uns cantinhos, tipo aí na frente, menos de 1 hectare para sobreviver. E as nossas famílias saíram da extrema pobreza. Nós só achávamos que nós somos quilombolas porque nós somos negros, por causa da cor da pele.
A gente não entendia assim que por trás da cor da pele tinha toda uma luta, toda uma história de sofrimento, discriminação, exclusão. Declaro aberta a sessão solene. Sim, não existe parlamento, não existe democracia. O governo via todos como se fosse comunista. A fila não para de crescer para a passagem da revista lá na esplanada dos ministérios. Deve ser sempre lembrado o que foi dito por Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Eu disse, não, quem fala? Eu disse, Ariano Suassuna. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Casamento infantil é crime e não há possibilidade de desculpa para um adulto que mantém relações com menores de idade, principalmente quando se trata de crianças. No Brasil, cerca de 35 mil crianças são vítimas de casamento infantil e, em quase 80% dos casos, as prejudicadas são meninas. Submeter crianças a esse tipo de violação é mais do que roubar o direito à infância. O casamento infantil fere a dignidade humana e isso inclui toda a sociedade. Nessa entrevista, você vai entender por que o casamento infantil ainda é uma realidade no Brasil, em que contextos isso acontece, quais as consequências para as vítimas, o que diz a lei e como denunciar os abusadores. O Senado Live recebe agora a professora de Direito e presidente do Instituto Liberta, Luciana Temer, e a ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, Macaé Evaristo. Participem com a gente pelas redes sociais. Comentem, perguntem, enviem mensagem para a TV Senado e faça parte da proteção das nossas crianças e adolescentes. A jornalista Cibele Nunes está com vocês nas redes sociais, trazendo para nós a sua participação. Mais uma vez, bom dia, ministra Macaé Evaristo, bom dia, Luciana Temer, professora, e bom dia, Cibele Nunes. Bom dia. Bom, um pouco antes da gente começar o programa na TV, já estávamos aqui nas redes sociais. Ministra Macaé chegou aqui, bem-vinda, ministra Macaé. Eu estava conversando, ministra, com a professora Luciana Temer sobre a nova lei, né? A lei que foi sancionada no dia 8 de março, simbolicamente no Dia Internacional da Mulher, a Lei 13.353 de 2026, que acaba com qualquer tipo de relativização, qualquer tipo de interpretação possível que permita casos como o que aconteceu em Minas Gerais, em um julgamento em que 2 desembargadores absolveram um homem de 35 anos que mantinha relações com uma menina de 12, como se isso não fosse crime. E eu estava perguntando para a Luciana por que em 2026 nós precisamos de uma lei para acabar com qualquer possibilidade de interpretação. Será que não havia, antes disso, legislação suficiente para deixar claro que esse tipo de situação é uma situação criminosa? Eu vou começar pela ministra e, em seguida, vou pedir que a professora Luciana Temer explique para a gente essa questão. E, logo em seguida, a Cibele Nunes vai trazer uma pergunta dos nossos internautas que diz justamente respeito a essa questão. Ministra, por favor, a senhora tem a palavra. Bom dia, estão me ouvindo? Sim, muito bem. Bom dia a todos, muito obrigada pelo convite. É bem importante essa questão que você apresenta, porque nós temos, desde 1990, com o Estatuto da Criança e do Adolescente, eu acho que uma legislação muito forte na proteção das infâncias. Agora, o que a gente precisa compreender é que o marco normativo, a ele se sucede também, eu acho que uma construção de consciência no conjunto da sociedade. Se o ECA foi fruto de muita luta, a gente garantir que ele se efetive continua sendo para nós, especialmente na proteção das infâncias, na proteção das meninas e das mulheres, ainda um grande desafio, fruto da nossa sociedade, que ainda é muito racista, ainda é muito machista e muitas vezes traz justificativas
que não tem nenhum fundamento ainda nesse tempo que a gente vive, ainda no século XXI. Então, o que aconteceu no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, eu vou dizer assim, não tem nada, né? Não tem nenhuma base e materialidade do ponto de vista da legislação. Nós avançamos muito com o que foi aprovado esse ano, homologado agora pelo nosso presidente Lula, para, tipo assim, dirimir quaisquer dúvidas, mas é bem importante a gente dizer que essas dúvidas, para boa parte de nós que atuamos na pauta da infância, elas nunca existiram. Eu acho que esse argumento ele é um argumento frágil que quer legitimar a opressão e a violência contra as meninas e as mulheres. Bom, eu agora gostaria de passar para a Luciana Temer, professora. Como é que a gente entende, né, que brechas são essas na lei, ou como é que se chega a um julgamento daqueles numa situação que beira o absurdo? Que brechas foram essas e por que uma nova lei? Vamos lá. Vamos lá. Bom dia a todas e todos. Queria cumprimentar a ministra Macaé. Prazer dividir esse espaço com você, ministra. E dizer o seguinte, Marcelo, acho que a gente precisa entender um pouco, inclusive, o histórico da legislação do estupro de vulnerável, né? Como a ministra bem disse, legislação protetiva nós temos. O que nós temos é que efetivar essa legislação protetiva. E aqui eu vou trazer um rápido histórico da criação do estupro de vulnerável, que é justamente esse crime, né? O que é o estupro de vulnerável? Estupro de vulnerável é quando alguém tem uma relação sexual e não precisa ter penetração, é preciso que se compreenda, não é qualquer ato libidinoso com menores de 14 anos, meninas ou meninos. Então, e tem outras situações também, se a pessoa não está consciente, se tem alguma deficiência que impeça o livre consentimento, mas vamos focar aqui no critério menor de 14 anos. Muito bem, essa lei, estupro vulnerável, foi criada em 2009, entrou na reforma do Código Penal. Para quê? Para que nós criamos o estupro de vulnerável se já havia o crime de estupro? O crime de estupro já estava no Código Penal, não é? E havia um agravante do estupro quando a vítima era menor de 14 anos. Só que o estupro, ele exige, para que aconteça o crime, que haja violência ou grave ameaça. Ou seja, a vítima precisava ter sido submetida à violência ou grave ameaça. Quando a gente cria o estupro de vulnerável em 2009 e coloca no Código Penal, a gente diz o seguinte: para menores de 14 anos, este critério não vale. Não tem que demonstrar violência ou grave ameaça, porque existe uma coisa chamada presunção de violência. Ou seja, nós como sociedade decidimos que menores de 14 anos não têm consciência ou, enfim, não têm condições ou discernimento para consentir num ato sexual. Então, a gente decidiu isso e para isso surgiu em 2009 o estupro de vulnerável. Então, a presunção de violência, ela está ali desde aquela época. A gente não precisava fazer uma lei. Mas eu quero dizer mais um pouquinho do histórico, rapidamente, sem ocupar muito tempo, mas acho que é muito importante para as pessoas entenderem e legitimar essa fala, corroborar essa fala da ministra. Olha só, surge em 2009. Só que os tribunais continuam fazendo esta relativização dessa violência. E aí, em 2017, o Superior Tribunal de Justiça dita uma súmula dizendo que não há relativização de estupro de vulnerável, ou seja, a presunção de violência absoluta. O próprio STJ diz isto para orientar os tribunais a acabar com a divergência. Muito bem. Imaginamos que isso era um ponto final. Não bastasse isso, em 2018, no ano seguinte, o Congresso Nacional insere um parágrafo 5º no artigo que criminaliza o estupro de vulnerável para dizer: não importa se a menina, se a mulher tinha tido relação anterior, qual é o histórico, qual é a condição. O Código já diz isso. Em 2018 foi colocado isso justamente por causa das divergências. Muito bem, pulamos para 2024. Em 2024, o próprio STJ, contrariando a sua súmula, dá uma decisão absolvendo um homem que tinha estuprado uma menina, não é? E que vivia
supostamente em relação marital, aqui entre aspas. Ou seja, o próprio STJ contradiz a sua súmula. E aí, essa decisão do TJ de Minas Gerais não é a única decisão estapafúrdia. Nós temos muitas decisões estapafúrdias no Brasil. Por quê? A gente pode criar lei à vontade nesse país penal. Se a gente não mudar a cultura, como disse a ministra, a gente vai continuar enfrentando essas questões por mais lei penal que se faça. E essa é uma questão importante. A gente precisa entender o quanto a legislação, as leis são capazes de mudar a cultura, de prevenir também contra, para que não aconteçam esses casos, cheguem até o julgamento. A Cibele tem uma pergunta dos internautas que diz justamente sobre isso. Cibele, traz aí para a gente. Isso, ministra, bom dia. Nós recebemos uma pergunta da Anne de São Paulo. Ela quer saber o seguinte: a legislação que temos hoje, ela é capaz de prevenir o casamento infantil ou ela só consegue atuar na repressão depois que os direitos da criança já são violados? Tá mudo. Tá sem som, ministra. Bem, vamos responder dizendo da legislação e dos mecanismos para sua efetivação. No âmbito da proteção de crianças e adolescentes, um elemento muito importante é o elemento das instituições atuarem de maneira integrada e articulada. Então, eu quero dar um exemplo dos conselhos tutelares. E quero lembrar que esse caso que a gente está tratando dele se inicia quando a adolescente ela fica infrequente na escola, a escola, observando esse fato, leva o caso ao conselho tutelar, o conselho tutelar observa o que está acontecendo e faz a denúncia do caso. Então, na verdade, nós temos hoje legislação capaz de organizar o sistema de garantia de direitos para garantir essa proteção. Agora, a garantia dessa proteção passa por uma efetividade dessas instituições e, nesse caso, os conselhos tutelares atuaram muito bem, a escola foi fundamental, porque a escola é quem está mais próximo da infância, e o que a gente observa é que o sistema de justiça é que produziu essa relativização. Então, eu creio que é muito importante a gente se imbuir, primeiro, da efetividade da nossa atuação, seja das instituições, por exemplo, como a escola, mas as unidades de saúde, os conselhos tutelares. É muito importante a gente ampliar essa consciência do direito das crianças para suas famílias e lembrar que, muitas vezes, nós estamos mexendo com temas que elas vão bem, eu vou dizer assim, no seio da unidade familiar, levada por situações de desigualdade, mas também levada por o que algumas pessoas tendem a chamar que é uma cultura de relativização dessa ideia da propriedade de famílias sobre o corpo das crianças e das adolescentes. E é isso que a gente precisa desmistificar, não tolerar, e cada vez mais trazer a público e à tona esses dados para a gente efetivamente fazer cessar esse tipo de violação. Eu queria agora o comentário da professora Luciana sobre essa pergunta. Bom, acho que eu só posso aqui acrescentar alguma coisa ao comentário da ministra e dizer assim, só queria fazer uma diferenciação legal aqui, que é o seguinte, quando a gente fala de casamento infantil, o que diz a lei brasileira? A lei brasileira diz, a partir de 2017, até foi editada essa lei, que antes dos 16 anos não é possível casar. Então, antes era antes dos 14, se eu não me engano, agora antes dos 16 anos não é possível casar. Então, quando você fala de casamento infantil, na verdade você fala de duas situações. Se esse casamento, tudo entre aspas, porque não pode ter o casamento, né, ele é ilegal, mas se o casamento ele acontece com um menor de 14 anos, a gente está falando de estupro de vulnerável. Então, qualquer situação de um pseudo-casamento, e aqui a gente está falando de casamentos informais, né? De um pseudo-casamento com menor de 14 anos, você tem um caso de estupro de vulnerável. Agora, entre 14 e 16, não se trata mais de crime de estupro de vulnerável, porque a partir dos 14 anos, o menino e a menina ele pode se relacionar sexualmente
com quem ele quiser, desde que não seja em troca de algo, porque se for em troca de algo, aí a gente está falando de exploração sexual. O que acontece no contexto brasileiro é que a maioria, eu quase diria, acho que a unanimidade desses casamentos entre 14 e 16 anos acontecem a partir de vulnerabilidade social e de trocas, não é? Então, a gente está falando aqui, quando fala desse recorte de casamento infantil, a gente está sim falando de vulnerabilidade social. Quando você fala de estupro de vulnerável, não. Quando você fala de estupro de vulnerável, você tem esse crime ocorrendo em todas as classes sociais, de formas diferentes, consequências diferentes, mas todas as classes sociais, como disse a ministra, muito no contexto da família. Agora, quando você fala de casamento infantil e exploração sexual, você fala, sim, de um contexto de alta vulnerabilidade social e a gente precisa dar conta, como sociedade, dessas questões. A gente vai voltar um pouco nesse ponto sobre os contextos em que isso acontece e principalmente as consequências para a formação das vítimas dessas situações de casamento infantil, de estupro de vulnerável. E também, claro, é importante a gente colocar aqui as consequências legais para as pessoas, né, para os abusadores, para aqueles que cometem esse tipo de crime. Mas primeiro eu quero que a Cibele traga para a gente aqui uma enquete das nossas redes sociais. Cibele, com você. Nós perguntamos para os nossos internautas sobre a família, o envolvimento das famílias nessas situações, porque muitas vezes as famílias consentem a união precoce, né? Então nós perguntamos se as famílias também deveriam ser penalizadas ou se não, e a maior parte das pessoas responderam que sim. 93% acham que a família tem que proteger as crianças e não protegendo devem ser penalizadas. Apenas 7% acham que não, que as famílias deveriam apenas ser orientadas nesses casos. Marcelo? Bom, ministra, nesses casos, como é que fica a orientação para essas famílias? Quer dizer, do ponto de vista legal, num caso em que a família consente, ela entra também como... vai ser penalizada também pela legislação? Olha, Marcelo, eu acho que a gente precisa fazer uma discussão no conjunto da sociedade para trazer de maneira assim, irrefutável. Criança não é mãe, criança não namora, criança não é esposa, criança tem direito a brincar, tem direito a ir para a escola, tem direito à proteção do conjunto da sociedade. Eu acho que a gente precisa falar isso inúmeras vezes. A gente vem de uma sociedade que olha para meninas e mulheres ainda em muitos lugares como propriedade. A situação de desigualdade acentua isso e, às vezes, permite quase que uma licença poética para que as meninas elas sejam completamente violentadas e abusadas. E eu falo que isso é tão grave, porque se isso está na responsabilidade das famílias, a gente vê que essa ideia também está incrustada também dentro das instituições. Quando dentro de tribunais você tem pessoas com formação, com grande capacidade de esclarecimento e conhecimento sobre a legislação, que consegue relativizar episódios dessa natureza, a gente tem uma questão muito séria, ética, no nosso país. Então, se por um lado é fundamental que as famílias compreendam que isso é crime e elas, sim, serão responsabilizadas por esse crime, a gente também precisa estender essa visão para aqueles que estão julgando esses casos. Porque quando eles julgam e relativizam esses casos, eles abrem a porta para que essa ideia de que isso pode ser relativizado se estenda para o conjunto da sociedade. Eu queria agora passar para a professora Luciana, mas aí tem acho que a gente pode levar isso um pouco para esse lado que a ministra falou agora, porque a professora Luciana, além do conhecimento do direito, já tem uma longa trajetória na proteção de crianças e adolescentes. E nós precisamos trazer aqui para as pessoas as consequências que esse tipo de violação traz na formação do indivíduo. Eu gostaria, Luciana, que você falasse um pouco sobre isso e também, completando, as consequências jurídicas para quem comete esse tipo de abuso.
Então vamos lá. Eu vou começar aqui, não resisto a comentar um pouco a questão anterior, claro, sobre se as famílias deveriam ou não ser punidas, porque isso é uma questão que me toca muito fundamente. Eu vou dizer por quê. Vamos pegar esse caso de Minas Gerais. Nesse caso de Minas Gerais, a menina era filha de uma mulher que foi condenada até, né? Ela foi condenada por omissão, mas eu acho que o caso dela até, inclusive, era de exploração sexual, porque ela recebia a cesta básica desse sujeito, recebia outros benefícios, bobagem, né? A menina conta doce, cesta básica. Então, me parece um caso claro de exploração sexual, que é crime. Então, ela foi condenada e é importante, porque isso é emblemático, como diz a ministra, isso é uma mensagem que se passa para a sociedade de não relativização. Mas quem é essa mãe dessa menina? A mãe dessa menina teve a primeira relação sexual aos 10 anos de idade. É uma mulher miserável que não tem renda. Não é? É o que ela declara, ela não tem renda. E a gente está criminalizando a miséria de alguma maneira quando a gente entende que esta mãe é responsável pelo que aconteceu com a sua filha. A verdade é, ninguém cuidou dessa mulher, esta mulher não está dando conta de cuidar da sua filha, e se a gente não interferir como sociedade, esta menina vai reproduzir, porque as violências são intergeracionais. Então, acho que tem casos e casos. Não é? A gente viu recentemente também o caso de um piloto que comprava meninas, inclusive especificamente uma avó que vendia as netas para relação sexual, estupro, né? Estupro das netas. Isso é uma situação, eu acho que este caso aqui desta avó que vendia as netas, a gente está falando de um caso de exploração sexual, é crime e tem que realmente condenar esta avó. Agora, quando você pega a mãe desta menina de Minas Gerais, e eu vou dizer, não pode relativizar, mas me dói o coração profundamente. Porque a gente está falando de famílias extremamente miseráveis, de mães que são frutos de uma violência que elas vêm sofrendo desde crianças, não é? E a gente nunca acolheu como sociedade, como Estado, essa mãe, e a gente agora diz, olha, então agora você vai para a cadeia, porque você está fazendo com a sua filha exatamente o que fizeram com você, sendo que ninguém te explicou que isso é errado. Então, eu queria dizer que, sim, as famílias e as pessoas têm que ser responsabilizadas. Mas, na verdade, a sociedade é inteira responsável por um quadro de extrema miséria e desigualdade social que a gente vive. Eu não posso deixar de fazer essa fala. E aqui, de novo, a gente está falando de mudança de cultura. A gente tem que mudar uma cultura que é permissiva com a violência com mulheres e meninas, com consequências muito sérias para as vítimas, como você me pediu para falar. Então, aqui eu vou encerrar minha questão para não me alongar, mas sim, consequências muito sérias para as vítimas. E para os criminosos, nós temos consequências, penas são muito graves, como disse a ministra, quando bem aplicadas pelo judiciário, isto funciona como uma mensagem importante para a sociedade de que nós não admitimos esse tipo de crime. Nós vamos agora, a gente está chegando perto do momento em que encerramos o nosso programa na TV, mas nós vamos seguir nas redes sociais. Já fica o convite para vocês que estão acompanhando o programa pela TV. Nós estaremos seguindo com o programa no YouTube, no TikTok, no Facebook, em todas as redes sociais da TV Senado. Mas antes da gente encerrar, eu queria só uma palavrinha da ministra. Ministra, como denunciar os casos de violência contra crianças e adolescentes, especialmente violência sexual e de casamento infantil? Olha, nós temos em cada município o serviço dos conselhos tutelares. Eu acho que encaminhar esses casos, procurar os conselheiros tutelares, é um mecanismo forte, um mecanismo importante, mas nós temos também o Serviço Nacional, que é o Disque 100, que as pessoas podem ligar, podem mandar e-mail também, que a gente tem um número para isso, mas o Disque 100 é o nosso mecanismo de receber essas denúncias e nós trabalhamos no Disque 100 articulados com os governos estaduais e as prefeituras municipais, articulando toda essa rede de proteção à criança e adolescente. Nós vamos deixar uma pergunta no ar. Eu vou chamar agora a jornalista Cibele Nunes. Cibele, traz aí mais uma pergunta dos internautas sobre esse nosso assunto de hoje. Ministra, nós recebemos uma pergunta que é a seguinte: como é que a gente faz para incentivar as denúncias e quais são as políticas públicas que podem ser aplicadas para a gente evitar esse tipo de situação de casamento infantil?
Bom, eu acho que é muito importante, a gente trabalha com uma série de campanhas na pauta da proteção dos direitos da criança e do adolescente. Então, as campanhas, como a gente faz contra a exploração sexual de crianças e adolescentes, as campanhas que a gente faz contra o trabalho infantil, essas pautas acabam também estando interligadas, são campanhas importantes que a gente desenvolve. Tem uma questão que, para mim, ela é muito forte quando a gente está falando da proteção das crianças. Nós estamos falando de dignidade e a gente está falando de políticas públicas que elas atuem na integralidade da vida das crianças e das adolescentes. Então, a gente precisa de escola, a gente precisa de políticas de saúde, a gente precisa de políticas de transferência de renda. Eu acho que hoje nós temos um sistema de garantias e de proteção de políticas públicas que está estruturado dessa forma e que abarca muitas famílias e que garante a proteção de inúmeras famílias. Então, a gente pensar que a gente tem políticas públicas hoje, como Bolsa Família, que a gente garante essa renda inicial para as famílias que estão em situação de extrema vulnerabilidade. Considerar que a gente tem conselhos tutelados em todos os municípios brasileiros e nós atuamos no fortalecimento desses conselhos, na equipagem desses conselhos e na formação, porque esse é um aspecto muito importante. Atuar com escolas, com todas as escolas que a gente tem no país e com a formação desses educadores para exatamente saber como agir, como pautar, como se pautar profissionalmente diante de situações como essa, eu penso que é muito importante. O Brasil, nós como sociedade, nós avançamos nessa concepção da proteção integral. A gente ainda tem muitos casos? Temos casos, principalmente em locais de muita desigualdade socioeconômica. Então, também não é possível a gente deixar de considerar que políticas econômicas como aqui, valoriza o salário mínimo, que aumenta o número de pessoas no mundo do trabalho e, especialmente, políticas de proteção às mulheres, que, olha, a gente tratou aqui de 2 casos que envolvem uma avó e uma mãe. Então, políticas públicas que protejam as mulheres, né, são políticas importantes para a gente ir fazendo cessar esse tipo de caso para que não ocorra mais no nosso país. Bom, nós estamos falando aqui de uma questão que diz muito respeito à vida das mulheres, porque, como eu falei no início da entrevista, 80% dos casos de casamento infantil são com meninas. Nós estamos no mês da mulher, esse assunto faz parte dessa agenda e é uma questão também que envolve educação e como as leis podem mudar a cultura. Nós temos aqui uma mestra em educação, que é a nossa ministra, e uma professora de direito, que é a doutora já, agora estava doutorando, agora já doutora. Doutora, completou. E doutora. Agora já doutora. Honoris Parabéns, causa, parabéns. Doutora. Parabéns pelo título, porque a última apuração ainda estava como doutoranda, mas, enfim, duas profissionais da educação. E nós vamos falar também sobre a relação do casamento infantil com o nosso sistema de educação e com a questão do contexto em que acontece, principalmente de crianças e mães, como foi citado aqui pela professora Luciana Temer, que por falta de instrução, às vezes, são levadas a esse tipo de situação que é tão grave. O TV Senado Live vai encerrando aqui pela televisão, mas continuamos nas redes sociais, continuem acompanhando o nosso programa, porque eu vou passar a palavra daqui a pouquinho para a professora Luciana Temer. E lembre-se, o TV Senado Live acontece todas as sextas-feiras, às 9 horas da manhã. Esse é o espaço para você interagir com a TV Senado. Envie a sua sugestão de tema que nós vamos recebê-lo e vamos trazer aqui para comentar na TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, siga-nos pelas redes sociais. Os orixás funcionam como intermediários entre homens e o Criador. No candomblé, cultuamos essas divindades intermediárias para que nós possamos ter o nosso destino bem orientado, protegido, amparado, para que nós possamos ter a nossa vida inspirada na vida deles, na trajetória deles. Boto Fé. Neste sábado, 7 horas da manhã,
aqui na TV Senado. A gente também fala tupi. O nome do estado do Maranhão vem do tupi e é formado por dois termos, mar mais inhã. Mar é uma variação de embará, bará, que vem de Pará e significa mar ou Rio Grande. A outra parte da palavra é inhã, que quer dizer correnteza. Então Maranhão virou Maranhão, que tem na origem o significado de mar grande ou mar que corre. A gente também fala tupi. É bom lembrar de Angela Davis, Pantera Negra, ativista, e realmente cunhou a frase: uma mulher negra se movimentar, toda a sociedade se movimenta com ela. Ainda hoje é muito comum a pessoa chegar e perguntar cadê o juiz. Já se assusta quando é a juíza. Se for preta, aí desanda completo. Fui a primeira mulher negra a sair daqui de dentro do quilombo para estudar para fora. E depois de mim tem quantas outras lá. Eu via que eu precisava me tornar ativista, ainda que isso não fosse um ativismo literalmente político, mas que fosse um ativismo a partir da arte. Você sabe o que é uma emenda parlamentar? O Orçamento da União define quais ações serão realizadas a cada ano com os impostos arrecadados. Parte desses recursos é destinada pelos parlamentares para que serviços públicos cheguem diretamente ao cidadão. Deputados e senadores identificam obras e serviços para direcionar recursos e atender às cidades de sua região. Metade vai para a saúde. As emendas parlamentares podem ser de dois tipos: individuais, apresentadas por um parlamentar, e coletivas, propostas por uma comissão, como a de Educação ou de Segurança Pública, ou por uma bancada, grupo de parlamentares de um estado. Você pode acompanhar cada emenda, da criação à entrega. O Siga Brasil é uma ferramenta desenvolvida pelo Senado para dar transparência ao orçamento. Assim você pode saber quem enviou os recursos, quem recebeu e o que vai ser feito com ele. Você também pode fiscalizar as emendas no site do Congresso, no portal da Transparência do Governo Federal e na plataforma TransfereGov. Acompanhe e fiscalize. Em caso de denúncias, procure o Ministério Público ou os órgãos de controle. Para saber mais, acesse o QR Code. Declaro aberta a sessão solene. Sim, não existe parlamento, não existe democracia. O governo via todos como se fosse comunista. A fila não para de crescer para a passagem da revista lá na esplanada dos ministérios. Deve ser sempre lembrado o que foi dito por Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Eu disse, não, quem fala? Eu disse, Ariano Suassuna. O programa a seguir é livre para todos os públicos. A redução da jornada de trabalho é um dos principais temas do debate da política econômica este ano. A carga de 6 dias de trabalho e apenas 1 de folga por semana atinge diretamente a qualidade de vida da maioria dos cidadãos brasileiros. O fim da jornada 6x1, suas vantagens e desafios, é o tema desta agenda econômica que está começando. E para a gente começar essa conversa, eu recebo aqui o senhor Décio Lima, que é o presidente do Sebrae Nacional. Décio, muito obrigada pela sua presença aqui no Agenda Econômica. Ora, Antônia, é um prazer enorme poder estar nesse momento aqui dialogando com você, com a grande audiência que tem a TV Senado e principalmente de um tema tão importante para o povo brasileiro, dos quais o Senado Federal
inicia agora esse grande debate para que a gente possa produzir resultados na melhoria da qualidade de vida do nosso povo, principalmente dos trabalhadores. O motivo de eu convidar o SEBRAE para esse primeiro debate sobre o tema é que vocês atendem, né, a grande massa de micros e pequenos empresários brasileiros e, segundo dados do Ministério do Trabalho, do CAGED, essas pequenas e microempresas são responsáveis por empregar formalmente mais de 70% da mão de obra, né, que está nessa situação de formalização. Então, eles serão diretamente atingidos, né, também os empresários, com essa mudança. Eu queria que você nos falasse um pouquinho de como é que o SEBRAE, como é que esse grupo recebeu essa possibilidade de estar se relacionando com essa possibilidade da mudança, que na prática significa um aumento salarial. Olha, na verdade, nós temos um claro diagnóstico de que o fim da carga de trabalho 6x1 para a classe trabalhadora é irreversível. Ela faz parte de um processo de modernização da economia no mundo todo, inclusive já se alcança patamares ainda mais reduzidos. E o Brasil hoje já tem uma recorrência grande de consolidação nessa possibilidade que agora vai se transformar num marco regulatório com a provável aprovação do Senado e a sanção do presidente da República. Eu diria que os impactos são verdadeiramente positivos, porque nós vamos ter uma tarefa que é fundamental. Alguns setores precisam se modernizar com o processo da produção, das cadeias produtivas que pertencemos, outros não trazem absolutamente nenhuma preocupação e também a clara visão que nós temos de que o empreendedorismo brasileiro, pulverizado em todo o setor da nossa economia, ele é uma produção revolucionária do modelo econômico. Hoje, 60% do povo brasileiro deseja empreender. E é justamente esse setor que responde pelos resultados fantásticos desse ambiente da economia com a geração de emprego. Agora, o SEBRAE fez uma pesquisa específica sobre esse tema no fim de 2023, mas que só divulgou agora no começo deste ano de 2026, né? São dados de 2023, mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho desses dados. Essa pesquisa, o que ele mostra? Essa pesquisa, Antônia, nos traz tranquilidade, porque a grande maioria, com a ferida nessa pesquisa, não tem absolutamente nenhum impacto do ponto de vista do fim da escala 6x1. E nós temos que entender que a pequena economia, ela precisa ser permanentemente protegida. Ou seja, os aspectos que podem alterar alguns setores, imediatamente nós temos condições e mecanismos para poder proteger. A pequena economia, na verdade, ela representa uma resiliência no mercado como o nosso. O mercado do sistema capitalista, ele foi feito para acumular riqueza, para o sistema financeiro, para as grandes cadeias produtivas, não foi feito para os pequenos. Por isso, o processo de estabelecer marcos regulatórios, que começou no primeiro governo do presidente Lula, quando ele cria o Super Simples, depois no segundo governo, quando ele estabelece a institucionalização do empreendedorismo individual, do MEI, garantem um processo protetivo. Nós não podemos relacionar o fim deste absurdo que o Brasil ainda vive, de uma escala de 6x1, com preocupações na pequena economia. Os impactos da pequena economia vão ser naturalmente avaliados e protegidos pelo Estado brasileiro, porque ela é, hoje, a grande capilaridade expressiva e impulsionadora da economia do nosso país. Agora, nós temos várias propostas tramitando aqui no Congresso, porque esse assunto, na verdade, ele é discutido há mais de 10 anos, né? A que já avançou foi a do senador Paulo Paim, aqui no Senado, que é de 2015 e que foi aprovada agora em dezembro na Comissão de Constituição, dezembro de 2025, né? Na Comissão de Constituição e Justiça, e está pronta para o plenário, né? E ela
traz um escalonamento dessa mudança na legislação, prevê aí uma mudança em cerca de 5 anos. Eu vou pedir o nosso diretor de gravação, Assis, para colocar aqui na tela como que fica nessa proposta do senador Paulo Paim, que é a mais avançada. Então, hoje a gente tem 44 horas de trabalho por semana, com um dia de folga. A proposta é, se for aprovada este ano, né, de 2026, em 2027 já cai para 40 horas, com 2 dias de folga, 2028, 39 horas por 2 dias, 38 horas por 2 dias em 2029, 37 em 2030 e a gente alcança as 36 horas em 2031. E aí a gente tem, então, essa jornada máxima semanal e esses dias de repouso por semana. Você acha que esse escalonamento, ele é suficiente para facilitar a adaptação dos empresários, sejam micros, pequenos ou grandes? Eu acredito que sim, Antônia, mas o Brasil está atrasado nessa construção. Por quê? Porque o próprio ambiente do processo produtivo no mundo todo, ele foi alterado. Hoje nós não podemos imaginar uma economia que nasce analógica, nós não podemos imaginar que o modelo fordiano da fábrica, naqueles processos de 8 horas de trabalho, uma fábrica produzindo durante 24 horas, que esse modelo ele não foi impactado. Nós estamos falando de uma construção de mais de 100 anos atrás. Nesse período, nós já tivemos a robotização que impactou o processo produtivo, principalmente da indústria da transformação. E agora, com essa velocidade fantástica, a inteligência artificial, a tecnologia, que mudou e reverteu já, inclusive, o processo de acumulação de riqueza no Brasil e no mundo. Nós tínhamos um processo que há 30 anos atrás, a referência era que os maiores ricos do mundo eram os banqueiros. Hoje são os donos de Big Techs. E isso mudou o processo produtivo. Neste alcance, nós não podemos imaginar que esse processo produtivo não traga qualidade de vida para aqueles que constroem, que são os trabalhadores, que são, inclusive, os pequenos empreendedores que hoje já entregam um processo produtivo ao invés de submeterem àquele modelo fordiano do horário para chegar, do horário para sair, das horas extras, de ter que trabalhar com aquela intensidade para conduzir o modelo da fábrica. Hoje a entrega é a produção e é uma produção que ela passou a ser e está sendo revolucionária do ponto de vista da presença marcante da inteligência artificial e desta nova fase que a humanidade está vivendo, que traz qualidade de vida para nós, que modifica as nossas vidas e que nós temos que ter um olhar que essa qualidade de vida tem que estar também presente à classe trabalhadora. Agora, ao contrário desses pequenos, dessa pesquisa do Sebrae, os representantes das grandes empresas, né, das grandes confederações, como a Confederação do Comércio, Confederação da Indústria, até mesmo da Agricultura, têm reverberado um prejuízo, né, no seu sistema produtivo com essa mudança da jornada de trabalho. O senhor acha que é possível haver uma negociação aí, já que a gente tem vários projetos em votação no Senado, no Congresso, de uma forma geral, né? Eu me permito aqui dizer, de forma respeitosa, que é uma visão equivocada. Esse pensamento é manter o Brasil no atraso. O Brasil precisa estar inserido nesse contexto, porque tem alguns conceitos hoje no mundo e no modelo econômico que não tem mais volta. Primeiro, uma economia sustentável. Nós não podemos mais iniciar um processo que não esteja dentro de uma visão de uma economia com consumo de energia limpa, por exemplo, que o Brasil é um grande exemplo, e que possa produzir sem agredir ao meio ambiente. O segundo é a economia globalizada. Nós estamos diante de um processo onde qualquer pessoa, em qualquer cantinho de qualquer periferia do Brasil ou do mundo, compra do outro lado do planeta. Ela está interligada nesse processo. E também uma economia com a presença da inovação e da tecnologia.
Ou seja, nós não podemos continuar com um modelo que traz claramente uma grave injustiça para os seres humanos, para os trabalhadores brasileiros. E eu acredito que esse pensamento que foi expresso agora, nas preocupações que o setor, digamos, dos empresários tem, ele é insignificante diante da qualidade que nós vamos ter no processo produtivo. O trabalho não pode ser uma forma escravizante. Nós não podemos mais ter essa cultura aqui no Brasil. O trabalho tem que ser algo apaixonante, onde as pessoas acordam de manhã e entregam a sua produção. Então, eu não tenho nenhum receio de que isso vai melhorar o processo produtivo brasileiro, vai humanizar o processo econômico, vai trazer mais ganho para as cadeias produtivas, sem qualquer visão de que isso irá ter um custo excessivo. É evidente que toda a qualidade de vida, ela reduz aquilo que é a acumulação da riqueza, mas eu acho que esse é o grande desafio do Brasil e da humanidade. Eu vou pedir ao nosso diretor para colocar um gráfico que nós fizemos. Na verdade, não é nem um gráfico, são algumas informações sobre quem se beneficia de imediato, não é? Com o fim da jornada 6x1. Primeiro, todos os empregados contratados pela CLT, que hoje deve estar acima de 38 milhões de trabalhadores. Esses são dados de dezembro de 2025, que são os mais recentes apresentados pelo governo. Depois, os servidores públicos, também as empregadas e os empregados domésticos, caseiros, chacareiros, todos os que trabalham em residências, trabalhadores de portos e trabalhadores avulsos. Agora, fica de fora desse benefício as pessoas jurídicas. E a gente já sabe que tem muito pequeno negócio, lojas, contratando vendedores como se fossem pessoa jurídica. E o Supremo Tribunal Federal validou esse tipo de contratação. Como é que o senhor vê essa questão de quem é beneficiado e quem não fica beneficiado? Bom, primeiro, Antônia, que essa demonstração que você traz, grande parte dela já não convive com a escala 6x1, né, dos trabalhadores em vários processos produtivos. E essa mudança que foi validada, ela já é um processo que transforma, inclusive, a indústria da transformação, que é a produção, né? Ou seja, as pessoas naturalmente têm uma identidade com uma natureza que aprenderam no seu bairro, na sua cidade, no seu alcance familiar, na sua escolaridade, e conseguem fazer um processo produtivo individual e entregar esse processo nas várias áreas da economia, seja na indústria, no comércio, na prestação de serviços. E isso é uma indução econômica que, como disse, não tem mais volta. Ela é um processo de pulverização econômica, ela revela-se também como uma efetiva distribuição da riqueza, da renda. As pessoas passam a ter um contexto diferenciado. Ela significa também um valor de empoderamento. As pessoas dizem, eu sou um empreendedor, eu faço meu negócio, eu consigo desenvolver aquilo que eu tenho capacidade. E eu acho que é um ganho extraordinário para que a gente possa cada vez mais sonhar e pensar e construir um Brasil para todos e um Brasil que não tenha mais os absurdos de conviver com miséria, com fome. Inclusive, Antônio, os dados que nós temos no SEBRAE, que são acompanhados com diagnósticos de profundidade, mostram claramente esse momento que o Brasil vive. O Brasil vive o pleno emprego, o Brasil vive com uma inflação segura, com deflação, e o Brasil vive com aquilo que é fundamental, ter saído novamente do mapa da fome e da miséria. E esse contexto, ele estabeleceu renda para a população. Por exemplo, no ano passado, nós consolidamos 4.900.000 novos empreendedores no Brasil, que se formalizaram. 98% deles saíram do cadastro único.
Ou seja, passaram a desenvolver um processo econômico que lhes traz renda e que aquece a economia brasileira. E isso é fundamental, não são só nos empregos formais, né? Esse número que eu estou dando é mais do que o dobro dos empregos formais que foram criados, por exemplo, no ano passado. Se a gente pensar em setores como comércio, educação, saúde, que empregam ainda as pessoas diretamente em uma atividade específica no local do trabalho, elas realmente terão esses setores produtivos, né, esses setores empresariais terão um impacto real. Eu queria mostrar, vou pedir aqui para a gente trocar e colocar um estudo do IPEA, né, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que mostra, é um estudo divulgado agora neste mês de janeiro, que mostra o aumento do custo da hora trabalhada. Porque, na verdade, quando você reduz a carga sem reduzir o salário, você está concedendo um aumento, um valor maior pela hora trabalhada. Então, esse aumento no Serviço Público, Defesa e Seguridade é de 1,39%, um aumento bem pequeno. Serviços financeiros, aqui a gente pega bancos, fintechs, cooperativas financeiras, 2,47%. Setor de saúde e educação, aqui eu coloquei junto escolas e saúde porque a variação é bem pequena, um aumento de 4,33% a 4,47% na hora trabalhada. Transporte terrestre aumenta um pouco mais, 8,77%. Comércio varejista, e aqui a gente tem um aumento maior, aumenta 9,26% a hora trabalhada. Fabricação de produtos têxteis e fabricação de equipamentos, mais de 9,30%, os dois setores. E tem todos os setores lá na nota técnica 123 do IPEA, divulgada agora em janeiro de 2026. Quem quiser pode ver no próprio site do IPEA. E aí a gente vê de onde vêm as maiores reclamações da CNC, que é a Confederação Nacional do Comércio Varejista, porque tem esse aumento maior da hora extra. Como é que você acha que pode ser feito para mitigar, ou se isso vai sair do lucro do empresário, se dá para mitigar, se com a pessoa, se vai ter que contratar mais gente? Vamos pensar no shopping. Ele abre às 10, portanto tem que ter funcionário lá às 9. E ele fecha às 10 da noite, portanto o último funcionário que fecha a loja vai sair por volta das 11 da noite. Como é que pode ser feito para equalizar isso? Eu acho que essa tabela que você traz aí, ela tem que ser comparada com outra. Qual é a riqueza que ganha um shopping? Como é o acúmulo que eles fazem no processo produtivo? Eu acho que nós temos que fazer esse comparativo. Não dá para a gente dizer que tem um custo da hora e a gente desprezar o ganho e a acumulação da riqueza no nosso país, que ela é gigante. Né? Inclusive, esse ano, com a nova política do presidente Lula, nós vamos ter um impacto extraordinário que vai alcançar aproximadamente 80% da população ativa no Brasil, que é a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. O Brasil tem uma grave distorção. Eu gostaria de debater esses números e essa planilha com uma outra que viesse do lado. Quanto é que eles estão ganhando e acumulando riqueza nesse período com a mão de obra dos trabalhadores, dos pequenos empreendedores? Para a gente poder ter uma racionalidade lógica. Nós não podemos só trabalhar com custo. O Brasil tem uma cultura de pensar de forma muito diferente daquilo que é a essência que nós precisamos produzir, que é a melhoria da vida do povo brasileiro. O senhor vê uma possibilidade de aumentar a quantidade de empregos e de que... Porque o que alguns estudiosos... Não tem a menor dúvida. E a nota do IPEA diz isso também, é que você aumenta a quantidade de empregos, você aumenta o tempo disponível e a renda disponível para as pessoas, e isso vai reverter em mais consumo, em maior lucro, inclusive, pode até reverter em maior lucro para esses setores todos produtivos. O senhor acha que isso é real? É real e os números mostram. Né? Os números mostram, por exemplo, algo entusiasmante. A cada 1 hora, Antônia, no Brasil está abrindo um salão de beleza. A cada hora. Né? Aliás, a cada hora, 27 salões de beleza. São abertos. São abertos. Né? O que significa um salão de beleza? Qualidade de vida. As pessoas conseguiram acessar a um serviço que traz mais qualidade de vida. A cada 7 minutos no Brasil está abrindo uma
uma nova padaria, é consumo de pão. Então, aquela lógica que a gente traz dos recursos na mão do povo brasileiro, de incluir o povo brasileiro dentro do processo econômico de forma protetiva, é fazer a economia crescer. E os números mostram por que o Brasil saltou de 2022, que nós estávamos ali morro abaixo, digamos, no PIB, comparado ao PIB mundial, e já estamos alcançando a 8ª economia do planeta. Já saímos daquele momento que ranqueávamos entre a 12ª e 14ª economia do mundo, que estávamos em 22, e já obtivemos essa escala de crescimento econômico, porque nós passamos a ter pleno emprego e vieram as políticas de um Estado social que garantiu a inclusão e a economia girou. Que orientações o senhor, como presidente do SEBRAE, daria para os micros, pequenos e até médio empresários de adaptações que eles possam fazer na sua estrutura, se efetivamente essa redução da jornada for aprovada esse ano? Porque, inclusive, há o risco de não ser aprovada, porque tem projetos em votação na Câmara também, existem uma outra forma de tramitação na Câmara. Que sugestão o senhor dá para uma adaptação positiva do empresariado e também dos trabalhadores? Primeiro que essa questão não é uma pauta preocupante, né, para nós do SEBRAE, que temos a institucionalidade de proteger a pequena economia brasileira. Mas a orientação que eu poderia dar é imediatamente procurar o SEBRAE para modernizar a sua atividade econômica. Nós estamos abertos e, por isso, hoje somos a 4ª marca de maior credibilidade do povo brasileiro. No ano passado, Antônia, nós atendemos 65 milhões de brasileiros e brasileiras para poder orientar o empreendedorismo, que hoje 60% do povo brasileiro deseja ser empreendedor, e ele representa 95% das empresas brasileiras. Então, eu acredito que aqueles que eventualmente tiverem dificuldades, o SEBRAE vai contribuir para eles poderem se modernizar, para eles enfrentarem uma dificuldade momentânea, inclusive com crédito assistido, dos quais nós somos o avalista, para ele poder produzir um processo de transição tranquilo. Então, não vejo nenhum problema daqueles que acharem que vão ter impacto, eles resolverem rapidamente a sua orientação para que eles possam ter segurança no seu protagonismo econômico. O senhor acha que esse é um jogo de ganha e perde ou é um jogo de ganha-ganha? É um jogo de ganha-ganha, não tenho a menor dúvidas, né? Porque quem vai ganhar é o povo brasileiro, o que vai ganhar é uma modernização econômica, o que vai ganhar é um setor produtivo que vai ter o aumento naquilo que é fundamental. Eu trago aqui para você, Antônia, Daniel Kahneman, que foi prêmio Nobel em Economia, que era um psicólogo, que ele disse que economia é comportamento. Você imagine ter uma economia com o entusiasmo das pessoas produzindo mais, entregando mais produção e não estarem submetidos a um modelo antigo, escravocrata, que não tem mais espaço, inclusive, na economia mundial. Trabalhando mais felizes, produzem melhor? Com certeza. Esse é um diagnóstico inquestionável dos processos produtivos. Quando a gente vê uma produção com entusiasmo, com respeito ao ser humano, com um ambiente humanizado, aquilo tem mais longevidade, faz escala, cresce mais e ganha sempre aquilo que é fundamental, que é o entusiasmo para poder crescer, desenvolver e compartilhar esse processo produtivo. O senhor acredita nessa aprovação ainda neste ano de 2026? Olha, eu torço que ela ocorra porque, vou reafirmar aqui, o Brasil está atrasado nesse contexto de ter um processo que estanque aquilo que não existe mais possibilidade de ter continuidade, como é o retrato hoje
das grandes economias no mundo, né? Então, eu estou aqui muito entusiasmado para que a gente rapidamente possa viver um país que não tenha mais a escala 6x1. Décio Lima, presidente do Sebrae Nacional, muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica. Eu que agradeço, Antônio. Prazer. E agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Este programa está no canal da TV Senado no YouTube. Aproveite, se inscreva no canal, curta o programa e garanta seu acesso à informação de qualidade. Até o próximo Agenda Econômica. Como combater o casamento infantil no Brasil? Em quais contextos sociais esse crime acontece? A ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, Macaé Evaristo, e a presidente do Instituto Liberta, Luciana Temer, respondem a essas e outras perguntas. TV Senado Live, hoje, 8h30 da noite. Foi bom lembrar de Angela Davis, Pantera Negra, ativista, e realmente cunhou a frase: uma mulher negra se movimentar, toda a sociedade se movimenta com ela. Ainda hoje é muito comum a pessoa chegar e perguntar cadê o juiz. Já se assusta quando é a juíza. Se for preta, aí desanda completo. Fui a primeira mulher negra a sair daqui de dentro do quilombo para estudar para fora. E depois de mim tem quantas outras lá? Eu via que eu precisava me tornar ativista, ainda que isso não fosse um ativismo literalmente político, mas que fosse um ativismo a partir da arte. Agora é lei. O programa Acredita no Primeiro Passo foi criado para auxiliar na renegociação de dívidas e facilitar o acesso ao crédito de pequenas empresas. O objetivo é a qualificação profissional e a inserção socioeconômica por meio do emprego e do empreendedorismo. Podem participar do programa pessoas inscritas no Cadastro Único, o CAD Único. O Senado votou, agora é lei. Quando você não tem emprego, você não tem para onde ir, você é obrigado a se manter na violência, que é o que acontece com muita gente. Eu fiquei casada por 22 anos. Quando aconteceu de eu denunciar a Maria da Penha, foi quando ele me pegou pelo cabelo, que ele nunca tinha encostado a mão em mim. Assim, tinha tido empurrões, né? Que ele me empurrou uma vez, eu estava grávida da minha filha quando ele me empurrou. Meu ex-marido me acusou de ter um caso com o marido da minha irmã. Qualquer homem que se aproximasse de mim, ou até os amigos que eu, na minha casa, quando ia embora, ele virava e falava: você acha que eu não vi você dando trela para fulano? Que você acaba se afastando dos amigos, da família, você acaba se isolando. A gente se assusta muitas vezes com o feminicídio, mas o feminicídio ele nasce daí. Ele nasce dessas pequenas coisas que vão tomando uma proporção maior. Então, xingamentos, ofensas, essas difamações, não respeitar essa mulher, né, perante terceiros, são um sinal de alerta. Depois que eu passei, que eu fiz o acompanhamento pelos psicólogos e tudo, você acaba entendendo e vendo que se a pessoa não tiver uma ajuda, ela não consegue sair da violência, ela não consegue se libertar. Hoje eu posso falar que a minha vida está maravilhosa, apesar dos altos e baixos, eu tenho paz. A literatura tem um poder revelador, né, de fazer com que muitas coisas venham à tona, porque eu confio demais que são as próprias palavras que se juntam para um escritor a revelia, muitas vezes, da consciência do escritor, sabe? Como se as palavras tivessem um caminho próprio. Super Libres, neste sábado, 7h30 da manhã, aqui na TV Senado.
Havendo o número regimental, declaro aberta a 64ª reunião extraordinária da Comissão de Assuntos Sociais da Terceira. A CAS, Comissão de Assuntos Sociais, é uma das comissões mais importantes aqui do Senado Federal. Ela tem uma abrangência muito grande, porque é um tema muito vasto. Tudo que é questão de saúde, tudo que é questão de assistência social, de previdência, de questão trabalhista, de emprego, tudo passa aqui na nossa comissão. A nossa missão Precipo aqui dá atenção a essas questões sociais, ou seja, todos os projetos de lei que vêm aqui para a nossa comissão, e a gente dá celeridade, procura aprovar no mais rapidamente possível, para que esses benefícios possam chegar de maneira mais efetiva. Sim, 11, nenhum não, nenhuma abstenção. O projeto foi aprovado. Bom, eu sou um velho político, né? Porque já estou nessa caminhada há 43 anos. Estou concluindo aqui o meu primeiro mandato de senador, sou professor universitário, sou médico de formação, sou psiquiatra, fui ministro da Saúde e eu entendo que a missão como homens públicos é lutarmos para diminuir essa grande desigualdade social que nós temos. Então, o nosso legado aqui é, no final da minha presidência, que eu poder olhar assim, bom, fizemos um bom trabalho em favor da saúde, do emprego, da assistência social, da previdência do nosso país. Olha, acho que o Brasil é um país que só entende quem mora no Brasil. Tipo um ovo mexido. E entidade, acho melhor que identidade, porque entidade é uma coisa, uma instância meio imaginária, meio simbólica e meio real. A identidade nacional brasileira é extremamente complexa. Galáxias, olhares sobre o Brasil. Neste sábado, 14h, aqui na TV Senado. Você sabe o que é uma emenda parlamentar? O Orçamento da União define quais ações serão realizadas com os impostos arrecadados. Parte destes recursos é destinada a emendas parlamentares. Deputados e senadores direcionam recursos para obras e serviços em sua região. Você pode acompanhar e fiscalizar as emendas no portal Siga Brasil, no site do Congresso, no portal da Transparência do Governo Federal e na plataforma TransfereGov. Olá, eu sou a Carla Benevides e este é o programa Argumento. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou um projeto que regulamenta a profissão de cuidador de idosos, de crianças, de pessoas com deficiência e de pessoas com doenças raras. A proposta estabelece requisitos para quem quer atuar nessa atividade. Aqui conosco no estúdio está o senador Chico Rodrigues, do PSB de Roraima, que é um dos autores das propostas que tratam desse assunto. Senador, muito obrigada pela sua presença. Eu quero inicialmente dizer da minha alegria, do meu prazer enorme em, depois de aproximadamente 6 anos, apresentei em 2020 esse projeto de lei e veio ao longo do tempo, passando pelas comissões, sendo analisado, estudado as adequações legais e, ao final, na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, nós tivemos hoje aprovada essa proposição. É a proposição mais antiga, apresentada no Senado, por isso que nós estamos paternizando esse projeto de lei que traz uma alegria enorme, mas acima de tudo o reconhecimento para aqueles que hoje já sustentam as suas famílias e olha que são milhares de famílias que são sustentadas através da ação desses cuidadores de idosos, de crianças, pessoas com deficiência, enfim, né? E agora com a regulamentação, nós temos certeza que vai ser dado o devido valor, porque a população está envelhecendo,
a população com famílias que trabalham também entrando no mercado de trabalho, e essas pessoas que têm necessidades especiais precisam realmente de alguém que tenha, primeiro, capacitação, especialização e confiabilidade para acompanhá-los no dia a dia, em algum momento desse da vida, onde as deficiências, na verdade, acontecem. E, graças a Deus, nós tivemos a oportunidade hoje de ver apoiado por unanimidade os senhores e senhoras senadoras desse nosso projeto de lei, que vai ter um reflexo no Brasil inteiro, ou seja, a regulamentação da profissão de cuidadores. Só para a gente esclarecer aqui para os nossos telespectadores, quando o senhor fala paternizando a proposta, porque havia outras duas propostas, além da do senhor, como a sua era mais velha, o relatório que foi apresentado é fruto dessas três propostas, mas o relatório do senhor é o mais antigo, aí foi esse que ficou, encabeçou. Exatamente, inclusive o senador Paulo Paim, com a sua gentileza conhecida, que é, na verdade, uma pessoa dedicada às causas sociais do Brasil, ele entendeu que a minha proposição tinha sido anterior, né, e, lógico, acatou, porque, obviamente, foi uma iniciativa primeira da nossa autoria, depois de conversar com vários cuidadores no meu estado de Roraima, no Amazonas, aqui em Brasília, inclusive, e a dificuldade que eles tinham por não ter a sua atividade regulamentada. Então, o homem sonha e a obra nasce, né? E nós, na verdade, sonhamos sabendo das dificuldades, as implicações econômicas que poderiam advir desse projeto de tamanho alcance social, e aí, obviamente, nós temos hoje, né, essa alegria, porque vai beneficiar, como já disse, milhares de pessoas, e mais do que isso, Carla, vai com a capacitação, através das universidades, através dos cursos técnicos também, para dar muito mais substância e legitimidade a essas pessoas que são verdadeiros anjos, que se dedicam a cuidar daqueles que mais precisam. Então, a regulamentação era uma questão de justiça. Senador, o senhor falou, além da especialização, da qualificação técnica, o projeto prevê que a pessoa tenha mais de 18 anos, idoneidade moral, e também não permite que se misture com a atividade prevista apenas dos profissionais da área de saúde, não é isso? Exatamente. Você, inclusive, foi bom que você reforça a minha explicação, né, e o conteúdo programático do projeto, porque você dá, na verdade, a pessoas que recebem a capacitação, porque, veja, dependendo do segmento que você cuida, ou da criança, ou de uma pessoa com alguma deficiência, ou do idoso, que a faixa de crescimento, né, de pessoas que têm o prolongamento da sua vida, até hoje a média de vida, se eu não me engano, é 74 anos no Brasil, né? E aí você vai fazer com que essas pessoas que se preparam, se capacitam, elas tenham, na verdade, a possibilidade de, estando com a sua profissão regulamentada, elas se capacitarem mais ainda, porque é um mercado de trabalho extremamente sensível. Não é para todo mundo. Tem a confiança, tem a experiência, tem o cuidado e a dedicação, que é uma dedicação muito bela, né? Porque imagine o que é você cuidar de uma pessoa já de idade, que já está praticamente com as suas condições orgânicas prejudicadas, e mesmo assim alguém se dá realmente com um trabalho amoroso de cuidar daquelas pessoas. Então, claro que tinha que ser regulamentado, né? E essa foi a nossa visão, e esperamos, na verdade, que seja grande contribuição, uma das grandes contribuições que nós temos dado ao longo do nosso mandato de senador. Agora, para quem é atualmente um cuidador, né, de idoso, de criança, de pessoas com deficiência, essa pessoa, como é que fica a situação dela agora? Há um período de transição para que ela tenha que ter esse curso, ou ela não precisa fazer, isso vai daqui para frente? Como é que fica? Não, obviamente que nós temos que, são direitos adquiridos, né? São direitos adquiridos que a gente sabe que pode, eventualmente,
criar um problema, uma dificuldade. Aliás, não é nem problema, nem dificuldade, porque imagino que a pessoa que hoje sai da sua casa, vai até um lar, passa um dia ou passa a noite inteira cuidando de uma pessoa que está enquadrado dentro dessas exigências que nós estabelecemos no projeto e, por questão da aprovação, pelo contrário, vai legitimar exatamente aquele ofício que ela exerce agora, né? E claro que na regulamentação nós vamos cada vez mais aperfeiçoando e fazer com que essas pessoas tenham a oportunidade de também participar de cursos de capacitação para cada vez mais preencherem essa demanda com qualidade, com eficiência, com conhecimento. Portanto, não se preocupem que não haverá nenhum problema em relação a vocês com a regulamentação desta lei. Portanto, vocês também serão enquadrados e esse projeto será regulamentado para alcançá-los também. Como é que fica o regime de contratação? Quais são as possibilidades? Olha, o regime de contratação, hoje as pessoas já recebem quase que de forma informal, né? Alguns exercem alguma função, seja em uma empresa, são colocados à disposição, seja a contratação da família, muitas vezes com um salário irrisório, insignificante, não tem piso. Então as pessoas, por necessidade de prestar o serviço de cuidador ou pelas condições adversas. Dez horas e 13 minutos em Brasília, nós interrompemos a nossa programação porque começou agora na Comissão de Direitos Humanos uma audiência pública sobre a acondroplasia. Você sabe o que é isso? É uma das formas de nanismo e as pessoas com essa condição enfrentam muitas vezes preconceito, dificuldades na acessibilidade, no acesso ao emprego e também dificuldades no tratamento. É sobre isso hoje que a Comissão de Direitos Humanos vai fazer esse debate. Vamos acompanhar ao vivo. Por pessoas com acondroplasia no Brasil, com ênfase em inclusão social, combate ao preconceito, tratamentos disponíveis, acessibilidade, educação e oportunidades de trabalho. A reunião será interativa, transmitida ao vivo e aberta à participação dos interessados por meio do portal e-Cidadania na internet em senado.leg/e-Cidadania ou pelo telefone 0800 061 2211. As pessoas que estão nos assistindo pela TV Senado, pelo YouTube, esse telefone você pode ligar agora, não tem custo algum, e mandar uma pergunta, uma sugestão. É o 0800 061 2211 ou então pelo portal do Senado, que é www.senado.leg.br/e-Cidadania, no portal e-Cidadania. Nós temos muita gente no plenário. TV Senado mostra o nosso plenário para o Brasil ver como esse plenário está lindo, extraordinário. Muitas crianças aqui, gente, vamos dar tchau para o Brasil. Muitas crianças aqui, gente, muitas crianças, tá? Algumas vieram de longe, papai e mamãe acordaram cedo hoje. Obrigado, papai e mamãe, por estarem aqui. O relatório completo com todas as manifestações estará disponível no portal, assim como as apresentações que forem utilizadas pelos expositores. Antes de passar a palavra para os nossos convidados, comunico que na exposição inicial, cada convidado terá 10 minutos. Como nós temos muitas crianças, eu vou pedir aos convidados que a gente fique realmente nos 10 minutos, para a gente não cansar as crianças. E se tiver alguma pergunta que chegar por e-mail depois, eu encaminho aos convidados por e-mail depois, tá? Considerando o número de participantes, a composição será dividida aqui em 2 mesas. Mas, na verdade, nós temos 3 mesas, que nós temos uma mesa online também. Então, nós vamos ter convidados que vão falar aqui da mesa de forma presencial e nós temos convidados online. Inclusive, eu estou muito emocionada porque tem um convidado online que eu sou fã dele e eu quase nem dormi essa noite por causa do Neto. O Neto vai estar aqui na audiência comigo. Eu espero que o Neto cante pelo menos um pedacinho, como é grande meu amor por você. Neto, meu coração está aqui assim, ó, acelerado para te conhecer, Neto.
Dessa forma, eu convido para compor a primeira mesa comigo Thaís Abreu Alves, paciente e mãe de paciente com acondroplastia. Bem-vinda, Thaís. Convido o que já é quase senador, que desde criança está aqui nesse congresso comigo, trabalhando, hoje estudante de direito, administração, e vai ser senador. Gabriel Yamin Nogueira, líder do movimento Somos Todos Gigantes, Instituto Nacional de Nanismo. Bom dia, Gabriel. Eu não vou perguntar se você trouxe pamonha, não vou perguntar. Veio de São Paulo. Nós vamos convidar com muita alegria doutora Sabline Carreiro, médica endocrinologista pediátrica. Seja bem-vinda, doutora. E nós temos a alegria de convidar para a mesa Juliana Yamin, presidente do Instituto Nacional de Nanismo. Obrigada, Juliana. É uma alegria tê-los aqui. Na primeira mesa também, de forma online, já entrando de forma online daqui a pouco, a Vanísia Santos de Castro Alves, mãe de paciente com acondroplasia, que vai participar por videoconferência, e ela é mãe do Mário Neto. Ai, que alegria, estou emocionada. Mário Neto é paciente, Mário Neto é cantor, gente, meu Deus do céu. E a mãe é cantora, compositora, artista e tem dado voz à luta. Ela também estará na primeira mesa. E na primeira mesa também de forma online, Matheus Menezes Matos, residente jurídico do Ministério Público do Estado de Goiás. E também Alex Reineck de Alverga, diretor de Relações Institucionais da Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, que participará por videoconferência. Obrigada, doutora Alex. Agradeço à ministra por estar enviando um representante. Como nós falamos que a gente vai fazer de forma mesclada, nós vamos ouvir um convidado presencial na primeira mesa e um convidado online. Então, dessa forma, eu tenho a honra de já passar a palavra para Thaís Abreu Alves, paciente e mãe de paciente. Seja muito bem-vinda, Thaís. Essa casa é sua. Tem 10 minutos, tem um cronômetro lá, mas eu sou muito boazinha. Se precisar, estende um pouquinho, mas vamos tentar ficar nos nossos 10 minutos, ok? Bom dia. Bom dia. Gostaria de cumprimentar todas as autoridades presentes aqui no dia de hoje. Gostaria de cumprimentar a todas as famílias aqui representadas, todas as famílias de pessoas com nanismo, com acondroplasia, e dizer que é um prazer, uma honra estar aqui podendo representar vocês. Se eu ficar muito nervosa, vocês relevem, tá? Está tudo sob controle. E gostaria de começar... Pode passar a apresentação, por favor? Começando me apresentando, meu nome é Thaís, como foi falado, eu tenho 37 anos e sou mãe do Cauã, com 11 anos. Pode passar. Esse é o Cauã. Cauã também tem o nanismo do tipo acondroplasia. Ele não pôde estar aqui hoje porque, na última quarta-feira, antes de ontem, ele passou por um procedimento cirúrgico. Está de repouso em casa. Inclusive, Cauã, se você estiver me assistindo, tenho certeza que é por você que eu estou aqui. Vamos bater palma, Cauã!
E descobrir na gravidez, né, durante a gestação, que o Cauã também teria condroplasia não foi fácil. Mesmo sabendo que tinha 50% de chance, o pai dele não tem nanismo, tem estatura média alta. Eu sofri muito porque eu tive a certeza que ele passaria pela mesma luta que eu passei e não foi fácil. Então, cresci enfrentando o bullying, cresci sendo cobrada pela sociedade por não pertencer ao estereótipo que todo mundo fala, do magro, do alto. E vendo que o Cauã também passaria por esse mesmo percurso, não foi fácil, mas a gente segue em frente firmes. E nossa esperança começou a mudar em 2022, quando conhecemos o Voxzogo. Pode passar, por favor? Quando conhecemos o Voxzogo e entendemos que esse medicamento poderia transformar a vida do Cauã. Entramos com uma ação judicial e, dia 11 de abril de 2023, a nossa esperança mudou. Recebemos a primeira remessa de 90 doses daquele medicamento. Desde então, com 2 anos e 11 meses de medicamento, o Cauã já atingiu aí 16,5 centímetros de crescimento, 16 centímetros de envergadura, pode passar. Ganhando aí uma média anual de 5,82 centímetros ao ano, que para quem tem nanismo do tipo acondroplasia, sabe que é um crescimento, uma velocidade aí que a gente conseguiu atingir, que é uma conquista muito grande. Então, o tratamento Voxzogo está fazendo a diferença na vida do meu filho, e eu trouxe umas fotos para a gente poder comparar aí desde o início do tratamento até a data do dia 1º de fevereiro, quando a gente tirou a foto. Pode passar, por favor. Aqui a gente pode acompanhar um pouco da evolução aí desses 2 anos e 11 meses. Antes de iniciar o tratamento, aos 8 anos e 8 meses, o Cauã apresentava uma idade óssea de 4 anos e 6 meses. Então, um pouco bem, né, uma diferença boa em relação à sua idade. E com esse tratamento que ele tem com o Voxzogo, ele já está com uma idade óssea entre 9 e 10 anos, compatível com a sua idade cronológica, e para ele é um orgulho ir na loja e comprar uma roupa tamanho 10, porque não é tão diferente daquilo, né, da idade que ele está. Pode passar para o próximo slide. E aí a gente pode ver um pouquinho, através das radiografias, um pouco da evolução. Na acondroplasia, os membros superiores eles são desproporcionais ao tronco. Isso interfere em atividades simples, como alcançar objetos, vestir-se sozinho e realizar a própria higiene íntima. Pode passar o próximo slide. E essa foi uma das grandes conquistas, porque pode parecer pouco os números, mas para a gente faz uma diferença gigante. Porque quando a criança ela tem sua independência para realizar a higiene íntima, ela não depende da ajuda de outras pessoas. E quando a gente pede ajuda para outras pessoas desconhecidas, seja em escola, seja em qualquer outro ambiente público onde os pais não possam estar, a gente expõe os nossos filhos à vulnerabilidade. Porque a gente não conhece a pessoa que vai estar ali acompanhando o nosso filho e a sua intenção. E a independência para realizar a própria higiene íntima é um dos principais ganhos desse medicamento. Pode passar, por favor. É o que eu disse, quando uma criança depende de terceiros para cuidados íntimos, a vulnerabilidade aumenta. E, para mim, isso é autonomia, como o Voxzogo. E pode passar o próximo slide? Eu queria trazer um pouquinho sobre o bullying. E eu queria compartilhar algo pessoal. Em 2021, eu estava em um supermercado da minha cidade, quando eu precisei pegar um produto que estava numa prateleira alta, e eu preciso de dependência, né, de outras pessoas para pegar para mim. E aí, quando eu cheguei e pedi ajuda a um colega que estava junto, né, ele estava um desconhecido lá, um comprador, ele virou para mim e falou com muito sarcasmo: "Pega você". Aquele dia eu saí devastada, para mim o meu chão se abriu, e eu entendi que
Ainda precisamos combater o preconceito, precisamos combater o bullying. E hoje o Cauã já ultrapassou o meu tamanho em alguns centímetros, mas a gente acredita que vai atingir muito mais. E ele ultrapassou meus centímetros e hoje ele ainda já consegue pegar alguns produtos para mim. Ele fala, mãe, quer que eu pegue? E eu queria só passar um vídeo, vou tentar não ultrapassar o tempo, mas eu queria passar um vídeo que foi no momento da vida dele, onde ele mais sofreu bullying, e ele chegou para mim e falou que não aguentava mais viver nessa condição. Pode passar, por favor? Olá, galerinha. Hoje eu vim falar de um tema importante. Há alguns dias eu tô... As pessoas precisam respeitar as diferenças. Ficar me chamando de anão dói muito. O fato de eu ter nanismo não me torna pior que você. Cada um tem sua característica e seu jeito de ser. Conto com seu apoio. O bullying precisa acabar. Desculpa me emocionar. Eu preciso dizer algo importante. O bullying ele não termina na infância. Sou adulta, tenho 37 anos e ele ainda existe. Essa semana mesmo, ao entrar na academia, eu ouvi bom dia de menor. Para quem falou isso, pode ter parecido uma brincadeira, mas para mim, reforça aquilo que pessoas com nanismo enfrentam todos os dias. Sermos infantilizados, desumanizados e tratarmos como se não pertencêssemos a este espaço. Se esse medicamento existisse na minha infância, a história poderia ter sido diferente. E quando falamos da vida adulta, os desafios continuam, como inserção no mercado de trabalho. Com 2 graduações, tenho dificuldades hoje de inserir, porque as vagas para PCDs são apenas de nível auxiliar operacional. Existe uma barreira invisível que impede o reconhecimento da nossa capacidade técnica, intelectual e de liderança. Isso também é uma forma de exclusão. O Voxzogo, medicamento meu filho faz o tratamento, não é uma intervenção estética, é uma terapia modificadora da doença. Ele não atua apenas sobre centímetros de estatura, atua sobre funcionalidade, sobre prevenção, sobre complicações. Eu tenho ouvido que esse medicamento é um medicamento segundos de alto custo e que ele não salva vidas. Com todo respeito, ele salva a vida sim. Salva quando previne complicações graves, salva quando reduz o risco de cirurgias invasivas, salva quando devolve autonomia, salva quando protege a saúde mental de uma criança que já sofre preconceito desde cedo, salva quando amplia oportunidades futuras, inclusive profissionais. É sobre dignidade, sobre prevenção, sobre autonomia, sobre igualdade de oportunidades. O Voxzogo não vai deixar que o Cauã tenha condroplasia, mas ele vai devolver a ele dignidade, independência. Ele salvou a vida do meu filho e salvou a vida de centenas de crianças que fazem uso de medicamento. E representa esperança para aqueles que ainda estão na espera do uso. E é nesse momento que eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, poder representar vocês. Muito obrigada. Uau! Thaís, você começa essa audiência com 2 desafios. Primeiro, dizendo para o Brasil que tem uma medicação que pode fazer a vida de nossas crianças, dos adultos, com um nanismo bem melhor. Você faz esse desafio. E nós vamos falar sobre isso. E você faz o desafio do enfrentamento ao bullying. Sim. E nós vamos aceitar o seu desafio. Obrigada. Que Deus abençoe você e Cauã. Cauã é lindo, lindo. Que Deus te abençoe. Uma alegria ter você aqui com a gente. Na sequência, nós vamos ouvir Gabriel Nogueira, que era meu menino, que agora é quase doutor, líder do movimento Somos Todos Gigantes, do Instituto Nacional de Nanismo. Gabriel, seja bem-vindo.
10 minutos, mas se precisar passar um pouquinho, fique à vontade. Não, estou tranquilo. Não sei se vou passar, mas vou tentar ser o mais breve possível. Primeiramente, bom dia a todos. Em nome da senadora e amiga da Maris Alves, eu queria cumprimentar a mesa e todos aqui presentes. Vou começar fazendo minha autodescrição. Eu sou um homem, eu brinco, bronzeado, né? Tenho cabelos pretos bem curtinhos, penteados para o lado. Eu estou vestindo uma camiseta turquesa com a logo do Instituto Nacional de Nanismo em roxo e um blazer cinza por cima. Ao meu lado direito está a minha mãe, que vai falar daqui a pouco, e ao meu lado esquerdo está a senadora. E eu queria começar com... Porque é muito interessante, senadora, quando a senhora foi apresentar a Thaís, a senhora falou que ela é paciente e mãe de paciente. Essa é a nomenclatura, né, que é muito usada na medicina, mas em tantas outras áreas. Paciente. E se a gente for parar para pensar, o paciente é aquele que tem paciência. É engraçado porque eu estudo no INSPER e lá tem a Aliança Bíblica Universitária e essa semana, justamente, a palavra da semana é paciência. Paciência é esperar. Mas como já diz Marcos Almeida na música Esperar é Caminhar, a paciência também é esse caminhar. É uma espera ativa, é uma espera em que a gente não fica simplesmente parado, a gente caminha. Mas parece que a gente tem esperado muito e caminhado pouco, efetivamente. Eu queria fazer aqui uma linha do tempo, né? Em 2015, mais de 10 anos atrás, eu estive aqui, nessa casa, no Senado Federal, e foi aqui que eu tive o primeiro contato com uma pessoa com nanismo. Foi aqui que, pela primeira vez, eu peguei na mão de um adulto com nanismo. Foi aqui que, pela primeira vez, eu pude olhar para alguém com nanismo e me reconhecer e me enxergar. Enxergar como poderia ser meu futuro. Enxergar alguém que também vivia os mesmos desafios que eu. E a partir de então, eu deixei de ser o Gabriel e a mim, eu passei a ser o Biel, do Somos Todos Gigantes. Eu passei a ser o tio Biel. Em 2000, alguns anos depois, eu tive aqui mais uma vez para compor uma mesa, dessa vez, para discursar em uma audiência que tratava sobre a incorporação de uma cartilha sobre o nanismo nas escolas. E foi um momento muito importante, muito simbólico, e para mim foi muito diferente daquilo que eu esperava, que eu imaginava viver. Ano passado, a gente esteve aqui nessa casa novamente com o Fórum Internacional, o primeiro Fórum Internacional de Displasias Ósseas. A gente teve a presença, inclusive, do médico que desenvolveu a molécula usada para o tratamento da acondroplasia. Desenvolveu o vosoritida. E eu pude discursar mais uma vez aqui no Senado e falei sobre a urgência da nossa luta, sobre a urgência das nossas demandas. E um ano depois, cá estamos nós, para falar de coisas que já foram ditas, para ter discussões que já precisavam ter sido superadas há muito tempo. Não é sobre o mundo todo saber o que é nanismo, não é para todo mundo saber tudo sobre o nanismo, virar especialista, não. Mas o básico, a gente já poderia saber. Porque a gente já falou muitas vezes sobre o básico. E nós agradecemos demais a senadora, a tantos outros parlamentares, por tanto apoio na nossa luta durante todos esses anos. O primeiro material da história feito pelo governo federal para a acondroplasia foi a partir do nosso encontro lá em 2021. Mas eu fico frustrado, sabe, ter que vir mais uma vez, repetir as mesmas coisas. Parece que a gente não tem caminhado. Eu não quero que essas crianças que estão aqui, que eu carinhosamente chamo de meus filhos, né, e os pais estão aqui e tudo mais, mas eu quero expressar mais uma vez o carinho e o amor que eu tenho por essas crianças. Eu não quero que elas precisem, assim como eu estou fazendo aqui, daqui a 10 anos, vir até aqui e lutar pelos mesmos direitos que já deviam ser garantidos para a minha geração. Eu não quero que mais uma geração seja desestimulada e às vezes até impedida de sonhar, de almejar e de alcançar espaços que a nossa comunidade, infelizmente, ainda não ocupa. Eu não quero ter que eu mesmo voltar aqui daqui a 10 anos
para lutar pelos direitos dos meus filhos, que já deveriam ter sido garantidos na minha geração. Qual é o Brasil que a gente está deixando para essas crianças? Qual a perspectiva de futuro que essas crianças vão ter? Será que elas se sentirão ouvidas? Será que elas vão poder sonhar? Ou ainda, será que elas vão poder ocupar de fato, efetivamente, esses espaços em que há muitas barreiras, para muito além das barreiras arquitetônicas, porque quando a gente fala de acessibilidade, a gente pensa em rampa, mas a acessibilidade, ela começa a partir do momento em que eu não consigo acessar um ambiente público sem ser um motivo de piada só por estar lá. Será que a gente vai perder mais uma geração invisibilizada, deixada de lado? Porque um dia, senadora, assim como a senhora falou lá no começo, eu espero que eu e qualquer outra criança aqui possa estar aqui nessa comissão, aqui nessa casa, como um colega de trabalho seu. Uau. Mas isso depende de uma mudança de todos nós, e principalmente daqueles que nos ouvem. Não adianta a gente vir aqui falar toda vez a mesma coisa e não sermos ouvidos. Mas eu creio que são momentos como este que podem dar a oportunidade e a possibilidade da gente transformar de uma vez por todas essa visão. Porque todo cidadão brasileiro conhece alguém que tem nanismo, ainda que não perceba. Ele está no filme, ele está na novela, ele está no meme, ele está na piada, mas ele não está na escola sendo respeitado. Ele não está no mercado de trabalho. Ele não está ocupando espaços de plena cidadania. Talvez porque por muito tempo o mundo, a sociedade, olhou e se acostumou a olhar para nós como quem olha de cima para baixo. E está na hora da gente mudar esse olhar. Está na hora de não olhar mais para baixo, mas de olhar nos olhos. Porque quando uma sociedade aprende a olhar nos olhos das suas diferenças, ela finalmente vai começar a se tornar mais justa para todos. Muito obrigado, senadora, por esse espaço e que seja um dia de muitas transformações de olhares. Obrigada. Obrigada, Gabriel. Obrigada. A nossa casa hoje, ela está de forma online. Os senadores estão participando de forma online. Mas, às vezes, eu acredito que os olhos não vê, o coração não sente. Eles tinham que estar todos aqui dentro desse plenário. Como eles estão online, a gente vai fazer um outro momento que nós vamos invadir o plenário deles lá. Todos nós vamos invadir. Mas eu queria pedir à secretaria que ligasse na presidência do Senado, se o presidente Davi Alcolumbre estiver na casa, se ele pode vir à comissão 5 minutinhos, só para receber um abraço das crianças. E eu sei que com Davi Alcolumbre a gente pode contar. Nós temos um presidente extremamente sensível com essa pauta. E olha, o César está aqui, por 2 ou 3 vezes no plenário, tentaram tirar das crianças o BPC. Por 2 ou 3 vezes tivemos alguns sustos no plenário e o presidente Davi segurou a votação, olhava para a gente, provoca a discussão, faça o acordo, corram atrás. Então, a gente teve muito apoio, o César sabe disso, do presidente Davi Alcolumbre. Se ele estiver na casa, que ele venha, apenas para receber um abraço das crianças e depois a gente entrega para ele todos os encaminhamentos dessa audiência. Vamos agora, de forma online, convidar para participar dessa primeira mesa, com muita alegria e, para mim, é muita emoção, Vanísia Santos de Castro Alves, mãe do Mário Neto, e o Mário Neto vai entrar agora na nossa audiência. Mário e Vanísia, sejam bem-vindos à nossa audiência pública. Bom dia. Bom dia. Tudo bem com vocês? Estão conseguindo nos ouvir? Tudo certo? Tudo ouvindo, tudo certinho. Pode falar.
Primeiramente, pra gente, nós gostaríamos muito de ter estado presente. Nós tentamos, infelizmente, deu um problema no nosso voo. A gente queria estar aí com vocês. A gente gostaria muito de estar aí. Sentindo de pertinho o que você está sentindo aí, vendo o pessoal. Mas, infelizmente, a gente não conseguiu estar presente. Agora a gente está aqui de forma remota. Mas com muito amor, com muito carinho, a gente veio aqui para trazer um pouco para vocês daquilo que a gente carrega há muito tempo. Bom, eu sou a Vani, para quem não me conhece, eu tenho 32 anos, sou mãe do Mário Neto, que é uma criança com achondroplasia. Isso Vou te apresentar. Olá, gente. Meu nome é Mário Neto. A maioria me conhece como Netinho ou Neto. Eu tenho 10 anos de idade e eu tenho achondroplasia, que é o tipo mais comum de danismo. E pra quem não me conhece, eu faço vídeos em todas as redes sociais. Os vídeos são cantando música com a minha mãe, fazendo algumas brincadeiras, algumas trollagens e alguns jogos. E o mais importante, compartilhar o nanismo com as outras pessoas. Isso mesmo. Nós trabalhamos com a nossa rede social. Eu já estou na rede há mais ou menos uns 4 anos. E fazem 10 anos que eu vivo o nanismo. Quando o Neto chegou na minha vida, há 10 anos atrás, eu gosto de ressaltar aqui, estava ouvindo a fala do Gabriel. Há 10 anos atrás, quando eu descobri o diagnóstico do Neto, não tinha tantas informações como tem hoje. Eu lembro de procurar saber sobre nanismo, sobre a achondroplasia e não ter o número de informações que hoje a gente tem. Então isso pra gente já começa sendo uma vitória, né? O Gabriel falou bastante ali a respeito de, poxa, a gente tá aqui na mesma luta, falando sempre sobre acessibilidade, sobre políticas públicas, sobre inclusão social e muitas vezes a gente fica sem saber como que a gente continua isso, né? A gente usa as redes sociais muito para informar as pessoas a respeito da achondroplasia, a respeito do nanismo. E muitas vezes eu utilizo de uma fala mais leve para falar sobre o nanismo, mas isso não quer dizer que a gente também não passou por muitas lutas, que eu acho que é o que toda mãe de criança com achondroplasia passa, né? Eu já senti na pele todas as internações do Neto desde que ele nasceu, otite de repetição, todas as dores que ele sentiu nas articulações. E olha que eu tô falando só de coisas físicas, né? Das dores físicas. Quando a gente entra mais na parte ali das dores psicológicas, preconceitos. Tu quer falar um pouco sobre isso, meu amor? Sim. Antes eu sentia muita dor das pernas, muita dor de cabeça. E olha, eu também sofri preconceito. Umas pessoas iam lá, iriam me chamar de tal coisa, anãozinho, de cara amassada. Mas daí, tipo, isso não é correto. Isso não é positivo. Mas daí, depois que veio o tratamento, o Vozongo, e depois disso, tipo, quando o tratamento entrou na minha vida, eu fiquei muito feliz. Tipo, agora eu consigo fazer coisas que eu não conseguia fazer antes. Como, por exemplo, antes, eu não conseguia tomar banho sozinho. Agora eu tomo. Antes, eu não conseguia tirar a roupa sozinho. Agora eu tomo. Agora eu tiro. Os meus braços evoluíram bastante. Então isso é muito importante para mim. Não só para mim, mas também para a vida de outras crianças. Isso é muito importante para a vida delas. O Netinho acabou aqui entrando já no tratamento, né? A gente vem com algum tempo, poxa, faz 8 meses que o Netinho começou a fazer o tratamento e a gente parece pouco tempo, mas eu queria muito estar aí presencialmente para vocês poderem ver o Neto, porque o Neto ele teve uma evolução que eu acredito que é o que todas as mães
estão trazendo uma evolução bem grande a respeito do tratamento. O Netinho, ele ganhou uma mobilidade que é surreal. Ele tem agora autonomia, independência. E quando a gente fala do tratamento, poxa, faz 8 meses que o Neto começou a fazer o tratamento. O tratamento está aí há 3 anos. 3 anos. Por quê? Porque lá no início, eu, como mãe dele, por mais que eu me informasse, eu ainda não buscava informação suficiente para me sentir segura. No momento em que eu busquei informação suficiente para me sentir segura e comecei o tratamento, a gente fala que o tratamento é o quê? Esperança, não é? Esperança para uma qualidade de vida. Porque quando a gente fala do tratamento, a gente fala de futuro, né? A qualidade de vida. A gente vem, bate na tecla que não são somente centímetros e realmente não são. Para nós, mães que estamos convivendo com os nossos filhos diariamente, a gente vê toda a evolução, toda a questão de envergadura para poder ter mais mobilidade, para fazer coisas diárias dentro de casa. Então, assim, nós tem 10 minutos e se deixar a gente vai ficar falando, então era pra gente se apresentar e eu já tô falando um monte de coisa. Mas assim, gente, eu e o Netinho, a gente acredita muito que a nossa missão é informar. Talvez de uma forma mais leve, mas levar sempre para as pessoas a respeito do nanismo, que não é brincadeira. Não é palhaçada. A pessoa com nanismo, ela tem sim suas comorbidades, desafios diários, que a gente bate na tecla diariamente. Não tem acessibilidade, correria para buscar políticas públicas. Graças a Deus que tem todas as comunidades. E agora vocês que estão dando voz à nossa causa, já não é de agora que estão dando voz, né? Então, para nós, como objetivo, a gente tem de poder estar junto. A gente carrega em todas as nossas redes sociais 9 milhões de pessoas. 9 milhões? E no momento que isso aconteceu na nossa vida, a gente ficou muito feliz. Por quê? Porque em meio ao nosso conteúdo de música, em meio ao nosso conteúdo de humor, a gente consegue informar a sociedade sobre o que é a acondroplasia, informar a sociedade que não é uma palavra pejorativa. É bem feio. Fazer a sociedade ter um olhar diferenciado para a nossa comunidade, para as pessoas que, acima de tudo, acima da condição da pessoa, elas são seres humanos dispostos a fazerem tudo, podem fazer o que quiser. Né, Netinho? Isso mesmo, mãe. Então, hoje a gente está muito feliz de estar presente aqui. A gente quer colaborar com o que for necessário, com o que for preciso. E, novamente, falo da minha tristeza de não poder estar aí pessoalmente com vocês. É bem triste de não estar aí com vocês mesmo. Eu queria muito estar com vocês para abraçar vocês, para dar oi. Eu queria muito. Vanísia e Mário Neto, eu quero agradecer. Vanísia, eu não sei se eu te acompanho desde o primeiro dia das redes, mas eu estava lá desde o início. E eu quero, Vanísia, eu sempre quis fazer isso, eu queria fazer isso pessoalmente, te agradecer pela forma e pela bela forma como você tem falado do nanismo nas redes sociais. Eu sei que tem dia que você passa um batom depois das lágrimas para trazer uma mensagem de esperança para o Brasil. Eu sei que não é fácil, mas seu talento, seu sorriso tem animado muitas mães no Brasil. E você tem me enviado o recado. E, Mário, você se tornou um dos meninos mais amados do Brasil, Mário. Eu soube que você teve na Câmara. Aí, na hora, eu saí correndo para ir lá na Câmara dos Deputados te ver, você já tinha ido embora. Eu chorei porque eu sou sua fã, eu quero uma foto com você, Neto. Eu quero um abraço seu. Eu quero cantar com você, Neto. E quero dizer que eu estava acompanhando o dia que o remédio chegou em casa, Vanísia. E aqui eu quero falar com todas as famílias. Quando eu vi a alegria da Vanísia, na hora que a medicação chegou em casa, eu orei, tá, Gabriel? E disse, eu quero que todas as mães no Brasil que têm uma criança com acondroplasia tenham a mesma alegria dela
a receber o remédio. Eu vi sua alegria, Vanísia. Eu vi seu choro na primeira medicação, Neto. Eu vi que você chorou. Depois eu vi todo mundo segurando a sua mão para você não chorar mais. Você é forte, você é corajoso. E por incrível que pareça, Vanísia, você está falando do desenvolvimento dele, mas a gente está vendo do lado de cá. E um dos motivos dessa audiência é muito para a gente falar do efeito do tratamento. E a gente vai ouvir a doutora agora. A gente vai ouvir a Juliana. Nós queremos esse tratamento para todas as crianças. O Neto está diferente. Você não precisa falar, Vanessa. A gente está vendo a evolução em tão pouco tempo. E parabéns, Vanísia, parabéns, Mário. Só vou te dar um conselho, Mário. Quando você entrar de novo no Maracanã, não entra com o Flamengo, aquele time feio. Não entra. Tá vendo, Mário? Entra com o melhor time do mundo, que é o Corinthians, Mário Neto. Mas pode deixar, né? Pode deixar. Não vou... Mário, eu sei, Vanísia, que a vida tem imposto a vocês uma missão de ser voz da causa. Continue firme, Vanísia, do seu jeito diferente e especial de ser voz da causa. Que Deus abençoe vocês dois. E na próxima audiência, Mário Neto, você vai estar sentado aqui do meu lado e nós dois vamos cantar junto. Eu vou quebrar o protocolo do Senado, tá? E nós dois vamos cantar junto. Como é grande o meu amor por você. Obrigada, Mário Neto. Nós vamos bater palma para Mário Neto, para Vanísia. Obrigada, obrigada. Muito obrigada, gente. Eu nem sei como agradecer. Obrigada, meu amor. Obrigada, Vanísia. Se puderem continuar acompanhando à distância, muito obrigada. Nós agora vamos voltar. Vamos voltar, é lindo demais, né, gente? Nós agora vamos voltar para a mesa. Nós vamos ouvir a doutora Sabline Carreiro, médica endocrinologista pediátrica. Por que a senhora agora, doutora? Porque a gente já viu a mãe, a Thaís, falar de um tratamento. A gente viu a Vanísia com tanto entusiasmo falar, e eu estou acompanhando o tratamento do Neto. Estou encantada com o que eu estou vendo. Eu acho que Vanísia trouxe visibilidade a isso por causa da projeção e que o Neto ganhou nos últimos anos, né? E foi tudo tão natural. Ah, essa mãe está expondo. Não. Ela fez de uma forma tão natural, tão bela, com tanto amor, mas ela está nos últimos meses, doutora, mostrando para o Brasil que tem uma esperança, que tem um tratamento. E então eu queria que na sequência você falasse desse tratamento, você falasse dessa esperança e o que essa casa pode fazer. O que o Senado pode fazer para que todas as famílias, porque eu vi na internet, e eu quero que você me fale sobre isso, que uma criança que estava recebendo tratamento, o tratamento foi interrompido. Eu quero saber se tem crianças tendo tratamento interrompido. Qual é a dificuldade para chegar ao tratamento? E o que nós, como Senado, podemos fazer? O que podemos começar ainda nessa audiência? É ligar para o ministro da Saúde, a gente vai ligar ao vivo. É ir lá na porta do Ministério, a gente vai. É apresentar uma proposta, a gente vai. Nós temos um representante do governo federal que está na audiência. Ele está online, mas ele está na audiência, pode ser o nosso porta-voz. Nós temos assessores da liderança do governo aqui no plenário com a gente. O que a gente vai poder fazer, doutora? O tratamento é mesmo uma esperança? O que podemos fazer? Com a palavra, doutora Sabline. Enquanto a doutora Sabline fala, tem um convidado meu que está andando aqui para lá e para cá. Da próxima vez que meu convidado passar aqui, por favor, me tragam ele aqui, que eu quero mostrar ele para o Brasil, que ele está movimentando a nossa audiência. Tem um monte de convidado aqui, então depois tragam ele aqui para mim, que eu quero que ele fale para o Brasil o que ele está fazendo aqui. Doutora Sabline. Gostaria de agradecer o convite. Em especial nesse momento em que é tão importante falar sobre o tratamento de acondroplasia, que pode mudar o curso da doença aqui no Brasil, né? Senador, eu trouxe dados de pacientes que eu acompanho no consultório, confirmando os ensaios clínicos randomizados, que são os maiores estudos que a gente tem, os estudos mais robustos, confirmando que a medicação funciona, e eu queria falar
o que eu vejo no consultório além dos centímetros, né? E todas essas questões, depois de aprovação, a gente pode discutir posteriormente. Pode colocar a apresentação, por favor? Então, eu sou Sabline, eu sou endócrino pediatra, eu atuo em São Paulo. Atualmente, eu tenho 17 pacientes em acompanhamento. 15 desses pacientes estão em uso da terapia e outros 2 estão aguardando o processo. Pode passar. Pode passar. Eu não tenho nenhum conflito de interesse para essa apresentação. Pode passar. Eu vou falar de forma bem resumida, até para o pessoal que está em casa, o que é a acondroplasia. A acondroplasia é uma doença rara, com a prevalência estimada em 1 para 25 mil, e ela é popularmente conhecida como nanismo. Ela é decorrente de uma mutação em um gene que é responsável pela modulação de crescimento, que é o gene FGFR3. É uma forma de baixa estatura desproporcional. Então, naquelas imagens ali do lado, vocês percebam que, além da baixa estatura, esses pacientes vão ter encurtamento rizomélico das raízes de braços e pernas, e isso compromete muito a independência do paciente. Esses pacientes, ao longo da vida, eles cursam com eles podem apresentar complicações neurológicas potencialmente graves e até fatais, como a compressão pela estenose do forame magno, complicações ortopédicas e osteomusculares e respiratórias ao longo da vida, como a apneia do sono, a apneia central. O estudo Clarity traz que a altura final desses pacientes, em média, é de 1,30 m para homens e 1,22 m para mulheres. Pode passar. E surgiu uma molécula que eu considero uma luz no fim do túnel, porque por anos nós médicos só acompanhamos esses pacientes e lidamos com as suas complicações. E a vosoritida, que é uma molécula que é uma terapia-alvo no tratamento da acondroplasia, né? Atualmente é a única molécula disponível em grande parte do mundo e no Brasil. Aqui no Brasil ela foi aprovada pela Anvisa em 2021. E em 2023 teve ampliação da sua bula para o uso a partir dos 6 meses de idade. Vários estudos já confirmam a eficácia e a segurança dessa medicação, incluindo os estudos clínicos randomizados e também os estudos de vida real. No ano passado foram publicados vários estudos em diferentes países, com diferentes populações, mostrando o aumento sustentado na velocidade de crescimento. O principal ensaio clínico mostra um aumento de 1,57 centímetros por ano, e no ano passado, em dezembro, foi publicada uma revisão que, quando os autores excluíram o ensaio clínico randomizado e avaliaram apenas os estudos de mundo real, eles viram que esse aumento pode ser até maior. E isso a gente vê no consultório. A resposta é individual, tem paciente que se iguala à velocidade de crescimento de uma criança típica. Pode passar. Bom, eu trouxe alguns dados porque a gente tem que falar e provar, né? Então, esses dados que eu trouxe nesse gráfico são gráficos da paciente que está mais tempo em tratamento aqui no Brasil, né? Ela está há 46 meses em tratamento e durante esse período ela ganhou 25 centímetros de comprimento e mais de 18 centímetros de envergadura. 25 centímetros? 25 centímetros. Em quantos meses? Em quase 4 anos de tratamento. Meu Deus. Isso dá uma média de uma velocidade de crescimento de 6,5 centímetros por ano. E a gente nota que, quando a gente avalia essa paciente nas curvas específicas de acondroplasia, que é ali a curva, por exemplo, de Hoover-Fong, ela sai de um score de altura de menos 0,13 e passa para um score de altura de mais 1,72. E quando a gente compara essa paciente com a população típica, a curva da OMS, ela sai de menos 4,94 e passa a alcançar um score Z de altura de menos 3,7. O que significa? Ela está se aproximando de seus pares. Pode passar. Score Z é difícil, então eu trouxe o gráfico da paciente. Então, ali no início do tratamento, era uma paciente que crescia abaixo do percentil 50 para a curva de acondroplasia. E hoje ela se encontra no percentil 95 e mantém uma velocidade de crescimento boa e constante, sem nenhuma desaceleração. Pode passar. E essa é a lindona da qual eu mostrei os gráficos, no início do tratamento, ali em maio de 22,
com 71 centímetros e agora em março com 96 centímetros. Notem que é a mesma posição, o mesmo local da casa, o quanto ela aumentou em centímetros. Depois eu tenho mais fotos para trazer. Pode passar. Aqui é uma outra paciente que eu fiz questão de trazer. Ela está há 34 meses em tratamento, ela aumentou a altura em 18,5 centímetros, com melhora de score Z, tanto nas curvas específicas para acondroplasia quanto da curva da OMS. E ela cursou com uma redução da desproporcionalidade, que a gente calcula avaliando a altura sentada dividido pela altura em pé do paciente. Ela saiu de uma desproporção de 72% para 65%. E ela conseguiu atingir quase 20 centímetros de ganho em envergadura. Então, notem ali a mesma foto do consultório, aumento da envergadura, ela já consegue apoiar os pezinhos ali na escada do consultório. E ali, essa fotinha da direita, aquela cadeirinha toda adaptada ali, com os espaguetes, mostrando a necessidade dessa adaptação devido ao encurtamento dos membros, é do início do tratamento. E hoje, a mesma cadeira sem nenhuma adaptação, ela já consegue praticamente apoiar o tronco e os pés no chão. Pode passar. Aqui é para falar do tratamento precoce, né, para os maiores de 6 meses. Então, essa paciente iniciou o tratamento com 7 meses e 17 dias, medindo 57,5 centímetros. Ela já está há 16 meses em tratamento. Na última avaliação clínica que eu fiz, ela já tinha atingido 72 centímetros. Então, mesmo com pouco tempo de tratamento, comparado às outras pacientes que eu mostrei anteriormente, ela já demonstrou tanto a melhora no score Z de altura, quanto um aumento de 14,5 centímetros no comprimento e 9,5 centímetros na envergadura. Os pais relataram melhora no desenvolvimento e essa melhora principalmente relacionada, claro, ao crescimento, mas também a melhora do tônus dessa paciente. Pode passar. Pode. A paciente do slide anterior é essa mocinha ali à esquerda. Então, observem que, olha o tamanho dela comparado da bonequinha, a mesma bonequinha, o tamanho da envergadura, o quanto aumentou os membros, né? E essa outra paciente ali da direita é uma pacientinha que está há pouco tempo em tratamento. Ela ainda não completou 1 ano de tratamento, mas a gente já pode notar uma melhora fenotípica da face. Então, eu vejo uma atenuação daquela hipoplasia de face. Essa paciente nunca teve um otite até o momento, né? Vocês que são pais de pacientes com acondroplasia sabem o que é tratar otites de repetição. Ela já está com 1 ano e pouquinho, nunca teve nenhum problema relacionado às vias aéreas superiores, nenhum problema grave. Pode passar. Aqui, a gente vê no consultório e depois a gente vai ler os artigos e vê que as pessoas estão relatando as mesmas coisas que a gente está vendo na nossa prática clínica. Essa paciente começou o tratamento aos 9 anos. É uma paciente que tinha uma deformidade nos joelhos, né? E a gente vê que aqui a única intervenção foi a vosoritida. Não teve cirurgia, não teve órtese, não teve nem fisioterapia. E na última avaliação, eu fiquei impressionada com a melhora no alinhamento dos joelhos durante o tratamento. Essa paciente já está há 2 anos em tratamento. Pode passar. Aqui eu só tinha mostrado meninas, na verdade eu tenho mais pacientes meninas, mas eu trouxe os meninos também para representar. É um menino que começou o tratamento com 1 ano e 9 meses, já está há 15 meses em tratamento, e esse paciente atingiu uma velocidade de crescimento de 7,2 centímetros por ano. Por que eu quis trazer o caso dele? Porque nessa faixa etária, dos 2 aos 4 anos, a Sociedade Brasileira de Pediatria nos diz que uma velocidade de uma criança típica sem acondroplasia é em torno de 7 centímetros por ano. Né? Ele começou o tratamento um pouquinho mais jovem, ok? Mas ainda assim ele atingiu uma velocidade de crescimento muito boa, uma velocidade de crescimento de recuperação. Né? E com isso houve melhora também em todos os parâmetros, tanto de comprimento quanto de envergadura. Pode passar? Bom, médico gosta de dados, né? Mas eu sempre começo a consulta perguntando assim: pai, mãe, o que vocês notaram de melhora além dos centímetros? Então, assim, quando a gente fala de tratamento de acondroplasia, os centímetros são só a ponta do iceberg. A consequência de se ganhar centímetros vai muito além da estatura.
Os centímetros na acondroplasia, eles representam mais dignidade, mais independência para esse paciente, uma maior mobilidade, um maior alcance funcional, melhora da anatomia crânio-facial, como eu já mostrei ali para vocês, redução das necessidades de adaptações ambiental, uma maior inclusão. Pode passar, é o último slide. Aqui eu vou mostrar várias fotos de pacientes que conquistaram centímetros e, junto com eles, independência funcional. Então, aumento de membros, pacientes que conseguem andar de bicicleta sem nenhuma adaptação, paciente que consegue vestir, trocar roupa, calçar o sapato, alcançar interruptores. Pode passar. Aqui mais fotos de funcionalidades decorrentes do tratamento, né, consequências do tratamento com a vosoritida. Pode passar. E a minha mensagem final. Discutir o acesso do tratamento da acondroplasia no SUS, senadora, não é apenas uma questão de centímetros, porque cada centímetro significa conquistas muito maiores, né? Como a Thaís comentou, é independência, é dignidade, é inclusão, é qualidade de vida. Os números que eu trouxe aqui para vocês, os gráficos, eles mostram que a terapia funciona, é eficaz e é segura. E esse benefício não aparece só nas curvas de crescimento, é um benefício que aparece no dia a dia de cada uma dessas crianças, de cada uma dessas famílias. E durante décadas, nós como médicos, nós só podemos acompanhar essas crianças passivamente, sem nenhuma intervenção. Hoje a ciência avançou, a gente tem uma terapia que funciona. Então a discussão não é mais científica. A discussão agora é uma decisão sobre o acesso. Quem vai ter acesso a uma medicação que a gente sabidamente sabe que funciona. Muito obrigada. Doutora, nós estamos tendo uma audiência muito grande, as perguntas estão chegando. Enquanto a senhora estava falando, estava aqui no meu colo o Theo, que é também flamenguista. O que está acontecendo com vocês, famílias? O que está acontecendo com vocês? O Theo também é flamenguista e diz que tem 3 camisas do Flamengo. Você também é flamengo? Não acredito. O que está acontecendo com vocês? Aí, o Theo estava falando para mim que ele não toma o remédio. Aí, é a pergunta que está todo mundo querendo fazer, as pessoas que estão nos assistindo. Não é todo tipo de nanismo que esse remédio é indicado. A senhora pode explicar isso? Porque tem muitas mães do outro lado que começou a nascer uma esperança. Eu precisava que a senhora deixasse claro para quem é indicado o tratamento. Então, tá assim. A acondroplasia, ela faz parte do grupo de displasias esqueléticas. Ela é um tipo de displasia esquelética que tem uma mutação específica naquele gene que eu mostrei, que é o FGRR3. Então, para ter acesso ao tratamento, o paciente precisa ter confirmação genética da mutação, ter o diagnóstico confirmado por teste genético de acondroplasia. Infelizmente, hoje no Brasil, todo o acesso da medicação é judicializado. Deixa eu só dizer uma coisa para o Brasil. Eu acabei de saber aqui o valor do remédio. Lauda é mais uma luta. É assustador. Mas quando vocês viram o testemunho do neto, eu posso agora, em 8 meses de tratamento, ir ao banheiro sozinho. Vocês sabem o que é isso para uma criança na escola? Especialmente as escolas que não têm um professor auxiliar para acompanhá-lo à escola. Uma vez, assim que eu tive envolvimento com toda a luta de vocês, eu me lembro que eu e Juliana falávamos de quando as crianças com nanismo acabam se afastando da escola. Ali por dado de 14, 15 anos, e um dos motivos é ir ao banheiro na escola. Então, eu ver o neto falar que uma medicação deu a ele liberdade de ir ao banheiro, de tomar banho sozinho, de tirar roupa sozinho, não tem dinheiro que pague isso. Não tem valor isso. Isso é incalculável. E a gente agora vai entender a questão do valor, da judicialização, do dinheiro. Nós agora vamos entender ouvindo Juliana. Juliana que está na luta há muito tempo. Juliana é mãe de Gabriel? Ainda é mãe dele, Juliana? Ainda é mãe dele? Ele já
Já saiu de casa, já pediu emancipação. Juliana, eu queria que você falasse diretamente para as famílias do Brasil, e nós estamos aqui com a Defensoria Pública. A Defensoria Pública vai ter uma participação especial. O Ministério de Direitos Humanos está do outro lado. Em que situação está? O remédio é dado pelo SUS? Não é? Já está incorporado? Como é que está a Conitec? Explica para a gente a respeito da medicação. Bom dia, senadora. Eu quero cumprimentá-la, nossa eterna ministra, e agora tão necessária senadora Damares Alves. Quero também cumprimentar todas as autoridades presentes. Quero dar um abraço especial na Lone, assessora do senador Romário, que está conosco no início dessa causa desde sempre, desde a nossa primeira visita aqui no Senado. E quero agradecer a todas as famílias que estão aqui presencialmente, que saíram com grande dificuldade. Nós temos famílias até de Manaus aqui. Quem é de Manaus? Uau! Gente, vieram com dinheiro deles. Ninguém aqui, nem os convidados da mesa, o Senado pagou a passagem ou a vinda. E eles vieram por todas as famílias do Brasil. Por exemplo, a família do Telpris podia não ter vindo hoje. Exato. Porque nós vamos falar, claro, dos direitos como um todo, mas a gente vai focar no tratamento. O Theo não faz esse tratamento, mas está aqui para engrossar as fileiras e ajudar na luta. Obrigada, famílias que vieram de todo o Brasil. Muito obrigada por estarem conosco. Para mim é um privilégio vestir essa camiseta e ser a presidente do Instituto Nacional de Nanismo e ver tanta gente que veio do Brasil inteiro, né, representar não só suas histórias, mas as histórias de todos aqueles que não puderam estar aqui presencialmente também. É muito importante a gente falar sobre o nanismo e, como a senadora acabou de dizer, né, nós não estamos aqui para falar só sobre tratamento. Nós estamos aqui para falar especificamente hoje, mais focado em acondroplasia, mas o Instituto está aqui para todos. E eu quero dizer que a gente tem enfrentado desafios, como o Gabriel falou, que são recorrentes. Das coisas que eu vivo nos 19 anos, desde que o Gabriel chegou na minha vida e que eu convivo com as pessoas com nanismo, uma coisa me chama a atenção. O Brasil ainda não levou a sério as demandas da pessoa com nanismo. A gente evoluiu em tantos direitos, em tantas coisas, mas eu quero dar um exemplo que eu sempre uso para a gente contextualizar em que momento a nossa comunidade ainda está. Quando eu era adolescente, eu acho que a maioria das pessoas, dos adultos que aqui estão, vão se lembrar que a gente andava nas ruas e encontrava uma pessoa com síndrome de Down e a gente não sabia o que era síndrome de Down. A gente apontava ali o mongoloide. A gente via uma pessoa com deficiência física, um cadeirante, um amputado e era o aleijado. Essas pessoas, essas comunidades conseguiram sair desse lugar. Elas não estão mais discutindo respeito, porque as pessoas já entenderam que isso é crime e que isso é uma violência. Mas a pessoa com nanismo segue sendo o anão da piada. Nós, inclusive, vamos ouvir hoje o Matheus participar aqui conosco. O Matheus viralizou nessas últimas semanas no Brasil a história dele. Um homem que se capacitou, que se preparou, que enfrentou todos os desafios de um concurso público, foi aprovado em todas as etapas e foi impedido pelo preconceito de uma banca da Fundação Getúlio Vargas. Eu sinto muito que o Matheus escancare a realidade que nós ainda vivemos no Brasil sobre o nanismo. E quando a gente olha para tudo isso, inclusive ao acesso ao tratamento, a gente enxerga uma raiz de preconceito em tudo aquilo que atravessa o que a nossa comunidade enfrenta. E a gente não pode se enganar. Essa comunidade enfrenta um capacitismo diferente das outras comunidades. Nós, inclusive, senadora, do Instituto Nacional de Nanismo, apresentamos por 2 vezes nessa casa um projeto de lei que equipara o crime de capacitismo ao crime de racismo. E as duas consultorias jurídicas, tanto da Câmara quanto do Senado, falaram que não era preciso, não, que isso as leis já previam.
Na verdade, no artigo 88 da Lei Brasileira de Inclusão, ela diz que a pessoa não pode ser discriminada em relação à sua deficiência. Mas fala de pessoa, não fala de um grupo, como é no racismo. A gente precisa enfrentar esse preconceito de frente. A gente precisa sair daqui com decisões tomadas que fortaleçam a nossa luta para que a gente estabeleça uma política de tolerância zero a essa altura do campeonato com relação às pessoas com nanismo. Nós precisamos desse parlamento nessa luta. Ou então a gente vai continuar voltando, como o Gabriel falou, ano após ano, para falar das mesmas coisas. Quando a gente fala de acesso ao tratamento, nós entendemos que esse tratamento é um direito previsto em Constituição e ele está sendo negado. Porque toda vez que uma família precisa, para ter acesso ao tratamento, precisa entrar na justiça, eu já estou privilegiando quem tem condição de ter esse acesso. Eu estou privilegiando uma família que tem condição de ter um bom advogado da área da saúde, porque depois de tema 6, então, as coisas estão muito mais burocráticas no judiciário e a gente precisa produzir uma série de relatórios, uma série de documentos que precisam ser juntados para montar um processo difícil, oneroso, complexo, e uma família que está lá no interior do Brasil, que não tem acesso a um especialista para fazer um laudo adequado, ou que muitas vezes não tem defensoria pública na sua região, essa família já saiu perdendo. E a janela de oportunidade do tratamento é mínima. É dos 6 meses até a idade em que as placas de fechamento são fechadas, que é na adolescência, que é na puberdade. E a gente viu aí a doutora Sabrine mostrando, os pacientes falando, todo o benefício que o tratamento traz. E esse benefício, ainda que esse custo esteja concentrado nesses poucos anos de utilização, são benefícios para uma vida inteira. E todo o tempo que se perde sem tratamento é tempo que não volta atrás, é benefício que se perde também. Então, hoje, senadora, nós estamos na seguinte condição. Eu fui representante das organizações da sociedade civil recentemente na primeira reunião da Conitec para a incorporação do medicamento no SUS. Nós tivemos um parecer desfavorável. Dia 10, a consulta pública foi aberta, ela está aberta nesse momento. Nós tivemos vários problemas de acesso, de instabilidade do sistema e as associações se movimentaram, conseguiram ampliar esse prazo. Começou a contar a partir do dia 12 a participação social na consulta pública. Nós precisamos, não só nós que estamos aqui, que somos envolvidos com a comunidade, nós precisamos da sociedade como um todo, entender que essa é uma luta para todos. Eu quero dizer que 80% das crianças que nascem com nanismo no Brasil nascem em famílias como a minha, que não tinham histórico. Ou seja, qualquer casal pode ter um filho com nanismo. Que a gente não precise esperar isso acontecer na nossa família ou com alguém que a gente conhece para entender que essas pessoas têm direito e que, de fato, esse medicamento não trata só centímetros. Nós não podemos fazer como a Conitec produziu um relatório comparando cada centímetro ganho com quanto se gasta. Nós não estamos falando de centímetros estéticos, nós estamos falando de centímetros funcionais. E função que traz autonomia, que traz dignidade. Afinal de contas, não poder fazer a higiene íntima, um assunto que foi tratado aqui tantas vezes, é uma questão de dignidade. Que a gente olhe para essas crianças que estão aqui, muitas delas com tratamento interrompido, porque suas liminares têm sido derrubadas. Porque o processo de judicialização, ele não é equitativo. Ele privilegia quem tem condição de ter bom advogado. E isso não é justo. Então, um país que pensa em justiça social, que trabalha por justiça social, não pode fechar os olhos para a realidade das pessoas com nanismo que hoje vivem. E a gente precisa sair daqui com esse compromisso dessa casa de lutarmos por políticas públicas, obviamente, pelo acesso ao tratamento para as crianças, mas políticas públicas ao longo da vida.
Especialistas, a gente precisa mobilizar especialistas no Brasil inteiro que cuidem não só das crianças, mas dos jovens e dos adultos. Nós precisamos falar de saúde mental. E eu quero terminar com um dado que é muito preocupante. A saúde mental no nanismo, ele não impacta só a criança, ele não impacta só o adolescente, só o adulto, ele impacta também a família e seus cuidadores. Os levantamentos e estudos que nós, do Instituto Nacional de Nanismo, promovemos, mostrou um número que é corroborado também por estudos nacionais e internacionais. 85% da nossa comunidade tem saúde mental afetada em algum nível. Nos Estados Unidos, um estudo recente apresentou que 80% dos adultos têm transtorno do estresse pós-traumático porque são vítimas de violência psicológica a vida inteira. Nós precisamos falar de bullying na escola, nós precisamos falar de educação, nós precisamos falar de saúde, como estamos falando, nós precisamos falar de acessibilidade, que nega o direito de ir e vir dessas pessoas. Nós precisamos falar da violência psicológica e da violência, inclusive sexual, que as mulheres com nanismo sofrem porque são alvo de fetiche sexual. Nós não podemos mais fechar os olhos para essa realidade e nós precisamos que essa casa assuma um compromisso de fato de mudar essas políticas públicas e de nos ajudar com leis que garantam a punição das pessoas que ainda usam essa condição para ganhar milhares de likes nas redes sociais ou encher plateias de pessoas que riem da piada de anão. Não tem graça ter deficiência. Não tem graça passar pelo que essa comunidade vive. E não tem graça ser uma comunidade que ainda entre as comunidades e o universo das pessoas com deficiência, ainda dentro da própria comunidade, dessa própria comunidade de pessoas com deficiência, é invisibilizada e marginalizada. Que a gente saia daqui com outro olhar sobre o nanismo no Brasil, mas com um compromisso firme de mudanças e não só um apelo de todos os anos que a gente volta e vem fazer nesse lugar. Muito obrigada. Bate palma para Juliana. Aí, Juliana, Theo tá batendo palma aqui para você. Obrigada pela sua participação. Gente, para quem não conhece, esse é o Theo, flamenguista, 6 anos. E quem está correndo aqui é o Rafa. O Rafa e o Matheus. O Rafa veio aqui atrás, ele já descobriu que é o que mando aqui. Aí veio perguntar assim, eu posso brincar de pega-pega? Eu disse, pode, aqui a casa é sua, pode. Se alguém tiver incomodado, desculpa, mas ele tem autorização para brincar. Theo estava aqui me ensinando a mexer no computador. Atenção, Prodazen, pode contratar o Theo. Você vai brincar também? Tá? Gente, Theo é linda, é incrível. A família do Theo tá aqui. Deixa eu ver a família do Theo. Tá aqui. Ali a mãe do... Olha sua mãe como é linda, Ana Paula. Obrigada por estar conosco. Você vai brincar ou vai ficar aqui? Vai ficar aqui no meu colo? Vai ficar aqui. Gente, nós agora vamos ouvir que online, a gente falou que a gente faria uma apresentação presencial, uma online. Juliana, você trouxe uma fala muito desafiadora. Eu soube que o remédio custa em torno de R$1 milhão. E tem que ser... por ano. E tem que ser judicializado. Nós vamos ter que conversar com a Conitec. É caro, mas vocês têm ideia que o remédio na infância... Isso, Lê. O remédio na infância... ele pode evitar internação lá na frente. Ele pode evitar outros custos lá na frente. Então, é um caro que, se a gente fizer um impacto orçamentário, não é caro para o governo. Não é. E a gente vai ter que entender isso, a gente vai ter que conversar. É uma luta, tá? Nós temos a Lauda tá aqui, ela é da Febraharas, e ela está aí há anos. Nós temos medicação há anos para serem incorporados para outras doenças raras. Mas a gente vai se unir a vocês. Nós vamos nos unir a vocês. Porque se a gente está aqui com a doutora mostrando o progresso,
mostrando que isso vai salvar vidas, dar qualidade de vida, nós vamos ter que conversar com a Conitec. Eu passo a palavra para você depois, só um instantinho, tá, Laura? Então, assim, parabéns por sua apresentação. Isso, vamos bater palma para a tia Juliana, isso. Ele é demais. Nós vamos agora desmontar essa primeira mesa. Eu queria convidar a Gabriel, Juliana, a Thaís e a Sabline, que a gente vai desmontar essa segunda mesa. Nós já vamos, a primeira mesa, nós vamos montar a segunda mesa. Eu já quero chamar para vir para a mesa Kênia Maria de Souza Rio. Você pode ficar. Chamar. Você quer falar? Chamar. Chama Kênia. Fala, Kênia. Kênia Maria de Souza Rio. Isso, Kênia. Bem-vinda. Você vai chamar outra. A Kênia, só um instantinho. A Kênia é presidente da Associação Nacional do Nanismo. Bem-vinda, Kênia. Obrigada por estar conosco. Obrigada. Bom te ver de novo. Agora o Theo vai chamar. Renata de Paula Faria Rocha. Muito bem. Renata é servidora da Coordenação Geral de Doenças Raras do Ministério da Saúde. Bem-vinda, Renata. O governo federal está presente, tanto com o Ministério da Saúde. Obrigada. Agradeço o ministro. Que bom que eu não vou precisar ir lá. A Renata está aqui para nos ouvir. E quero convidar para compor a mesa Ricardo Emílio. Fala. Ricardo Emílio Pereira Salviano. Obrigada, Théo. Defensor Público Federal, representante da Defensoria Pública da União. Obrigada, doutor Ricardo. Mais uma vez está com a gente. Ok. Mas nessa segunda mesa, nós vamos ouvir com muita alegria. Obrigada por ter aceitado o convite, doutor Matheus. Doutor Matheus viralizou na internet nos últimos dias. Quero que vocês acompanhem com muito carinho. Deixem as crianças brincar, gente, não impeçam. O microfone não está pegando o barulho dela para o Brasil. Deixem elas correrem. Acordaram cedinho para estar aqui, deixem elas à vontade. Então, nós vamos agora ouvir de forma online. Fala comigo. Matheus Menezes Matos. Obrigada, meu auxiliar. Matheus Menezes, ele é residente jurídico do Ministério Público do Estado de Goiás e vai participar por videoconferência. Bem-vindo, doutor Matheus. Bom dia a todos. Primeiramente, eu queria agradecer o convite da senadora Damares Alves. É uma honra estar aqui, junto aqui com vocês, para poder dar uma palavra, né? Queria também agradecer vocês que estão aí de forma presencial. Infelizmente, eu não podia ir por causa do meu serviço, mas, de qualquer forma, eu fiz questão de participar, até de forma online. Recentemente, o meu caso aí repercutiu na mídia, né, acerca do teste de aptidão física, do concurso de delegado de polícia, e eu decidi denunciar a discriminação que eu sofri, né, porque não teve adaptação no meu teste físico, sendo que deveria ser uma coisa normal, já que é uma coisa prevista em lei. O próprio STF, na DI 6476, cujo relator é o antigo ministro Luiz Roberto Barroso, ele determinou que é inconstitucional a submissão do teste de aptidão física a candidatos com deficiência aos mesmos critérios. E, infelizmente, lá nesse concurso, onde eu fui aprovado em todas as fases teóricas, e fui aprovado também na fase de perícia médica, que verificou a compatibilidade do meu cargo com a compatibilidade da minha deficiência com o meu cargo, infelizmente a banca, ela simplesmente ignorou meu direito e me submeteu, eu e outros candidatos com deficiência, aos mesmos critérios de avaliação física, gerando a minha eliminação de demais candidatos. Só que muitas pessoas, quando sofrem esse tipo de discriminação, ficam caladas. A gente que tem nanismo, a gente sabe disso, portanto que a gente é motivo de piada diariamente. E eu decidi externalizar isso, não só para lutar pelo meu direito, que é um direito previsto em lei, mas também para poder dar voz à nossa causa que sempre passa silenciosamente diante de todos. Infelizmente, ela não é ouvida. E eu espero que essa repercussão toda que teve o meu caso, que eu não imaginava que ia ter,
sirva para as autoridades superiores alguma forma para que elas lutem pelos nossos direitos, que mesmo a lei estando ali, a banca simplesmente descumpriu, né? E eu também espero que as crianças, né, eu tenho 25 anos, sou mais velho do que algumas pessoas que estão aí na casa do Senado, eu espero que essas crianças, de alguma forma, sintam-se motivadas também para lutar pelos seus direitos e não se sintam envergonhadas de ser aqueles que elas sempre sonharam, porque o meu sonho é sempre ser delegado. E quando esse caso tomou uma repercussão grande, tive muito apoio, graças a Deus tem muita gente me apoiando, mas ainda assim a gente vê muitos comentários capacitistas, como por exemplo do tipo: a criminalidade está aumentando e a polícia está diminuindo. Se jogar lona por cima, vira circo. Como é que esse anão aí vai conseguir segurar um fuzil? Como é que ele vai conseguir prender um bandido de 1,80 m? Infelizmente, ainda tem muitos comentários desse tipo na postagem, né? Mas, graças a Deus, a maioria das pessoas estão me apoiando porque sabe que é meu direito. Então, eu espero que, de uma certa forma, esse meu caso que repercutiu na mídia aí, sirva de inspiração para que vocês, pessoas com nanismos, assim como eu, ou até mesmo outras pessoas com deficiência, se sintam encorajadas de lutar pelos seus direitos, porque o nosso tamanho não vai delimitar aquilo que a gente quer. A gente só é diferente no tamanho, mas a nossa mente é incrível, capaz de conseguir tudo aquilo que a gente quer. Então, a convite da ministra, da senadora Damares, ela me convidou para falar sobre esse caso, mas também eu quero também dar um ponto do remédio, uma evolução na ciência, que graças a Deus teve essa evolução, né, que vai ser muito benéfico para as crianças com nanismo, como a própria doutora mostrou aí, a eficácia do remédio. E a altura que as pessoas vão ganhar com esse remédio é apenas a ponta do iceberg, como mencionado anteriormente. Mas a gente vai ganhar mais dignidade, vai ganhar mais independência, porque só a gente que é pessoa com nanismo sabe o tanto que a gente é dependente de algumas coisas, né? Então, eu preciso também que o governo, de uma certa forma, abra espaço para que esse remédio fique mais acessível às pessoas. Porque, como falado anteriormente, né, infelizmente, hoje o remédio é só acessado por via judicial. E vocês sabem muito bem, eu que trabalho nessa área do direito, que, infelizmente, a nossa justiça ela é muito morosa e, infelizmente, também demanda muito gastos para ter acesso, né? E nem sempre é concedida. Então, eu espero que, de uma certa forma, essa audiência pública sirva para conseguir esse remédio, né, uma forma facilitada do remédio, e também não só um remédio, que sirva também para ser mais respeitados os direitos das pessoas com deficiência, sobretudo pessoas com nanismo, né? Então, também, eu peço que as leis também sejam cumpridas. E essa é a minha palavra de hoje, eu não sei se vocês querem falar mais alguma coisa. Deus, eu quero lhe cumprimentar, tá? Lhe cumprimentar. E queria fazer uma pergunta. Nós acompanhamos, inclusive, as imagens de você na prova física. Pelo que eu entendi, você passou numa fase da prova física e foi reprovada em uma segunda fase. É isso? Porque o Brasil inteiro quer entender direito o que aconteceu. Você pode explicar, doutor Matheus? Claro. Então, né, o concurso de delegado da Polícia Civil de Minas, eu passei em todas as fases teóricas do concurso, né? Eu passei na fase objetiva, na fase discursiva, na fase oral, ou seja, todas aquelas fases que dependiam do meu conhecimento jurídico e da minha capacidade, eu fui aprovado. E também no próprio concurso público, nesse que repercutiu, eu também passei por uma fase da perícia médica, que verificou a minha compatibilidade da deficiência com o cargo, e eu fui aprovado nessa. Só que eu fui reprovado no TAF. O TAF, o teste de aptidão física, ele era composto por 4 testes, que era o teste da flexão, o teste de corrida de 50 metros, o teste de impulsão horizontal, que foi o que gerou a minha eliminação, e o teste também de corrida de 12 minutos. Na flexão, que foi o primeiro que eu fiz, eu consegui desempenhar a máxima pontuação e fiz uma boa pontuação, né? No teste de corrida de 50 metros, eu também fui aprovado, que foi o segundo teste realizado, né? Só que quando chegou no teste de impulsão horizontal, a banca queria, que estava determinado no edital, que saltasse uma distância de 1,65 m no mínimo. E, obviamente, devido às minhas condições, no encurtamento dos membros inferiores, era meio impossível saltar essa distância. E mesmo tendo lutado por adaptações, né, indo até o fim do meu direito, infelizmente a banca não concedeu, eu ainda assim fui guerreiro e fui fazer aquela tentativa, nas 2 tentativas que tinha direito. Só que, infelizmente, eu não consegui obter êxito devido à minha condição, né? Eu gerar na minha eliminação, e eu também não realizei o teste de corrida de 12 minutos, que foi o último teste.
Aí repercutiu aquele caso, né, por causa que eu lutei pelo meu direito de ter simplesmente uma distância do salto reduzida e que a banca não quis reduzir. Então, basicamente, essa era a penúltima fase do concurso. Eu estava prestes a realizar o maior sonho da minha vida. Infelizmente, ali na reprovação do salto, meio que eu vi por um momento meu sonho ser interrompido. Aí agora eu estou brigando na justiça para ter o meu direito respeitado. Então você está em fase de recurso, é isso, doutor? Isso, o processo está na justiça lá de Minas. Ok. Doutor, não importa qual for o resultado da justiça, para nós você é vitorioso. E mais vitorioso ainda por ter deixado a sua história tomar a repercussão que tomou, mesmo correndo o risco da exposição. Eu vi a imagem, a prova da sua corrida. Você foi extraordinário, extraordinário. E vou dizer uma coisa, doutor. A polícia, nós temos dentro da polícia, você pode ir para a rua, sim. Você pode ir buscar bandido na rua, sim. Mas hoje nós temos um serviço de inteligência. Mais de 80% dos crimes hoje, gente, é na internet contra a criança. Os pedófilos estão na internet. Eles seriam um grande delegado na internet para proteger criança. Contra fraudes bancárias, crime cibernético, crime virtual. E impedir que um homem como ele, que passou em todas as fases, inclusive em parte dos exames físicos, e impedir que ele seja um delegado, que é um sonho. Imagina esse homem que percorreu um sonho, chegando na polícia, o que ele não vai fazer para proteger nossas crianças, nossas mulheres, nossos idosos. O senhor é nosso delegado. Queira ou não queira, o senhor é o nosso delegado. E eu queria pedir ao plenário que ficasse de pé. Nós vamos aplaudir doutor Matheus de pé. Receba a nossa homenagem. E a nossa homenagem é pelo fim do capacitismo no Brasil. Que Deus te abençoe. Parabéns pelo seu trabalho, por sua coragem, e que fique um recado para a justiça. Nós vamos acompanhar esse caso. Quantos Mateus não tiveram a coragem de se expor da forma como ele está se expondo? Obrigada, doutor, por ter abrilhantado a nossa audiência. Quero muito lhe conhecer pessoalmente. Quando puder, venha ao Senado, e quando vier, vai ser recebido com honras aqui no Senado Federal. Mas a gente quer muito, quero lhe fazer um pedido. Sendo deferido o seu processo, eu quero ir na sua posse. Nós vamos fazer uma caravana. Nós vamos na sua posse. Que Deus te abençoe, doutor Matheus. Obrigado por estar conosco. Muito obrigada. Senadora Damares, se me permite a palavra, por favor. Sim. Aproveite e externalize, o convite já está feito para todos vocês que estão aí, para minha posse, quando eu tomar posse no cargo de delegado, não necessariamente em Minas, mas em qualquer outro estado, o convite está feito para todos vocês e será uma honra. E eu não vou desistir dessa luta que eu comecei, eu vou até o fim, e o apoio de todos vocês é fundamental para isso. Muito obrigado. Obrigada, doutor Matheus. Sucesso. Na sequência, nós vamos voltar para a mesa, a gente ainda tem um convidado online que vai ficar para o final. Kênia, vamos ouvir agora. Kênia Maria de Souza Rio, presidente da Associação Nacional do Nanismo, ANABRA. Muito obrigada, doutora Kênia, por estar conosco, parceira. Está aqui o tempo todo no Congresso Nacional, lutando pelos direitos da comunidade. Muito obrigada por estar conosco. Primeiramente, eu gostaria de saudar a mesa, eu gostaria de saudar a senadora Damares. A senadora, uma querida, sempre esteve conosco, amiga da nossa querida Lone. Se a amiga da Lone é nossa amiga, já criou isso, né, Lone? São duas pessoas que, de fato, lutam pelas pessoas com deficiência. Ela, senador Romário, e alguns poucos outros, né? Porque, infelizmente, dentro dessa casa, né, senadora, tem muitas poucas pessoas que lutam, colocam a cara ali e dizem: eu estou lutando pela pessoa com deficiência. Nós, inclusive, somos muito invisíveis dentro da própria casa, né? Enfim, em 2014,
nós estávamos aqui lutando pelo Dia do Combate ao Preconceito. E foi uma honra estar aqui no Senado. Foi assim, com esse quadro assim, cheio de gente. A Juliana, sempre com essa caravana, a Juliana é impressionante, ela tem que ser dona de excursão, porque ela faz o barulho. Ela convoca o pessoal mesmo e vem mesmo o pessoal. Incrível. E aí nós conseguimos o Dia do Combate, que foi sancionado em 2017. E aí o que acontece, senadora? Muito pouco mudou. Tivemos avanços, sim, muitos avanços, mas muito pouco mudou. Eu nasci, senadora, num lar que a maior parte das pessoas tem nanismo. Inclusive, até o presente momento, é a minha família única no Brasil que está na 4ª geração. Meu pai, meus irmãos e eu, meus sobrinhos e agora meu neto. Eu tenho um neto de 12 anos. Completou ontem 13 anos. A minha vida foi com muita dificuldade porque, não tanto assim, eu tinha dentro de casa um pai que venceu. Meu pai era do Banco do Brasil, era um cara que não teve direito a cotas, não teve direito a nada da pessoa com deficiência. Ele é um cara que lutou e conseguiu um cargo no Banco do Brasil. E dali eu tive um espelho, né? Eu tive um grande espelho que era um homem que venceu. Um homem com nanismo e que era um cara extremamente respeitado. Diferente do quadro aqui dos 80% que os pais não teve a condição não teve não são pessoas que tiveram filhos, famílias com nanismo. E aí, senadora, eu nasci em 1964, no meio da Revolução. Eu não tive direito a cotas, não tive direito a nada até os 40 anos, quando o nanismo foi considerado uma deficiência, pela Lei 5.296 de 2004. Até lá eu não era nada, não tive direito a nada, eu já era uma mulher de praticamente 40 anos. Sou uma mulher de 61 anos que 1% da nossa realidade, da nossa comunidade, com 60 anos, tem uma vida independente. Eu, para a senhora ter ideia, eu tenho um irmão de 62 que ele está na cadeira de rodas. Por conta dos OSEs, artrose, lordose, cifose, escoliose e tantas outras sequelas que o nanismo traz. Eu morava do lado, agora me mudei, do lado de um centro genético, um dos maiores do mundo, que é o Instituto Fernandes Figueira. Eu nunca bati lá porque eu achei que não tinha necessidade. Eu achei o seguinte, meu pai tem nanismo, eu tenho nanismo e assim eu vou sobreviver. Meu filho nasceu com nanismo também e não apresentou nenhum quadro diferente de uma pessoa normal. Normal que eu digo sem a deficiência, né? Até corrigindo, não existe a pessoa normal, existe a pessoa sem a deficiência. E dali agora nasceu o Bernard, meu neto, com todos os sintomas da achondroplasia. Com otite, com rinite, com zooses, com problemas nas pernas. E isso pra gente começou a perceber que não era uma situação normal dentro de casa. Ele teve todo um acompanhamento, foi tudo diferente das gerações que se passaram. Então, assim, ele teve acompanhamentos que a gente não teve, com genéticos, com pessoas específicas para a doença dele. Ele operou 3 vezes o ouvido para botar o carretel, teve dificuldade, teve problema na dentição. E hoje, senadora, ele está tomando essa medicação. Eu não estou aqui para fazer propaganda de medicação, mas eu vou te dizer uma coisa. Ele cresceu 11 centímetros. Uau! Quanto tempo? Em 2 anos. Uau! Eu vou falar uma coisa para a senhora. A questão, gente, não é os centímetros, é a dignidade. Ontem foi o aniversário dele. Eu estou super emocionada. Já era. Ontem... Ele completou os 13 anos e nós fomos no Hot Zone. Aqui eu acho que o pessoal conhece essa área de lazer que tem no shopping. Era frustrante para ele, porque ele ia... E lá, até a pessoa com deficiência ganha em dobro. Você paga 50, ganha 100 ticket. Era frustrante para ele ganhar R$100 em ticket, mas ele não conseguia ir nos brinquedos que os amigos iam. Então, toda vez, ele via os amiguinhos brincar nos brinquedos e ele não podia.
E aí aquilo era toda vez eu falava, Jesus do céu, vim para cá, para mim é a perturbação, porque ele saía dali frustrado, irritado, não sei o quê. Ontem, ele foi, inclusive eu tenho até uma foto, depois eu quero mostrar para a senhora. Ele conseguiu alcançar a régua, ele foi em todos os brinquedos, ele estava desesperado. O nome disso, sabe qual é? Inclusão. É ser incluído. Alegria. Alegria de estar ele e os primos e ele se sentir que faz parte daquele espaço. A questão é ele pegar e fazer a higiene sem pedir a mãe para ajudá-lo. Ele tem 13 anos. Ele poder chegar e caminhar tranquilamente. A otite dele melhorar. Ele ter uma vida plena. É sobre isso. Eu ouvi, senadora, de uma pessoa muito importante, que eu não quero citar o nome por respeito a ela, dizer assim, é muito dinheiro para poucos centímetros. A gente não está aqui discutindo centímetros, a gente está discutindo aqui a qualidade de vida. A gente está discutindo aqui que são pessoas que precisam, como eu. Eu fico assim, meu Deus, e se fosse eu? Eu tive a perda de uma chance. Meu filho teve uma perda de uma chance. As pessoas acima de 60 anos na nossa comunidade, elas estão em cadeira de roda. Elas estão encostadas, estão aposentadas. Eu sou 1% de uma comunidade imensa que tem uma vida plena e independente. É sobre isso que a gente discute, a gente não é sobre centímetros. Essas crianças amanhã não vão precisar pedir LOAS, não vão precisar bater na porta de um INSS para pedir assistência de seguro de saúde, não vão precisar de nada disso, porque vão ser pessoas plenas. As pessoas se sentir, a gente vive o tempo todo a associação, a gente vive no eterno capacitismo, a gente vive no eterno apontamento. Eu já estou cansada de ser menosprezada, de ser humilhada. E fora, como a Juliana falou, a objetivação do corpo. O nosso corpo ali, parece que as pessoas acham que serve para prazer. A gente não é respeitada como mulheres. A gente, todo dia, eu digo assim, eu tenho que matar um leão, já matei os leões todos, já não tem mais nem leão na minha selva, já está tudo morto. Porque de tanto que a gente todo dia tem que chegar e discutir. Eu posso contar os dias que eu não fui ridicularizada numa rua, que eu não fui diminuída. Eu vou no tribunal, eu sou advogada há 37 anos, até a justiça mesmo, gente. É o que eu fico mais indignada. Eu vou, às vezes, no tribunal fazer uma sustentação oral e não tem o tablado lá. Eu falo, minha casa, isso aqui é minha casa e não está adaptada para me receber. Se a minha casa não está adaptada para me receber, a sociedade vai estar? Não vai, entendeu? A gente está aqui o tempo todo, Juliana de um lado, eu do outro, nos unimos para ver se a gente muda esse quadro e está difícil. E tá difícil, senadora, porque a gente vê, na escola. Meu neto, porque o garoto me chamou de anão. Eu tenho que explicar pro meu neto, desde os 3 anos de idade, ele sabe que quando ele é apontado como anão, eu tenho nanismo. Quer dizer, uma criança que tem que ter uma infância plena, que tem que ter uma infância divertida, que tem uma infância que ser bacana, não, tem que ficar explicando para as pessoas o que tem. As escolas não estão preparadas para recebê-los. A gente tem que ir na escola, a gente tem que fazer todo um trâmite, tem que ir na escola antes para avisar, olha, estamos aqui, meu filho tem nanismo, e assim que tem que ser atendido. As escolas não sabem nem como receber a criança. Os objetos das escolas, cadeiras, não estão adaptadas para elas. Quantas escolas aí que a gente fica aí discutindo, que os pais têm que comprar o material para botar nas escolas porque não tem. Os pais que têm que fazer a cadeira adaptada para trazer para a escola. Então, assim, é o tempo todo. Eu, quando era mais nova, o dentista falou assim, olha, você tem muito dente para sua arcada dentária. Ele arrancou diversos dentes. E agora, eu tive que colocar. Ou seja, eu tenho 80% da minha boca implantada. Porque o dentista lá atrás, sem saber da minha condição, ele falou que tinha que arrancar. Então, assim, sobre todos esses sentidos, fora que uma coisa que aconteceu e que isso eu fico muito preocupada, é que agora temos situações de pessoas com câncer. Meu pai veio a falecer com câncer. E eu fico perguntando, será que deram a medicação certa para o meu pai? Adequada para a altura dele e para o peso dele? Será que isso aconteceu? Eu perdi meu pai com 54 anos, eu tinha 18, eu perdi a melhor fase de meu pai me ver me formar. Meu pai não viu nada disso.
Eu tive assim, problemas seríssimos, porque eu não tive um pai para ver meu neto, meu filho. Meu pai não estava no momento que eu me casei, porque meu pai estava com câncer. Eu não sei se ministraram a medicação correta nele. Será que foi? Então, assim, a gente vendo essa ciência, as coisas acontecendo, a gente fica preocupado com isso. Será que... Como é que funciona? O que a gente... Os mais velhos perguntam... Será que isso aconteceu? Será que foi perda de uma chance? Porque eu só fico pensando em perda de uma chance, de possibilidades. Então, assim, sabe, senadora, é uma luta muito grande. Não vou me estender mais. Hoje quase aconteceu várias coisas, né? Mas eu falei, eu estou lá, vou lá para marcar meu ponto, para falar um pouco, para dividir minhas experiências. E agradecer a oportunidade, senadora, de estar aqui e dizer o seguinte, que não são poucos centímetros que a gente está discutindo, né? A gente está discutindo sobre qualidade de vida, de ter uma vida plena. É sobre isso. E agradecer a vocês. Muito obrigada aí por esses pais maravilhosos aí que se empenham, que estão aí com a gente, que não adianta só estar eu e a Juliana numa liderança se a gente não tem a família apoiando. E deputados, senadores como a senhora que está aí, né, que pertence e que está sempre apoiando, sempre recebendo. É isso, senadora. Obrigada, doutora Kênia. Obrigada. Cadê o meu auxiliar, Theo? Theo, pega um banquinho aí, traz aqui para eu mostrar o banquinho. Pede de alguém emprestado. Meu auxiliar, traz um banquinho. Enquanto, doutora Kênia, eu fico imaginando a altura do balcão no fórum para a senhora despachar. Sim. Brasil não está pronto para a comunidade. Não está. Lá vem Theo com um banquinho. Vem cá, Theo. Vem cá, Theo. Deixa eu mostrar para vocês o banquinho. E por que eu vou fazer isso? Vem cá, Theo. E pior que ele tem cara de Theo. Aqui. Vem cá. Esse é o banquinho que o Theo trouxe para mim. Eu uso em casa esse. Vejam só, eles para virem para a audiência tiveram que trazer o banquinho, doutor. E olha que essa casa é uma casa que luta muito pela acessibilidade. Mas para a gente colocar alguns expositores aqui, como a doutora Kênia está usando o banquinho, por causa do pé dela. A Thaís também usou o banquinho. Então, vocês vejam, eu estou numa audiência para pessoas com nanismo e o Theo teve que trazer o banquinho dele de casa. Então, gente, são detalhes. Eu já vi pessoa com nanismo vir para o Senado e os pés ficarem inchados porque nós não tínhamos um banquinho para a pessoa sentar no plenário. Imagina uma hora com a perna pendurada. Imagina uma hora com a perna... Gente, igrejas, atenção, pastores, isso aqui é tão baratinho, pastores. As igrejas precisam ter padres. Guarda lá na hora que chegar uma pessoa com nanismo, uma família, ofereça. Nós temos um banquinho, quer usar? Talvez nem queira usar, mas tenha para ofertar, tenha para oferecer. Hoje nós não tínhamos aqui na comissão o banquinho para ofertar para os nossos convidados. Os convidados que não trouxeram o banquinho estão tendo aí problema para ficar sentado no plenário. Theo, pode vir buscar seu banquinho. É lindo, gente. Ele correr para cima e para baixo. Vem, Theo, toma seu banquinho. Doutora Kênia, obrigada. Sucesso no tratamento. Toma, Theo. Já pegou? Obrigada. Esse meu auxiliar. Na sequência, eu quero registrar que está presente conosco Edilson Barbosa, presidente do Movimento Orgulho Autista do Brasil. Obrigada, Edilson. João Pedro, embaixador do autismo da Bahia. Obrigada, João Pedro, veio da Bahia, obrigada. Késia da Silva Caixeta, assistente social do Instituto Nacional do Nanismo. Richard Alves dos Santos, assistente social. Sônia Rogério Galvão, psicóloga do Instituto Nacional do Autismo. Marcelo da Costa Teixeira, diretor da Biomarim Brasil. Todos os pais e mães e adolescentes do Instituto Nacional do Nanismo, Instituto Somos Todos Gigantes. Eu informo que a liderança do governo entrou em contato dizendo que estão atentos à audiência. Aí, governo!
E olha que eu sou posição ao governo, mas a liderança tem um trabalho incrível. Mas nós temos o Ministério dos Direitos Humanos aqui com a gente e agora nós temos o Ministério da Saúde também, que está aqui conosco, e nós vamos ouvir na sequência a representante do Ministério da Saúde, doutora Renata de Paula Faria Rocha. Gente, ela veio, não é fácil o papel dela, não é a primeira vez que a doutora Renata está com a gente, ela não tem as respostas todas que a gente precisa, mas o fato do ministro ter designado ela para estar aqui, olhando nos olhos das famílias, eu preciso elogiar o ministro por isso, porque não é fácil. Doutora Renata, se sinta na sua casa e nós queremos lhe ouvir por 10 minutos. Seja bem-vinda, doutora Renata. Bom dia. Tá ligado? Estão me ouvindo? Bom dia a todos. É um prazer estar aqui nessa casa para conversar com todos vocês. Eu confesso que eu tinha até preparado uma fala aqui, que inclusive foi validada pelo meu chefe, mas eu quero falar outra coisa. Renata. Eu estou na coordenação de doenças raras, né? E eu sou enfermeira. Eu tenho 23 anos de formada, 23 anos atuando na assistência. O ano passado foi que eu entrei no Ministério da Saúde e passei a atuar nessa parte da gestão de políticas públicas. Então, eu entendo muito bem, claro que não na posição de quem está sentindo, mas na posição de quem cuida. Então, eu entendo muito bem as dores e as dificuldades que vocês vivenciam, né, no dia a dia, por cuidar de muitas pessoas ao longo da minha vida. Eu quero dizer o seguinte: a coordenação de doenças raras eu considero como um ganho dentro do Ministério da Saúde. Eu acho que trouxe uma visibilidade para doenças que a gente costuma dizer, né, que são, tem esse termo de doenças raras, mas são doenças, na verdade, de uma frequência menor. Mas quando a gente junta, né, as pessoas portadoras de doenças raras, a gente tem uma quantidade enorme de pessoas com doenças raras. E isso é um desafio para um sistema de saúde público como o nosso, né? Um sistema grande, um sistema universal, um país do tamanho do nosso, com diversidade muito grandes, né? A gente hoje está conversando aqui em Brasília, mas a gente tem pessoas com dificuldades de acesso a coisas muito básicas em termos de saúde, né? Doutora Renata, só um instantinho. Gabriel, você pode voltar para a mesa? Deixa eu dizer uma coisa. Gabriel, ele virou o herói das crianças. E você viu que elas não deixam eles ali, ó. Estão tudo grudadas nele. Mas ele está tentando acompanhar a audiência. Gabriel, volta para a mesa, tem um lugar aqui. Crianças, depois vocês vão tietar Gabriel muito, vão abraçar Gabriel muito. Então, Gabriel vai voltar para a mesa, porque ele está querendo acompanhar, olhando e abraçando as crianças. Então, volta para a mesa, Gabriel. Doutora Renata, continua. Então, eu queria dizer que a coordenação de doenças raras, hoje, ela representa um ganho em termos de visibilidade para os portadores de doenças raras, né? E isso é um ganho em diversos sentidos, se a gente for pensar em diversas situações que a gente de acesso, de diagnóstico, de tratamento, em todo o contexto. A gente vem trabalhando em diversas frentes, né? A coordenação ela é muito recente, tem 2 anos de coordenação. A gente vem trabalhando em diversas frentes, uma coordenação muito aberta e muito próxima da comunidade, né? Então, a doutora Kênia aqui, ela sabe, né, conhece o doutor Natan, que é o coordenador geral de doenças raras. Então, existe essa proximidade com a comunidade para a gente realmente entender as necessidades da população, para que a gente possa entregar políticas públicas que sejam realmente adequadas e que possam ser implementadas, e não políticas públicas que fiquem no papel e que não sejam implementadas. E aí eu queria fazer uma consideração com relação à medicação, que vem sendo falada. Eu não sei qual foi a percepção com relação à reunião da Conitec, mas a minha percepção, vou falar da minha percepção,
é que não ficou nenhuma dúvida com relação à evidência científica de que a medicação funciona. Não teve esse tipo de questionamento na hora do voto. Eu não voto, tá? Eu só participei da reunião, mas não houve esse questionamento. O questionamento foi com relação ao custo, tá? E aí, o que eu queria deixar de mensagem para todos nós, eu acho, Ministério, os parlamentares, a comunidade científica, as associações que representam os pacientes, que eu acho que a gente precisa pensar em estratégias, em formas de negociação com a indústria, que a gente consiga melhorar essa forma de acesso, né? Eu acho que o Ministério sozinho não consegue fazer isso. A Conitec, ela é uma instância autônoma e que ela precisa pensar no impacto orçamentário, né? Então, quando vem um impacto orçamentário muito alto, a gente precisa pensar, a Conitec precisa pensar em termos de sustentabilidade do SUS. Então, a gente entende também o papel e o fato de ter tido um parecer desfavorável, mas a gente não questiona a eficácia da medicação. Então, eu acho que a gente precisa, enquanto comunidade como um todo, e aí incluindo nós, incluindo vocês, incluindo todos nós, para pensar de que forma que a gente consegue trazer essa medicação sem esse impacto orçamentário do jeito que ela veio, né? Porque eu não vi em nenhum momento, nenhuma fala de ninguém na hora de votar na Conitec dizendo não temos evidência, não vamos dar um parecer desfavorável porque essa medicação não funciona, não é importante, não são só... A gente não ouviu falando assim, mas são só centímetros. Não teve essa fala na reunião da Conitec. Todo mundo entendeu o impacto, entendeu a importância, o que traz em termos de qualidade de vida para essas crianças, todo mundo entendeu isso. Mas aí a gente pensa, temos como arcar, enquanto SUS, e aí estou me incluindo como Ministério da Saúde, temos como arcar com esse custo? Nesse momento não temos. Então, como que a gente pode revisitar isso e criar estratégias? Eu coloco a coordenação de raras à disposição para a gente conversar, para a gente debater, para a gente pensar em estratégias. A gente precisa pensar em estratégias, porque eu acho que a gente sozinho também não consegue. Então, de que forma a indústria, a gente tem representante da indústria aqui, de que forma a indústria pode, junto com a comunidade, junto com o Ministério da Saúde, chegar em melhores estratégias para a gente conseguir uma aprovação na Conitec e conseguir incorporar essa medicação. Eu, enquanto servidora na coordenação de raras, a gente não consegue avançar muito com relação à medicação enquanto ela não foi incorporada, né? Então, as nossas ações, assim, uma vez incorporada, aí eu, inclusive, sou a responsável pela implementação das tecnologias na coordenação de raras, a gente vai trabalhar para a implementação disso, para a disponibilização, como que a gente faz essa medicação chegar em todos os cantos desse país. Mas, enquanto não incorpora, eu também não tenho muito como avançar em termos de oferta dessa medicação, a não ser o que vocês já estão fazendo, que com a judicialização e que nem passa por nós, né? Nem passa pela coordenação. Então, eu acho que a gente precisa, sim, ampliar esse debate em termos de estratégia, não só para a vosoritida, mas para diversas outras medicações que nas doenças raras têm um impacto altíssimo, né? São medicações de alto custo e com impacto altíssimo. A gente vê diversas medicações que muitas vezes não têm evidência científica suficiente, né? E aí a judicialização ela também traz esse viés que às vezes não são todas as pessoas que têm indicação para o uso daquela medicação, e aí a judicialização acaba favorecendo o acesso para essa pessoa, o que gera um custo também para o sistema, né? Um custo, exatamente. Porque o custo é muito maior judicializando do que chegar e sentar com a indústria e negociar isso. Sim. A indústria também precisa estar aberta à negociação, né? E aí, então precisa ter essa questão. Mas é isso, eu coloco a coordenação de raras à disposição. A gente tem uma página da coordenação de raras no site do Ministério da Saúde. Lá tem nossos contatos. Vocês podem mandar e-mail, a gente responde. Esse ano é um ano mais complicado em termos de ficar recebendo as associações, mas a gente está à disposição para conversar e para a gente criar estratégias. E eu, como enfermeira, a gente
pensar em linhas de cuidado, em PCDTs específicos, para que a gente possa melhorar o acesso e o fluxo aí dessas crianças, desses pacientes dentro da rede de atenção à saúde. É isso, obrigada. Gente. Uau! Doutora Renata, atenção, chefe da Renata, não exonere ela. Doutora Renata, era exatamente o que a gente queria ouvir. Deixa eu falar uma coisa, gente. Nós podemos, e é aqui essa casa, a casa que constrói o orçamento da União, é essa casa. É essa casa, Lone. Incorporando ou não, mas a Conitec aprovando ou não, a gente pode criar estratégia orçamentária. Por exemplo, não pode ser por meio de emendas parlamentares. Veja só, se não for emendas parlamentares, não pode ser emenda de bancada ou uma emenda de comissão. Essa reunião aqui, ela está sendo feita, não é só a Comissão de Direitos Humanos, acho que vocês prestaram atenção. É Comissão de Direitos Humanos e Comissão de Assistência Social e Saúde. É a comissão que resolve os problemas de saúde no Brasil. Então, por meio de emenda de comissão, emenda de bancada, emenda parlamentar, 1 milhão por ano por uma criança. Será que a gente não poderia fazer aí esse diálogo de como buscar esse orçamento? Dora, quando a Conitec ela faz... Porque, assim, independente de onde vem o recurso, a gente precisa que a Conitec dê um parecer favorável. Sim. Né? Porque é a instância responsável. Quando a Conitec faz a avaliação, ela não pode fazer a avaliação com o impacto, calculando o impacto orçamentário com uma verba que não é uma verba fixa. Sim. Né? Então, verbas vindas de emenda são verbas que não são... certeza que vão. Exatamente. A gente não tem como fazer esse tipo de coisa. A gente precisa pensar mesmo em estratégias. Né? A gente tem medicações de alto custo. Eu não sei se cabe, tá, gente? Eu só estou pensando... A gente tem medicações de alto custo, como foi o Zolgensma, que é a medicação de mais alto custo, que existe um acordo de compartilhamento de risco junto com a empresa. Não sei se seria possível, né? Isso é uma coisa que tem que ser avaliada, mas talvez uma estratégia. Então, é isso, é pensar em estratégias, mas a gente precisa usar o orçamento fixo que a gente já tem. Acho que as verbas de emenda, elas podem auxiliar em diversas outras coisas, em questão de educação, de recursos, né, de equipamentos, de materiais que possam ser utilizados, de adaptações que possam ser utilizados em escolas, em serviços de saúde, no que for. Mas quando a gente pensa num custo fixo, né, de medicação, fica difícil a gente usar recurso de emenda. A gente precisa negociar custo mesmo, precisa negociar valor de medicação e como que a gente vai fazer esse pagamento, né, dessas medicações. Doutora, obrigada. Mas só o fato da coordenação está disposta a gente buscar uma estratégia, um caminho. Eu quero ajudar nessa busca. Eu vou dizer uma coisa que ninguém de vocês pode falar, porque vocês não têm imunidade. Mas eu ainda tenho um pouquinho. A festa do Vorcaro naquele palácio custou mais de 100 milhões de reais. No dia que a gente conseguir, de fato, fechar a torneira da corrupção no Brasil, vai sobrar dinheiro. Em uma festa de noivado dele, desviando recurso público, de mais de 100 milhões para um noivado que acabou no dia que ele foi preso, nós teríamos, com uma festa dele, a gente já tinha salvo 100 crianças. Isso vocês não podem falar, mas eu posso falar. Sentaram bandidos aqui nessa mesa, na CPMI do INSS, e aí, doutora, tirando do vulnerável do INSS, sentaram bandidos com relógio de 1.300.000 no braço. E a gente perguntava, quantos relógios desses você tem? Não sei, não fiz inventário. Carros de 11 milhões de reais. No dia que a gente, de fato, fortalecer os nossos órgãos de fiscalização, como CGU, TCU, os órgãos de controle, e a gente fechar a torneirinha da corrupção, nós não vamos ver funcionários nos ministérios
E aí, doutora Renata, eu estive lá como executiva, chorando, fazendo continha de dinheiro ali para poder pagar as contas. No dia que a gente conseguir avançar contra a corrupção, nós vamos ter dinheiro para todo mundo. Essa fala não é deles, é minha, eu tenho imunidade para falar sobre isso. Doutora Renata, agradeça a seu chefe, ao ministro da Saúde, vamos continuar esse diálogo com a comissão com a CAS do Senado e com a CDH. Obrigada por estar aqui. Vamos ouvir o governo. Aí, online, doutor Alex Reineck de Alvenga, também do governo, diretor de Relações Institucionais da Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. Obrigada, doutor Alex, por estar conosco. O senhor tem seus 10 minutos, sei que o senhor está com o seu tempo corrido, pode fazer uma participação menor se precisar também. Muito obrigado, senadora Damares. Vocês me ouvem? Ouvimos, perfeito. Muito obrigado, senadora. Queria, inicialmente fazer uma breve autodescrição. Eu sou um homem branco, cabelos castanhos, olhos castanhos, tenho uma barba predominantemente grisalha, faço uso de um óculos de grau de armação preta, estou com uma camisa branca, no ambiente interno, e um fundo branco, aqui. Mas queria também dizer, do agradecimento, do nosso ministério pela sempre presente convite, para poder participar das discussões dessa importante comissão. Já de início dizer da nossa permanente disponibilidade para o debate, eu estou acompanhando aqui desde o início, desde a primeira mesa. Eu queria dizer que isso, de certa maneira, direciona a minha fala. Eu também tinha uma fala com uma expectativa, que é produzida a partir do chamamento da audiência pública, mas ouvindo os relatos aqui, ouvindo as situações concretas das pessoas, e aqui mais recentemente, nessa segunda mesa, a situação do Matheus, que ganhou também grande projeção nacional, eu queria ir direto a um ponto, e um ponto que de certa maneira já foi ressaltado aqui e que é a atribuição do nosso ministério. A gente sabe que falar de acondroplasia diz respeito a uma doença rara, a uma condição que já foi muito bem exposta aqui, quais são os seus desafios, que deixam de ser exclusivamente situações do campo da vivência corporal, dos marcadores biomédicos. A gente está falando fundamentalmente da garantia da dignidade, a gente está falando fundamentalmente dos direitos humanos, e é justamente os direitos humanos, e é essa a nossa atribuição enquanto uma Secretaria Nacional dos Direitos Humanos, voltado para a pessoa com deficiência, que a gente constrói, então, a noção de que a experiência da pessoa com deficiência, considerando a situação do nanismo, situação essa que é reconhecida por lei, se a gente fala especificamente do decreto que reconhece nos rolos, no rol das deficiências físicas, a questão do nanismo. Então, estou falando da experiência da pessoa com deficiência, e aí, falando disso, a gente tem que falar necessariamente das barreiras que são enfrentadas, a gente tem que falar dos desafios que já foram muito bem colocados aqui pelos que me antecederam, pela sua vivência direta, pelas representações do movimento. A gente está falando de barreiras arquitetônicas, a gente está falando da necessidade de adequação do mobiliário para o exercício das atividades, como a que antecedeu também falando da sua vivência no mundo do trabalho, da sua vivência em casa, nos espaços públicos, na circulação urbana, mas a gente está falando fundamentalmente, eu entendo, isso foi muito bem reforçado, da questão das barreiras atitudinais. Não é possível que a gente viva numa sociedade que ainda tem muitas dificuldades, e aí é onde eu acho que a gente pode centrar a contribuição do nosso Ministério, da nossa Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Afinal de contas, a experiência
vivenciada e relatada aqui do Matheus, ela é muito emblemática para revelar questões de um capacitismo estrutural, né? Da necessidade do conjunto das nossas instituições se transformarem, né? E conseguirem dar consequência a um princípio da Convenção, né? Sobre os direitos da pessoa com deficiência, que todo mundo aqui já sabe, né? Emenda constitucional, algo que tem um poder, né, importante no nosso ordenamento jurídico. A própria Lei Brasileira de Inclusão também vai falar, e eu queria chamar a atenção aqui para não ultrapassar muito o tempo, né? Mas dizer que a gente precisa avançar na noção de adaptação razoável, né? E esse é um ponto que ele está expresso tanto na Convenção, né, quando a Convenção vai falar que, quando necessário, né, a adaptação razoável ela precisa acontecer, mas a gente está, então, de frente, né, para um debate que é sobre a noção, né, de uma igualdade formal, mas também de uma igualdade material. Como é que a gente consegue, de fato? E a LBI, ela inovou, mas ela precisa ainda muito do reforço da sociedade para que ela saia do papel e ela consiga chegar, né, na proteção, né, e na afirmação dos direitos das pessoas com deficiência, aqui falando especificamente das pessoas com nanismo. Então, a gente tem a noção de adaptação razoável na própria LBI, dizendo que a sua negativa, né, de atender a adequação, né, o que seria uma adaptação razoável, ela pode se constituir, né, como uma discriminação em função da deficiência, né, aquilo que todo mundo conhece, ou que precisa conhecer muito mais e efetivar, né, o enfrentamento ao capacitismo. Eu coloco esse ponto justamente para trazer aqui uma contribuição ao debate de que é preciso avançar nessa dimensão, porque esse princípio, né, ele tanto é pouco conhecido, como também ele é pouco utilizado. E no dia a dia ele coloca um desafio que você tem instrumentos muito poderosos, né, como a nossa Convenção e a nossa LBI, que deixa, né, aí como uma ferramenta de luta essa noção de adaptação razoável, mas a gente tem muita dificuldade de, no dia a dia, essa ferramenta comparecer na luta das pessoas, de maneira que, né, é razoável na situação, né, que foi colocada pelo Matheus, que as pessoas, dentro de um concurso que está relacionado, né, a uma situação em que ela está sendo submetida a um edital que foi pensado para um determinado padrão corponormativo, é razoável não ter uma adaptação, né? Então, são questões que fazem com que a gente precise avançar, né? E eu me comprometo aqui, enquanto representante, né, da Secretaria Nacional, né, por determinação da nossa secretária Isadora, que solicitou, da nossa ministra Macaé, que solicitou a nossa presença sempre constante aqui no debate importante da comissão, né, que a gente encaminhe essa discussão para o nosso Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Embora seja um princípio, né, ali afirmado na Convenção, ali reforçado na Lei Brasileira de Inclusão, inclusive com essa distinção de que a recusa da adaptação razoável, ela pode sim, né, ser considerada, né, uma discriminação em razão da deficiência, né, que a gente consiga avançar com orientações que possam tornar isso mais operacional no dia a dia das pessoas. Uma espécie de protocolo, eu não saberia dizer qual seria a maneira mais adequada, mas dizer que o CONAD é um espaço adequado para esse debate, né, para poder construir referências, né. A gente também conta com o apoio dessa casa, né, para eventualmente também oferecer sua contribuição para que a gente possa avançar e fazer com que a Convenção ela proteja todas as pessoas e que ela não dê mais espaço para que a gente tenha, né, situações em que a conormatividade seja o resultado, né, de uma discriminação ou, né, ali de um efeito
que impede a dignidade das pessoas, né, de exercer igualdade de oportunidades, né, o desenvolvimento do seu próprio potencial, né? Então, de maneira muito objetiva, né, eu gostaria de deixar aqui, né, a nossa secretaria à disposição desse debate, né, e informar que vou encaminhar, né, junto da secretária, né, Isadora, essa demanda para o CONADE se debruçar a respeito de como a gente consegue operacionalizar, né? É bom também ter um representante da Defensoria Pública da União, né? A colega também do Ministério da Saúde, né? Entendendo que os desafios para esse público são extremamente amplos, né? Mas que centrando, né, na ideia de que é justamente a acessibilidade, é justamente a partir de uma tecnologia assistiva. E essa tecnologia assistiva ela precisa também modificar normas, modificar editais, favorecer, né, o entendimento de que a necessidade de se pensar a diversidade humana, a diversidade de corpos, é aí justamente onde os direitos humanos avançam, né? Então, eu queria agradecer o convite, dizer que eu permaneço aqui, né, mesmo que em trânsito, né, e virtualmente, mas estou desde o início e pretendo ficar até o final, né, e encaminhar, né, todas as discussões para a nossa secretária, para a nossa secretaria e para o nosso Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Muito obrigado, senadora. Até uma próxima. Obrigada, Alex. Dá um abraço na secretária. A secretaria está sempre conosco nos debates. Muito obrigada. Nós vamos ouvir o nosso último orador convidado, mas a Lauda pediu a palavra um minutinho, mas antes eu quero registrar, quem sabe, doutor, para orientar alguma das suas respostas. E todos os convidados depois terão 2 minutos para agradecimentos, tá? Ver se tem alguém online ainda dos convidados. Maria, do Distrito Federal, ela pergunta: como o SUS pretende ampliar o acesso ao diagnóstico precoce e ao tratamento para pessoas com achondroplasia no Brasil? Luanderson do Pará, olha, gente, o Brasil inteiro. Quais medidas práticas de acessibilidade urbana e arquitetônica o governo deve priorizar para garantir a autonomia das pessoas com nanismo? Wilson, do Rio de Janeiro. Recentemente vimos o caso do candidato com nanismo para a prova de delegado. Uma forma de inclusão seria adaptar todo tipo de prova? Lá do Rio de Janeiro. Agora vem Gentil, de São Paulo. Senhora Kênia, como professores podem ajudar na inclusão de pacientes achondroplásicos em idade escolar? A senhora pode responder daqui a pouquinho. Tá? José, do Distrito Federal. Infelizmente, pessoas possuem problemas, mas segurança pública não deve ser tratada sob a ótica da inclusão e sim da competência. Elis, de São Paulo. É fundamental fortalecer políticas de inclusão, combater o preconceito, ampliar o acesso à saúde, à educação e à acessibilidade. Paloma, do Distrito Federal, pergunta: o SUS tem estrutura suficiente para diagnóstico e acompanhamento de pessoas com achondroplasia em todo o país? Tiago, do Rio Grande do Sul. Quais políticas públicas urgentes garantirão que a acessibilidade urbana no Brasil considere a ergonomia específica para pessoas com nanismo? Lauederson, do Pará. Quais critérios biomecânicos a lei deve fixar para que os testes físicos, olha como o doutor Matheus mexeu com o Brasil, para que testes físicos em concursos garantam isonomia aos candidatos com nanismo? E Yasmin, do DF, comenta: o debate é importante para dar visibilidade às necessidades de pessoas com achondroplasia e fortalece políticas de inclusão e acessibilidade. Doutor Ricardo, Defensoria Pública, parceira da luta, muitas pessoas que precisam do remédio não têm o advogado, é na Defensoria Pública que encontram agasalho, acolhimento, carinho. Doutor, o senhor tem seu tempo e obrigado por ter aceitado o convite para estar conosco.
Sim, eu que agradeço o convite, doutor Damares, em nome da Defensoria Pública da União, do Defensor Público Geral Federal, Marcos Paderes. Cumprimento também aqui o ministro da Justiça em nome da Renata de Paula Faria Rocha. Cumprimento também os movimentos sociais aqui em nome do Gabriel, do Somos Todos Gigantes, e demais pacientes aqui presentes na audiência. Eu vou começar com uma explanação, depois eu vou falar sobre a atuação da Defensoria Pública no acesso à justiça, em relação a essa questão para a gente judicializar o tratamento para garantir o fornecimento do medicamento. Porque eu entendo que a judicialização ela tem que ser a última porta. Nós precisamos fortalecer o Sistema Único de Saúde, é preciso fortalecer a Conitec, a Coordenação de Doenças Raras tem feito um bom trabalho. Nós acreditamos que é uma tarefa muito difícil, porque os recursos são escassos, mas diante das evidências científicas, que é conforme o Supremo Tribunal Federal tem se manifestado, a gente tem que entender que os medicamentos precisam ser incorporados à medida que a ciência evolui. Então, isso eu vou explanar depois, mas eu queria, antes, falar aqui sobre um momento que o Gabriel externou aqui na fala dele, que ele falou sobre esperar, né? E que esperar não é uma espera passiva, é uma espera ativa, né? De você realmente ter esperança. O Neto e a Vanísia também falaram isso, né? Que a missão deles é de levar informação e de dar esperança. Então, o esperar é no sentido de esperança e de confiar no propósito, de trabalhar e lutar por aquilo que você acredita. Então, é uma espera ativa. E nesse sentido que eu vejo que a Comissão de Direitos Humanos tem trabalhado de forma ativa. A senadora Damares, eu gostaria de parabenizá-la pelo trabalho à frente da comissão. A Defensoria Pública também tem atuado muito na esfera da saúde, ampliado o fornecimento dos seus serviços à população. A gente fez a interiorização do serviço da Defensoria Pública da União para tratar de fornecimento de medicamentos de alto custo a partir do julgamento do tema 1234 do STF. Então, nós estamos presentes em todas as unidades da federação que tem subseção judiciária da Justiça Federal. Então, onde tem Justiça Federal, a Defensoria Pública da União atua no fornecimento de medicamentos de alto custo. A gente criou ofícios virtuais, chama Núcleo Nacional de Interiorização de Saúde, que esse Núcleo Nacional de Interiorização de Saúde ele é feito através de ofícios virtuais que as pessoas fornecem os documentos necessários para ingressar em juízo por e-mail. A Defensoria analisa, ingressa com a ação judicial perante a Justiça Federal e acompanha até o final o processo judicial da pessoa que precisa do medicamento. Então, esse é um avanço que a Defensoria Pública da União implementou há 2 anos e pelo fato da competência da Justiça Federal ter sido definida pelo Supremo acima de 210 salários mínimos, os medicamentos de alto custo, como no caso do medicamento Vosoritida, né, que é o Vox-Vogo, ele é um medicamento de alto custo e ele pode ser fornecido pela ação judicial com ingresso na Justiça Federal. E a Defensoria Pública da União é o órgão que garante o acesso à justiça aos pacientes que necessitem desse medicamento. Em relação à incorporação, é preciso fazer algumas pontuações, né? Porque para que você consiga fazer a incorporação junto à Conitec, é necessário provar que esse medicamento realmente é efetivo e que ele tem um custo que seja suficiente para que o Ministério da Saúde possa incorporar ele junto à Conitec. E essa discussão foi levada está sendo discutida no âmbito da Conitec. Foi aberta uma consulta pública para que a sociedade civil possa se manifestar, trazer elementos para que faça o convencimento dos técnicos que vão julgar a incorporação ou não, vão recomendar a incorporação ou não da medicação, para que depois o Ministério da Saúde possa fazer o protocolo clínico de diretrizes terapêuticas da doença, que não existe. No momento não temos um protocolo clínico de diretrizes terapêuticas para a acondroplasia. Então, é necessário
que essa discussão seja levada à frente e nós estamos confiantes de que a Conitec irá determinar a incorporação do medicamento pela relação custo-efetividade, porque, como a gente bem pontuou aqui, senadora, nas discussões, fica muito mais caro todas as decorrências da enfermidade para o sistema do que você conseguir incorporar a medicação e você prevenir, né, outros agravos da doença. Então, estamos confiantes de que o Ministério da Saúde vá incorporar essa medicação e, posteriormente, fazer o protocolo clínico de diretrizes terapêuticas para a doença. Isso seria um ganho muito grande para todos os pacientes, porque você conseguir administrativamente, porque qual é o grande empecilho que você tem na justiça? A demora. Porque a demora na justiça, você acaba impedindo que a pessoa possa ter um tratamento ali precoce e o desenvolvimento da doença, à medida que o processo judicial se prolonga, a doença vai também impedindo que ela possa ter uma melhora no seu quadro de saúde. Então, se você fornece administrativamente o medicamento, você antecipa o tratamento, você tem um tratamento mais célere e isso impede o avanço da doença. E aqui eu até gostaria de fazer um adendo em relação a um questionamento que surgiu na internet sobre o diagnóstico precoce, né? Nós sabemos que o SUS ele tem uma limitação, uma carência de geneticistas. Então, isso é um problema muito grave, porque o fato de você ter uma carência de geneticistas acaba impedindo que as crianças possam ter o diagnóstico. Então, o Ministério da Saúde também deveria repensar uma forma de, por meio da telemedicina ou de outro instrumento, possibilitar que essas crianças tenham acesso aos geneticistas. Então, seria uma medida que também a Defensoria Pública da União entende como eficaz. Fora a questão da saúde, também tem outros pontos que eu gostaria de tratar aqui, se o tempo permitir. Deixa eu falar aqui sobre o bullying, né? O bullying é uma questão que a gente tem acompanhado nas redes sociais e que a gente percebe que precisa ter uma campanha de conscientização da população sobre essa discriminação exacerbada. Especificamente quanto ao bullying, vocês atuam nessa área ou seria a Defensoria do Estado? Nós temos famílias que precisam entrar com ações, inclusive de indenização. A gente tem que entender que tem que ter, quando começar a pesar no bolso daqueles que discriminam e praticam atos de preconceito, eu acho que aí as coisas vão começar a mudar. A Defensoria também, nesses casos, atua uma família que a criança ou o adulto sofreu um preconceito e ela quer ingressar com uma ação? Sim, mas aí no caso não seria competência da Justiça Federal, porque não tem interesse da União, mas seria a Defensoria Pública Estadual que poderia ingressar perante a Justiça Estadual para uma ação de dano moral, ou então até comunicar o fato à polícia, né, para que a polícia, o Ministério Público, para que possa, né, intervir nesses casos. Mas, em relação ao bullying que tem sido difundido nas redes sociais, o Supremo julgou recentemente a responsabilização das Big Techs. Uma discussão que foi levada ao Supremo, se as Big Techs teriam a responsabilidade por atos praticados por terceiros, sem a intervenção judicial, sem ordem judicial. E o Supremo entendeu que as Big Techs elas têm essa responsabilidade presumida nos casos de conteúdos ilícitos, quando se tratar de anúncios pagos ou criados de conteúdo artificial, por chatbots ou robôs. E também nas hipóteses de crimes contra a honra, o provedor de internet ele vai ser responsabilizado por danos causados por terceiros se após a ordem judicial ele não promover a retirada do conteúdo. Então, a gente tem que entender que essa discussão é muito relevante
e precisa ser combatida veementemente para que nas redes sociais as pessoas denunciem, né, e responsabilizem também civilmente e criminalmente, né, aquelas pessoas que cometam crimes contra a honra ou atos ilícitos que venham a denegrir a imagem das pessoas com deficiência. É essa a minha manifestação, agradeço a participação, muito obrigado a todos. Obrigada, doutor. Nós vamos buscá-los nesse diálogo com a Conitec, com o Ministério da Saúde, sobre a incorporação do remédio, na busca de orçamento também, nós vamos buscá-lo. Lauda tem um convite também para fazer, nós vamos ter uma audiência pública interessantíssima agora à tarde na Câmara Legislativa, não é a federal, é a legislativa. Lauda, que é a nossa representante da Febraharas. Obrigada, senadora, pela oportunidade de falar para esse público aqui, que eu sou apaixonada. Há muito já conheço Gabriel, Kênia, Juliana. Sempre que possível, a Febraharas participa dessas audiências públicas que são pertinentes para esse público. Eu faço aqui uma provocação e eu estou vendo aí a fala do Ministério da Saúde. Nem sempre, doutora Renata, quando nós temos um PCDT publicado, é garantia também de fornecimento do medicamento. E a gente enfrenta isso demais nas doenças raras. A gente sabe que o Ministério da Saúde tem um prazo de 180 dias após a publicação do PCDT, da dispensação de medicamentos para os pacientes. Isso não tem ocorrido, a gente tem tido isso com uma certa frequência dentro do Ministério da Saúde. A gente entende que o orçamento ele é finito, a gente entende uma série de coisas, mas eu gostaria de fazer aqui uma provocação, um compromisso institucional, instituindo um prazo. Veja bem, o Ministério da Saúde ele está disponível para criar um grupo de trabalho com especialistas em nanismo e com as associações para que a gente realmente publique políticas públicas efetivas para esse grupo de pessoas, garantidores. Eu falo isso, gente, porque eu conheço uma pessoa com nanismo, uma mulher. Ela teve 3 abortos porque o nosso sistema de saúde não está preparado para esse público na gestação. Na maternidade, elas não têm essa garantia. Na odontologia, a mesma coisa. Quando elas vão a um ginecologista, a reclamação é muito grande, porque as macas, os equipamentos de exames ginecológicos, eles não são adaptados para receber essas mulheres. Então, gente, o buraco é muito mais embaixo. A gente tem que pensar realmente como é que a gente pode fazer isso. Eu vejo que o nanismo ele não faz parte dos dados do censo estatístico do IBGE. Como é que a gente vai fazer uma política pública quando a gente não tem um número de pessoas, né? Como é que a gente vai planejar o futuro dessas crianças que estão aqui, felizes da vida, correndo para lá e para cá, com toda a vitalidade? A gente tem que ter uma garantia para o futuro dessas crianças. Agora, vocês que já estão adultos, que têm o nanismo instalado, que têm a oportunidade do tratamento, que chegou aí, eu fiquei muito feliz, conversando aqui com a doutora, eu fiquei assim, apaixonada, gente, de saber quantos centímetros ganham essas pessoas que precisam do tratamento. Aí vim falar de falta de dinheiro, de judicialização. Sou totalmente contra a judicialização, gente. Primeiro, que a peregrinação para um paciente conseguir judicializar um direito deles, que o Estado deveria garantir, é muito difícil, não é fácil. É um ir e vir, é uma busca por autoridades, é uma busca por relatório, e às vezes a pessoa que está lá para julgar uma judicialização não entende absolutamente nada do que passa aquela família. Porque uma doença rara, gente, ela não vem só para uma pessoa da família, ela vem para a família inteira, para os vizinhos, para os amigos, para as escolas. Escolas não estão preparadas, ônibus não estão preparados. E eu falo isso que quando eu conversei com a Flávia, ela ia para a faculdade, ela era jogada dentro do ônibus. Por quê? Porque o degrau do ônibus de acesso era muito alto. A catraca, para ela passar, ela só conseguia passar por baixo. Ela pagava a passagem, mas passava por baixo da catraca. Gente, isso tudo é um absurdo. É estruturante, é estrutural essa falta de estrutura para receber esse público.
Como eu tenho nanismo, eu tenho acromegalia, que é o gigantismo. Então, assim, olha o público que a gente lidera, né? A gente tem todas as dificuldades, do pequeno ao grandão. E o que o nosso país tem, sabe? Acho que é na lei de construção civil, enfim, X apartamentos, quando construído, tem que ser adaptado para o público que está comprando. Eu não vejo isso. Eu não vejo isso para o nanismo. Eu não vejo isso para o gigantismo. Então, assim, gente, vamos pensar. Vamos pensar com tudo. E para o Ministério da Saúde, eu acho que é extremamente importante, doutora Renata, a senhora levar para o doutor Natan Monsores, que é uma pessoa incrível, que eu adoro, é assim, é amigo, é do coração, sabe? E a gente ter tido a oportunidade de ter as CG raras dentro do Ministério da Saúde, a partir desse novo governo, é uma porta aberta para a gente. Mas é uma porta aberta que é preciso criar política junto com as pessoas que realmente dela necessitam. Não adianta quem está lá dentro do ar-condicionado ficar escrevendo política pública para quem está aqui do lado de fora passando por todos os perrengues. Fica aqui minha reivindicação. Eu espero, sinceramente, que o programa estruturado deve ter, sim, a participação de todos os associados. A Febraharas está aqui, o Instituto de Nanismo é associado da Febraharas, o da Quênia também é associado da Febraharas, a gente está sempre junto, tem essa política pública e tem essa consulta pública. Nós vamos todos participar, com certeza, e vamos capacitar. A gente vai fazer um letramento com os associados da Febraharas, para que todos saibam que não é o copia e cola que vai fazer a diferença. A gente precisa contribuir com consulta pública efetiva e consciente, gente. E obrigada, doutora, e eu espero que a senhora contribua conosco nessa consulta pública, que é de extrema importância. Obrigada, senadora. Obrigada, Lauda. E hoje à tarde é uma solenidade rara que vai estar aí na Câmara Legislativa. O professor Natan Monsores já confirmou presença, acho que seria interessante vocês estarem lá, e com certeza a gente vai ter o maior carinho de recebê-los e também de ouvi-los lá na nossa solenidade, que está sendo preparada para os raros. Ok, Obrigada, quem senadora. ficar em Brasília, eu recomendo. Primeiro vai conhecer um novo espaço em Brasília, a Câmara Legislativa é linda e o presidente da Frente Parlamentar é um deputado distrital muito engajado na luta. Nós chegamos ao final de nossa audiência, então a gente agora vai ouvir por 2 minutos, 2 minutos no máximo, os nossos convidados que falaram no início, para agradecimentos e considerações finais. Nós vamos começar pela Vanísia e pelo Mário Neto, que estão online ainda, e o Mário tem que almoçar, né? Então, Vanísia, para agradecimentos e considerações finais. Então, gente, a gente estava aqui até agora, Netinho vai para a escola, a gente está organizando aqui para ele ir para a escola, mas a gente ficou com vocês aqui. Ainda arrependidos de não conseguirmos estar pessoalmente, mas muito felizes por tudo que foi conversado hoje. Eu acredito muito que a partir dessa audiência muitas coisas vão mudar. A gente está aqui tentando dar voz. Você quer falar? Pode, vai lá. Muito obrigada, foi um grande prazer estar aqui, gente. Eu gostei muito de vocês e, quando a gente se encontrar, eu tiro foto, canto o que você quiser, tá bom? Neto! Neto é uma figura. Vanísia, obrigada, Vanísia. Nós amamos você, Vanísia. O Brasil te ama o Mário Neto. Neto, que você seja um menino feliz. Você tem uma vida longa, plena e abençoada. Nós te amamos muito, Neto. Obrigado por ter nos ajudado na audiência. I love you e eu vou cantar com você. Eu agradeço vocês. Beijo, tchau. Obrigada. Beijo, tchau. Na sequência, vamos ouvir ainda a Thaís de Abreu, que foi a nossa primeira palestrante, se ela está aqui presente ainda, para agradecimentos finais e considerações finais. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer o convite da senadora e dizer que foi uma honra ouvir tudo e ver que a gente não está sozinho nessa luta. Mas eu queria fazer um agradecimento especial para os meus pais hoje, por eles não terem desistido de mim e por terem me tornado essa mulher forte que eu sou hoje. E como eu mencionei aqui, o Cauã está assistindo, ele me mandou mensagem, e eu queria dizer que, Cauã, enquanto eu tiver forças, eu não vou parar de lutar por você, por nós
e por todas as crianças e pessoas com nanismo, porque essa luta, nós vamos vencer, eu creio, e sua mãe não vai desistir. Queria agradecer a Ju por não soltar a minha mão, a Kênia também, que a gente tem contato direto, e agradecer vocês, doutora Renata, muito obrigada por tudo que disse, e foi um prazer saber que você estava presente na audiência da Conitec. E, senadora, muito, muito obrigada pelo espaço e pela oportunidade. Obrigada, Thaís, muito obrigada. Na sequência, Gabriel, para agradecimentos e considerações finais. É isso. Como eu falei na minha fala, né? Às vezes é cansativo, parece cansativo a gente ter que vir falar sobre as mesmas coisas, mas momentos como esse nos dão esperança. Momentos como esse nos fazem pensar, nossa, agora a gente vai mudar, mas precisa que seja algo coletivo. A gente não vai conseguir mudar sozinhos e a gente não vai conseguir mudar vindo aqui uma vez e sendo ouvidos sem ter nada depois. Então a gente conta com a colaboração e a gente sabe que a gente pode contar com a senhora, senadora de tantos anos, mas a gente conta com a colaboração de todo mundo que está assistindo, todo mundo que acompanhou por algum tempo essa audiência, que acompanhou o tempo todo, enfim, os parlamentares, porque a gente precisa do apoio coletivo. E também é muito importante porque, como minha mãe falou, né, outras pessoas falaram sobre a consulta pública que está aberta no site da Conitec, a gente tem essa consulta pública aberta até o dia 30 de março e é muito importante que toda a sociedade civil participe disso, independente se você é pai e mãe de uma pessoa com nanismo ou não tem ninguém na sua família ou não conhece ninguém, mas você que entende que esse tratamento não pode ser mais negado, como a Lauda falou, a judicialização, a gente teve casos de famílias que tiveram que vender os carros para conseguir pagar por um advogado para o processo de judicialização e muitas vezes essas mesmas famílias tiveram a liminar negada, o pedido negado. Então essa incorporação ela não só é importante, mas ela é fundamental e ela deve ser feita com urgência, para a gente garantir esse tratamento, o acesso a esse tratamento a todas as famílias de forma equitativa, não só aquelas que têm a possibilidade de pagar por um advogado bom que vai conseguir judicializar o tratamento. Então por isso, nesse momento, eu peço para todos vocês, tirem um tempinho do dia de vocês, entrem na consulta pública e colaborem, porque cada colaboração, cada resposta ao formulário é de extrema importância para nós e para essas crianças que vão ter um futuro melhor do que o passado que eu tive e o presente que a gente tem. Obrigada. Obrigada, Gabriel. Eu estou procurando um genro, viu, Gabriel? Fica dado o recado. Vamos ouvir a doutora Sabline Carreiro para considerações finais. Eu queria agradecer o convite, a oportunidade de expor sobre os estudos clínicos e também a prática de consultório e conversar com a doutora Renata. Assim, doutora, o caminho não é a judicialização, o custo já está saindo da União, né? Talvez o processo administrativo a gente consiga, enquanto vocês, enquanto Ministério, negociar melhor com a indústria farmacêutica, colocar um protocolo mais adequado, uniformizar dados, critérios de inclusão, exclusão, monitoramento, deixar o tratamento um pouco mais equitativo, mais igualitário para todo mundo. Mas o custo vocês já estão tendo, só não está saindo da Conitec. Ok, obrigada, doutora. Juliana e a mim, presidente do Instituto Nacional, para agradecimentos, considerações finais. Eu não posso deixar de agradecer mais uma vez a senhora, senadora, que é a nossa madrinha do nanismo desde 2021, quando o Gabriel, ainda com fixadores, fazendo alongamento ósseo dos braços, entrou naquele gabinete no Ministério e nós a conhecemos. De lá para cá, tudo aquilo que nós precisamos como comunidade, nós sempre escutamos da senhora um sim. E quero dizer também a todos os representantes do governo, à doutora Renata, ao doutor Ricardo, ao doutor Alex, que estava online também, que nós precisamos, de fato, de que tudo isso que foi discutido aqui hoje não seja só uma lembrança num vídeo na internet, mas que a gente tenha ações de fato. O Ministério da Saúde, a gente está muito feliz que está aqui, mas a gente teve muito pouco acesso a vocês durante essa gestão.
E como a Lauda falou, é importante que a gente construa juntos, nós que de fato vivemos o dia a dia dessa comunidade, possamos construir com vocês o que é o melhor cenário e cenário ideal para essa condição. Então fica aqui o meu apelo, que todo mundo participe da consulta pública. É um breve tempo do seu dia que você vai gastar, e nós temos muito pouco tempo para fazer a Conitec entender que, de fato, não é só um estudo clínico, não é só a constatação daqueles centímetros. Quero muito que a Conitec olhe com clareza para todo o estudo de meta-análise que foi publicado por uma equipe de pesquisadores brasileiros de universidade pública, sem patrocínio da indústria, que mostra dados de mundo real. E é nisso que a gente quer focar. Essas crianças que estão aqui merecem continuar sendo tratadas, e aquelas que estão com tratamento interrompido precisam, porque é urgente. Essa janela de oportunidade é muito pequena. Muito obrigada. Obrigada, Juliana. Gente, as crianças vão começar a ocupar a mesa, porque o que os olhos não vê, o coração não sente. Tem gente no Brasil que ainda não as viu, porque elas ficaram no plenário. O meu auxiliar já está aqui para me ajudar. Nós vamos ouvir agora, para agradecimentos finais, Kênia Maria. Kênia. Espera aí, Kênia. É o Theo que vai chamar. Chama. Kênia. Doutora Kênia, fala. Doutora Kênia. Obrigada, Gabriel. Olha, você é a coisa mais linda. Theo, você tem cara de Theo. É Theo? É o Theo. É a coisa linda. Ministra, olha, senadora, eu gostaria de agradecer muito pela oportunidade. Foi incrível essa reunião hoje. E dizer que avançamos, sim. Eu acho que a gente mandou, de fato, as nossas demandas, né? E dizer também que nós temos uma frente parlamentar, ministra, ou senadora. E, inclusive, a senhora faz parte da nossa frente parlamentar. Então, é um momento que a gente pode ali debater também sobre todas as nossas demandas. E convidar todos, gente, é como o Gabriel falou agora, nós precisamos da participação de todos na consulta pública, nós precisamos mostrar sobre as nossas necessidades, e o Ministério da Saúde ter a sensibilidade de inserir essa medicação no SUS. Então, é o seguinte, eu vou passar o site para vocês, por favor, as pessoas que estão assistindo, participem, precisamos da participação de todos. brasilparticipativa.presidencia.gov.br, consulta públicas Conitex. Precisamos do apoio de vocês, de toda a comunidade, de toda a sociedade, para que essa medicação ela seja inserida no SUS. Outra coisa, aproveitando também, agradecer a participação de todos e ao ministro Padilha. Eu sei que o senhor curte nossas páginas, curte nossas postagens, nós precisamos que o senhor aí pressione, nos ajude a incorporação dessa medicação. Precisamos muito da sua incorporação, que o senhor incorpore essa medicação aí pra gente, porque o que nós vamos ter o quadro lá na frente daqui a 10 anos, as crianças que tomaram a medicação e as crianças que não tiveram a possibilidade de tomar. Então, essa aí, eu acho que é um ponto muito, é o agravante disso. Eu acho que essa medicação tem que vir para todos têm a oportunidade, e, como diz, a judicialização não é o caminho certo. Estamos juntos, contem com a gente, né, Juliana? Nós estamos aí juntas nesse propósito aí para somar com todos. Obrigada. A senhora pode ceder seu lugar para uma criança? Lógico, agora. Vamos ouvir agora as considerações finais da doutora. Chama, doutora Renata, vai. Doutora Renata. Obrigada. Obrigada, gente. Reforçar que, colocando a coordenação de raras à disposição para a gente discutir o que for de necessidade de vocês. Nosso e-mail cgraras@saude.gov.br. Podem mandar, se quiserem agendar encontros, a gente está à disposição. E só reforçando, a gente vem trabalhando na diminuição de tempo de implementação de tecnologias. A gente está com projetos com hospitais de excelência para a telemedicina.
medicina, em genética, que a gente sabe que a gente tem uma diminuição, né, uma quantidade muito pequena de geneticistas no nosso país, e não só isso, mas os geneticistas estando concentrados em capitais, né, em grandes cidades. Então, uma forma da gente conseguir também levar o acesso ao geneticista para outras regiões, e estamos à disposição. Obrigada. Obrigada. Doutora Renata, a senhora pode dar seu lugar para uma criança? Com certeza. Então, vai embora. Obrigada, Ministério da Saúde. Agora chama o doutor Ricardo. Doutor Ricardo. Doutor Ricardo, considerações finais. Obrigado, Theo. Doutor Ricardo, vem aqui. Obrigado, Theo, pelo convite. E senadora Damares também, agradeço em nome da Defensoria Pública da União o convite feito. É um prazer enorme, uma satisfação muito grande poder contribuir com os debates aqui. E o posicionamento da Defensoria Pública da União é no sentido de apoiar a incorporação do medicamento junto à Conitec, e de forma que, mesmo que a medicação não venha a ser incorporada e as crianças ainda necessitem de ingressar em juízo, a Defensoria Pública da União se coloca à disposição. O atendimento pela Defensoria Pública da União pode ser feito pelo e-mail atendimento.nnis@dpu.def.br, e, se for necessário, a gente pode ingressar em juízo pedindo o fornecimento desse medicamento de alto custo. Muito obrigado. Obrigada. Agora, gente, só vou dar 2 encaminhamentos. Primeiro encaminhamento: a Comissão de Direitos Humanos vai apresentar no processo do Dr. Matheus o nosso parecer em relação a deferimento, decisão a favor que ele seja aceito como delegado. Então, a Comissão de Direitos Humanos vai mandar um parecer para ser juntado ao processo. Segundo, a Lauda deu uma sugestão. Nós temos uma comissão, uma subcomissão de doenças raras no Senado. Nós vamos propor, por meio dessa comissão, como fruto dessa audiência pública, a criação de um grupo de trabalho especificamente para o nanismo. Um grupo de trabalho dentro do Senado Federal. São os 2 encaminhamentos. E aí, agora a última palavra, o Theo, o meu assessor, quer dar a palavra final dele. Vai, Theo. Muito obrigada a todos vocês por terem vindo. Por último, os pais que estão com as crianças, venham aqui para frente, as crianças. Nós vamos encerrar. O Brasil precisa saber que essas crianças existem. O Brasil precisa saber que essas famílias existem. Eu quero que o Brasil vejam as famílias que estão aqui. Agradecer todas as famílias, todas as crianças que estão aqui. TV Senado, não deixa de pegar uma criança, TV Senado. Responsabilidade da nossa TV Senado, que faz 30 anos. Vejam só, gente. Elas existem. Essa comissão é a casa dessas crianças. Este Senado abre a porta para essas crianças. E a partir de agora, famílias, nós vamos ter um grupo de trabalho dentro do Senado para busca, fiscalização, construção de políticas públicas e legislação para as crianças e pessoas com nanismo no Brasil. Muito obrigado. Nada mais tendo a tratar, eu declaro com muita emoção encerrada essa audiência. E o presidente Davi estava indo para o aeroporto, não pôde voltar, mas na próxima vez nós vamos invadir o gabinete do Davi Alcolumbre, nós vamos encher de criança lá, nada mais tendo a tratar. Eu declaro encerrada essa audiência. Muito obrigada, famílias. Muito obrigada. Obrigada. Os orixás funcionam como intermediários entre homens e o Criador. No candomblé, cultuamos essas divindades intermediárias para que nós possamos ter o nosso destino bem orientado, protegido, amparado.
para que nós possamos ter a nossa vida inspirada na vida deles, na trajetória deles. Boto Fé. Neste sábado, 7 horas da manhã, aqui na TV Senado. Foi bom lembrar de Angela Davis, Pantera Negra, ativista, e realmente cunhou a frase: uma mulher negra se movimentar, toda a sociedade se movimenta com ela. Ainda hoje é muito comum uma pessoa chegar e perguntar: cadê o juiz? Já se assusta quando é a juíza. Se for preta, aí desanda completo. Fui a primeira mulher negra a sair daqui de dentro do quilombo para estudar para fora. E depois de mim tem quantas outras lá? Eu via que eu precisava me tornar ativista, ainda que isso não fosse um ativismo literalmente político, mas que fosse um ativismo a partir da arte. Você sabe o que é uma emenda parlamentar? O Orçamento da União define quais ações serão realizadas com os impostos arrecadados. Parte destes recursos é destinada a emendas parlamentares. Deputados e senadores direcionam recursos para obras e serviços em sua região. Você pode acompanhar e fiscalizar as emendas no portal Siga Brasil, no site do Congresso, no portal da Transparência do Governo Federal e na plataforma TransfereGov. O mundo cabe dentro de um museu. É só entrar e deixar a curiosidade te guiar. Tradições, saberes e costumes que mantêm viva a essência de um povo. O museu é esse espaço que celebra as raízes, valoriza as diferenças e fortalece o que nos conecta como humanidade. Conhecer nossa história é descobrir o que nos torna únicos. Museus, onde o passado encontra o presente e inspira o futuro. Visite, descubra, valorize. O programa a seguir é livre para todos os públicos. A evolução do diagnóstico por imagem, aliada à tecnologia de ponta na fabricação de novos instrumentos e as novas técnicas adotadas pelos cirurgiões, tem permitido notáveis avanços na cirurgia da coluna vertebral. Para falar desse conjunto de inovações que trazem alívio e esperança para um enorme contingente de pessoas, Cidadania recebe o neurocirurgião Luiz Márcio de Brito Marinho. Seja bem-vindo, doutor. Eu que agradeço o convite, é uma honra participar do programa Cidadania. Paulo, vai ser um prazer falar de um assunto tão importante para a sociedade. Doutor Luiz Márcio, problemas na coluna toda a humanidade tem e não vem de hoje. Né? No tempo dos faraós, 3.000 anos antes de Cristo, já se relatava alguma cirurgia de coluna. E a falta ao trabalho por motivo de dores na coluna, da cervical até a coluna, no segmento mais inferior, é a segunda causa maior de falta ao trabalho no mundo inteiro, atrás apenas da pressão arterial e hipertensão arterial. Fale um pouco sobre a história da cirurgia de coluna. Então, a cirurgia de coluna, como você bem exemplificou, ela tem início ainda antes de Cristo, tem históricos em pesquisas a respeito dessas descobertas de acesso à coluna, mas não tão moderno como estamos hoje. Já no século 300, 400 depois de Cristo, ali no terceiro, quarto século depois de Cristo, começou-se a se estudar mais a fundo e desde então criou-se, vem do grego, né, isquiáticos, né, o ciático, os termos relacionados às dores da coluna, né? Final de 1800 e alguma coisa, começou-se a aprofundar-se no acesso à coluna, porém de maneira muito mais invasiva, cortes grandes, muito sangramento, né? A morbimortalidade ainda era muito alta e somente em torno de 1920, 1919, que começou-se a aprimorar essas técnicas de maneira a que o paciente tivesse uma sobrevida maior e uma melhor qualidade de vida. Na década de 70, já no século passado, foi que a microcirurgia adentrou a cirurgia de coluna, né, trazido pelo Dr. Yazar Gil,
e as cirurgias começaram a se tornar mais complexas, com melhores resultados. E a hérnia de disco, que antes era tida como um tumor na medula, foi descoberta como um pedaço de uma cartilagem. Quais são os principais diagnósticos? Por que razão a cirurgia e quando a cirurgia deve ser a solução para os problemas de coluna? É muito interessante isso, porque muitos pacientes têm medo de ir ao consultório do neurocirurgião, visualizando uma mesa de cirurgia, né, já indo para a cirurgia. E não vem ao caso, na maioria das vezes, tendo em vista que apenas 10% dos pacientes com problema de coluna vão precisar ser submetidos a uma cirurgia. E essas cirurgias vão ser reservadas aos casos mais graves, onde os tratamentos conservadores, como fisioterapia, medicações, alongamentos, correção postural, perda de peso, não conseguiram solucionar a queixa do paciente. Bom, durante essa evolução, não só a técnica cirúrgica foi melhorando, foi se tornando mais precisa, como assim, os equipamentos de diagnóstico por imagem, ele foi evoluindo, né? Se tinha antigamente praticamente só o raio-x. Agora já se tem depois entramos com a tomografia computadorizada e com a ressonância magnética. Quando está recomendado fazer cada um desses exames? Inicialmente, com a radiografia, basicamente se viam os ossos da coluna, né? Então, eram muito válidas para casos de fraturas, né? Mais antigamente. Com a chegada da tomografia, já se pôde observar melhor as partes moles da coluna, né? Musculatura, disco, medula, mas mesmo assim numa qualidade um pouco menor. Então, acaba que o raio-x e a tomografia, a gente reserva mais para o estudo ósseo da coluna, ou algum achado mais característico que seja mais bem visto na tomografia. E no raio-x para medida de ângulos, para alinhamento do balanço da coluna, né, que a gente chama de balanço sagital, para ver como que está esse alinhamento. Já a ressonância, ela vai me mostrar com muito mais nitidez todas as estruturas, inclusive a parte de dentro da coluna, né, onde a gente vai ter nervos, medula, a gente vai ter os próprios discos, né, que são os principais causadores de dor na coluna na maioria da população. E ele me dá, a ressonância me dá com mais precisão e essa visualização, e com isso me permite abordar o paciente, seja indicando um tratamento conservador ou levando a cirurgia de uma maneira mais definitiva e com mais detalhes. A cirurgia de coluna vertebral, ela tem praticamente, são vários tipos de cirurgia de acordo com a região do organismo, desde a cervical, torácico, lombar, sacro. Qual é a patologia mais frequente em termos de indicação para a cirurgia? Hoje em dia, a parte da coluna que mais vai trazer o paciente ao meu consultório e aos consultórios dos neurocirurgiões que fazem cirurgia de coluna é a lombar. Então, a coluna lombar, não por coincidência, está mais abaixo, né? E ela é mais robusta, então ela suporta mais o peso do tronco, ela aguenta mais a sobrecarga e, com isso, ela se degenera e se desgasta com mais facilidade. Por isso, cerca de 70% a 80% dos pacientes que vão ao consultório por problemas de coluna vertebral, esse problema vai se localizar na coluna lombar. Em segundo lugar, a cervical, que é um grande fator de dor para muitos pacientes atualmente, tendo em vista a evolução da tecnologia, né? Os pacientes voltando-se muito. Antigamente leitura, hoje muito mais ainda com celular, tablet, computador, força-se muito a coluna cervical. E por último, bem mais raramente, a coluna torácica, ela vai precisar de algumas cirurgias em certas situações. Na lombar, a principal causa de dor é a dor mecânica. É aquele paciente que tem uma dor muscular, é um paciente que tem uma dor articular, postural, por sobrecarga de peso, mas não necessariamente ele vai apresentar uma patologia operável, né? Cirurgiável. Em segundo lugar, e entra como um grande ranqueador aí como causa de dor na coluna, a hérnia de disco. O disco, que é uma cartilagem robusta entre uma vértebra e outra, ele vai se desgastando, a degeneração vai gerando uma desidratação do disco, ele rompe e essa ruptura gera
a formação da hérnia. Essa é a principal causa de dor na coluna vertebral como um todo, tendo em vista que a lombar é a mais prevalente na população em geral. Nesse preparo, essa parte do estudo, do preparo do cirurgião para executar, o médico, do generalista ao cirurgião geral, entre aspas, porque eu acho que hoje em dia já quase não temos isso, né? Até um cirurgião neurológico, quantos anos de aprendizagem são necessários? Então, até chegar na cirurgia de coluna propriamente dita, são 6 anos de universidade de medicina, na sequência, 5 anos de formação na residência em neurocirurgia. Então, no mínimo 11 anos. Além disso, cursos de pós-graduação, fellowships, que são... troca de experiência. São troca de experiência em serviços maiores, de grande porte, onde você vai aprimorar o que você já conhece como neurocirurgião. Então, em torno de 11 a 12 anos, pelo menos, aí para você começar a ter uma habilidade, uma experiência para oferecer esse serviço de cirurgia de coluna aos pacientes. E, mais recentemente, a tecnologia vem avançando, né, com cirurgias menos invasivas, e acaba-se que a gente nunca para de estudar e cursos mesmo depois desses 12 anos. O senhor cedeu gentilmente algumas imagens aqui de cirurgias, e a primeira delas é uma cirurgia aberta. Já tem alguns recursos de acesso a, enfim, a recursos modernos, já tem uma observação através do monitoramento, mas eu vou pedir que coloquem aqui na projeção, a cirurgia é uma cirurgia aberta, né? O que está acontecendo ali? Perfeito, aí ilustra bem, né? Nós estamos operando através de um microscópio. A microscopia, como eu bem falei antes, foi introduzida na década de 70, e lá estamos adentrando a coluna. Lá no fundo a gente já vê uma parte mais branca, que já seria o saco dural, né, onde dentro se encontra a medula, ali o disco já havia sido removido. Nisso a gente consegue, através do microscópio, uma magnificação de pelo menos entre 200 e 300 vezes. Isso faz com que a gente enxergue com mais nitidez. Pequenos sangramentos que a gente vê no microscópio, para a gente parece muito, então isso faz com que a gente tenha essa sede de fazer algo cada vez com menos sangramento, mais agilidade. E essa é a cirurgia que havia-se de fazer num paciente com problema de coluna nas últimas décadas. Em alguns casos, a cirurgia através da via endoscópica não é possível. Mas eu queria mostrar aqui para vocês, depois dessa imagem da cirurgia aberta, logicamente a cicatriz aí deve ser bastante maior do que numa cirurgia endoscópica, né? Isso. Embora haja casos onde a gente precise da cirurgia aberta, né, que é o que a gente chama de cirurgia aberta, a cirurgia onde não vai ser por endoscopia, a cicatriz acaba sendo um pouco maior. Aqui tem uma marcação para uma cirurgia endoscópica. Voltando um pouco aqui na narrativa, quando você vai colocar alguma prótese, alguma sustentação, evidentemente a cirurgia endoscópica nem sempre se aplica, né? Na maioria dos casos, acaba que a cirurgia aberta vai ser necessária para implantes na coluna, né? Como próteses de disco, parafusos. Porém, bem recentemente, eu diria que de menos de 3 anos para cá, através dessas pequenas incisões que vocês viram Vou pedir que você coloque de novo aí. Na marcação da cirurgia endoscópica, elas permitem a introdução de alguns materiais já pequenos através delas. Essas incisões... Nesse caso aqui, por exemplo, significa que na cirurgia onde não fosse possível a endoscopia, ficaria uma cicatriz quase que de todo o tamanho. Entre ali, né? um ponto e outro das extremidades seria uma cicatriz só, às vezes até um pouco maior, para que a gente propicie um afastamento adequado para a visualização da coluna. E aí vocês estão vendo pequenas marcações, parecem muitas, mas foram abordados nesse paciente que cedeu as imagens. 3 níveis da coluna, né? 3 discos foram operados através desses pequenos cortes, que devem ter em torno de 1 centímetro cada no máximo. E, através desses pequenos cortes, já há materiais ultramodernos que a gente consegue introduzi-los no espaço discal através da própria endoscopia. Eu vou pedir o próximo vídeo aqui, por favor, para que o doutor Luiz Márcio comente, por gentileza. Pois não. Aqui é quanto a relação à monitoração, né? Isso. Então, aí a gente já introduziu os aparelhos da endoscopia. Na minha mão esquerda está a câmera, onde eu consigo
transmitir as imagens para uma tela onde eu acompanho o que está acontecendo lá dentro. E na mão direita eu tenho outra via de acesso também no pequeno corte, onde entra todo o instrumental. A grande jogada da técnica de endoscopia biportal, que a gente fala, para acesso à coluna, que é algo bem recente, é justamente que através de um canal por onde está a câmera entra-se bastante soro, muito soro, a gente usa muito soro, é uma cirurgia que ocorre em meio líquido, então há soro durante todo o procedimento, e esse soro reflui e sai pelo outro portal, pela outra incisão, onde eu estou trabalhando com os demais instrumentais. Esse fluxo de soro é que me permite a visualização adequada lá dentro. Está aí, então, a definição de cirurgia biportal, né? Isso. Antigamente, nem tão antigamente assim, eu acho que há 15 anos no máximo, a endoscopia monoportal chegou ao Brasil, era um corte só, porém, através desse mesmo corte, eu passava câmera, iluminação, instrumental, então há uma certa dificuldade de a gente trabalhar com as duas mãos. Ainda é feito, é um procedimento que traz bastante resultado, porém, a endoscopia biportal, que a gente fala, o nome biportal já fala, são 2 portais, onde a gente vai ter uma mão trabalhando com o instrumental e outra me mostrando o que está acontecendo lá dentro e permitindo a entrada do soro. Isso me faz a cirurgia tornar muito mais parecida com a cirurgia microscópica. É como se eu estivesse vendo com um microscópio lá dentro e o campo de trabalho é muito maior, me dá mais liberdade de trabalhar na coluna do paciente. Eu vou pedir, então, que coloque o próximo vídeo, que isso vai ilustrar com bastante propriedade. Aí nós temos o que está acontecendo ali? Tá? O acesso ainda ao local da cirurgia, Isso. né? Aí a gente já está lá na coluna do paciente, porém não adentramos no canal vertebral, onde estão os nervos, né? Sou eu aí trabalhando, vocês percebem, com as duas mãos. Essa é uma broca cortante, mas ao mesmo tempo não tão cortante, onde ela me permite drilar. A palavra drilar significa raspagem do osso. E o principal acesso à coluna lombar, em casos como esse, se dá pela drilagem da lâmina. A lâmina é uma parte da vértebra que protege a estrutura nervosa dentro do canal vertebral. Então, aí vamos ter que definir qual era o problema que esse paciente tinha, né? Isso. É um problema muito comum na terceira idade, embora possa ocorrer em qualquer idade, que se dá pelo desgaste da coluna, né? A partir do momento que a gente vai se utilizando da nossa própria coluna, né? Sobrecarga de peso, falta de fortalecimento muscular, má postura, até o próprio gasto da coluna naturalmente que se dá, né? O ser humano hoje, graças a Deus, vive muitos anos e a coluna vai se desgastando. Com esse desgaste, as estruturas do canal vertebral, né, estrutura óssea, ela vai formando o famoso bico de papagaio, que cientificamente são os osteófitos. O disco vai cedendo, o ligamento amarelo, que é um tendão, entre aspas, que está protegendo entre o osso e a medula. E toda essa estrutura degenerada, ela vai comprimindo o canal, e isso a gente chama de estenose vertebral, estenose de canal vertebral. Essa estenose, ela comprime os nervos e o paciente começa a ter sofrimento por conta dessa compressão. Em geral, dor lombar e queixa nas pernas. Podem ser queixas relacionadas a formigamentos, queimação, anestesia, fraqueza, né? Muitas vezes o paciente começa a andar, ou correr, ou caminhar e começa a sentir que a perna vai falhando, vai fraquejando, o paciente precisa sentar até a recuperação do nervo, e isso vai fazendo o que a gente chama de claudicação neurogênica. É o paciente que tem dificuldade de caminhar longas distâncias, né? Começa a mancar. E a solução é a gente ampliar esse canal, liberar esse nervo. Nesses casos, existe a necessidade de um monitoramento externo, além da imagem, porque precisa saber onde é que está mexendo ali dentro, né? Porque, afinal de contas, é aquilo que governa a possibilidade de toda a nossa locomoção, né? Então, eu queria que colocasse mais um vídeo aí para que o doutor analisasse. Perfeito. Aqui ainda é... O paciente está todo coberto, até para preservá-lo da imagem, mas por baixo desse campo azul que vocês estão vendo, o paciente está cheio de fios monitorizados, como o próprio Paulo falou. Essa monitorização me permite verificar como que está o funcionamento neural desse paciente no nível onde eu estou operando e abaixo dele, para que, durante a manipulação, embora a magnificação permitida pela endoscopia seja fantástica, e a gente vê com muita nitidez para a gente ter essa cautela,
a monitorização neurofisiológica me permite mais segurança. Muito mais segurança. Que, se eu aproximar do nervo, se eu me aproximar do nervo em algum instante, há um dispositivo que me mostra que eu estou próximo a esse nervo para que eu tenha mais cautela e assim evite mais ainda de submeter o paciente a qualquer risco. Foi uma cirurgia muito longa essa aí, né? Essa foi uma cirurgia, como foram 3 níveis operados, de aproximadamente 6 horas de cirurgia, 2 horas para cada nível, em torno disso, 1h30, 2 horas. Entretanto, a cirurgia, quando a gente fala de cirurgia, para a gente é só o ato, mas tem todo o pré, a anestesia e o pós de recuperação, de posicionar o paciente também. E isso tudo acaba levando aí a umas 8 horas de tempo de sala cirúrgica aproximadamente. Acredito que nós temos aí uma foto do que foi retirado lá de dentro da coluna vertebral, né? Aqui aí mais uma imagem de uma cirurgia endoscópica. Mais uma vez a gente está com aquela broquinha drilando, né, raspando o osso. Você vê esse pozinho saindo ao osso. Ele não me atrapalha na visão justamente por conta do fluxo de soro, como eu comentei. Então a visão está sempre limpa. E você vê que o campo é amplo, eu consigo ver no meio aí a estrutura óssea, nas laterais, onde você já vê mais escuro, já é o canal um pouquinho mais exposto por onde os nervos estão passando. E você vê que na sala de cirurgia tem bastante gente, né? Além de mim, vai um auxiliar, vai a instrumentadora, tem um anestesista, tem o pessoal da empresa que leva o material e o pessoal do próprio hospital. Agora vamos ver aí o que foi retirado aí. Que é isso aí, doutor? São os 3 ligamentos amarelos, não é à toa, dá para ver nitidamente que eles são amarelados, que são aquele tendão, entre aspas, que eu falei, né? Um ligamento mesmo, que está entre o osso da coluna, da parte de trás da coluna, e o canal onde passam todos os nervos, né? Que é o saco dural, a dura mater. Esse ligamento ele vai se hipertrofiando com o passar do tempo e vai comprimindo esse canal por onde os nervos estão passando. E, com isso, é uma das principais causas, juntamente aos discos herniados, de estenose do canal vertebral. Qual foi a meta nesse paciente? Que a principal causa era a hipertrofia dos ligamentos. Abrir ali com a endoscopia e remover dos 3 níveis, está até identificado ali, né? 1º, 2º e 3º nível da coluna lombar, esse ligamento, e assim o canal foi ampliado e os nervos conseguiram ter passagem normalmente, devolvendo qualidade de vida. Eu queria que o senhor falasse sobre o preparo da equipe, prepare a sintonia da equipe cirúrgica, nesse caso. É essencial, a gente tem na nossa equipe uma instrumentadora que já está apta e já trabalha com a gente há muitos anos para ir passando o material que a gente for precisando durante a cirurgia, para que eu não tenha que desviar o olhar. Então, só de saber o passo a passo da cirurgia, colocando a mão, ela já me entrega o material. Já é um trabalho de conjunto perfeito ali. Tem um auxiliar, então, que vai me ajudar ali na colocação de campos, na sustentação do material, também me passando o material adequado. Às vezes eu preciso, além do material que eu estou trabalhando e da ótica, com a iluminação que está transmitindo a imagem, um terceiro material para afastar um nervo, alguma coisa nesse sentido. O auxiliar ajuda bastante. Então, no mínimo, quando a gente vai operar na nossa equipe, lá na Clínica Regenera, a gente vai ter um auxiliar, o cirurgião principal e a instrumentadora. Em casos maiores, às vezes até um segundo auxiliar. Os demais participantes da cirurgia geralmente fazem parte do corpo clínico do hospital e das empresas que fornecem o material. Essa expertise, esse conhecimento, quanto tempo leva para um cirurgião se especializar na endoscopia? Como é que é essa transição da cirurgia aberta para a endoscopia, para quem está aprendendo a fazer? Perfeito. Quase todo neurocirurgião, ele sai da residência fazendo cirurgia de coluna aberta. Como é algo mais moderno e o material não é barato, geralmente nos hospitais públicos não há essa disponibilidade, na grande maioria deles, pelo Brasil, e a formação, na maioria das vezes, se dá nesses hospitais. Então, após o término da residência, que é aquele período de 5 anos, cabe ao cirurgião que queira manter esse aprendizado e se dedicar à cirurgia de coluna, fazer cursos, aprimoramentos, fellowship, que é esse acompanhamento, como eu falei, cursos de pós-graduação e treinamentos que se dá muitas vezes em cadáveres, em bonecos, e atualmente, né, nossa equipe até disponibiliza 1 ou 2 vezes ao ano alguns cursos para cirurgiões que querem aprender, que tem sido feito em cadáver lab com porcos. Os porcos vivos são anestesiados por veterinários, tudo dentro da ética,
e a gente consegue operar porque a coluna do porco é muito parecida com a nossa. Então, a gente consegue treinar ali e desenvolvendo essas habilidades. E, obviamente, no início desse aprendizado, geralmente a gente opera ajudado por um cirurgião mais habilidoso, que já tem mais experiência, para a gente ir adquirindo mais experiência. Em termos da recuperação, o pós-operatório, e voltar à plena atividade laboral, atividade esportiva, quais as vantagens da cirurgia endoscópica, quando ela pode ser indicada? A cirurgia endoscópica, né, como vocês viram, os cortes são mínimos, a gente praticamente não tem lesão da musculatura. Esse é um grande diferencial entre a cirurgia aberta e a endoscópica. Na cirurgia aberta, a gente precisa cortar e descolar muito músculo. E eu falo que os músculos das nossas costas, eles são nossa segunda coluna, eles que sustentam a coluna. Então, numa cirurgia aberta, onde eu danifico esses músculos, acaba que a recuperação ela é muito mais demorada. A cirurgia endoscópica me permite um acesso amplo, com pouca invasão do trajeto, né? Ela é pouco invasiva, menos dano a essas estruturas que sustentam a nossa coluna, menos dano ósseo, né? Em todo sentido, o risco acaba sendo baixo. Ela me permite, então, que o paciente, muitas vezes, até no próprio dia ou no dia seguinte, já tenha alta hospitalar. A recuperação é rápida, o paciente pode caminhar no mesmo dia que fez a cirurgia. A dor é menor, já que houve menos dano ali às estruturas teciduais. E muitas vezes, com 1 semana, 10 dias, um paciente que trabalha em home office ou sentado, que não precisa dirigir, a gente já libera até para voltar às atividades laborais. Claro, tem paciente que precisa exercitar, gosta de malhar, academia, um trabalho às vezes um pouco mais árduo, que pega peso, que força mais, fica muito tempo em pé. Esse paciente acaba ficando aí de 45 a 60 dias, tendo que evitar esforçar-se um pouco mais. Mas, em geral, a recuperação é bem rápida. Doutor, o que tem que estar na cabeça do médico, mesmo aquele que trabalha com o estado da arte, tecnologia de ponta, no trato com o paciente? Isso é importantíssimo. Isso eu levo para o meu dia a dia no consultório. Com a tecnologia, né, muito exame fácil, cirurgias modernas, né, o diagnóstico ele chega muito mais fácil a nós médicos hoje em dia do que antigamente. Muitos médicos têm perdido esse papel junto ao paciente, né, de ouvir, né? Então, a escuta ativa, trazer as queixas do paciente, dar atenção. Eu sempre acho que o que o paciente fala tem importância. A gente não pode achar que o exame é dono da razão, né? Eu falo que a gente não opera o exame, a gente opera o paciente. Então, eu tenho pacientes que às vezes você olha para a coluna e tá horrível, mas o paciente está ótimo, então a gente pode acompanhar esse paciente, né? Então, esse trato com o paciente, né? Você ser humano, isso a gente não pode perder no nosso dia a dia como médico de forma alguma. Doutor Luiz Márcio, muito obrigado pela sua presença aqui no Cidadania. Volte. Eu que agradeço, foi uma honra. É sempre bom falar do que a gente gosta, do nosso dia a dia profissional. E vai ser um prazer aqui trazer conhecimento para os telespectadores. E mais uma vez, Paulo, agradeço o convite. Esta entrevista e todos os nossos outros programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site, senado.leg.br/tv, ou então pelo nosso canal do YouTube. Inscreva-se lá e marque o sininho para receber notificações. Obrigado pela companhia e até o próximo Cidadania. Foi bom lembrar de Angela Davis, Pantera Negra, ativista, e realmente cunhou a frase: uma mulher negra se movimentar, toda a sociedade se movimenta com ela. Ainda hoje é muito comum a pessoa chegar e perguntar cadê o juiz. Já se assusta quando é a juíza. Se for preta, aí desanda completo. Fui a primeira mulher negra a sair daqui de dentro do quilombo para estudar para fora. E depois de mim tem quantas outras lá.
eu via que eu precisava me tornar ativista, ainda que isso não fosse um ativismo literalmente político, mas que fosse um ativismo a partir da arte. Você sabe o que é uma emenda parlamentar? O Orçamento da União define quais ações serão realizadas com os impostos arrecadados. Parte destes recursos é destinada a emendas parlamentares. Deputados e senadores direcionam recursos para obras e serviços em sua região. Você pode acompanhar e fiscalizar as emendas no portal Siga Brasil, no site do Congresso, no portal da Transparência do Governo Federal e na plataforma TransfereGov. O mundo cabe dentro de um museu. É só entrar e deixar a curiosidade te guiar. Pinturas, esculturas, traços e cores que atravessam séculos e que contam histórias. Cada obra é uma janela aberta para outras épocas, outros olhares e outras culturas. A arte não tem tempo, ela vive e está exposta. Museus, onde o passado encontra o presente e inspira o futuro. Visite, descubra, valorize. Olá, está começando agora o Senado Notícias Revista e você vai ver nesta edição. Senado aprova projetos para combater a violência contra a mulher e cria Sala Lilás de acolhimento. Os 30 anos da TV Senado são comemorados com sessão lotada no plenário. E a TV Senado exibe uma de suas produções em um dos programas de maior audiência da televisão comercial brasileira. Confira comigo estes e outros assuntos que são destaque aqui no Senado Federal. É março, o mês da mulher, e o Senado Federal intensificou as ações. 3 projetos aprovados esta semana pelo plenário reforçam o enfrentamento à violência contra a mulher. Os projetos abrangem iniciativas de prevenção à violência, mudanças na Lei Maria da Penha e homenagem pelo Senado a homens que atuem na luta pelo fim da violência contra a mulher. O projeto aprovado em plenário altera a Lei Maria da Penha e determina que a audiência de retratação só deve acontecer a pedido da vítima. A audiência de retratação ocorre quando a vítima de violência doméstica não deseja dar continuidade ao processo contra o agressor. O texto determina que a manifestação da vítima deve acontecer perante o juiz de forma escrita ou oral, antes mesmo do recebimento da denúncia. A iniciativa é para evitar que a audiência de retratação seja usada para expor a mulher ao constrangimento de confirmar a representação contra o autor da violência. A redação legal atual do dispositivo, de fato, abre margem para interpretações que permitem a designação de ofício da audiência pelo juiz, o que viola a autonomia da vítima e ainda produz sua revitimização ao submetê-la a nova oitiva desnecessária. Os senadores aprovaram também a criação do programa Antes que Aconteça, voltado à prevenção da violência contra a mulher e ao fortalecimento da rede de proteção. O programa terá a colaboração de diversos setores dos 3 poderes e da sociedade civil. A proposta incentiva o uso de tecnologias e monitoramento eletrônico de agressores, campanhas educativas, programas de empreendedorismo feminino e grupos de reflexão para agressores. A proposição adota diretrizes relevantes para o enfrentamento da violência contra a mulher, especialmente no contexto doméstico e familiar. Entre outras medidas, a autonomia econômica por meio do empreendedorismo feminino, que pode ser decisivo para viabilizar o rompimento de dependência e, por vezes, que facilita a continuação do ciclo da violência. Entre as medidas estão a criação de salas lilás para atendimento humanizado, casas de acolhimento temporário, serviços itinerantes para regiões de difícil acesso, capacitação de profissionais e formação de defensoras populares. Este é um momento histórico.
Trata-se da primeira sala lilás instalada em um órgão do Poder Legislativo no Brasil e com repercussão que ultrapassa as nossas fronteiras. O Senado Federal assume um papel pioneiro e dá um exemplo. Instituições públicas não podem se limitar a legislar sobre direitos. Precisam também contribuir para que esses direitos sejam exercidos com segurança e com efetividade. Também foi aprovada a criação da medalha Laço Branco para reconhecer homens ou instituições que atuam na luta pelo fim da violência contra a mulher. A homenagem poderá ser concedida a até 3 pessoas por sessão legislativa e deverá ser entregue em sessão especial do Senado. Instituir essa honraria no Senado Federal é, portanto, enaltecer o engajamento masculino positivo e necessário para a construção de uma cultura de paz. Sala Lilás é um ambiente de acolhimento, orientação e encaminhamento de mulheres vítimas de violência. Esse espaço foi inaugurado essa semana no Senado. O Senado inaugurou a primeira Sala Lilás no mundo dentro de um parlamento. A Sala Lilás é um ambiente acolhedor para mulheres vítimas de violência que conta com apoio emocional, jurídico e social de profissionais. Não é brincadeira o Brasil anunciar a primeira Sala Lilás de um parlamento no mundo. Isso não é uma coisa pequena. Não é fácil esse reconhecimento, mas eu acho que mais do que isso, é que nós não precisamos do reconhecimento, nós precisamos salvar vidas. E essas vidas que nós vamos salvar dentro dessa sala, que foi pensada cuidadosamente. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, Herman Benjamin, disse que o tema da violência contra a mulher há poucos anos não estava no radar das instituições públicas, mas agora está na ordem do dia de todas as instituições. Entre as violências praticadas no nosso país, esta é certamente a pior. Ela é pior porque tem a ver, muitas vezes, com a vida ou com a cessação da vida. Mas não a vida de uma mãe, de uma irmã, de uma filha, de uma neta, mas de uma vida que afeta outras vidas. A Sala Lilás integra o programa Antes que Aconteça, criado em 2023 no Senado. A iniciativa visa fortalecer a rede de enfrentamento à violência contra a mulher com a implementação de políticas públicas de autonomia, segurança e proteção às vítimas. O presidente da casa, Davi Alcolumbre, enfatizou que programas assim devem ter apoio e condições financeiras para que atinjam seus objetivos. Ele falou sobre a importância simbólica da inauguração da Sala Lilás no Senado Federal. Tem um simbologismo muito forte. É a presença e a perseverança de vocês, Daniela, à frente de lutas como essa que merecem ter o destaque adequado, merecem ter o olhar adequado e atencioso e, sobretudo, o apoio incondicional de todos nós homens que podemos fazer a diferença nessa agenda aonde nós estivermos. O pioneirismo da instalação da Sala Lilás no Senado foi ressaltado no evento e apontado como exemplo para as demais casas legislativas do Brasil. O pioneirismo do Senado, de um primeiro Congresso Nacional, um primeiro parlamento do mundo que tem uma Sala Lilás. É bom nós lembrarmos que a violência doméstica, o feminicídio, não acontece só no Brasil, acontece no mundo inteiro. Mas o Brasil tem dado provas de que tem compromisso e o Legislativo, particularmente, tem demonstrado essas ações através do próprio programa Antes que Aconteça, iniciado na Paraíba, com recursos que foram... Se torna o primeiro parlamento do Brasil e do mundo com uma Sala Lilás no âmbito do programa Antes que Aconteça. É um espaço ideal para o acolhimento de mulheres vítimas de todos os tipos de violência, inclusive violência no espaço de trabalho, mas também violência doméstica e familiar. E o importante é acolher essas mulheres num lugar tranquilo, reservado, com uma polícia especializada e com apoio também psicológico e de assistência social. E ainda como parte da programação do Mês da Mulher, o Senado inaugurou esta semana a exposição Donas da Rua. A mostra reúne ilustrações criadas por Maurício de Souza e apresenta figuras femininas que marcaram a história do Brasil.
A exposição Donas da Rua, promovida pela bancada feminina do Senado em parceria com a Maurício de Souza Produções, busca incentivar a autoestima e a igualdade de gênero desde a infância. A mostra destaca histórias de mulheres com trajetórias que contribuíram para o avanço da cultura, educação, política e pela luta por direitos. A exposição ela traz de uma maneira lúdica, mas muito forte ao escolher histórias tão importantes, da importância de que a gente possa discutir a situação e a posição da mulher na sociedade. Eu gosto especialmente do nome dessa exposição, que é As Donas da Rua. Eu acho que nós somos donas da rua, do bairro, da cidade, do estado e, por que não, do Brasil. A exposição reúne ilustrações criadas por Maurício de Souza e apresenta figuras femininas que marcaram a história do Brasil. A ideia é promover o empoderamento feminino e inspirar meninas a buscarem seu espaço na sociedade. Quando a gente fala de lidar com as crianças, a gente está formando uma nova sociedade, uma nova cultura, uma forma de enxergar o mundo diferente. Então, assim, tem uma importância estratégica, mexendo no presente para mudar muito o futuro. A exposição está aberta para visitação no Espaço Ivandro Cunha, no Senado, até o dia 20 de março e faz parte da programação Março Mulheres 2026, uma série de eventos realizados pelo Senado para promover os direitos das mulheres, enfrentar a violência de gênero e valorizar trajetórias femininas no Brasil. Trazer essa exposição, trazer também essa fala sobre o papel dessas mulheres, tirar essa invisibilidade, esse silenciamento que foi feito ao longo dos anos, é importantíssimo para justamente dar esse recado, tanto para mulheres, meninas, homens, meninos também. Produção da TV Senado, o documentário Quando Elas Se Movimentam foi exibido na sessão de cinema do Big Brother e na tela quente da TV Globo. A TV Senado invadiu a casa do Big Brother. O documentário Quando Elas Se Movimentam foi exibido nesta segunda-feira na sessão de cinema da casa. A produção original da TV Senado também passou na tela quente. Uma chamada pública aberta a canais e plataformas de streaming levou o documentário a ser licenciado pela Globoplay e TV Globo. A exibição do Quando Elas Se Movimentam no horário nobre de filmes da Rede Globo é um marco para o documentário brasileiro, é um marco para a TV pública brasileira e é um marco para a TV Senado, porque nós estamos chegando a pessoas que não estão acostumadas a nos ver e estamos provando que TV pública tem qualidade no mesmo nível da TV comercial, no sentido de oferecer os nossos temas com a qualidade técnica de linguagem da melhor possível. No documentário produzido pela TV Senado e dirigido pela documentarista Suzana Lira, as histórias de Antônia Faleiros, juíza e ex-empregada doméstica, Angélica da Silva Pinto, pedagoga, conselheira tutelar, quilombola, e Luana Xavier, atriz, ajudam a entender como leis aprovadas nos últimos 200 anos foram garantindo direitos que pareciam impossíveis. A história delas, assim, muito naturalmente se misturava à história do parlamento, né? Porque, se a gente pensar, é muito recente a conquista de algumas leis no Brasil, né? Como a PEC das domésticas, a Lei Maria da Penha. Se a gente pensar, a gente viveu depois da redemocratização um avanço ali e elas tanto estiveram dentro do Senado para falar em comissões ou para participar ou fora dela, ali na sua comunidade, né, nessa luta ali por direitos, nesse entendimento do que é ser uma mulher negra no Brasil. A gente trabalhou, né, nessa linha do tempo das leis que aparecem no filme
E a gente vai citando isso, né, conforme as leis, conforme as personagens falam de ações ou impactos que algumas das leis tiveram na vida delas, essas leis são citadas, né, visualmente na tela. E a gente pôde também fazer depois um compilado dessas leis. Aí nos créditos a primeira coisa que aparece é subindo essas leis que são mencionadas no filme, né? 3 mulheres negras de diferentes regiões do país. 3 histórias de vida fortes e inspiradoras. Assim como milhares de brasileiras, cada uma do seu jeito, elas foram protagonistas na luta por justiça e igualdade no país. A gente acostumou a ver a mulher sempre nesse lugar de alguém que é vítima, né, dessa desigualdade. E é verdade. Mas esse filme, ele consegue trazer o que eu acho que é o mais importante. Elas são protagonistas, apesar de todo esse contexto que é ruim, que é perverso, que não é justo, elas fizeram trajetórias que mudaram a vida delas e de quem está ali ao redor. Então, é muito bom ver a história dessas mulheres negras ser contada de uma maneira que exalta essas conquistas. Hoje eu tenho a alegria de poder trazer para vocês estas cartilhas chamadas Constituição em miúdos. E isso é um sonho que eu tenho há muito tempo. A ideia é que a cartilha fique ali na biblioteca, fique ali na sala de convivência. Este ano nós vamos lançar uma nova chamada pública para distribuir os nossos conteúdos com mais títulos, né, para a gente poder continuar com esse trabalho de chegar em todas as telas e chegar a todos os brasileiros. Não importa como ele está assistindo televisão, mídia, redes sociais, nós chegaremos a eles em todas as telas. Se você não viu o documentário no BBB ou na Tela Quente, ainda pode ver. Quando elas se movimentam, está disponível na nossa página na internet, que é senado.leg.br/TV. Mudando agora um pouco de assunto, a CPMI do INSS aprovou requerimentos para a convocação de novos depoentes. Entre esses depoentes estão o cunhado e a ex-namorada de Daniel Vorcaro, o ex-dono do Banco Master. Entre as convocações aprovadas estão a da ex-namorada de Daniel Vorcaro, Marta Graef, para prestar depoimento como testemunha. Também foi aprovada a convocação de Ângelo Antônio Ribeiro da Silva e Luiz Antônio Bull, ambos diretores do Banco Master, de Marcos de Brito Campos Júnior, ex-superintendente do INSS no Nordeste e ex-diretor de Administração e Finanças do DENIT. Foi também aprovada a convocação do empresário Fabiano Zetel, cunhado de Daniel Vorcaro. Zetel foi preso após se entregar à Polícia Federal no último dia 4. Quero ver, senhor presidente, esse Fabiano Zetel sentado aí nos próximos dias. Espero que o André Mendonça permita que ele venha aqui, porque esta figura tem muito a que esclarecer e nós queremos ter a oportunidade de ouvir essa figura nefasta aqui nessa CPI, presidente. Se fala aqui a todo momento do Fabiano Zetel. Silêncio, por gentileza. Nós provamos isso. Todos nós temos interesse em ouvi-lo aqui e fazer as indagações. Foram rejeitadas as convocações de Roberta Moreira Luxinger, empresária que foi alvo de mandados de busca e apreensão na Operação Sem Desconto. Da publicitária Daniele Miranda Fonteles, que teria recebido dinheiro de Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca, do INSS, e também do presidente da JIF Participações, José Antônio Batista Costa. A gente quer que investigue todo mundo, até aqueles que eles ficam dizendo que são bolsonaristas, que nunca foram. Eles ficam insistindo e eles blindam os deles. Cadê o Ibanez, hein? Ibanez não vai vir aqui, não. O filho dele comprou 10 milhões. Além de Ibanez, nós temos também Cláudio Castro. Cadê o Cláudio Castro, que não entra o requerimento? Eu queria ver os bolsonaristas colocar digital para chamar Ibanez e Cláudio Castro. Mas eles estão blindados pela cúpula. Por 2 pessoas blindam isso e não deixa vir para nós votarmos. Aí fica fácil de falar em blindagem. O fundador e ex-presidente da REAG Investimentos prestou depoimento à CPI do crime organizado.
Mas ele se recusou a responder às perguntas dos senadores que pudessem incriminá-lo. Já no início da reunião, o advogado de João Carlos Mansur declarou que o cliente não responderia às perguntas. Pelo habeas corpus que foi concedido pelo eminente ministro Flávio Dino, respeitando mais uma vez, pontuando mais uma vez o respeito que o senhor Mansur e que a defesa tem por esta comissão, pelo Senado Federal, a defesa com a máxima vênia registra que ele vai usar o direito constitucional de não responder a indagações. O senador Alessandro Vieira, relator da CPI, discordou do silêncio absoluto do depoente e pontuou elementos que precisariam ser esclarecidos. Seria oportuno, por exemplo, compreender como se deu a participação da REAG na estruturação da operação de aquisição da EBAL Seixas do Povo no estado da Bahia no ano de 2018, como se deu a vinculação e a estruturação de investidores para que se fizesse a aquisição do Máxima, que depois se transforma no Banco Master, como existe essa proteção e essa atuação de investidores, como se dá a atuação da REAG, por exemplo, na aquisição de precatórios do escritório de advocacia do senhor governador do estado do DF, do Distrito Federal, por valores aparentemente não compatíveis com os valores de mercado. Solicito que a comissão formalmente noticie ao ministro Flávio Dino o que a gente entende ser um abuso do direito de defesa, na medida em que a ordem judicial é muito clara no sentido de albergar o direito ao silêncio apenas nas perguntas e respostas que poderiam gerar autoincriminação. João Carlos Mansur é fundador da REAG Investimentos. Em agosto de 2025, ambos foram alvo de investigação na Operação Carbono Oculto, que desvendou um bilionário esquema de fraudes e lavagem de dinheiro no coração do sistema financeiro nacional, com a participação do PCC no setor de combustíveis. A investigação aponta que fundos administrados pela REAG teriam sido usados para movimentar cerca de 250 milhões para essa facção criminosa. Em fevereiro de 2026, Mansur e a REAG foram alvo da Operação Compliance Zero, suspeitos de emissão de títulos de créditos falsos. Ao que o senhor atribui essa operação, então? O senhor acha que isso foi uma... Porque é difícil, né? A gente pega assim, as pessoas vão falar... Senador, eu vou... Aí é uma opinião pessoal, eu acho que eu vou permanecer calado. Nem ela, a opinião pessoal, você poderia falar? Opinião pessoal é pessoal. A gente está num ambiente público, acho que eu vou permanecer calado. Porque, tipo assim, se você tem um negócio e está tudo da melhor forma possível, e de repente você, como a expressão do senhor, né? Eu também me sentiria da mesma forma, um rolo compressor passando, uma operação da Polícia Federal em cima da minha empresa, com pessoas falando, meu Deus, o que está acontecendo? Né? Mas tudo bem, eu respeito. E essa semana é uma semana muito especial para a TV Senado. Em 5 de fevereiro de 1996, nascia essa TV. Uma sessão especial no plenário do Senado, que foi esta semana, comemorou as 3 décadas da primeira emissora legislativa de alcance nacional. Servidores e funcionários da TV Senado, parlamentares e convidados participaram da sessão especial em homenagem aos 30 anos da emissora. O presidente Sarney compreendeu que a democracia brasileira carecia de uma janela direta, sem filtro ou edições, entre o representante e o representado. Celebrar os 30 anos da TV Senado é valorizar uma das maiores conquistas da comunicação pública no Brasil. As pessoas assistem à TV Senado e percebem que são assuntos do seu interesse, lhe diz respeito, trata das suas vidas. Temas como racismo, discriminação, feminicídio, desemprego, pobreza, previdência, direitos trabalhistas, aposentadoria, direitos das mulheres, das crianças, economia, saúde, educação, segurança, meio ambiente. É em nome dos indígenas discriminados, em nome dos ribeirinhos discriminados, dos amazônidas que são discriminados. O que vocês sabem de Amazônia é que tem que ser preservada. O que vocês não conhecem é que tem que preservar o ser humano que habita lá.
E a TV Senado mostrou isso. Eu quero citar aqui, por exemplo, um episódio em que não fora a TV Senado, boa parte do Brasil não saberia o que estava acontecendo no Brasil. Foi exatamente na CPI da Covid. As pessoas sempre perguntam, o que é que você está fazendo, o que é que o Senado faz? A TV Senado nos ajuda a levar essa mensagem. A voz do Senado nos pequenos povoados significa a integração política do Brasil profundo deste imenso país continental. Os debates, as votações, as audiências públicas, os posicionamentos de cada parlamentar passaram a estar ao alcance de cada brasileiro. A cerimônia contou também com vários ex-diretores da TV, desde os que estavam à frente da emissora em 1996 até a gestão atual. A central de vídeo, ela veio antes da TV Senado. Era 3 salas, uma mesa de corte, 2 câmaras, que trabalhávamos com maior dificuldade para começar a fazer algum trabalho para depois virar a TV Senado. A estrutura do Senado não estava preparada para desenvolver esse projeto. A TV Senado foi orientada a ser imparcial e não ter nenhum tipo de seleção, preferência por partido, para ser independente e refletir o que estava realmente acontecendo aqui de maneira direta. Nós transmitimos aqui tudo sem nenhuma censura, sem nenhum tipo de pressão, fazendo aqui a verdade viesse à tona. Estamos presentes em mais de 1.600 cidades brasileiras, com sinal digital disponível para aproximadamente 128 milhões de pessoas. E o vídeo de cada senador, produzido através das câmeras da TV Senado, em cada comissão e no plenário, está disponível na internet para download via celular. Tudo isso é visibilidade da atividade parlamentar, ampliada pela diversidade de distribuição pelas redes sociais, que tem atualmente apenas nos perfis da TV Senado quase 3 milhões de seguidores. Fazer leis é construir o nosso país e a TV Senado contribui para o Brasil se ver, para o Brasil se discutir, para o Brasil além de se mostrar, de se reconhecer e propor o novo país que queremos a cada ano e a cada momento. Quem acompanha a programação da TV Senado está acostumado a ver por meio dessas câmeras as sessões, os debates, as entrevistas que ajudam a explicar tudo o que acontece aqui dentro do Congresso Nacional. Mas hoje a história se inverte um pouco. A reportagem é sobre quem há 30 anos trabalha para levar o Senado a todos os brasileiros. Privilégio, orgulho, amor, paixão, agradecimento por tudo que eu vi, que eu vivi, todos que eu conheci. Muito bom estar aqui. A primeira TV legislativa do país é um grande prazer e eu me dediquei 30 anos e vou continuar a me dedicar para trazer uma bela imagem para a TV Senado. O ápice dentro da TV Senado foi a criação do núcleo de documentários, em que a gente contou a história do Brasil, política, cultural e vários outros aspectos, e deixamos um legado muito bom para o povo, para a população, para o brasileiro em geral que quer se informar e saber um pouquinho mais da nossa cultura e da nossa história política. São 30 anos, farei 30 anos, dia 10 de junho desse ano. Uma alegria, uma alegria. Isso aqui TV Senado é a maior credibilidade de uma emissora do país, né? Assim, tenho muito orgulho, muita alegria. Um vídeo contando a história da TV foi exibido e um troféu comemorativo foi entregue a pessoas que ajudaram a construir a história da TV nesses 30 anos. Especialmente nos momentos mais críticos. O que a gente faz é captar e transmitir tudo que é atividade legislativa aqui no Senado Federal. TV Senado é democracia, todo dia há 30 anos. Representando o ministro das Comunicações, Wilson Diniz exaltou o papel da TV Senado. E o presidente da EBC disse que a data reforça a importância das emissoras públicas. Ao longo dessas 3 décadas, a emissora consolidou-se como uma referência em comunicação pública.
aproximando o cidadão das atividades do parlamento e contribuindo para ampliar o acesso da sociedade às decisões que impactam o destino do nosso país. A gente precisa pensar a comunicação pública com mais força, com mais responsabilidade, e uma data como essa nos chama para essa reflexão. Jornalismo de qualidade, informação, serviço público e com acesso à população. Vou embora. Mas vocês sabem que eu levarei vocês aqui, esse belo coração desse negro senador. Eu confesso que é bem emocionante fazer uma partezinha pequenininha dessa história. O Senado Notícias Revista termina por aqui. Todas as reportagens desta edição já estão na nossa página na internet, que é senado.leg.br/TV. Um ótimo fim de semana para você. Obrigada pela sua companhia e continue acompanhando a programação da TV Senado. É bom lembrar de Angela Davis, Pantera Negra, ativista, e realmente cunhou a frase: uma mulher negra se movimentar, toda a sociedade se movimenta com ela. Ainda hoje é muito comum a pessoa chegar e perguntar cadê o juiz. Já se assusta quando é a juíza. Se for preta, aí desanda completo. Fui a primeira mulher negra a sair daqui de dentro que vão para estudar para fora. E depois de mim tem quantas outras lá. Eu via que eu precisava me tornar ativista, ainda que isso não fosse um ativismo literalmente político, mas que fosse um ativismo a partir da arte. O mundo cabe dentro de um museu. É só entrar e deixar a curiosidade te guiar. Ciências, descobertas, invenções e curiosidades. No Museu de Ciência e Tecnologia, máquinas, invenções, experiências e desafios mostram como a humanidade transformou o mundo e como você também pode transformar. Museus, onde o passado encontra o presente e inspira o futuro. Visite, descubra, valorize. Nós vamos dar início aqui à nossa reunião da Comissão Permanente Mista de Combate à Violência contra a Mulher. Nós inicialmente vamos fazer a reunião deliberativa, já que nós temos quórum para isso, e imediatamente, inclusive com a chegada das nossas convidadas, da ministra, que deve estar chegando, nós vamos dar início à nossa audiência pública, que pretende discutir e buscar informações e dados efetivos, concretos, do Poder Executivo em relação à questão da violência contra a mulher no Brasil. Informo que foram recebidos os seguintes requerimentos extra-pauta: item 1, requerimento de número 18 de 2026, item 2, número 19 de 2026, o item 3, número 20 de 2026, número 21 de 2026, número 22 de 2026, número 23 de 2026. Esses requerimentos extra-pauta serão votados em conjunto com os demais requerimentos que constam na nossa pauta. Nós informo que os requerimentos serão votados em globo. A votação será simbólica, em votação. Daqui a pouco nós vamos votar e aqueles que concordarem permaneçam como se encontram. Então, a votação será simbólica e, agora sim, votando os requerimentos. As senhoras e os senhores parlamentares que concordam com os requerimentos permaneçam como se encontra. Aprovado. Bom, e agora nós vamos dar início à nossa audiência pública. E eu queria, enquanto a gente espera também a nossa ministra, fazer algumas considerações que eu
considero necessárias e importantes aqui nos trabalhos dessa comissão. Bom, excelentíssimos senhoras e senhores parlamentares, as nossas convidadas que daqui a pouco estarão aqui na mesa, mas eu declaro aberta essa audiência pública com muita dor e muito pesar no coração, porque nós temos que considerar que na abertura desses trabalhos de forma efetiva, nossa primeira audiência pública, embora não a primeira reunião de trabalho, mas eu penso que é importante porque aqui nesse momento do Brasil nós estamos vivendo mais do que uma rotina da luta contra a violência à mulher. Nós estamos aqui fazendo um verdadeiro chamado de emergência. Um grito de alerta que ecoa dos lares, das ruas e dos espaços de poder de todo o país. Nossa comissão inicia esses trabalhos na audiência pública sob o peso de uma estatística que nos envergonha e nos obriga a agir. Esse recorde histórico do Brasil de 1.470 feminicídios em 2025. Podemos entender que quase 1.500 mulheres declaradamente o crime qualificado como feminicídio morreram em 2025 no nosso país. Então, essa marca não tem como a gente esquecer que a cada dia que passa, 4 mulheres são brutalmente assassinadas por serem mulheres. Quando eu digo isso, que muita gente não entende, né, muita gente não tem, às vezes, essa compreensão, principalmente alguns homens que não entendem que quando a gente fala do feminicídio, inclusive muito comumente, muitos eram contra a qualificação do crime, como se nós estivéssemos no mesmo ambiente de periculosidade em relação aos homens e que fosse só por conta de uma violência ocasional, violência urbana, de um acidente ou coisa desse tipo. E eu lembro que em 2016, se eu não me engano, teve uma pesquisa aqui do Data Senado que apontou que de 13 mulheres que morriam no Brasil diariamente, já naquele momento, 7 já se desconfiava que era por conta do feminicídio, ou seja, do crime qualificado contra a mulher. Ou seja, era mais da metade das mulheres que morriam diariamente no país. Eu chamo essa atenção porque, naquele momento, nós não tínhamos ainda a lei do feminicídio vigorando. Embora ela foi sancionada pela presidente Dilma, se eu não me engano, em 2015, em 2016 é que ela começa efetivamente, né, a buscar as informações. Eu, inclusive, quero até dizer que quando fui relatora por alguns anos dessa comissão, relatora da Comissão Mista da Violência contra a Mulher, eu mesma, assim que foi qualificado o feminicídio, eu mesma fiz um ofício requerendo, porque havia uma dificuldade muito grande das delegacias mandarem os dados com a qualificação do feminicídio. Então, isso daí era foi uma dificuldade que a gente já lidou naquele momento. E quando saiu esse relatório do Fórum Nacional de Segurança Pública, que aponta esses 1.470, esses quase 1.500 casos de feminicídio, tinham alguns estados, grandes estados do país, inclusive, que não tinham enviado os números. Então, até a gente está ainda com a falta desses números. Então, ou seja, há sim uma dificuldade muito importante de ser considerada, de que a questão da qualificação do feminicídio, como quando dos processos, a gente vai aqui insistir muito sobre isso. Nós vamos insistir, estão chegando aí nossos convidados, aí a nossa querida Eutália está chegando também, a gente já vai compor a mesa, a gente está dando um tempinho para a nossa ministra que também está chegando aqui. Então, eu vou continuando aqui só porque eu penso que nós estamos vivendo um momento muito forte desse processo da violência contra a mulher no Brasil, porque nós estamos tendo várias coisas que estão convergindo para esse momento da política sobre essa questão. Nós tivemos aí o lançamento do governo federal, um pacto nacional contra o feminicídio envolvendo o Congresso Nacional, envolvendo o Judiciário, envolvendo o Executivo, onde o próprio presidente Lula tem sido protagonista desse processo. Nós fomos chamadas, foi inclusive a reunião ontem, da semana passada, ela foi cancelada, foi, na verdade, adiada para o dia de hoje por conta de um seminário que teve no Palácio do Planalto, onde o próprio presidente, depois de conversar com todos e todas, conversou com todos, porque foi feita uma divisão de
de gênero naquele momento ali. Então, os homens foram conversar com o presidente Lula, as mulheres foram conversar também, e assim, meio para que essa discussão ela deixe de ser uma questão só das mulheres. Efetivamente, a luta contra a violência não é um problema das mulheres, é um problema da sociedade. E é claro que, em sendo da sociedade, nós vamos precisar de todos os esforços que estejam disponíveis. E um grande esforço disponível é os homens que têm consciência disso. Porque eu penso que quando você faz um discurso ou faz uma iniciativa como essa, não é necessariamente para o homem agressor. Eu não penso que é apenas uma campanha que vai fazer com que o homem agressor ele se conscientize que aquilo é um crime e não o faça. Mas é fundamental que ele também toque no coração e toque na alma e na percepção de homens que não são agressores e que poderiam estar falando isso para outros homens. Que esse tipo de dimensão é uma dimensão da criminalidade. E, por conta disso mesmo, a gente avançou na lei do feminicídio. Então, continuando, 4 vidas ceifadas diariamente, que está subestimado, eu não tenho a menor dúvida disso, e nós vamos ser implacáveis com isso. Vamos solicitar informação de todas, nem que seja de um por um dos governos, para que os governos, pelo menos na base da vergonha de não prestar informação, eles possam realmente dar as informações. Ou seja, o que o Fórum de Segurança não conseguiu detectar, é importante que a gente aqui na comissão, a gente faça aqui nem que for necessário uma diligência. A gente vai lá para falar com o secretário de Segurança Pública dos estados que não enviaram, para que ele apresente os números, porque já é lei e já é para estar sendo contabilizado e qualificado esses crimes hediondos contra as mulheres. Nós não podemos tratar mais esses números como meros dados de segurança. Nós estamos diante de uma calamidade nacional que não deixa de ser uma grande crise humanitária que o Brasil está vivendo. E todo dia, quando você liga a televisão, a gente tem notícia de uma mulher que foi covardemente, brutalmente assassinada, e em geral por homens próximos à convivência daquela mulher. Cada uma de nós aqui, seja no plenário, aqui neste plenário ou fora dele, tem a responsabilidade de transformar o luto das mulheres brasileiras em luta e a indignação em ação concreta. Que cada lágrima derramada por essas mulheres que estão sendo vítimas da covardia e da expressão mais cruel do machismo, que é o feminicídio, né? Cada lágrima que a gente venha a desprender por conta dessas mortes, a gente transforme em ações concretas para que a gente não só haja depois que é feito praticado o feminicídio, mas que a gente tenha efetivamente prevenção sobre isso. E isso, acima de tudo, é uma questão cultural também. Eu vou ver se eu consigo trazer para essa comissão a experiência que eu tive a oportunidade de ler rapidamente e vi um vídeo sobre uma escola na Dinamarca, onde homens e mulheres passam tempo integral, as crianças, e num determinado momento, as crianças têm um período todo integral juntas e juntos, mas o segundo momento desse período integral é dedicado de fato, separam homens e mulheres, para que os homens tenham todo um treinamento e um processo de cuidado, de cuidar. Né? Eu acho que ali os brinquedos são diferentes do que eles costumam ter em casa. Né? Vão brincar de boneca, vão ver efetivamente, porque tem mania, né, gente? A gente aqui, quando nasce, pelo amor de Deus, não faça isso com as filhas de vocês, a gente dá o quê para as filhas? Vassoura, fogãozinho, boneca, e depois ele não sai, daí quer depois empurrar na nossa cabeça que a gente tem uma vocação materna. Que aí tem gente que nem as bonecas consegue criar, porque né, rapidamente tem algumas mulheres que não têm esse interesse. E eu, por outro lado, levo os homens para o outro lado da escola e eles vão, aliás, as mulheres, e elas vão fazer coisas que normalmente se atribuem aos homens, principalmente experiências que fisicamente são engajadas, né, esporte, vão puxar carrinho, etc. e tal, porque afinal de contas os homens, a gente fala tanto que é uma sociedade onde as mulheres que cuidam, o cuidado cai na responsabilidade das mulheres, e é nesse momento da formação desses homens e mulheres que eu acho que isso tem que estar introduzido nessa situação do cuidado. Eu não sei se vocês sabem, mas eu sou autora da comissão que foi do projeto de lei que foi aprovado na Câmara sobre a política de cuidados no Brasil.
e agora ele está aqui sendo votado no Senado. Então, a gente espera que isso aí seja um esforço importante, porque a maioria das cuidadoras do Brasil são mulheres. E, para fechar, que aí a gente vai chamando as outras convidadas enquanto a nossa ministra chega, queria convocar todos, dentro desse espírito de que o problema da violência contra a mulher não é um problema isolado, que está restrito a uma cidade, a um estado, a uma delegacia ou mesmo a um tribunal. É um fenômeno transversal que atravessa todas as esferas da sociedade. Porque muitas vezes o mesmo machismo que ele desrespeita na institucionalidade, ele é o mesmo que mata. É um processo, é uma construção cultural e social, não é apenas uma atitude isolada. E é por isso que a gente roga todo dia para que nós lutemos contra o machismo estrutural. Esse fenômeno da violência contra a mulher é um fenômeno social, pois atinge de forma mais brutal as mulheres negras e as indígenas, exigindo uma ótica dessa intersetorialidade para o combate ao chamado racismo estrutural. Ele é político também, esse fenômeno, porque ele busca silenciar, afastar as mulheres dos espaços de decisão. Quem aqui? Eu poderia perguntar a qualquer um de nós que estamos aqui nos espaços de decisão ou nos espaços parlamentares. Quem é que nunca enfrentou uma que a gente chama de política, uma violência política de gênero? Desde que eu botei o pé na política institucional, que eu sofro, desde que eu era menina, 26 anos eleita vereadora de Fortaleza, começou ali a confusão. Quer dizer, já tinha vivido isso antes, mas aí institucionalmente isso se demonstrou assim. É de saúde também o fenômeno, pois ele trata da violência, o trauma da violência exige uma rede de acolhimento e recuperação psicossocial robusta, com o SUS na linha de frente, conforme a gente viu estabelecido na diretriz desse programa, inclusive presidencial. Inclusive, eu quero também dizer, quando fui prefeita de Fortaleza, nós fizemos o centro de referência e fizemos, o Estado não conseguia dar conta, uma casa de abrigo que a Prefeitura instalou, embora fosse responsabilidade naquele momento do governo do Estado, a gente fez uma casa-abrigo para acolher as mulheres de Fortaleza, exatamente para poder a gente tratar com delicadeza o espaço dessa casa como espaço de segurança, um espaço de segurança para as mulheres e não apenas uma casa apenas de passagem, mas que elas pudessem estar ali reconstruindo efetivamente a sua vida. E, por fim, já estou sabendo que a nossa companheira Eutália Barbosa vai representar a nossa ministra, muito bem, muito querida. Veio, inclusive, uma companheira que trabalhou durante um tempo, era uma das principais assessoras do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, e agora está tendo a oportunidade de estar também na política executiva de mulheres do Brasil, com muita experiência, que ela vai daqui a pouco falar um pouco aqui para a gente. E, para terminar, nós vamos, com essa instalação dessa comissão no final, exatamente na última semana de dezembro, depois de muita luta, viu, gente? Eu quero dizer aqui, para que isso não aconteça depois, que a gente não esqueça dessa comissão. Eu queria dizer que essa comissão passou quase um ano na tentativa de ser instalada, quando os dados brigavam, pulavam. Eu tive que me reunir algumas vezes com o presidente da Câmara, tendo em vista que era uma comissão que a presidência desse ano seria da Câmara, então foi muita solicitação para a gente chegar a compor novamente essa comissão. Isso não pode deixar de acontecer, porque o problema é muito grave. E até agora a gente também está querendo compor uma equipe, ainda não conseguimos compor a equipe que vai trabalhar efetivamente na comissão. Então, solicitei, inclusive, todos os cargos da comissão que são cargos que foram feitos para essa comissão especial mista. Vou convocar todos eles para uma reunião para a gente ver o que é que efetivamente esses cargos estão fazendo, né? E como nós vamos poder juntos aqui trabalhar em defesa das mulheres contra, inclusive, a violência que assola o país. E, efetivamente, nós pretendemos, através dessa comissão, elaboração de um plano de trabalho que vai durar, que começou, né, já, mas vai durar em torno de 10 meses, incluindo audiências públicas, que nós já começamos hoje, diligências, uma campanha que a gente imagina conseguir construir em cima dessa questão do feminicídio junto ao governo federal. A ministra tem sido, sempre que me encontra, ela tem sido muito otimista e está muito empolgada da gente trabalhar junto. E na primeira audiência, nós vamos mapear esses dados, que é o que nós vamos fazer aqui hoje, ouvindo as pessoas que estão exatamente nesses espaços da sociedade, que podem também trazer a situação, falar da situação e trazer contribuições importantes para que a gente possa, depois desse mapeamento, articulação com o Executivo, garantir a implementação de um relatório bienal para que a gente possa estar, inclusive, acompanhando através dos dados.
Nos próximos encontros, nós vamos estar falando de várias outras questões, educação, justiça, autonomia, a questão da vida das mulheres de uma forma geral, culminando no Dia Nacional de Luta e Memória, 17 de outubro, e a campanha dos 21 dias de ativismo. Então, o tempo agora é de muito trabalho e que a gente possa unir esforços nesse momento que o Executivo também está envolvido nesse debate. O Presidente da República tomou para si também essa responsabilidade, que a gente agora faça valer aqui, através do Congresso Nacional dessa comissão, a nossa reunião e que sejamos nós todas vitoriosas, porque se cada uma dessas mortes que estão havendo, elas fossem revertidas em cuidado, em vida, já tínhamos feito muita coisa. Mas a gente sabe que a caminhada é longa, mas ela é necessária e ela é muito importante. Por isso eu conclamo a todos que estão acompanhando aqui esse momento. Eu quero registrar algumas presenças importantes para mim. Eu quero a nossa querida Mila do Mares, que está aqui presente, a querida, que é advogada, a doutora Leila também, a Leila Paiva também, que é uma querida também lá do Ceará, advogada também. Foi muito tempo lá coordenadora do SEDECA, jurídica do SEDECA, né, do Centro de Defesa da Criança. Então, assim, com todas essas pessoas, que daqui a pouco eu vou falar das nossas autoridades também que vêm para a mesa, a gente vai começar, então, nossa audiência pública, chamando aqui, para compor a mesa. Gabi, tu está com... A nossa querida Eutália Barbosa Rodrigues Naves, que representa aqui a ministra de Estado das Mulheres. Seja bem-vinda. Ministra substituta. Porque a nossa ministra está em Nova York, Certamente ela estaria aqui se ela estivesse no Brasil, viu? Ai, que saudade de você. Ela está na Assembleia, que na semana que vem eu estarei também indo, que é a nossa Conferência das Mulheres da ONU. Só para quem não sabe, que a gente escuta muito falar só nessa época disso. De 2 em 2 anos, a ONU faz uma conferência, que é a Conferência Internacional de Mulheres. A última foi em 2023, eu tive a oportunidade de participar. Essa conferência, ela é considerada a conferência mais importante no sentido da gente fazer o comparativo, o mapeamento de toda a política relativa às mulheres no mundo. Ou seja, onde os tratados, onde as convenções, todas elas são medidas, elas são avaliadas. Então, é uma conferência muito importante que acontece de 2 em 2 anos e está acontecendo agora em Nova York, na sede da ONU. Também gostaria de chamar agora a nossa querida Sandrali Campos Bueno. Sandrali, gente, está aqui. A Sandra está aqui. Sandrali, querida Sandrali Campos Bueno, é vice-presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, que nos honra também aqui com a sua presença. Seja muito bem-vinda. Também gostaria de chamar aqui a senhora Maria Tereza Prado, que é representante do Observatório da Mulher contra a Violência do Senado Federal. Muito bem-vinda, seja muito bem-vinda, querida, para a gente. O Senado tem sido muito importante aí nesse registro há algum tempo, já é uma referência importante para nós que lutamos contra essa violência. A Juliana Brandão, que é pesquisadora sênior do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que vai participar através de videoconferência, não é isso? É isso? De videoconferência. O fórum tem sido importantíssimo para a gente também. Devia ter um fórum desse aí, já no Executivo, para a gente também ter esses dados de forma mais fácil, mas o fórum faz um trabalho espetacular anualmente e vira referência para toda a luta contra a violência de uma forma geral e especificamente a da mulher. E a senhora Shuma Schumacher, é isso? Shuma Schumacher, representante do movimento de mulheres, que também vai participar através de videoconferência. Também temos aqui a Jaceguara Dantas da Silva. É isso? A Jaceguara não vem. O Conselho Nacional de Justiça encaminhou 2 servidoras para representar como ouvintes. Tá certo. Então, nós estamos recebendo aqui duas queridas que são da ouvidoria, então aqui vão participar como ouvintes, é isso? Que dê as duas aí, se apresentem aí, para a gente saber. A Natália Lúcia Mendes de Souza, seja bem-vinda, e a Thaisa Silva Fonseca. Muito obrigada pela presença de vocês, meninas. A Isa Arruda.
Ana Paula Antunes Martins. Não fala aqui. É só então essas aqui, não é isso? Porque aqui é da Carlinha. A nossa fala é essa. Ah, tá certo. Tá bem. Isso. Tá bem. Pronto, aí tá certinho. Primeiro quem vai falar é a ministra substituta, depois a gente vai passar para a Rúbia, que está online, aí depois a gente volta para as presenciais. Tá bom, tá certo. Bom, então antes de passar a palavra às nossas convidadas, eu comunico que essa reunião ela será interativa, transmitida ao vivo e aberta à participação dos interessados por meio do portal E-Cidadania, na internet, no endereço senado.leg.br/E-Cidadania ou pelo telefone 0800 061 2211. Então, quem quiser participar e enviar sua pergunta, seu questionamento, sua posição, entre em contato através desses 2 endereços que eu coloquei e desse telefone. O relatório completo com todas as manifestações estará disponível no portal, assim como as representações que forem utilizadas pelos expositores. Na exposição inicial, cada convidada poderá fazer uso da palavra por até 10 minutos. Ao fim das exposições, a palavra será concedida aos senhores e às senhoras parlamentares inscritos para fazerem perguntas ou comentários. Então, com a palavra, a nossa querida Eutália Barbosa Rodrigues Naves, que é ministra de Estado das Mulheres substituta, que veio aqui também participar da nossa audiência. Eutália, muito obrigada, é uma honra lhe receber, além da saudade, ser uma mulher que a gente já sabe há muito tempo que faz história aí na luta das mulheres. Muito obrigada pela presença. Bom, boa tarde a todas as pessoas que estão aqui presentes, interessadas e militantes e envolvidas nesse tema, que é um tema de primeira hora, infelizmente, que não nos agrada, que não nos traz nenhum tipo de orgulho, né? Infelizmente, eu tenho dito, viu, deputada, para você que é uma mulher militante feminista, eu também sou, antes de estar no cargo, mas antes disso eu sou uma mulher feminista, militante de um movimento feminista, e dizer que o patriarcado ele sabe nos ocupar, né? Agora a gente poderia estar fazendo outras coisas, talvez discutindo a nossa inserção na política, na economia, na ciência, celebrando inclusive, né, muitas histórias importantes aí de mulheres e lutando para avançar mais. Mas a gente está ocupada de fazer uma discussão para nos manter vivas. E algumas mulheres em maior risco do que nós, talvez, aqui. Então, é lamentável a gente ter que fazer isso, né? Mas a gente precisa fazer e a gente está fazendo. Então, eu quero agradecer muito, dizer que se a ministra titular, né? Hoje eu estava lá na Câmara, aí alguém me perguntou alguma coisa, eu falei, não, essa é a da ministra verdadeira. Quando eu falei, eu achei que eu era uma ministra fake, mas não era isso que eu quis dizer. Eu quis dizer que era a ministra titular. Então, a Márcia Lopes, que acho que muita gente aqui, obviamente, conhece, a ministra está lá chefiando a delegação do Brasil na CSW, que está fazendo 70 anos, né? E o tema é o acesso à justiça, fazendo o debate aí do enfrentamento à violência contra a mulher, enfim, num chão complexo, como é os Estados Unidos, mas a gente precisa estar lá marcando. E eu já vou pedir desculpas, porque a gente vai se cruzar no aeroporto, eu e ela. Eu estarei indo para lá para substituí-la no restante da agenda dessa semana, porque ela já está voltando, inclusive já está em trânsito. Então, trazer aqui o abraço da ministra Márcia Lopes, o respeito que ela tem por esse espaço legislativo, né? E o respeito e o reconhecimento de que aqui dentro tem parlamentares, tem pessoas com um compromisso enorme, além da responsabilidade que o parlamento tem, né, com esse tema, com o tema do enfrentamento à violência contra a mulher. Mas também nós reconhecemos o papel histórico de muitas mulheres aqui dentro dessa casa que conduz esse tema e que é absolutamente comprometida com isso. Então, dito isso, quero cumprimentar a nossa queridíssima
e a Sandra Lee, que é a vice-presidenta do nosso conselho. E aí, deputada, dizer que é mais um feito aí desse conselho, né? Porque, historicamente, não se tem vice-presidenta no Conselho da Mulher. Vocês sabiam disso? A presidência é exclusivamente da ministra e ela teria uma suplente, né? E agora, por uma decisão do plenário, a gente elege, eu não sei se é a primeira, mas eu acho que vai ser a primeira vice-presidenta do Conselho Nacional do Direito das Mulheres. E isso é histórico, já deveria ter, né? Porque é importante ter, então a gente se sente muito orgulhosa e muito representada por você. Quero cumprimentar também a Maria Tereza, do Observatório, dizer que a gente tem um observatório, eu tenho certeza que você dialoga lá com a nossa equipe. Esse observatório é ligado lá à Secretaria Executiva. Nós estamos com uma equipe nova lá, uma direção nova no observatório, porque nós estamos constituindo uma estrutura de SAGE Mulheres, né, onde o observatório vai ser mais fortalecido, porque a ideia é de você ter uma área no Ministério das Mulheres que trata de estatística de gênero, que trata de dados, né, diagnósticos, inclusive, trabalha com avaliação, com monitoramento. A gente está plantando uma sementinha lá para construir esse espaço. E, obviamente, cumprimentar a nossa deputada aqui, queridíssima, amiga de longas datas, de muitas lutas, agradecer e parabenizar pelo trabalho, cumprimentar a todos vocês que estão aqui, a nossa secretária executiva do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, a nossa representação da ASPA, a Ellen, que é a nossa coordenadora do nosso queridíssimo 180, né? A assessora Carol, lá da Secretaria Executiva. Estou vendo várias pessoas aqui. Então, eu quero falar da nossa imensa satisfação, né, em nome do Ministério das Mulheres, deputada. E por isso a gente aceita esse convite dessa comissão para estar aqui nesse espaço importante. Acho que aqui estão reunidas pessoas que militam, estudam, formulam e contribuem para esse tema, né, para discutir esse tema central, que infelizmente afeta milhões de vidas, né, milhões de mulheres pelo mundo. E dizer que nós temos além do nosso marco histórico de legislação, que é a própria Lei Maria da Penha, né, que é uma lei que está voltada para a questão do enfrentamento e da criminalização da violência doméstica, mas a gente também tem, recentemente, né, a Lei 13.104, a lei do feminicídio, né, que há 11 anos, está fazendo 11 anos agora, e teve uma reformulação agora recentemente. Então, o Brasil ele tem um histórico de construção de marcos legais e regulatórios que é exemplo para o mundo, né? E mesmo assim, a gente ainda vivencia e tem assistido agora uma escalada muito grande da violência contra a vida das mulheres, né? Tanto a violência no seu sentido geral, mas a linha final, que é o feminicídio. E a gente olhando e analisando os gráficos, num dado momento histórico do nosso país, a gente começa a ver uma escalada da violência contra a mulher. Tem 10 anos, e agora nos últimos anos, que a gente não consegue reduzir esses índices. E a gente precisa debater amplamente qual o significado disso e por que isso está acontecendo, né? Se nós temos um conjunto de legislações que, inclusive, é modelo para o mundo, né? Eu estive recentemente num debate que estava a filha, aliás, a enteada do Mandela, do Nelson Mandela. Ela estava junto com a mãe dela fazendo uma série de palestras aqui pelo Brasil, e ela estava contando a história de violência doméstica que ela vivenciou. Ela perdeu um olho, ela quase morreu, e até hoje ela tem dificuldade de provar que ela sofreu violência de gênero, violência doméstica. E aí eu fiquei pensando, né, exatamente por que onde ela vive as leis
não são como as nossas, né? Então, a tipificação da violência doméstica ainda está alguns passos atrás. E eu fico pensando, né? A nossa legislação, ela está alguns passos à frente no sentido da tipificação, da criminalização, da punição, né? De toda essa construção desse marco regulatório, e a gente ainda tem uma escalada. Hoje eu dizia numa audiência lá no Tribunal de Contas que eles fizeram um trabalho, vão abrir um conjunto de auditorias. Eu até brinquei, né? Gestora lá e aplaudindo que eles vão abrir uma auditoria sobre políticas de enfrentamento à violência contra a mulher. Mas eu aplaudi porque é isso, né? Nós precisamos, cada um precisa fazer o seu papel. E eu estava dizendo que parece que a gente está vivendo um processo de dobrada de aposta. Eu citei o caso da moça que foi arrastada, da Tainara, que foi arrastada por vários metros, teve suas pernas amputadas, toda a pele do seu corpo na parte de baixo e aqui nas costas arrancada, morreu na véspera de Natal. E nas vésperas do dia que nós íamos lá, estávamos indo fazer um ato em memória das mulheres vítimas de feminicídio, inaugurando lá um memorial, né, obviamente em memória dessas mulheres, a gente recebe a notícia de que a melhor amiga da Tainara tinha sido assassinada, morreu de feminicídio, e era quem estava dando suporte para a mãe dela, inclusive. Então, eu fico pensando, né, o que passa na cabeça do parceiro do assassino dessa moça, que tinha acabado de ver a amiga dela também ser morta da mesma forma. Não da mesma forma, mas também por feminicídio. Então, parece que se dobra a aposta, né? Parece que quanto mais a gente vem ouvindo, a gente vem observando essas expressões e essa manifestação. Então, a primeira coisa, né, além das políticas públicas, do que é a nossa responsabilidade enquanto Estado brasileiro, enquanto governo do Brasil e também os 3 poderes da República, né, o Estado brasileiro mesmo, constituído pelos 3 poderes da República, a primeira coisa é entender que esse é um fenômeno estrutural, ele é um fenômeno global. E o enfrentamento dele, ele precisa ter o tamanho do que é o problema. E eu acho que a gente ainda não tem o tamanho, o enfrentamento, a construção de estratégia, de políticas, de leis e de todo esse conjunto de coisas. Ele ainda não é, infelizmente, do tamanho desse enfrentamento. Certamente nós não queremos, né, atuar somente na severidade da lei. Porque está provando, agora nós aumentamos, inclusive, a pena. O Brasil é um dos países que tem o maior tempo de pena voltada para a questão do feminicídio. O que nos resta, né? Implantar outras coisas. Nós sabemos quais os problemas que nós podemos trazer com isso, né? Nós sabemos o que envolve o sistema carcerário brasileiro, a gente sabe tudo isso, né? Estou vendo aqui algumas mulheres, inclusive, balançando a cabeça, porque nós sabemos do que nós estamos falando. Mas o que a gente precisa dizer é o seguinte, ele é um problema estrutural e ele precisa ter, o enfrentamento dele precisa ser dessa envergadura, porque nós não estamos falando só de encarcerar homens, nós não estamos falando só do encarceramento de homens. Nós precisamos falar do que leva homens a matarem mulheres. E aí não é um homem que nasceu predestinado para matar uma mulher. Eu pari 2 homens. Eu sou mãe de 2 filhos homens. Luziane conhece um deles. E nós não estamos falando sobre isso, de uma guerra do sexo ou de que alguém nasce predestinado a matar uma mulher. Nós estamos falando de um sistema que constrói culturalmente, economicamente, socialmente, homens que matam mulheres. Então, o nosso inimigo e o nosso alvo é um sistema patriarcal, machista, misógino e que serve a um modelo econômico hegemônico no mundo. Porque a vida das mulheres e, consequentemente, a violência sobre a vida delas está servindo à manutenção de algum sistema.
né? É claro que em algum momento gera comoção. E a gente precisa dizer o seguinte: enfrentar a violência contra a mulher não é só com comoção. Enfrentar a violência contra a mulher é enfrentar estruturas duras e ter a coragem de mudá-las, né? Nessa casa, no governo, no âmbito do executivo, do legislativo, do judiciário, na sociedade, né? Eu sempre digo, eu sempre falo um exemplo. Quando a gente foi aprovar a lei que institui o protocolo Não é Não, onde você tem uma série de premissas para cumprir em eventos grandiosos, onde normalmente pode acontecer situação de violência de gênero, alguns segmentos orquestraram para retirar uma série de questões dentro dessa lei e reduziu somente a eventos que têm uso de bebida alcoólica, né? Como se em outros espaços, inclusive espaços que deveriam ser de proteção, não ocorresse a violência contra a mulher. E um exemplo disso é espaço onde as mulheres, inclusive, buscam acolhimento e essa violência vai acontecer. Que é a violência em espaços institucionais, nos locais de trabalho, na vida comunitária, nas relações domésticas, nas relações religiosas. A gente sabe que todos os espaços, infelizmente, não são seguros para a vida das mulheres. Então, quando a gente vai enfrentar o problema, a gente começa a dizer assim, não, mas isso aqui a gente vai deixando para cá. Não, isso aqui não pode mexer. Então, de fato, é um desafio muito grande. Outra coisa que a gente tem falado muito é que nós vivemos um período de apagão e de criminalização do debate da igualdade de gênero no Brasil e no mundo. E ainda estamos vivendo. No Brasil, recentemente, nós, técnicos do governo, enfim, trabalhadores do executivo, tínhamos que pensar 2 vezes o que iríamos escrever nos nossos documentos oficiais. Todo mundo sabe que era proibido escrever a palavra gênero. Então, assim, um espaço que fica vazio de formulação, de construção de fluxos, de protocolos, de políticas, ele vai abrir espaço para outras coisas. E qual é o contraponto que a gente vai dizer? Nós estamos assistindo nas redes sociais jovens, muito jovens, participando de ações que dizem como matar ou como agredir uma mulher caso ela se negue a fazer a sua vontade ou aceitar o seu pedido. A simulação é até a entrega de uma aliança, né? Uma flor, sei lá o que é aquilo, e aí se ela rejeitar, ela vai ser ou esfaqueada ou ela vai ser esmurrada. E aí, há um tempo atrás, eu sou de um tempo atrás, porque eu já sou uma mulher de meia idade, a gente dizia assim, mas um homem dessa idade não foi construído nesse modelo, né? Ele viveu outra época, então tem que ter paciência, né? Relativizar o machismo, algum tipo de comportamento dessa natureza. Mas nós estamos falando de garotos. Nós estamos falando de meninos de 20 anos. Então, eu quero dizer o seguinte, né? Dá vontade até de sair pesquisando mesmo. Eu quero dizer o seguinte, nós tivemos um momento em que era proibido debater gênero. Eu lembro na minha cidade, teve pancadaria dentro da Câmara Municipal, porque se tirou todas as palavras que voltavam à discussão de gênero do Plano Municipal de Educação. Teve briga mesmo de ir às vias de fatos. Quem queria construir um plano municipal de educação que debatesse gênero, que debatesse a questão da violência contra a mulher, era a ideologia, né? Não podia colocar. Então, a gente vai lembrando dessas coisas. Então, se tem um espaço vazio, se não pode se levar o debate para os espaços de formação cidadã, a gente vai esvaziando o debate e a gente vai dando lugar a outras coisas, e a gente tem aí todo esses movimentos, né, Red Pill, machosfera, enfim, toda essa... Isso sim é ideologia. Isso sim é um processo, né, de uma ideologia nefasta que está tomando conta de uma população muito jovem de homens, né, que vem cometendo violência contra a mulher, inclusive feminicídio. Então, dito tudo isso,
eu não vou chover aqui no molhado, porque eu tenho certeza que, felizmente, acho que está todo mundo na ponta da língua sabendo os dados, a gente pode até fazer um jogral aqui, né? Quantos homens mataram mulheres? Que agora eu estou dizendo assim, porque a gente parece que mostra a vítima, né? E a gente não mostra o algoz. Então, 1.548 homens mataram mulheres no ano de 2000. Isso se foi só um homem que matou uma mulher, né? Se uma mulher foi morta por mais de um homem, porque foram 1.558 mulheres, nós tivemos muito mais homens matando mulheres. Então, esse é o dado de 2025. Né? Ele subiu 6%. A gente vai falar, mas é pouco, né? Só 6%? Não, nós estamos falando de vida, né? Nós estamos falando de morte, nós estamos falando de mulheres que... Então, esses dados registrados em 2025 representam uma média de 4 mulheres assassinadas por dia, por razão relacionada única e exclusivamente à condição de ser mulher. Eu disse hoje também, numa palestra que eu fiz, o seguinte: quando você pergunta o motivo que aquele homem matou ou violentou uma mulher, você já está promovendo violência, porque não existe motivo. Qualquer que seja. O áudio que eu ouvi hoje pela manhã do assassinato, do feminicídio de Planaltina, o homem dizia o seguinte: matei a sua mãe. Não aguento mais de tanto sofrimento. Matei a sua mãe dentro do carro. Ele ligou para o filho, né? Ou mandou um áudio, enfim. Então, é uma violência em Planaltina. Inclusive, o velório dela acho que está acontecendo agora à tarde. E isso, né, foi falado. Então, eu não aguento mais esse sofrimento. Era muito sofrimento para mim ver a sua mãe com uma outra pessoa, enfim. Então, quando alguém, uma autoridade, pergunta quais os motivos do feminicídio ou da violência, a gente já está violentando, a gente já está revitimizando, porque não existe nenhum motivo para o que nós estamos vivenciando. Então, nós tivemos esses dados. Nós temos um gráfico que mostra o histórico de 2015 a 2025. Nós temos um aumento de mais de 13 mil mortes, né? Porque elas vão se acumulando. E isso é muito triste. Por outro lado, a gente também tem um histórico de retomada das políticas, né? Nós temos o primeiro exemplo, eu acho que assim, quando a ministra Cida, né, Ellen, sentou na cadeira de ministra, a primeira coisa foi retomar imediatamente o Ligue 180. Eu não sei se todo mundo sabe, mas ele foi extinguido e foi unificado ao Disque 100. E aí a gente sabe que isso deu uma descontinuidade, porque era para a gente estar avançando no que era a função do Disque 180. E aí a gente, eu acho que foi uma das primeiras medidas da ministra Cida, que antecedeu a ministra Márcia, e hoje o Ligue 180, além dele ser somente um ligue na forma de call center, enfim, uma coisa dessa natureza, ele é também um canal de orientação e encaminhamento para as mulheres. Tanto é que quando você vai pegar os dados do Ligue 180, você vê os dados que são denúncia e os dados que são... Exatamente, disseminação. Obrigada, Ellen. Disseminação de informação. Então, você tem pessoas que ligam para denunciar uma violência, ou a própria vítima, ou uma outra pessoa que está presenciando, e aí tem todo um protocolo de fazer esse atendimento, de orientar, de encaminhar, não é só registrar para dados estatísticos ou para transferir, mas também tem aquelas ligações para saber mesmo, né? Saber como que eu faço para denunciar, ou então para dizer, olha, eu tenho dúvidas sobre isso, onde tem serviço. Então, ele é uma ferramenta de utilidade pública absolutamente necessária, mas, infelizmente, a gente ainda tem uma contrafala sobre o Ligue 180, onde as pessoas dizem assim, não vou ligar, não adianta. Então, a gente precisa falar. Eu recebi a atriz daquele filme A Melhor Mãe do Mundo, aquele filme da catadora de material reciclável que foge de casa com os filhos. Eu recebi a atriz ontem lá no nosso ministério, e ela foi falar
de quanto ela é fã do Ligue 180, porque depois que ela começou a fazer o filme, ela foi pesquisar sobre isso e conversar com as mulheres. Então, ela quer gratuitamente, assim, ela quer andar o país falando sobre o Ligue 180. Então, ele já é maior do que o Ministério. Hoje a gente brinca assim, as pessoas falam do Ligue 180 e não pedem nem permissão para o Ministério das Mulheres, e nem precisa, né, Ellen? E nem precisa pedir permissão, porque ele é mesmo uma ferramenta das mulheres, do povo brasileiro, de todo mundo, e a gente precisa dizer isso. Retomamos também, deputada, a construção, né, o financiamento para ampliação da rede de atendimento especializado às mulheres, que é de uma responsabilidade direta do Ministério das Mulheres, mas em parceria com várias outras áreas, que são as Casas da Mulher Brasileira, os 180, unidade de abrigamento e vários outros, e os protocolos que regem esses serviços, né? Então, a gente teve que fazer uma retomada. O nosso recurso ele ainda não é o suficiente. O nosso recurso é formado por recurso do orçamento discricionário, recurso de emenda parlamentar das casas legislativas e também uma parceria que a gente tem com o Ministério da Justiça, que nós utilizamos recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública para também financiar Casas da Mulher Brasileira, centro de referência. Então, nós estamos num processo de retomada. No dia 8 de março, a ministra Márcia, junto com várias outras autoridades, inauguraram uma Casa da Mulher Brasileira lá em Macapá. Era uma necessidade histórica, antiga, né? E a gente sabe que ainda é um número pequeno, mas é um serviço muito potente, um serviço que se compromete a fazer com que, no mesmo espaço, a mulher tenha acesso a toda a rede de serviços que ela precisa naquele momento em que ela está denunciando uma violência e precisa de acolhimento, de atenção e de atendimento, né? Então, e nós temos várias outras ações, não só na rede de enfrentamento à mulher, mas também estamos aí no processo de implantação da política de cuidado, que nós sabemos que o tempo, né, a sobrecarga de trabalho, de cuidado sobre a vida das mulheres, também a coloca numa condição de vulnerabilidade para vivenciar violências, né? Nós sabemos disso. A ministra Carmen Lúcia, hoje, ela dizia o seguinte numa fala dela. Ela dizia que as mulheres eram proibidas de tudo, né? E para as mulheres estavam reservado o lugar ela usou um termo, mas eu acho que era como se fosse assim, um lugar menos importante, né? Nas grandes salas, os debates políticos, as decisões políticas, as decisões econômicas, e na cozinha, as mulheres preparando. Então, era o espaço que as mulheres transitavam. E a gente sabe que o trabalho de cuidado, a sobrecarga sobre a vida das mulheres... o borralho, ela usou esse termo, né? De que as mulheres ficavam ali no borralho, porque não eram, vem de gata borralheira, enfim, que não era permitido a elas estarem nos grandes espaços da discussão política. Então, a gente vem um histórico. O Congresso Nacional demorou mais de 100 anos para colocar uma mulher como parlamentar. Então, a gente vai construindo, fundamentando, né? Isso porque senão a gente vai ficar na superficialidade de dizer que é uma guerra entre homens e mulheres e que eles que se resolvam, né? As pessoas que se resolvam. Então, isso é muito importante que a gente faça essas reflexões, né? Obviamente, todas nós fazemos e coloquemos isso na centralidade. Bom, para finalizar mesmo, eu quero... dizer aqui, né, da quantidade de normas e marcos legais que a gente tem e que a gente precisa colocar para funcionar. Recentemente, a ministra recebeu aqui várias chefes de Estado, de ministras das mulheres, num mecanismo chamado MESECV, que monitora a Convenção de Belém, e nessa convenção saiu uma proposta de lei modelo de enfrentamento à violência virtual. Né? Então, a gente tem a Lei Maria da Penha, mas nós temos aí um conjunto de outras violências. Eu não sei nem se a gente pode dizer que são contemporâneas, mas pelo menos a visibilidade dela e a criminalização dela, talvez ela seja mais contemporânea, né? O formato, que é a violência política de gênero,
né? Você sabe muito bem o que é isso. Aliás, eu acho que todas as mulheres que lutam, que militam, que estão em algum espaço de poder sabem o que é isso, mas certamente as parlamentares, elas vivem isso assim cotidianamente, na pele, toda hora. A violência virtual, que é algo avassalador, algo... Porque é uma perda de controle total, né? Aquela história, a internet é a terra sem lei. E para algumas vidas e para algumas mulheres parece que é mesmo, porque os covardes se escondem atrás desse espaço. Então, essa lei geral, ela é muito importante e a gente já teve a grata surpresa de saber que as mulheres do Congresso Nacional, sobretudo aquelas que têm compromisso real com o enfrentamento a esse conjunto de violências, mas acho que esse é um tema que está atravessando o compromisso de todas as mulheres, independente da cor partidária. Já estão protocolando uma proposta de que o Brasil já construa uma lei federal no modelo da lei modelo, né? Então, assim, uma legislação que esteja mais voltada para isso. E a ministra Márcia teve a satisfação de discutir isso com as peritas e apresentar isso. Uma outra proposta que chegou para nós também, a gente acha que vai ser muito importante a gente militar nessa causa e construir, é a proposta de uma lei geral, porque a Lei Maria da Penha ela é uma lei voltada, né, não somente, mas principalmente, obviamente, para as violências tipificadas lá, que remetem à violência doméstica, né, a violência contra a mulher no âmbito doméstico, enfim. E o conjunto dessas leis, se a gente for abrir a Lei Maria da Penha, toda vez que a gente entender um formato de violência, a gente vai ter essa lei permanentemente aberta no Congresso Nacional e a gente não sabe se isso é estratégico, inclusive, né? Então, tem uma proposta de lei geral, a outra é a modelo, de lei geral, onde a gente possa ter um modelo de lei que tipifica novamente todas essas outras violências que a gente tem. A violência vicária, a violência digital, a violência política de gênero, né? A patrimonial, uma parte dela está resguardada na Lei Maria da Penha, mas tem outros formatos. Então, a gente precisa também avançar nisso para que a gente possa ter políticas públicas alicerçadas em legislações fortes, consistentes, que não corra o risco, né, da gente retroceder. Ainda assim, a gente tem situações de formatos de retrocessos, infelizmente. E aí, por fim, eu queria dizer para vocês que durante todo o mês de março, nós fizemos uma programação extensa, né? Nós vamos inaugurar alguns serviços, né, cuidotecas vinculadas, a princípio, às unidades de ensino, né? Vários institutos federais estão como parceiro da gente, porque nós sabemos que cada vez que uma mulher abandona um projeto de vida, de formação, de trabalho, de economia, né? Cada vez que uma mulher abandona um projeto como esse, porque está muito ocupada com o trabalho, ou porque a violência está tirando ela do espaço público, é uma forma de retroceder e a gente vai ficar enxugando gelo e não vai conseguir. Então, as políticas públicas, elas precisam existir para isso, né? Para ser o alicerce, para ser a âncora, para ser o suporte, para que nenhuma mulher desista de um projeto de vida que ele pode, inclusive, unificando todos, virar um projeto de sociedade, né? Porque o feminismo, ele é um projeto de sociedade, né? Ele não é só uma pauta ideológica, ele é um projeto de sociedade que estrutura uma sociedade onde a desigualdade de gênero ela vai ser eliminada e que todos e todas possam viver com dignidade, construindo uma sociedade verdadeiramente democrática. Porque a gente precisa gritar em alto e bom som: não existe democracia. Não existe democracia de nenhuma natureza, seja a democracia burguesa, seja a democracia no seu marco mais revolucionário, vamos dizer assim, não existe se não tiver
igualdade de gênero se as mulheres estiverem ainda perdendo o seu direito elementar, que é o direito à vida. Então, lutar pela eliminação da violência contra a mulher, construir políticas públicas pela eliminação da violência contra a mulher, construir legislações, fazer debates e fazer luta é, sem sombra de dúvida, construir uma sociedade mais democrática e excelente para que todas as pessoas vivam nela. Não é só para as mulheres, mas também para os homens e mulheres. Então, quero agradecer, trago aqui só essas palavras, coloco o Ministério à disposição, peço desculpa que daqui mais um pouquinho eu vou sair, mas está ficando a Ellen, está ficando a Josiane, está ficando a Lorena e está ficando... Não, a Carol vai ter que ir comigo, porque vai despachando na estrada. Então, é isso. Muito obrigada e um forte abraço para todas e sigamos firmes na luta e na construção de uma sociedade democrática e livre de violência contra a mulher. Bom, muito obrigada, nossa ministra substituta Eutália, de verdade, a nossa ministra de verdade. Eu queria aproveitar aqui rapidamente, só para dizer, Eutália, nós temos uma lei, assim que eu cheguei na Câmara, nós articulamos essa lei, que a gente intitulou, foi aprovada já, foi intitulado de Lei Lola. A Lei Lola veio, ela é exatamente uma lei que ela tinha uma brecha gigante na Constituição, mas também uma brecha bem que é isso aqui, que é exatamente a partir... Lola é uma professora da Universidade Federal do Ceará, da universidade que eu também sou professora, e a Lola, ela tinha um blog feminista e ela era permanentemente atacada, sistematicamente atacada, de uma forma muito... Aí ela ia denunciar, e aí ela denunciava na polícia, a polícia dizia que não era ela, a polícia militar, que avaliava, que investigava. Aí ia para a polícia civil dizia que não era ela também. A Polícia Federal dizia que não era. Aí nós temos uma lei aprovada onde a gente insere, inclusive, uma sugestão da nossa doutora Mila do Mares, que na época deu uma analisada em todo o processo e, de fato, atribui à Polícia Federal a questão da misoginia na internet, no espaço da internet, que realmente ninguém queria assumir essa responsabilidade. Só foram investigar quando fizeram Olha só, gente, como isso é muito curioso e, ao mesmo tempo, cruel. A professora Lola atribuíram a um perfil do Facebook dela, que era assinado por ela, mas aí era completamente assim, era brutal contra os homens. Dizia que que a mulher que engravidasse de homem devia abortar. Uma coisa assim horrorosa, uma mostrenga. Aí ela foi chamada. Denunciaram o perfil, que não era dela, né? Mas aí sim, começou um processo contra ela, porque aí ela foi chamada. Aí depois dessa situação, eu digo, não, vamos... Assim que a lei foi aprovada, inclusive, foi um grupo que fazia sistematicamente perseguição a ela, ameaçava que iam estuprar a mãe dela, ameaçava o marido dela de morte, foi uma loucura. Mas aí, quando a lei chegou, foi um amparo, pelo menos, que a gente tem muito orgulho, né, de ter conseguido aprovar logo que chegamos aqui na Câmara dos Deputados essa lei, e que hoje é ainda o que se apega para a gente... caracterizar que é tarefa da Polícia Federal a luta contra a misoginia no ambiente digital. Então, deixamos essa contribuição. Eu queria só fazer um informe rapidinho. Pois não. Nós estamos... são várias coisas, inclusive a equipe elencou tudo aqui, eu que fui falando outras coisas, acabei não dizendo, mas nós estamos com uma iniciativa bem importante junto com o MEC, que é a construção de um protocolo de enfrentamento à violência contra a mulher, inicialmente, obviamente, no âmbito do ambiente acadêmico, né, porque existem várias denúncias, e a ideia é implantar esse protocolo no Brasil inteiro, e nesse bojo também regulamentando a Lei Maria da Penha vai às escolas, não só para ter aquela semana dedicada a fazer os projetos, né, que discuta a questão da violência contra a mulher, mas também a inserção do conteúdo, a inserção do tema nos conteúdos curriculares, né? Eu fico dizendo assim, né? Eu acho que, infelizmente, a gente vive isso, mas nós precisamos usar desse momento de resistência para poder avançar em algumas coisas que estão fechadas e cristalizadas. Não dá mais para a gente não colocar conteúdos dessa natureza na formação de meninas e meninos no ambiente escolar. E a gente precisa desconstruir o que foi a criminalização disso no passado. Então, o Ministério da Educação
nós estamos como parceiro nisso, está construindo algumas portarias que regulamenta a Lei Maria da Penha vai às escolas, não só para um evento, mas também para incidir nos currículos. Então, são várias iniciativas importantes que a gente está construindo de forma intersetorial e transversal. Muito obrigada, ministra. Bom, gente, rapidamente aqui, enquanto não começa a ordem do dia na Câmara Federal, eu recebi também aqui da Gabriela, foi recebido mais um requerimento, eu queria já colocar aqui o requerimento de item número 7. Muito obrigada. Opa! Tá bom. Então, esse requerimento, o item 7 é um requerimento da comissão, aqui dirigido da comissão, de número 24 de 2026, cuja intenção é exatamente da gente solicitar, através do Regimento Interno do Senado Federal, a aprovação e publicação de nota oficial dessa comissão em relação à recente onda de conteúdos digitais que incitam o ódio, a misoginia e a violência contra as mulheres. Mais ou menos esse tema que a ministra tratava aqui, então, nós vamos aprovar esse requerimento número 24. Então, os deputados, os deputadas, senadores e senadoras que concordam, permaneçam como se encontram. Requerimento número 24 aprovado. O requerimento. Então, vamos agora passar a palavra para a Rúbia Abes da Cruz, que é representante do consórcio Lei Maria da Penha, que vai fazer uma participação virtual. E logo em seguida a gente vai ouvir a Sandra Lee, nossa vice-presidente do Conselho Nacional do Direito da Mulher. A senhora Rúbia está preparada aí já? Agora sim. Consegue me ouvir? Sim. Seja bem-vinda, Rúbia. Obrigada. Era um anfitrião que tirava o áudio e não estava retirando, abrir o áudio, quero dizer. Bom, boa tarde. Obrigada pelo convite para participar dessa audiência pública. Parabéns à deputada Luziane Lins, pela comissão mista também, pela organização dessa audiência pública tão importante nesse momento em nosso país. Eu ouvia atentamente, né, a secretária executiva que substitui a ministra, a Eutália, que nos trouxe uma série de avanços, né, de tentativas, enfim, para coibir a violência contra a mulher, e eu queria trazer aqui alguns pontos, né? Essa lei geral que foi mencionada ao final é uma lei geral que está sendo construída pelo Movimento de Mulheres, pelo consórcio da Lei Maria da Penha, com outras organizações. Leila Linhares tem estado à frente, junto com Miranda Calazans e outras tantas, para elaboração. Foi feita a Fabi Severi também, foi feita pesquisa jurisprudencial, foi feita pesquisa de doutrina, pesquisa legislativa para a elaboração dessa lei geral, uma proposta que, inclusive, na conferência que aconteceu com as peritas do MESEC em Fortaleza, quando também teve um ato simbólico em relação à Lei Maria da Penha, pedido de desculpas para a Penha pelo Tribunal de Justiça, também foi apresentada essa lei geral à ministra, que se comprometeu em apoiar, achou muito importante e interessante, como a secretária Eutália agora mencionou. Precisamos nos reunir quanto a isso e ver de que forma nós podemos ir avançando, então, na construção dessa lei, que é muito mais ampla que a Lei Maria da Penha, que também foi o consórcio que construiu, que elaborou essa legislação com apoio do Executivo e com aprovação depois pelo presidente Lula. E tem também a lei modelo que foi citada. Essa lei, sim, foi elaborada pelo MESEC e pela OEA, a Organização dos Estados Americanos, para que todos os países possam ter uma legislação específica em relação a o problema que acontece nas redes sociais, toda essa violência que nós temos visto avançar em relação às mulheres. Então, bastante importante também que essa lei modelo seja publicizada, ampliada, para que, enfim, deputadas de todos os estados, vereadores municipais, enfim, possam implementar essa legislação no seu estado. E, obviamente, se nós tivermos uma nacional, é muito mais importante e representativa.
Queria trazer uma informação também em relação à violência política de gênero. É algo que o CLADEM tem trabalhado regionalmente, inclusive, e nós, no dia de ontem, apresentamos uma audiência, aliás, no dia 9, ocorreu uma audiência temática junto à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, trazendo esse problema da violência política de gênero em vários países da região e também no Brasil, onde temos vários casos, o próprio caso da Marielle Franco, Manuela Dávila, Maria do Rosário, tantas outras, tantas de vocês que estão aí, a própria deputada Luziane relatou que desde que iniciou o seu trabalho sofre esse tipo de violência, então é muito importante que nós tenhamos algumas recomendações que possam vir essas audiências públicas para que melhore essa situação. Uma outra forma de violência que é relativamente recente, 2 de 2010, que tem ocorrido no ambiente de família, é a Lei de Alienação Parental, que agora está no Senado, que queremos muito que o Senado revogue integralmente essa legislação, porque ela tem violado os direitos das crianças e os direitos das mulheres, que é ampliada também com a violência vicária que tem acontecido. O CONANDA e também o Conselho Nacional de Direitos das Mulheres têm trabalhado elaborando recomendações nesse sentido, resoluções nesse sentido, quanto à violência vicária, o que também é muito importante. Como vocês sabem, era um grande interlocutor em relação à aprovação, da manutenção dessa lei de alienação parental, vem pelo IBFAM, que é o Instituto Brasileiro de Direito de Família, e seu presidente, que é o advogado Conrado, está preso preventivamente porque ocorreram 18 denúncias de violência sexual de vulnerável, que ele drogava as mulheres, essa é a denúncia que nós temos, e ele era totalmente a favor de dizer que não existia essa violência sexual que as mulheres apontavam em caso de alienação parental, que eram fantasias, né, falsas memórias, enfim. E aí aconteceu essa questão e ele foi denunciado por 10 casos de violência sexual, de estupro, não sei se todos de vulnerável, mas alguns de vulnerável, porque a gente não tem acesso só ao que sai na mídia. Isso é importante porque a gente verifica que a violência contra as mulheres está em todos os ambientes. Nós vimos os problemas de assédio sexual com Boaventura, tivemos o ministro do próprio governo que acabou sendo afastado, Silvio Almeida, e uma série de questões nesse sentido que nós temos que estar sempre atentas. E um problema que a gente verifica que continua acontecendo no ambiente jurídico, judicial também, essa falta de visão, mesmo com o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, o protocolo também de igualdade racial, que é recente. Na prática, nem sempre os magistrados têm aplicado, ou o próprio Ministério Público, e mesmo os advogados e advogadas que ingressam com ações. Então, isso é muito importante. Uma questão que eu apontei aqui, que também foi trazido pela Eutália, é que a gente precisa urgentemente trabalhar nas redes sociais, nessas questões de violência, Red Pills, tudo isso que vem minando os nossos meninos, né, que poderiam estar mais feministas, que poderiam estar mais a favor das mulheres, pela liberdade sexual de todos com respeito, com igualdade, enfim. Tem acontecido um movimento contrário, uma tentativa de que as mulheres voltem a ser conservadoras, que voltem a estar somente no ambiente privado, sem condições financeiras de ter sua independência. Tem uma campanha também nesse sentido. E desses meninos com ódio às mulheres, que as mulheres só são boas se são submissas e se dizem sim. Né? As mulheres não podem dizer não. Então, essa é uma questão bem importante também de nós pensarmos. E a gente precisa, com urgência, também de recursos no Ministério das Mulheres para que a gente possa ampliar todas essas tentativas, que a Casa da Mulher Brasileira, efetivamente, ela tenha em mais cidades no Brasil, porque é absolutamente necessária, né? E eu queria trazer algumas questões que são problemáticas ainda, porque é um espaço de audiência pública, né? Como foi dito aqui, nós já sabemos os dados, sabemos que esse problema está se ampliando, seja em relação ao feminicídio, estupro coletivo, estupro de meninas, estupro de vulnerável, todas as formas de violência que foram trazidas já aqui, vicária, da lei de alienação parental, nas redes sociais, de política de gênero, enfim,
se ampliam as formas, né? Então, eu queria trazer também a Convenção de Haia, ela tem sido muito protetiva, e a própria nossa Advocacia Geral da União acaba trabalhando muito focado com somente o que diz na Convenção e afasta também as mães quando elas trazem seus filhos e elas ficam com problema de serem sequestradoras, não podem voltar ao país, perdem totalmente o contato. E é importante que tenhamos em conta que temos 2 ações junto ao Supremo Tribunal Federal, colocando como uma forma também das mulheres conseguirem sair sem serem consideradas sequestradoras ou criminosas, as formas de violência doméstica que essas mulheres sofrem. Então, esse também é um ponto bastante importante de que nós precisamos ficar atentas também. Outra questão é o próprio PL 04, que trabalha basicamente quase todo o Código de Processo Civil, que, na minha opinião, de muitas juristas feministas, sequer era necessário de acontecer todas essas modificações, podiam ser pontos específicos, como essa questão mesmo de violência institucional, da violência, né, junto às redes sociais, questões específicas, não com toda essa amplitude, mas existem muitos artigos, especialmente na questão dos direitos sexuais, direitos reprodutivos, na questão de sucessão, que estão prejudicando as mulheres e que nós temos que estar atentas também a isso. Eu sei que o Ministério das Mulheres tem buscado se inteirar dessa questão do projeto de lei 4, que modifica praticamente todo o Código Civil. Outro projeto de lei, outro PDL, na verdade, que é o 3, que nós temos que estar atenta também, que busca revogar a resolução 258 do CONANDA, que prevê todo o fluxo de aborto legal de meninas que são estupradas, que são violadas e que têm uma dificuldade enorme de acessar esse serviço, e por isso, então, se procurou esse fluxo. Nós temos algumas leis, só para constar, eu sei que eu tenho pouco tempo, então não vou me deter a cada uma delas, mas nós temos leis já que trabalham com todas essas temáticas. Temos a própria lei do feminicídio, né, a lei de política de gênero, que é a lei 14.192 de 2021. Temos o protocolo que fala da questão que não é não. Temos agora também delegacias especializadas para funcionamento ininterrupto, que é muito importante. Essa possibilidade de trabalharmos com a lei modelo, com essa lei geral, precisamos de apoio para continuar implementando. Precisamos de juizados híbridos na lei de violência contra a mulher, né, na Lei Maria da Penha, porque basicamente os juizados têm trabalhado com medidas protetivas que são importantíssimas, mas não é somente isso, né? A gente precisa do trabalho de prevenção, de educação nas escolas, que também vem no Ministério das Mulheres que isso será implementado. E esperamos que sim, porque é importantíssimo. Isso é que pode mudar a cultura desses meninos, isso é que pode fazer com que se tenha respeito desde da infância, da adolescência em relação às mulheres. Então, isso também é muito importante. E efetivamente, essa implementação do protocolo e outras questões que eu trouxe aqui, mas eu queria trazer algo também para nós pensarmos. Eu gostei muito de nominar que tivemos 1.548 homens assassinos e feminicidas. Isso é muito importante, não só mulheres como vítimas, mas esses homens como assassinos é importante de serem mencionados, né? Fora todas as tentativas de feminicídio e as milhares e milhares, né, os milhares de registros de violência doméstica, de ameaça, de violência física, violência patrimonial. A violência sexual não está nesse dado em específico de violência contra as mulheres, mas são milhares de casos que nós precisamos coibir e termos políticas públicas específicas. E por que eu trago isso? Porque as medidas protetivas salvam vidas. As tornozeleiras eletrônicas, o pouco que tem sido utilizadas, né, o monitoramento eletrônico também tem salvado vidas, então nós temos que pensar nisso como uma política importante. E eu queria trazer aqui como problemático, e não sei se nessa audiência pública pode ocorrer algum tipo de moção ou algo, se vai ser um trabalho das nossas nobres deputadas, parceiras e senadoras também, porque uma mulher, infelizmente, de extrema-direita, Júlia Zanata, tem apresentado propostas para que as medidas protetivas não sejam determinadas de forma urgente, salvando vidas. Ela quer que os agressores tenham prazo para se justificar e, nesse meio tempo, podem acontecer inúmeros feminicídios. Então, isso não pode acontecer. Quer também que essas medidas protetivas sejam ampliadas para homens que sofrem violência, não sei em que contexto que ela traz isso, mas eu acho que isso é muito importante de nós pensarmos, né,
de que esses projetos de lei sejam barrados, que não tenham continuidade, que podem ser considerados, inclusive, inconstitucionais, pensando em toda a violência que nós temos dentro do ambiente familiar, artigo 267 da Constituição, parágrafo 8º, que fala que a própria Constituição Federal tem que coibir essa violência. Então, são muitas questões que nós precisamos trabalhar, e eu quis trazer esses pontos problemáticos, né, que nós precisamos avançar ainda em relação a legislações protetivas dos direitos humanos das mulheres. Acho que eu fico por aqui, temos muitas ainda para serem ouvidas. Eu vou seguir acompanhando, mas eu preciso me deslocar agora por uma questão familiar, que a minha mãe não está muito bem, e hoje é aniversário dela e eu preciso ir ver a minha mãe, e ela não mora aqui em Porto Alegre. Então, eu agradeço muito, parabenizo pelo evento e estou à disposição para continuarmos trabalhando na lei geral, na lei modelo e tantas outras que forem necessárias, notas técnicas em relação à própria questão do monitoramento eletrônico, que o consórcio também entende como favorável. É isso, muito obrigada. Muito obrigada, Rúbia Abes da Cruz. Eu queria fazer um comentário que eu tive quando fui prefeita de Fortaleza, a partir de 2005, nós tivemos a alegria de ter a Maria da Penha como nossa coordenadora de mulheres à época, né? Foi a primeira coordenadora que era uma secretaria que era vinculada ao gabinete da prefeita, e nós tivemos nós que instituímos essa primeira estrutura no governo municipal, e a Maria da Penha esteve conosco aí no primeiro governo. Foi nossa secretária no primeiro governo. Eu gostaria de chamar aqui para compor a mesa a Ellen dos Santos Costa, conforme a ministra colocou, ela fica representando aqui o Ministério, ela é coordenadora geral do LIG 180 do Ministério das Mulheres. Fica aqui conosco. Pode botar para cá. Bom, então agora nós vamos passar a palavra imediatamente a nossa querida Sandra Lee Campos Bueno, que é vice-presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. Boa tarde. Boa tarde. Com o meu pedido de bênção ao ori de cada uma e de cada um. Tem uns aqui, né? E de cada um. Vou começar fazendo a minha autodescrição. Sou uma mulher negra, de pele escura, uso óculos, uso joias e biju oriundas do solo mãe, da África. Estou trajando um turbante, né, que caracteriza enquanto mulher de axé, o pano de costa, que caracteriza a autoridade enquanto mulher de terreiro, mulher de axé. Estou vestindo um traje também característico, com branco, com alguns bordados, e o colar de contas, né, que diz de que lugar eu falo. Eu sou das oralidades, mas vou ler o texto que escrevi para esse momento, até porque é a minha primeira atividade enquanto vice-presidenta, né? Olha o ato falho aí. Então, do presidente em exercício do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. Então, deputada Luziane Lins, eu quero lhe agradecer pelo convite, né, que também era um pedido, né, bastante caro do Conselho para que a gente estivesse, né, nessa audiência, né? Então, a senhora, enquanto presidenta dessa comissão permanente mista de combate à violência contra a mulher, nos dá a honra, né, de estarmos aqui exercendo esse poder e esse lugar. Queria cumprimentar as autoridades, companheiras e companheiros de luta que representam os movimentos de mulheres,
gestoras, parlamentares, integrantes do sistema de justiça, da saúde, de assistência, da educação, da segurança pública e cada mulher que hoje ocupa este espaço com sua história e coragem. Quero cumprimentar as minhas parceiras aqui de mesa, né? A ministra de Estado substituta, que já saiu, mas sabia que eu iria cumprimentá-la, né? A Maria Tereza Prado, representante do Observatório da Mulher contra a Violência do Senado, a Juliana Brandão, pesquisadora sênior do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que fará a videoconferência, a Shuma Schmatter, grande parceira, representante dos movimentos de mulheres, e a Ruby Abes da Cruz, representante do consórcio Lei Maria da Penha, né, conterrânea lá do meu estado. Então, eu falo nessa audiência pública como vice-presidenta do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, como mulher negra, como IA, como mãe que cuida, que escuta, que orienta, e como representante da Coalizão Negra por Direitos. Falo a partir de um lugar que é coletivo. Não trago apenas a minha voz. Trago vozes ancestrais, vozes silenciadas, vozes que resistem. Esta audiência, deputada, se propõe a escutar. E escutar para nós não é um gesto protocolar, é método, é compromisso ético, é fundamento da boa decisão política. E, mais uma vez, eu lhe agradeço. Quando o Estado escuta os movimentos de mulheres, ele se aproxima da realidade concreta. Quando ele escuta as trabalhadoras da rede, ele compreende onde estão os gargalhos. Quando ele escuta as sobreviventes, ele reconhece o que ainda precisa mudar. E quanto mais escutamos, maiores são as chances de acertarmos na tomada de decisão. Maiores são as possibilidades de construirmos políticas públicas que saiam do papel e toquem a vida de todas as mulheres. E se tocar a vida de todas as mulheres, significa que estamos tocando a vida da sociedade brasileira. Não há um único dia em que não sejamos impactadas por notícias que nos atravessam como lâminas. Meninas violentadas, mulheres assassinadas por serem mulheres, corpos negros tombando nos territórios mais vulnerabilizados, mulheres indígenas, quilombolas, rurais, mulheres LGBTs, enfrentando múltiplas formas de violência. A cada dia, a sociedade é confrontada com a brutalidade de uma estrutura que naturaliza a desigualdade de gênero e a hierarquização racial. Não dá para falar em desigualdade de gênero se não falarmos em desigualdade de gênero e raça. A violência contra mulheres e meninas não é um fenômeno isolado, ele é estrutural. Ela se alimenta do racismo, do sexismo, das desigualdades territoriais, da pobreza, da ausência de oportunidades e da negação histórica de direitos. Ela se expressa nos lares, nas ruas, nas instituições, nos ambientes digitais e também nos espaços de poder. Nas igrejas, nos terreiros, em todos os espaços. Por isso, quando falamos de enfrentamento, falamos de rede. Rede de proteção, rede de responsabilização, rede de formação, rede de informação. Rede que articula União, Estado e municípios. Rede que integra saúde, assistência, educação, segurança pública, justiça. Rede que não fragmenta a mulher em partes, mas a reconhece em sua integralidade, em sua interseccionalidade. Sabemos que ainda há lacunas institucionais, normativas e operacionais. Sabemos que existem territórios sem cobertura adequada. Sabemos que o orçamento
nem sempre acompanha a dimensão do problema. E, no nosso caso, certamente não acompanha. Sabemos que, muitas vezes, a mulher percorre um caminho doloroso entre delegacias, hospitais, fóruns e equipamentos sociais, repetindo sua história, inúmeras vezes, sendo revitimizada por um sistema que deveria protegê-la. Mas também sabemos que há experiências potentes, há municípios que inovam, há serviços que se reinventam, há profissionais comprometidas e comprometidos, há deputadas comprometidas. Há estratégias de interiorização que alcançam onde antes o Estado não chegava. Sabemos que existem fundos, mecanismos de financiamento, protocolos de atuação que podem ser aprimorados e fortalecidos. Nós, mulheres, queremos mais. Sabemos, sobretudo, que informação qualificada salva vidas, que formação continuada transforma práticas, que dados confiáveis iluminam decisões, que enfrentar a subnotificação é também reconhecer a dimensão real da violência e que nenhuma política pública será eficaz se ignorar as desigualdades raciais e territoriais que estruturam o acesso ou a ausência de acesso à rede de atendimentos. Como mulher negra, afirmo, não é possível falar de violência contra mulheres no Brasil sem falar de racismo. As mulheres negras são as que mais morrem, as que menos acessam serviços de qualidade, as que mais enfrentam violência institucional e as que menos falam sobre si. Atualmente, muitas mulheres, principalmente da academia, falam de nós como se nós não existíssemos. E quando falamos de meninas, falamos de infâncias interrompidas, de futuros comprometidos, de ciclo de exclusão que se perpetuam. E nós sabemos quem são essas meninas. Elas têm cor, elas têm classe. Precisamos também enfrentar a violência que se atualiza no ambiente digital, que silencia mulheres na política, que tenta expulsá-las dos espaços de decisão por meio do ódio e da desinformação. Precisamos proteger a autonomia corporal, assegurar direitos sexuais e reprodutivos, garantir que nenhuma menina seja forçada a carregar nas costas o peso de uma violência que não cometeu. E precisamos falar com coragem sobre os homens que cometem violência, não para justificar, mas para responsabilizar e prevenir, não para naturalizar, mas para transformar. É fundamental compreender os perfis, as trajetórias, os contextos que alimentam a violência e construir estratégias de educação, responsabilização e mudança cultural que envolvam homens e juventudes. A transformação não será completa se não alcançarmos também aqueles que foram socializados para dominar, para controlar, para violentar. Mas nada disso será sustentável sem participação social. A democracia se fortalece quando os conselhos funcionam, quando os movimentos são ouvidos, quando o controle social monitora, avalia e propõe. A política pública não pode ser construída de cima para baixo. Ela precisa ser tecida com quem está na ponta, com quem atende, com quem sofre, com quem resiste. Aprendi na minha trajetória que escutar é um ato de cuidado, é um ato revolucionário. E cuidar é também responsabilizar-se. Hoje, nesta audiência, não estamos apenas abrindo microfones. Estamos assumindo um compromisso para que cada demanda apresentada aqui seja transformada em encaminhamento. Cada denúncia precisa gerar revisão de fluxos, cada proposta precisa encontrar caminho institucional. E a senhora cumpre esse papel, do lugar onde está e do lugar onde já esteve. Não podemos naturalizar a dor. Não podemos aceitar que meninas cresçam com medo. Não podemos tolerar que mulheres sejam assassinadas por ousarem existir. Não podemos permitir que a violência institucional se some à violência doméstica, sexual,
política, digital, violência racial. Temos marcos legais importantes, temos experiências acumuladas, temos evidências que apontam caminhos, temos mulheres organizadas, mobilizadas, conscientes de seus direitos, e temos as mulheres do Brasil profundo, que demonstraram na nossa conferência o poder que tem de decidir os rumos dessa nação. O que precisamos é aprofundar a articulação, garantir orçamento, qualificar a rede, integrar sistemas, monitorar resultados e, sobretudo, manter viva a participação social. Escutar é o primeiro passo, deputada. Transformar é o compromisso permanente. Que esta audiência seja um espaço de verdade, que possamos ouvir sem defensivas, acolher sem hierarquizar, aprender sem vaidade, que possamos reconhecer que erramos quando erramos e que acertamos quando caminhamos juntas. Falo como vice-presidenta do CNDM, mas também como filha de mulheres que lutaram para que eu pudesse estar aqui. Falo como parte de uma geração que não aceita retrocessos. Falo como mulher negra que sabe que o Estado brasileiro tem uma dívida histórica com as nossas vidas. Que esta audiência, deputada, seja mais do que um evento, que seja um marco de fortalecimento da rede, de reafirmação do compromisso do Estado e da sociedade com a vida das mulheres e meninas deste país. Que seja um passo firme na construção de um país onde nenhuma mulher seja violentada por ser mulher, onde nenhuma menina tenha sua infância roubada, onde a justiça não seja privilégio, mas direito. Seguimos com escuta, com coragem, com articulação, com memória ancestral e com um compromisso radicalmente democrático. Porque enquanto houver violência, nossa voz não se calará. E enquanto houver mulheres organizadas, haverá esperança concreta de transformação. Obrigada. Bom, gente, muito bom. Muito obrigada aí para a nossa querida Sandra Lee. Você estreou muito bem como vice-presidente do Conselho dos Direitos da Mulher, viu? É uma honra para nós estar vivendo junto com o Conselho, com você, esse momento. Eu queria deixar aqui o meu agradecimento à nossa secretária executiva, a Lorena, né, que tem nos... Vou repetir? Queria deixar o meu agradecimento à nossa secretária executiva, Lorena Lucena, que tem nos acompanhado com todos os dados e com todas as histórias que a gente precisa para estar junto, né, nessa disputa de narrativa, inclusive. Com certeza. Inclusive, nós vamos fazer uma visita a vocês, tá, Lorena? Marcar aqui com a nossa vice-presidente para a gente saber lá o que é para a gente integrar essa coisa do monitoramento e da integração de tudo que está sendo feito, para a gente não ficar dispersando energia, não é isso? É isso. Pois bem, aqui, Ellen, inclusive a gente vai passar depois a palavra para você falar rapidamente para a gente, mas já falei até para aqui a assessoria da comissão que eu acho que era importante que você viesse um dia aqui, se você falar tudo sobre o 180. Como é que está estruturado, onde é que o conto está integrado, enfim, para o que o cidadão, a cidadã, que aqui também, como essas audiências elas são transmitidas, a gente às vezes tem um feedback, um retorno depois das pessoas. Então, muita gente não sabe, né, como é que funciona, como é que se integra, quem é que está por trás do 180. E a gente tem muita curiosidade e, ao mesmo tempo, tem necessidade da gente estar integrando agora para a gente fazer o 180 ele ser realmente, como a nossa querida... Não, a que cantou o 180... A Elza Soares, que só me vem, quando falo 180, só me vem aquela música da Elza, né? Que é maravilhosa, por sinal. Tá certo? Mas a gente vai lhe ouvir hoje, mas eu quero que a gente aprofunde para que todo mundo que tem, inclusive as deputadas e senadoras que estão, por ocasião, estão agora na CWS, mas assim, que elas possam, inclusive, tirar todas essas dúvidas, né, sobre o processo de funcionamento.
Bom, então agora com a palavra a Maria Tereza Prado, obrigada pela sua presença, que ela representa o Observatório da Mulher contra a Violência, que é aqui do Senado Federal, já tem uma história, já tem um trabalho, uma história que já deu muita contribuição, inclusive logo que eu cheguei na Câmara, era um dos locais que eu buscava as informações, né? Parabéns pelo trabalho. Com a palavra, fica à vontade aí. Obrigada, deputada. Quero iniciar agradecendo o convite para participar dessa audiência importante. Cumprimento também os expositores, quem já esteve, né, na mesa, a Eutália, cumprimento agora a Ellen, a Sandra Lee e todos os presentes. Cumprimento a nossa nova diretora da Secretaria de Transparência, que está presente aqui, a Isadora de Castro, colegas do Instituto Data Senado que também estão presentes, todos que estão nos ouvindo. E quero começar falando, né, que espaços como esse são fundamentais para que possamos ouvir diferentes conhecimentos, experiências, perspectivas sobre um tema tão relevante, um tema que nos leva todos os dias a fazer perguntas difíceis, né? O que ainda falta ser feito? Onde estão os gargalos? Como podemos mudar essa triste realidade que insiste em se impor na forma de mulheres mortas pelo fato de serem mulheres? Meu nome é Maria Tereza, atualmente eu coordeno o Observatório da Mulher contra a Violência do Senado, e o Observatório, em parceria com o Instituto Data Senado, realiza há 20 anos a maior pesquisa do Brasil sobre violência contra mulheres, que é a Pesquisa Nacional de Violência contra a Mulher. Ao longo dessas 2 décadas, mais de 56 mil mulheres já foram entrevistadas em todo o país. O objetivo dessa apresentação aqui hoje é trazer alguns números desse levantamento, do último levantamento que foi feito, que podem lançar à luz, né, uma maior compreensão do problema. A pesquisa ela nos permite observar o panorama da violência que antecede os casos mais graves, né? Em outras palavras, ela revela a realidade cotidiana vivida por mulheres brasileiras e ajuda a compreender os caminhos que podem levar ao feminicídio. Tá. Então, só falando um pouquinho da pesquisa, ela é dividida em 2 partes. A gente tem uma primeira parte ali que entrevista são todas as mulheres, e é uma parte de percepção da violência pelas brasileiras. E o segundo bloco, ele é feito com aquelas mulheres que responderam sim, que elas sofreram violência. Então, é um bloco todo da vivência da violência. E um primeiro dado, que é isso aqui que eu falei, né, das 2 partes da pesquisa. E um primeiro dado que chama atenção é a percepção, a percepção das próprias mulheres sobre o respeito na sociedade. Para 46% das brasileiras, as mulheres não são tratadas com respeito no Brasil. Mais grave ainda é observar que, para 18 milhões de brasileiras, o ambiente em que há menos respeito é exatamente o ambiente familiar. Isso corresponde a 21% das mulheres do país. Outro dado importante é que 29% das mulheres que sofreram violência, elas não identificaram a agressão como uma forma de violência, porque a gente tem a pergunta se sofreu ou não violência, e depois a gente tem algumas situações de violência, e essa parte de 29% das mulheres que responderam não sofri violência, quando você coloca as situações de violência, elas reconhecem aquela violência. Então, além daquelas que disseram, mais, né, 29% que sofreram violência e não identificaram. Esse número ele mostra o quanto que ainda é necessário falarmos os diferentes tipos de violência. Violência não é apenas agressão física, muitas vezes, né, ela se manifesta de forma psicológica, moral, patrimonial, sexual, como a gente já falou aqui muito hoje. E informar sobre essas formas de violência é fundamental, porque todo o caminho do ciclo da violência, toda a espiral de agravamento que pode culminar no feminicídio, ele precisa ser reconhecido por essas mulheres lá atrás, para que ela possa interromper esse ciclo. Então, a pesquisa ela mostra algo muito importante também, em números, né? Sempre que é o que a gente traz ali. Muitas mulheres têm conseguido romper essas relações. Então, ali a gente traz, né, as perguntas se ela mora com o agressor, qual que é o vínculo dela. E o que a gente tem? Que nos casos em que o agressor era o marido dessa mulher... Não, nos casos que o agressor era o marido ou companheiro, 79% dos relacionamentos foram desfeitos.
As mulheres estão interrompendo esse ciclo. E o vínculo atual passou a ser de ex-marido ou ex-companheiro. Quando as agressões foram praticadas pelos namorados, 92% dessas mulheres romperam. Então, esses dados mostram que quando elas reconhecem a violência, essas mulheres buscam sair das relações. No entanto, ainda enfrentamos um problema estrutural muito sério, a subnotificação. Então, entre as mulheres que sofreram violência, 51% não procuraram nem delegacias e nem ligaram para o 180, não procuraram o Estado, 51%. Por isso, é importante compreender também os motivos que levam uma mulher a não denunciar uma agressão. Então, passar aqui que a gente tem ali, o principal deles, que foi relatado ali, dessas mulheres de não denunciar, é a preocupação com os filhos. E depois vem seguido pela descrença de que haverá uma punição para o agressor. Além disso, mais da metade das mulheres que sofreram violência, 58%, convivem com situações de agressão há mais de um ano. Espera aí, passar aqui. Ali. Não. 58% convivem com a situação de agressão há mais de um ano. Esse dado revela a persistência da violência e a dificuldade que muitas mulheres enfrentam de romper esse vínculo com o agressor. O medo, a dependência econômica e a ausência de uma rede de apoio são fatores que muitas vezes impedem essa ruptura. A desigualdade econômica, ela aprofunda essa vulnerabilidade. Mais de um terço das mulheres que sofreram violência afirmam que não conseguem se sustentar. 66% recebem até 2 salários mínimos. Metade não exerce trabalho remunerado. Entre as que trabalham, 35% atuam por conta própria e 67% estão na informalidade. A violência, portanto, não afeta apenas a integridade física ou emocional. Ela também compromete a renda, a autonomia e o futuro dessas mulheres. Os impactos refletem diretamente na vida cotidiana, que ali é o impacto da violência na rotina dessas mulheres. 7 em cada 10 mulheres tiveram a sua rotina alterada pela violência. Para 46% houve um impacto na vida profissional e para 42% prejuízo nos estudos. Então a gente vê ali claramente o impacto no futuro, no presente e no futuro da vida dessa mulher, né? Eu gostaria também de trazer alguns elementos de análise que foram produzidos no âmbito do Mapa Nacional da Violência de Gênero. O mapa é uma plataforma que integra os dados das diversas fontes oficiais do país, reunindo informações de segurança pública, de justiça, da pesquisa nacional que eu estou apresentando um pouco aqui, e permite uma análise mais ampla sobre esses dados, né? Então, nesse contexto, eu queria trazer um ponto que tem aparecido com uma certa frequência no debate público nos últimos dias. Nós temos ouvido, inclusive em manifestações na mídia, afirmações de que medidas protetivas não servem para nada e de que elas não são capazes de proteger as mulheres. A gente teve pessoas com altíssimo alcance gravando vídeos sobre isso, por conta dos casos de feminicídio e de alguns casos que as mulheres estavam, sim, protegidas por medida protetiva, mas desacreditando a importância de uma medida protetiva. Então, é muito importante que a gente tenha cuidado com esse tipo de afirmação. Precisamos levar informação de qualidade para a sociedade, porque desencorajar mulheres a buscar medidas protetivas pode, na prática, agravar ainda mais o problema, a gente sabe disso. A própria pesquisa, ela traz que ainda há um grande desconhecimento das mulheres sobre medida protetiva. 84% das mulheres brasileiras afirmam saber pouco ou nada sobre medida protetiva. Além disso, as mulheres que sofreram violência, 62% das que sofreram não solicitaram medida protetiva. Esses números mostram quanto ainda precisamos avançar nessa informação e no acesso ao direito da medida protetiva. Na versão inicial dessa fala, preparada ainda semana passada, a gente estava buscando ali as estimativas aproximadas dos números de mulheres que foram vítimas de feminicídio e que tinham medida protetiva. E naquele mesmo dia foi muito importante porque no Palácio do Planalto o Fórum Brasileiro estava lançando
um material que trazia exatamente o número esse número, né? Então, bem importante que agora eu já trago isso atualizado. O levantamento analisou dados de 16 unidades da federação e trouxe uma análise aprofundada sobre esse tema. Então, o que o Fórum trouxe no estudo? Que 13,1% das vítimas possuíam medida protetiva de urgência no momento do crime. 13,1%. Esse dado ele é muito importante porque ele qualifica o debate sobre essa questão da medida protetiva. Ele mostra que ainda existem situações em que a proteção não foi suficiente para evitar o desfecho letal, o que exige uma reflexão sobre monitoramento, fiscalização, integração da rede de proteção. Mas, ao mesmo tempo, esse dado também revela que a grande maioria das vítimas não possuía medida protetiva no momento do crime. Isso e talvez o grande desafio que a gente enfrenta hoje não seja mais apenas a criação de novos instrumentos legais. O Brasil possui esse marco robusto que a gente falou tanto aqui de enfrentamento, mas o desafio pode estar nessa capacidade de implementar essas medidas protetivas de uma forma efetiva, cada vez mais efetiva. Então, nos últimos dias também, nessa onda agora que a gente tem visto, nós temos visto muitas iniciativas voltadas para o fortalecimento do monitoramento das medidas protetivas, que é acompanhar essas mulheres que estão com medida protetiva. E lá no Observatório a gente tem acompanhado as experiências estaduais e os resultados indicam que é um caminho promissor. É um caminho. Então, um exemplo muito relevante vem aqui do Distrito Federal. Então, um estudo realizado pelo Ministério Público do Distrito Federal, analisado num artigo da promotora Fabiana Costa Oliveira, ela examinou os feminicídios ocorridos no DF de 2015 a 2025 e os dados revelam um ponto importante que está ali no material que o Fórum trouxe a semana passada. No caso do DF, apenas 12% dessas vítimas tinham medida protetiva. E essa análise também mostra que essas medidas, combinadas com programas de acompanhamento e monitoramento, têm resultados extremamente positivos. No Distrito Federal, nenhuma, mais uma vez, nenhuma das mulheres monitoradas morreram. Esse é um dado extremamente relevante. Ele mostra que a articulação entre o sistema de justiça, as políticas públicas e o monitoramento pode salvar vidas. Então, esse resultado também revela algo fundamental. Políticas públicas precisam de estrutura e de investimento para funcionar. Como sempre fala a antropóloga e pesquisadora muito parceira do Observatório, a Beatriz Ascioli, ela fala, há muitos anos ela sempre fala, é preciso tirar do discurso e colocar no recurso. Ou seja, transformar o compromisso público em capacidade real de implementação do que a gente sabe, a gente tem números que estão funcionando. Esse também é um debate sobre a capacidade institucional. Medidas protetivas precisam ser acompanhadas de estrutura, de equipes capacitadas, de recursos para que possam ser efetivamente monitoradas. Esse dado reforça a necessidade de ampliar a informação, fortalecer a rede de proteção e garantir que as mulheres saibam que existem caminhos possíveis para interromper o ciclo da violência. É isso, gente. Uma boa tarde. Obrigada pela oportunidade. Muito obrigada, Maria Tereza. E, assim, saber que a gente vai estar sempre buscando vocês, tanto o Data Senado quanto o Observatório, para a gente poder fazer exatamente essa integração. Quando a gente receber essas informações, poder levar à luz na pesquisa, a gente poder fazer, inclusive, a compreensão, né? Porque nada como uma pesquisa como essa, que ela é quantitativa, aí você tem uma parte que você pode qualificar mais, é qualitativa ali, mas quando você bate com os dados da vida real, ela se torna muito mais, ela fala muito mais, né? Traz muito mais clareza. Então, pode ter certeza que vocês, assim como o Data Senado, jogam luz sobre muita coisa importante aqui no Brasil. Parabéns pelo trabalho, viu? Passo, então, a palavra para... Vou botar logo a Ellen, que está aqui na mesa. Tá certo, Ellen? Depois a gente passa para a Juliana Brandão e para a Chuma Schumacher, que vão finalizar a nossa audiência em participação virtual. Nós temos também uma contribuição de uma inscrição aqui.
Com você a palavra. Ela é coordenadora geral do Ligue 180 do Ministério das Mulheres. Bem, obrigada, deputada. Boa tarde a todas e a todos. Estou aqui acompanhando o debate, muito feliz de poder participar. Né? A nossa ministra interina, Eutálio, trouxe muito bem as ações que a gente vem desenvolvendo dentro do Ministério das Mulheres. E essas ações, a gente escutando, todas são coordenadas com essas representações também que estão aqui, deputada, tanto com as nossas deputadas que estão na linha de frente dessa batalha que nós precisamos do Legislativo junto conosco, mas também dessas outras áreas e reforçando esse trabalho de integração, que é muito o trabalho que nós desenvolvemos lá na central do Ligue 180. A gente trabalha dentro da Secretaria Nacional de Enfrentamento à Violência e é muito bom ver que esse trabalho que a gente realiza lá, ele se executa e se espelha também nessas ações que a gente vem vendo a nível nacional, estadual, municipal. E a gente chama a atenção, principalmente, era isso que eu queria destacar, dessa importância dessas ações de prevenção. Né? Então, tudo que foi falado aqui, foi falado em todos os discursos, a gente aponta novamente para a questão de que o feminicídio ele é um crime totalmente evitável e anunciado. Né? Então, o 180 e os outros serviços, como a Casa da Mulher Brasileira, os Centros de Referência de Atendimento à Mulher, eles são serviços que eles trabalham principalmente essa questão da prevenção. E aí eu já gostaria de agradecer, na verdade, o convite, essa oportunidade que nós vamos ter de apresentar, porque hoje a gente entende o Ligue 180, deputada, como o principal serviço de prevenção, de atendimento à mulher com capilaridade no país inteiro. Bastando ter acesso ali à telefonia ou à internet, você tem acesso ao Ligue 180. E por que isso é importante? Porque a gente sabe que tem os mecanismos, sabe que tem a rede funcionando, os centros integrados, mas nós somos um país de tamanho continental com mais de 5.000 municípios. Né? E a gente sabe que nos municípios pequenos, que não tem nenhum tipo de serviço especializado, os casos de subnotificação são enormes. Assim. A gente não tem um perfil nessa rede de atendimento especializada com essas informações sobre quem são essas pessoas. Mas o 180 consegue ter hoje, a partir dessa divulgação que nós estamos investindo, ampliação das formas de acesso, um trabalho de integração muito forte com os estados também, nessa questão da integração com a segurança pública. Depois a gente vai poder explicar bem como é que funciona, com a pasta de mulheres, que a gente acha importante que as mulheres estejam dentro desse debate, como o Ministério vem fazendo, os estados, os municípios também vem executando nos seus territórios, de estarem na mesa e na discussão para a gente poder direcionar essas ações. Então, o 180, de tudo que foi dito aqui, ele leva essa informação, a gente consegue repassar para essa mulher que entra em contato com a gente, que aquela situação que ela está descrevendo para a gente é uma situação de violência, então vem esse momento que ela identifica que ela está numa situação de violência e aquele momento do lado de cada central tem mulheres qualificadas, preparadas para poder acolher de forma humanizada. Tem que ser um trabalho diferenciado, tem que ser um trabalho que não leve julgamento, não revitimize, né? Nenhum tipo de violência institucional, porque quando ela liga para a gente é um momento ali que ela está iniciando o rompimento com o ciclo da violência, ela está rompendo o silêncio. Então, do lado de cá, tem que ter todo o Estado de forma integrada para poder receber, acolher, atender, monitorar essa mulher. E hoje é tudo que a gente faz, né? Além de fazer todo o mapeamento dessa rede, informar para a população. E outra coisa interessante é que, a partir dessa divulgação hoje e reformulação da central, hoje a gente também consegue identificar que não apenas a mulher está começando a denunciar, não é só mais a mulher. Quem denuncia também são terceiros. Então, a gente tem um engajamento da sociedade, não fica só no papel da própria vítima, que nem poderia ficar. Não é função dela ter que cessar essa violência contra ela. Né? Então, tem que ser uma função de toda a sociedade. E hoje, nas ligações, nos atendimentos que a gente faz, 30% são terceiros ou ligações anônimas. Né? Então, a gente está começando a ver esse entendimento da sociedade com esse engajamento e todo mundo começando a dizer basta. Nós não podemos naturalizar a violência, já chega, né? E a gente tem, então, essa questão de conseguir avançar
para fazer com que esses casos apareçam, e a gente também tem essa função de conseguir fazer um levantamento dos dados. Hoje o 180 ele serve meio que como um termômetro da violência, de como é que ela está se desenvolvendo no território, se o território tem uma rede especializada para poder atender essa mulher ou não, se está atendendo de forma qualificada, né, se eu tenho profissionais preparados ou não nessa rede de atendimento. E com essas informações a gente consegue repassar para os gestores, gestoras, sociedade civil, onde é que estão os gargalos e onde é que a gente precisa melhorar e avançar. Então, muito rapidamente que eu estou colocando para vocês, mas para vocês entenderem que hoje nós temos essa dimensão, esse tamanho de conseguir trabalhar de forma integrada, de conseguir dialogar com os demais órgãos da rede, principalmente segurança pública, que tem sido um super parceiro. Hoje nós temos no Brasil, deputada, 17 estados que funcionam com o sistema do LIC 180, operando com o LIC 180. Quando a gente recebe uma denúncia, a gente monitora de forma efetiva. Eu sei para onde é que essa mulher foi direcionada, e a segurança pública e as mulheres têm toda uma responsabilidade de conseguir repassar essa informação de volta para a gente, né? Para a gente poder sempre estar nesse acompanhamento. Então, a gente tem esse tamanho, e eu queria só chamar, de fato, a atenção para a necessidade de a gente sempre estar divulgando que a central está reestruturada, que ela está funcionando, que ela atende mulheres estrangeiras que estão no Brasil, a gente tem um atendimento em inglês e espanhol, a gente atende as brasileiras que estão no exterior, porque a gente consegue atender pelo WhatsApp. Então, é o local que vai prestar um atendimento total, qualificado, em todas essas fases, para não deixar chegar no feminicídio, né? O que é que a gente está todo mundo aqui lutando, combatendo, para, quem sabe, a gente conseguir, nos próximos anos, diminuir esses índices que são alarmantes de feminicídio, né? Então, é conseguir identificar que aquela situação é uma violência psicológica, que aquela situação é uma violência patrimonial. A gente tem todo um levantamento de dados de violência política, de gênero, inclusive estamos qualificando nossos atendentes para esse ano eleitoral. Violência vicária, né, que está sendo muito buscado. Buscam demais informações sobre como funciona uma medida protetiva de urgência. Por exemplo, está em primeiro lugar da pesquisa quando se trata de violência doméstica e familiar. As pessoas querem saber como é que funciona a medida protetiva de urgência, né? Então, eu acho que é assim que a gente consegue, a partir dessa divulgação, e eu agradeço já demais o convite, deputada, para poder a gente explicar da melhor forma possível, mostrar os nossos painéis. Nós temos um painel de dados do LIC 180 na página do Ministério das Mulheres, temos um painel da rede especializada também na página do Ministério das Mulheres, e a gente consegue fazer esse mapeamento. É importante que a sociedade busque essas informações, se engaje, entre em contato com a gente, aponte onde é que precisa fazer melhorias, onde é que está funcionando legal, para a gente pegar as boas práticas também, e dessa forma, todos juntos, né, de forma integrada, a gente consegue avançar. Devagarzinho, é difícil, mas acho que todo mundo avançando com o mesmo objetivo, para que a gente chegue, como a secretária e a ministra interina Eutália colocou, a um Brasil, de fato, com democracia e com direito às mulheres, né, sempre vivas e plenas, como todos nós merecemos. É isso, obrigada. Muito obrigada, Ellen dos Santos. E assim, já está convidada, nós vamos definir aqui um horário. Inclusive, eu quero propor aqui para essa comissão, porque assim, tem muita coisa que são questões que a gente está falando, assim, muitas iniciativas que são tomadas, e eu queria ver que essa comissão ela fosse uma articulação entre elas. Para se articular, precisa que a gente pegue o dado, aquilo que eu disse, pegue o que está chegando, e a gente comece a ter, inclusive, ideias a partir disso, ideias para que a gente possa ajudar nesse modelo geral, desse sistema nacional, e eu acho que o Congresso é um espaço fundamental para isso, porque a gente fiscaliza também o Executivo. Então, é importante que a gente tenha essas medidas em conjunto com o Ministério das Mulheres, que também está todo mundo nessa mesma energia, que isso é muito bom agora. E aí eu queria propor que a comissão, que a Gabriela, a Carla, que a gente tivesse, independente de audiência pública, que nós já temos aí vários requerimentos aprovados, a gente tivesse aqui no começo das nossas reuniões, ou antecedendo as nossas audiências públicas, a apresentação de medidas executivas, legislativas, políticas públicas, o que está acontecendo de concreto. Eu lembro demais que quando logo que eu cheguei na Câmara Federal pela primeira vez, e eu acabei sendo relatora dessa comissão, uma coisa que me chamava muita atenção,
Primeira coisa foi esse dado que você deu, que para mim era estarrecedor. A gente já teve o tamanho do problema ali. Por mais absurdos os números da violência contra a mulher, principalmente agora que a gente está dando visibilidade, seja porque agora o elevador virou o principal protetor das mulheres. A mulher não entra, nunca mais sai do elevador. Porque enquanto está ali, tanto é que aquele monstro que assassinou jogou aquela namorada, ele tira ela do elevador. Né? Ele covardemente, ela vai ainda, num gesto, ela ainda vai dar um abraço, ele puxa ela e dali ela não aparece mais com vida. Né? E assim, então, diante de várias coisas, incluindo a tecnologia, gente. Eu relatei um projeto de lei na Câmara Federal, do deputado Guimarães, inclusive, que ele é todo detalhado de um sistema eletrônico que o governo federal e os estados possam, ele é todo feito por meio de aplicativo. Na época que eu cheguei aqui, que eu estava falando, foi a primeira subnotificação. Me chocou. Porque, assim, a gente estava chocado com os dados que é uma epidemia, é uma loucura. Aí você imagina que isso é subestimado. E eu digo assim, quando toda vez que terminava a reunião, eu dizia assim, nosso grande desafio ainda é a primeira denúncia. Nosso grande desafio ainda é a primeira denúncia. Eu sempre colocava dessa forma. Sempre o nosso grande desafio é a primeira denúncia, porque, às vezes, a mulher tem até vergonha. Isso é uma coisa que independe de classe social. Você sabe que a questão só que você tem as mulheres violentadas dentro das suas casas grandes ou das suas, né, de forma isolada, onde o grito ele é muitas vezes silenciado, ele não é escutado. E tem as mulheres, né, que em Fortaleza nós tivemos experiências muito interessantes de mulheres de comunidade, porque na hora que uma está sofrendo violência, todo mundo escuta. E aí elas se organizavam com apitos. De todo jeito, isso há muito tempo atrás, a gente tinha essa chamada promotoras populares. E elas tinham essa combinação na comunidade. Se tivesse uma sendo violentada, o apito ia todo mundo para a rua apitar. Até isso vai gerar vários processos ali naquele momento de estancar a violência, porque o agressor ele era identificado pela comunidade toda, então assim, com os apitos. Então, acho que essas coisas, a gente podia ter toda no início de audiência pública ou das nossas reuniões, um relato, uma apresentação, e aí por isso já estamos aqui convidando a Ellen, que eu acho que é muito rico para todas nós, sabe, Ellen? Você que está aí do outro lado da política, porque a gente vê, né, a gente ouve falar e virou uma política. É uma política pública hoje que transcende, na minha opinião, deveria transcender governos. Infelizmente, nós tivemos aquele recuo. Mas, assim, que seja e é suprapartidário e que todo mundo se envolva na divulgação, inclusive, do 180. Né? Então, já vamos marcar essa primeira vinda dela, aí você apresenta tudo que você quiser apresentar aí, e aí as deputadas e senadoras têm a oportunidade de perguntar, tirar suas dúvidas, né? Porque eu acho que isso aí seria muito importante para todas nós, esse início desse ciclo agora, né? Que é mais um ciclo da luta contra a violência às mulheres. Caminhando para o final da nossa audiência, nós vamos ouvir agora, está tudo bem, Gabi, aí? A Juliana Brandão, que está aí a próxima. É a Juliana Brandão que está aí? Tem a Juliana Brandão e a Schumacher. Isso. Opa, Juliana Brandão. Prazer, querida. Seja bem-vinda. Muito obrigada, deputada. Inclusive, queria agradecer, né, esse espaço aí na sua figura. Queria também fazer uma saudação a todas as companheiras, né, que puderam aí falar, né, e acho que, como a Sandra ali falou, é um privilégio, né? Você poder aprender pela escuta, né? Então, uma fala que seria, né, localizada, né, em trazer os dados, né, que o Fórum Brasileiro de Segurança Pública produziu, ela se modifica bastante, né? Quando eu já consigo aí ter, de alguma forma, um link, né, de diálogo com o que já foi colocado, né? Então, eu queria desejar boa tarde a todas as pessoas aí que nos acompanham, fazer aqui minha autodescrição. Eu sou uma mulher negra de 47 anos, de pele clara, eu uso óculos, tenho cabelos curtos, encaracolados, e uso brincos grandes e uma camisa azul. Eu queria aqui, nesses minutos que eu tenho, de alguma forma, eu acho que dialogar, né, com os dados, e acho que um primeiro ponto bastante interessante é, de fato, expressar a grande satisfação, né, porque aqui eu estou como representante do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, e é sempre motivo de grande satisfação a gente poder ver, né, que essa produção que é feita aqui
já, né, com tanto cuidado, né, desde o Fórum trabalha com violência contra a mulher, e especificamente com os dados sobre feminicídio, desde a edição da lei, a gente está falando de um acompanhamento de mais de uma década, né, mas saber que esses dados têm alcançado, né, como foi mencionado pela ministra em exercício, Eutália, né, como foi mencionado também pela Maria Tereza, né, do Data Senado, saber que os nossos dados estão alcançando também, né, esses espaços, é algo que nos deixa com muita satisfação, né, e faz valer, né, todo esse esforço, de alguma forma, trazer esse debate para algo aí que o Fórum valoriza muito, que são as evidências, né. Então, eu queria aqui usar uma provocação, né, para falar um pouco desses dados. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui a tela com vocês. Tá aparecendo para vocês? Porque para mim aqui aparece o infográfico? Tá ok, sim. Tá aparecendo. Perfeito. Perfeito. Enfim, os dados, eles não trazem, infelizmente, né, uma novidade no campo aí, né, dos feminicídios no Brasil, mas eu queria aqui me ater a alguns pontos que eu acho que dialogam com as falas que já me antecederam, né? Então, vejam só, quando a gente olha para essas histórias, né, dessas mulheres que estão sendo mortas, né, por essa violência, que é a violência que mais nos perturba, porque é uma violência evitável, né? O feminicídio não começa com o tiro, ele não começa com a facada, né? Ele dá anúncios muito antes, né? E ouvir essas mulheres, né? E deslocar essa discussão do campo do íntimo, do campo do privado para o campo do coletivo, parece que é uma tarefa que a gente precisa abraçar sem nenhuma hesitação, né? Então fica a pergunta, como é que a gente faz isso? Como é que a gente, de alguma forma, deixa de olhar para essa questão achando que é essa mulher que tem que se movimentar, que é essa mulher que tem que se proteger, que é essa mulher que tem que acionar uma rede de proteção, e diante das evidências que a gente tenta pensar em alternativas, a gente tenta pensar em estratégias, né, que de alguma forma não nos deixem improvisar, né? Estratégias que de fato dialoguem com a questão que está sendo colocada, que é uma questão, como já foi dito aqui, estrutural, né? A gente está diante de uma manifestação, sim, né, de uma assimetria de gênero, na qual os homens têm, sim, sua parcela aí de responsabilidade, né? Porque quando a gente olha para os dados, a gente tem aí 97% dos casos, né, com autoria conhecida foram cometidos por homens. A gente está falando também de casos que são aqueles que a doutrina tem chamado aí, né, a literatura tem chamado de feminicídios íntimos, porque são casos em que os autores são pessoas muito próximas do círculo dessa mulher, e como já se disse aqui, mas é importante repisar, isso acaba trazendo também um componente mais dramático para essas denúncias, porque para essa mulher denunciar, ela tem que se reconhecer como vítima de violência, né? Aquele afeto que ela achava que era um afeto que protegia, aquele afeto que deveria ser alguém de parceria, é, na verdade, aquela pessoa que é o seu algoz, né? Então, a gente está falando aí tanto do companheiro como do ex-companheiro, figurando aí como sendo o agressor na maioria dos casos, né? Eu queria falar ainda, gente, de uma coisa que eu tenho, com toda oportunidade que eu tenho também de repisar esse ponto, eu gosto muito de trazer, que é a questão de um certo endereçamento dessa violência, né? Porque quando a gente olha para os dados também, eu não estou dizendo com isso que a violência contra as mulheres, nessa modalidade de feminicídio, não atinja as mulheres de forma geral. Não é isso. O que eu estou dizendo é que os dados nos mostram que há um grupo que sofre uma maior vulnerabilidade. E qual é esse grupo? Esse grupo é das mulheres negras, porque eu estou falando aí de 62,6% das vítimas que eram mulheres negras e de mulheres muito jovens. São mulheres que estão aí em idade reprodutiva, né? Idade aí entre 39 até 40, entre 30 e 49 anos, né? Então, isso também nos demonstra que a política pública que vai dialogar com esse cenário precisa levar em conta esse retrato para que seja feita aí uma focalização.
Acho que um outro ponto também, ainda no campo do perfil, é que a gente também fica muito preocupada com as mulheres, como vai fazer para andar na rua, para chegar no espaço público. Gente, feminicídio acontece em casa. Na maior parte das vezes, como já foi dito aqui, o perigo mora ao lado. É nas quatro paredes que as coisas estão acontecendo com mais frequência, né? Então, tentando de alguma forma voltar àquela provocação que eu fiz ao começo, né? Eu queria um pouco falar da questão das medidas protetivas e problematizar com essa questão do que é o espaço do privado e o que é o espaço do público, né? E acho que também dialoga muito, né, com o que a Maria Tereza trouxe. Porque eu acho que a gente precisa, de alguma forma, acrescentar camadas a esse debate, né? Então, esse ano a Lei Maria da Penha faz 20 anos, as medidas protetivas estão previstas na legislação, pelo menos desde a edição da lei. Então, a gente está autorizado a dizer, né, que enquanto aposta jurídica, enquanto aposta normativa, as medidas protetivas são a principal estratégia que nós temos hoje no campo do direito para esse enfrentamento à violência contra a mulher. Só que quando a gente olha para os dados, o que eles nos dizem? Eles nos dizem que, em alguns casos, elas ainda não estão sendo suficientes, né? Porque a gente está falando aí da ordem de 13% das mulheres que, mesmo com medidas protetivas, foram mortas. E quando a gente olha para o outro extremo, que é o extremo das mulheres que sequer tiveram medida protetiva, que são 87%, alguma coisa está acontecendo. 2 décadas de lei, protocolo com perspectiva de gênero, todas as mudanças normativas que foram colocadas, todos os debates que nós temos trazido, né, aguerridamente nesses últimos anos, não são suficientes ainda para que as mulheres sequer cogitem uma medida protetiva como sendo aí uma alternativa para mantê-las vivas, né? Então, me parece que, e aí eu volto ao diálogo da provocação que eu fiz anteriormente, que é o seguinte: a gente está falando de uma violência íntima que demanda da mulher que está numa situação de extrema vulnerabilidade uma energia que ela realmente não sabe de onde vai tirar, para que ela vença essa barreira da vergonha, a barreira da intimidação, né? A barreira da seletividade que o sistema de justiça representa, para que ela, de alguma forma, alcance um órgão oficial para ter ajuda. Em outras palavras, a gente acaba depositando nas mulheres que precisam, de alguma forma, aí, nesse momento de vulnerabilidade, ter todo um apoio para que elas, de fato, possam se sentir numa rede de proteção, a gente ainda está depositando nelas a maior expectativa, né, para que elas furem esse bloqueio e consigam uma medida protetiva. Então, veja, com isso eu não estou dizendo que as medidas protetivas não são um mecanismo importante, uma estratégia que a gente tem que usar, mas quando a gente aposta todas as fichas nesse mecanismo, a gente acaba, de alguma forma, isentando e deslocando essa questão de um debate maior. Se a gente está falando de uma questão estrutural, eu não posso localizá-la tão só no judiciário, eu não posso localizá-la tão só como uma questão de segurança pública. Eu preciso, de alguma forma, levar em conta que eu estou falando de um não acesso a direitos, de uma não cidadania, né? Que a falta de comunicação entre um direito à moradia adequado, trabalho e renda é muito importante. Nenhuma mulher vai conseguir denunciar, de fato, se ela não tem autonomia para, de fato, seguir adiante sozinha depois, né? A gente falou aqui da violência vicária, enfim, que tanto tem assolado as mulheres, muitos casos de feminicídio, né? Contam, na verdade, também com esse episódio também, né, em que as mulheres ainda, além de tudo, né, ainda ficam submetidas a esse pavor, né? Então, enquanto a gente não olhar para os outros direitos que orbitam em torno, né, de uma mulher autônoma, a gente vai estar enfrentando sempre, batendo na tecla do enfrentamento da violência, mas a gente não está promovendo uma vida com dignidade. O direito, ele traz respostas, mas ele trabalha com leite derramado. Ele trabalha com o fato consumado. A gente precisa apostar na prevenção, né? E aí, para terminar minha fala, eu queria um pouco falar da questão da prevenção e dos desafios da descentralização do atendimento, porque nesses retratos de feminicídios do Brasil, inclusive é acompanhado de uma nota técnica que já está disponível nas nossas redes, nas redes do Fórum, a gente traz, e aqui vou falar em linhas gerais, que, na verdade, quando a gente olha para os territórios,
quanto menor o território, maior os índices de feminicídio. O que isso nos aponta, né? Com qual hipótese a gente está trabalhando? Que, na verdade, nessas cidades muito pequenas, os municípios muito pequenos, essa intersetorialização, essa rede que, na verdade, deveria estar funcionando para proteger essas mulheres, ela é muito precária, né? E ela, de alguma forma, contribui para que essa escalada da violência, ela se alimente cada vez mais, né? Então, a gente tem um desafio, que é um desafio concreto, é um desafio que tem cor, é um desafio que tem faixa etária, é um desafio que tem classe, né? A gente tem todas as pistas, né? A gente tem ferramentas normativas que são, inclusive, elogiadas, não só no Brasil, mas fora dele também, com relação à violência contra a mulher, mas parece que a gente precisa ter mais energia na outra ponta, né? Que é, de fato, trabalhar com elementos, de fato, de uma política pública que se preocupe e incluir essa mulher num processo de igualdade de direitos. Gente, é isso. Muito obrigada. Muito obrigada a você, Juliana Brandão. Parabéns pelo trabalho. Sempre o fórum para nós também é um farol aí que joga luz em uma série de políticas. Estava aqui conversando com a Ellen sobre esses dados, que é interessante, gente. A síntese aqui ficou pequeno aí, mas a gente observando, então, em 50% dos casos de feminicídio acontecem nas cidades com até 100 mil habitantes. E 50%, ou seja, 25 nas cidades entre 100 e 500 mil habitantes e mais 25 nas cidades acima de 500 mil habitantes. Vou dar um exemplo aqui no estado do Ceará. Eu estava exatamente vendo os dados do meu estado, agora para o 8 de março. Então, ano passado foram 47 feminicídios, ou seja, 30 cidades no interior, tanto a capital quanto o interior, 30 cidades aconteceram 47 feminicídios. E uma coisa que chamou muita atenção, né? Dessas 30 cidades, 6 delas não tinham nenhum tipo de sistema de proteção, nada. Nem Casa da Mulher Brasileira, nem Secretaria de Mulher Municipal, nem tinham a Sala Lilás, nem tinham delegacia especializada, ou seja, nada, absolutamente nada. Quer dizer que a gente já está vendo quase um terço, né, das cidades não tinha, onde as mulheres foram. Então, estava conversando com ela isso. Quando você tem minimamente uma estrutura que seja, onde a mulher tem para onde ela gritar, onde ela falar, onde minimamente ela se sentir protegida, minimamente, é que a gente vê que a redução. Porque nada, é surpreendente isso, 25% dos casos acontecerem nas cidades com mais de 500 mil habitantes. E você ter 50% nas cidades com até 100 mil habitantes, que essa é a realidade no Brasil, né? Então, vamos para a nossa última convidada, que é a Shuma Schumacher, que representa o movimento de mulheres brasileiras. Com a palavra, agora também, participação via Zoom, para a gente encerrar aqui as falas da mesa. Depois a gente vai ouvir mais uma fala da plateia, do nosso plenário. Olá. Olá, boa tarde. Boa tarde, seja bem-vinda. Deputada Luiziane Lins, boa tarde a todas as presentes. Boa tarde, um abraço muito à minha querida Sandra Lee, hoje excelentíssima vice-presidenta do CNDM. Juliana Brandão, queridíssima, tão necessária aí o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a Ellen, a Maria Tereza Prado, a todas as pessoas que passaram por aqui, trouxeram a sua contribuição. Aliás, pouco eu tenho para acrescentar nessa fala, nas suas falas tão contundentes e tão necessárias. Eu quero agradecer imensamente o convite feito pela Comissão Mista de Combate à Violência contra as Mulheres,
aqui presidida pela deputada Luiziane, e dizer que eu estou aqui representando a campanha nacional do Levante Feminista contra o feminicídio, o lesbocídio e o transfeminicídio. É em nome desta campanha que eu estou aqui hoje me expressando. É uma campanha que, na verdade, além da dor, da indignação, da revolta, ela nasce com a convicção simples. O feminicídio é uma tragédia evitável. A Juliana acabou de dizer isso e eu vou repetir isso várias vezes aqui. Então, falar do feminicídio no Brasil hoje é falar de uma tragédia cotidiana, uma tragédia anunciada, uma tragédia evitável. O Levante Feminista contra o feminicídio, o lesbocídio e o transfeminicídio é uma campanha que nasceu, quer dizer, as primeiras conversas ainda em 2020, né, quando nós estávamos em plena pandemia da Covid e preocupada com os casos de aumento de violência, as mulheres em casa, as famílias em casa, por conta dessa tragédia que a pandemia foi. E teve um aumento enorme, né? Parece que lá o Fórum Brasileiro já anunciou os dados, 1.350 no ano só de feminicídio em 2020. E a partir daí, no dia 25 de março, foi lançada oficialmente esta campanha, uma campanha composta por mais de 400 organizações do Brasil inteiro, quase todos os estados brasileiros, tem com organizações de mulheres, mulheres do campo, da cidade, ribeirinha, parlamentares progressistas, movimento LGBTQI+, mulheres negras, indígenas, brancas, quilombolas, enfim, a diversidade que somos nesse país e que resolvemos gritar, resolvemos dar um basta, pedir um basta a essa tragédia do feminicídio e a gente nasce com aquele famoso slogan, nem pense em nos matar, né? Quem mata uma mulher, mata a humanidade. Então foi assim que essa campanha veio. E aí eu acho que eu vou me concentrar muito numa questão chamada prevenir, né? Porque essa é a prioridade da campanha do Levante Nacional contra os Feminicídios. Nós sabemos que tem muitas redes, muita legislação já foi feita nesse país. A luta da violência contra as mulheres vai começar lá no Brasil, nos 1980, 1981. Então, é muitos anos que nós estamos lutando, que estamos batalhando, que estamos construindo legislação, que temos apoio, algum momento mais, outro menos, do Poder Executivo, do Poder Legislativo e etc., mas que, infelizmente, nunca conseguimos, de fato, ter uma estratégia, uma política pública que pensasse na prevenção. Nós pensamos cotidianamente nos acolhimentos, como acolher uma mulher diante da violência, como acolher uma mulher ameaçada de feminicídio. Isso tem uma rede construída. Tem vários mecanismos já implementados no Brasil. Mas como a gente previne? Os mecanismos estão aí para atender já quem sofreu a violência. E quem ainda não sofreu? Como é que a gente faz para isso? Então, eu queria dizer assim, já foi dito aqui que todos os anos, infelizmente, mais de 4 mulheres são assassinadas por dia, simplesmente porque são mulheres. Se considerarmos também as tentativas de feminicídio, os números são ainda mais alarmantes. E por trás desses números existem histórias. Existem vidas interrompidas, existem famílias devastadas, existem, sobretudo, as sobreviventes dos feminicídios, além dos órfãos. Então, são uma comunidade que precisa de especial atenção por toda a dor que estão sofrendo, e principalmente aquelas que conseguiram sobreviver e que obviamente que a sua vida não é igual à vida passada antes disso. E já como a Juliana já disse, vários aqui, isso acontece dentro de casa, a grande maioria é parceiro ou ex-parceiro, ou seja, o lugar onde deveria ser de proteção nossa, ele se transforma em lugar de risco. Nós também precisamos dizer com todas as letras, o feminicídio no Brasil tem cor,
tem classe e tem território. E vocês aí, tanto a deputada como a Juliana, acabou de explicar isso. A maioria das vítimas são mulheres negras e muitas vivem em territórios periféricos desse país. E muitas delas já haviam denunciado a violência antes de serem assassinadas. Isso nos mostra que o feminicídio não é um fato isolado. Ele é a expressão extrema de uma estrutura patriarcal que não aceita a igualdade e reage com violência contra nós mulheres, como se fosse ameaças às suas masculinidades. Tendo dito isso, temos dito que nenhuma lei será suficiente se não enfrentarmos as raízes da violência, que precisamos nomear essas raízes. As raízes delas estão no machismo estrutural, que naturaliza o controle sobre a vida, o corpo e as decisões das mulheres. E quando as mulheres afirmam sua autonomia, quando dizem não, quando decidem suas próprias vidas, muitos homens reagem de forma violenta. Reagem porque a autonomia feminina coloca em risco um modelo de masculinidade construído sobre o poder, o controle e a negação da igualdade. As raízes da violência também estão na cultura patriarcal, que historicamente tratou as mulheres como propriedade. Durante séculos, fomos consideradas sob a tutela do pai, muitas vezes submetidas ao poder do patrão e depois ao domínio do marido. Essa lógica ainda persiste, infelizmente, quando se espera que as mulheres sejam obedientes, dependentes e protegidas pelos homens, como se proteção significasse submissão. Estão na impunidade, que permite que agressores continuem ameaçando e violentando. Estão no racismo estrutural, que torna as mulheres negras mais expostas à violência e menos protegidas pelo Estado. Estão na LGBTfobia, que coloca mulheres lésbicas e pessoas trans em situação permanente de risco. E também na ausência ou na fragilidade de políticas públicas de prevenção. É óbvio que temos algo a comemorar nesse momento, mas até ontem não tínhamos. Porque a verdade é simples e dura. O feminicídio não começa com assassinato. Ele começa muito antes. Começa com controle, começa com humilhação, começa com ameaça, com violência psicológica, com violência física repetida. E quando o Estado chega tarde demais, o resultado é a morte. Temos que regulamentar as redes sociais. Temos que criminalizar a misoginia. E por isso, e também, mais que tudo, temos que falar de prevenção e insistir na prevenção. E prevenção significa agir antes. Prevenção significa educação para a igualdade de gênero e raça. Significa enfrentar a cultura da violência contra as mulheres no ambiente escolar, construir uma agenda colaborativa entre pais, professores, alunos. A comunidade escolar tem que ajudar a elaborar esse currículo, tem que estar todos os dias na escola, tem que ser transversalizado. Não pode ser no 8 de março, não pode ser no mês de março. Temos que educar desde primeiro passo de ir à escola, a gente tem que ter esse cuidado. E quem olha, e a deputada começou falando sobre uma experiência na Dinamarca, é ver a experiência na Espanha. Vai lá ver o que aconteceu com o enfrentamento ao feminicídio, como foi através da educação. Uma educação que você pode construir nos meios de comunicação agora, como está sendo feita, uma comunicação voltada a toda a sociedade, mas, sobretudo, minha gente, se a gente tivesse começado há 40 anos atrás, quando nós demos o primeiro grito, SOS Mulher, talvez hoje nós estaríamos aí com jovens, homens, menos preocupados com o seu machismo e essa forma de excluir as mulheres da sociedade e das suas vidas. Então, mais uma vez, eu queria lembrar que agora, no dia 25 de março, a campanha do Levante contra o feminicídio, lesbocídio e transfeminicídio completa 5 anos, com mulheres de redes em todo o Brasil, e vamos continuar dizendo: parem de nos matar. Mas também queremos afirmar algo fundamental: o feminicídio não é inevitável.
ele pode ser prevenido. O feminicídio é a expressão mais brutal da desigualdade entre mulheres e homens. Quando uma mulher é assassinada por ser mulher, não estamos diante de um crime individual. Estamos diante do fracasso coletivo do Estado em proteger a vida das mulheres. Deixo aqui uma reivindicação às deputadas, senadoras desse Congresso Nacional. O Brasil avançou ao tipificar o feminicídio em 2015, no governo da presidenta Dilma. Mas ainda precisamos avançar mais. A violência letal contra as mulheres não ocorre apenas no âmbito doméstico, nem nas relações íntimas. Ela também se manifesta na misoginia social, na lesbofobia e na transfobia. Ampliar o reconhecimento dessas mortes é um passo fundamental para que nenhuma vítima permaneça invisível. Por exemplo, trago aqui para a gente lembrar do caso da Julieta, né? Aquela palhaça assassinada no Amazonas e que não consegue ser tipificado como um feminicídio. Estão falando em latrocínio, quer dizer, ou seja, descaracterizando a violência que se abateu sobre a vida da Julieta, porque era uma mulher livre que pedalava por esse Brasil afora. Então, nós falamos de feminicídio, mas também precisamos falar de todos os outros recortes, porque o ódio contra as mulheres assume várias formas e todas precisam ser enfrentadas. Punir é necessário, mas punir não basta. Precisamos gritar bem alto. Homens, nossa liberdade não pode ameaçar a tua masculinidade. Precisamos construir um país onde nenhuma mulher tenha que viver com medo de ser morta. Educação já, desde cedo, urgente, agora, amanhã. Porque cada feminicídio que acontece é também um fracasso coletivo do Estado e da sociedade. Nenhuma mulher deveria morrer por ser mulher. Um país que se pretende democrático precisa garantir, antes de tudo, o direito das mulheres permanecerem vivas. E cada vida salva é a prova de que prevenir é possível. Muito obrigado. Muito bom, Chuma, sua fala cheia de energia para a gente e de revolta, porque não deixa de... A gente tem que se mover por essa revolta que nós temos que, inclusive, contaminar o Brasil, os homens, inclusive, dessa revolta do que nós estamos vivendo. Eu quero até dizer, inclusive, Chuma, que a gente aprovou um requerimento nessa comissão de votos de congratulação à campanha e ao movimento Levante Feminista contra o Feminicídio, agora, porque agora, no dia 25 de março, agora, são 5 anos do Levante Feminista contra o Feminicídio, né? Parece que está dialogando muito com esse momento atual que nós estamos. Então, parabéns, ela que é uma das coordenadoras, já está implantado em vários estados, já tem esse movimento funcionando. E também queria afirmar que nós temos agora, dia 9 de março, agora, né? Agora, segunda-feira, foi o aniversário da lei do feminicídio, que completou 11 anos, né, agora no dia 9 de março. E também gostaria de relatar que eu também sou autora de uma lei que tramita na Câmara, faz tempo que tramita, porque toda vez que chega, a direita não deixa caminhar, não avançar, mas a gente tem uma lei que chama a lei, a gente intitulou de Lei Dandara. É um projeto de lei que prevê a qualificação do LGBTcídio. A qualificação, a Dandara é uma travesti que foi brutalmente assassinada em Fortaleza, né, com requinte de crueldade, foi muito, muito, muito estarrecedor. E, a partir daí, a gente achou que era também importante, assim como a gente qualificou o feminicídio, porque a mesma coisa acontece. Muitas vezes, gays, lésbicas, os próprios travestis, e principalmente os transexuais, de uma forma geral, estão sendo vítimas de violência, e não há uma qualificação sobre essa questão da violência como uma violência ligada à questão do preconceito, do LGBTcídio, que a gente quer qualificar. E enfrenta os mesmos problemas que até a própria lei do feminicídio, no primeiro momento, enfrentou, né? Que era exatamente dizendo que não, que a pessoa não vai morrer porque é mulher, a pessoa vai morrer porque está dentro das estatísticas gerais dos assassinatos, o que não é verdade. E cada vez mais as estatísticas estão aí para provar isso, né? Bom, então nós vamos agora para a última pessoa que está inscrita, que pediu a fala aqui na nossa audiência pública, que é a Margarete Rose, para a gente encerrar. Como?
Não é Margarete Rose? Margarete Rose, que é da Frente de Mulheres Negras do Distrito Federal. Com a palavra, pode ser. Você vai encerrar nossas falas aqui para a gente depois encerrar nossa audiência. Boa tarde todas, todos, né? Eu sou Margarete Rose, né, da Frente de Mulheres Negras do Distrito Federal, do Instituto Peregrino e da Colisão Negra por Direito. A pergunta vai para minha companheira aí, a Ellen, do Ministério da Mulher, sobre a questão do DISC 180, né? Que a gente sabe que ele consegue atender as mulheres da capital. Eu sou do estado de Alagoas, moro aqui em Brasília há muitos anos e estou levando falando para vocês aqui ao vivo e falando tudo, que no estado, nos municípios do estado de Alagoas, ainda existe muito essa questão da violência doméstica. E como a gente fazer para chegar até esses municípios, os 180, e essa rede de proteção para essas mulheres que precisam. E a maioria são mulheres negras, que na realidade no meu estado as pessoas que são de pele escura dizem que são moreninhos e não aceitam a negritude ainda. E como a gente fazer para chegar até essas mulheres que estão lá, que vivem num lar de violência, porque não tem como sair de casa, são meninas novas, porque casaram e acha que se elas saírem de casa elas vão morrer de fome, elas vão ser mortas e terminam realmente tendo feminicídio, porque os homens, eles são muito cruéis, psicologicamente também, não só, né, mas são muito cruéis. Então, como é que a gente vai fazer essa rede de apoio para essas mulheres do município, dos municípios que precisam ser acolhidas, que são muitas, não são poucas. Muito obrigada, deputada. Obrigada pela fala, Margarete. A gente vai passar para a Ellen responder, né? A partir da perspectiva do Serviço 180. Já fica convidada para o próximo. A gente vai fazer uma dedicada a isso, para você poder explicar e aqui a comissão tirar todas as dúvidas. E vamos também ter mais contato, né, Tereza, para a gente poder afinar esses dados recentes, inclusive esse trabalho que o Data Senado faz, que é tão interessante já há muito tempo, né, e por isso nós temos esse observatório aqui, que também é importante para a nossa avaliação sistemática, inclusive das políticas públicas. Que eu vou antes de passar aqui para ela, eu vou só dar um relato que quando eu cheguei na comissão, eu comecei a falar depois e perdi. Que a gente sempre dizia o seguinte: a gente faz diagnóstico, a gente incentiva, a gente estimula as mulheres a denunciar, mas a gente não consegue, muitas vezes, ter as políticas de prevenção à altura dos acontecimentos. Então, eu me lembro que a gente trouxe para cá, nesses anos que eu relatei a comissão, a gente trouxe algumas experiências inovadoras que, inclusive, já dispunham da tecnologia. Vou dar um exemplo que foram apresentar aqui. Teve várias políticas públicas. Aí vieram aqui mulheres apresentar um sistema que chamava Botão de Pânico, que acontecia na cidade de Vitória. Vitória estava, na época, cadastrada como uma das cidades com maior índice de violência contra as mulheres, em especial dos feminicídios. E aí a prefeitura do estado, não lembro exatamente agora, tinha uma política pública chamada Botão do Pânico, que era uma espécie de pager que a mulher tinha o tempo inteiro com ela, e que no momento que ela se sentisse ameaçada de alguma forma, ou o agressor estivesse perseguindo, ou qualquer desse tipo, inclusive com o monitoramento da tornozeleira eletrônica, ela imediatamente apertava o botão, e aí a média da polícia recebeu a denúncia até chegar ao local, eles se organizaram assim, era até 9 minutos depois para tentar prender o possível agressor. E a gente soube que aquilo ali teve um avanço significativo na diminuição, né? Então, o que a gente vai vendo é o que é que vai dando certo e o que é que a gente vai aprimorando. Porque nesse momento que a gente está, a tecnologia tem que ser usada a nosso favor. Então, eu não tiro da cabeça que a gente deveria estar constituindo mais, inclusive eu tenho um doutorado em comunicação e semiótica, mas eu não satisfeita com essa questão das novas tecnologias, o que você hoje dispõe para trabalhar, porque a gente vê muita desgraça, mas a gente tem que ver o que está fazendo a favor da sociedade, né? Estou fazendo outro mestrado em comunicação digital. E na ocasião, tive condição de entender os mecanismos hoje que as redes possibilitam, de você, por exemplo, que inclusive está sendo a minha dissertação,
e a implementação na prática de uma possibilidade de política, que é o quê? Comunidades digitais de mulheres de determinados... Por exemplo, eu vou trabalhar com um programa, um podcast político feito por mulheres no Ceará. Vou pegar as seguidoras mulheres desse podcast e vou começar a ver a possibilidade de criar comunidade digital de violência, de proteção à violência contra as mulheres a partir das redes. Então, assim, como é que a gente consegue criando esse ambiente de denúncia porque a gente hoje é muito instantâneo, né? Então, se alguém está sofrendo, ou se alguém está vendo a possibilidade de você acionar uma série de estruturas a partir de comunidade digital, é um estudo que eu estou fazendo, mas eu acho que é completamente viável, hoje em dia, do ponto de vista da tecnologia. Então, assim, são coisas que eu acho que a gente pode... Tem muita gente aí que tem expertise, né, técnica para fazer valer uma política pública como essa. Então, a gente vai buscar, junto ao Ministério, inclusive, experiências, gente. Podemos fazer um laboratório de experiências inovadoras para apresentar para o próprio Ministério, né, que é a base, que é o Executivo. Então, para finalizar, então, a Eli vai responder, a Margarete, e a gente encerra a nossa audiência. Obrigada, deputada. Obrigada, Margarete, pela pergunta. É importante demais porque a gente também leva mais informação e chama também todo mundo da sociedade para nos ajudar, né? A gente entende, Margarete, que a gente tem uma problemática com a questão, primeiramente, da população conhecer que existe o LIC 180. Mesmo a gente tendo 20 anos de existência, é um dos serviços que é mais conhecido pela população, só que tem uma pesquisa que foi do observatório, né? Salvo engano, acho que era 70 e poucos a 80% das pessoas que conheciam o LIC 180 de já ter ouvido falar. Mas quando a gente caminha pelo país e roda cada vez mais, a gente esteve recentemente na Ilha do Marajó, as mulheres e meninas nunca ouviram falar do LIC 180, nunca ouviram falar. Então, parte primeiramente dessa questão de levar essa informação. A gente vem estudando formas de fazer essa informação chegar para esses territórios mais distantes, área rural principalmente, que a gente consegue identificar quem são essas mulheres na área rural pela nossa plataforma, mas a gente precisa fazer chegar, deputada, inclusive campanhas de rádio, que é muito importante, a chegar essas sugestões para a gente, né? Mas a Alagoas, a gente, por exemplo, tem um ACT, que é esse Acordo de Cooperação Técnica. Então, a gente tem pontos focais lá em Alagoas para poder encaminhar o que a gente recebe de informação de denúncia no LIC 180, né? E aí a gente precisa fazer com que o município, os menores, apareçam. O que é que tem acontecido? Entre os pontos focais que a gente tem, deputada, a gente tem, como eu falei, as secretarias de mulheres nos estados. Se não são secretarias, são diretorias, coordenadorias. E aí elas acabam recebendo essa demanda também. E elas precisam dar vazão. Então, elas fazem busca ativa dessas mulheres, porque a polícia vai fazer a apuração, o que é competência da polícia, né, segurança pública. E a Secretaria de Mulheres vai dar todo aquele acolhimento, fora essa questão da investigação. É encaminhar para um serviço de acolhimento psicossocial, um serviço de autonomia econômica. Então, ela acaba fazendo busca ativa e ela aciona o município. Então, município, eu preciso que você aí me dê conta desta lista aqui de mulheres que registraram no LIC 180. O que é que está acontecendo? Tocantins, eu gosto muito de citar o caso Tocantins, que é um excelente exemplo. A Ouvidoria da Mulher da Secretaria de Estado do Tocantins, a partir do momento que ela também fechou a ACT conosco e começou a receber a demanda, ela precisou fomentar as ouvidorias da mulher nos municípios menores. Então, ela saiu de um número que era 3 ouvidorias praticamente em todo o estado de Tocantins, para mais de 40 ouvidorias, só nesse período que a gente conseguiu fechar esse acordo de cooperação técnica com ela. Então, eu comecei a fomentar essa rede que precisa existir lá no município. Então, assim, casa muito com as informações que foram apresentadas aqui pelo Fórum, né? As informações que a gente tem no LIC 180, no Observatório do Senado. Quanto menor o município, a gente sabe que não existe essa rede funcionando. Mas se eu conseguir fazer com que, pelo menos, o LIC 180 chegue, a gente consegue entender que lá existe esse perfil da mulher, de acordo com as suas interseccionalidades, do seu território, quem é essa mulher, se é uma mulher indígena, se é uma mulher quilombola, tudo isso a gente também consegue determinar esse perfil
e desenvolver essa política de forma direcionada, né, que é o que a gente precisa fazer também. Então, hoje chega, né, vai chegar aos 180, precisamos trabalhar fortemente nessa divulgação para as pessoas entenderem, primeiro, que ele existe, segundo, como é que ele funciona e, terceiro, que ele está integrado às redes estaduais. A gente está trabalhando de forma conjunta e a gente está cobrando também uma resolução para os casos dessas mulheres que chegam até a gente. Tá bom? Espero ter respondido. Obrigada. Obrigada, Ellen. E a gente vai pedir aqui, eu não posso interditar, né, a fala, mas então a gente vai pedir para a Marina Andrade, que é da Frente de Mulheres Negras do DF, que vai se falar agora. A gente passa a palavra, então, para ela, que ela pediu a palavra. A Marina vai falar aqui. Então, ela encerra. Marina, utiliza o microfone por conta da gravação. Senta aí, Marina. Pronto. Olha só, eu vim aqui louca para passar essa informação para vocês, para essa comissão, nessa audiência, é que um profissional condenado por ter executado a ex-namorada em 2010 passou a dar aulas lá na estrutural, na escola estrutural. Então, acho que é importante passar essa informação para essa comissão nessa audiência, gente. Os professores estão em polvorosa na escola. Ele matou essa namorada, ele foi preso, ele foi solto, e ele está aqui em Brasília dando aula, ele começou a dar aula agora na estrutural, no colégio estrutural. Depois de 12 dias foragido, depois que ele foi preso e foi solto, ele se apresentou à polícia e confessou o crime. Ele virou réu em 2013, foi absolvido pelo Tribunal do Júri, ele se mudou para um DF logo após a absolvição e vive na capital federal desde então. A defesa da pessoa que morreu recorreu para anular... aliás, a defesa dele recorreu para anular a decisão que absolveu o criminoso, a defesa da vítima, né? Em 2019, nova decisão condenou o professor a 10 anos. Ele recorreu e seguiu em liberdade até novembro de 24. E quando o caso transitou em julgado, ele foi preso em novembro de 2024 aqui no Guará. Dias depois, o STF anulou o trânsito em julgado do caso e o Tribunal de Justiça da Bahia determinou a soltura de Igor. Então, esse processo agora está no STJ. E esse cidadão, esse feminicida, está lá, em plena medida das mulheres, em pleno... esse trabalho todo do Pacto Nacional contra o Feminicídio está dando aula na estrutural, gente. Isso é um absurdo. Eu trago isso para vocês. Ele estaria dando aula se fosse no Lago Sul, no Lago Norte, no Plano Piloto? Não, está na estrutural. Tá bom? Obrigada. Marina, eu trouxe essa cópia aqui. Tá, eu vou pedir exatamente... Passar para a senhora. Vamos fazer o que a gente pode fazer? Você vai fazer, vai encaminhar de forma oficial para a comissão, tá certo? Que, inclusive, a gente avalia a possibilidade ou não até de fazer uma diligência para saber todo esse trâmite da justiça, para a gente saber... Ótimo. E questionar os processos, e acompanhar no STJ, sabe, me inteirar de fato da situação em si. Então, peço que seja encaminhado oficialmente para a Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher, com todas as informações que você passou, que você puder acrescentar de dados, de material, de todo esse processo, porque estando aqui, inclusive, é mais fácil da gente agir. Eu vou passar só isso aqui, a informação que eu peguei na internet, imprimir e vou passar para a comissão, tá bom? E pronto, faça isso, muito tá? Obrigada. Vamos ver, porque assim, às vezes são coisas que são exemplares, né, gente? Às vezes um caso ele pode se tornar exemplar para tantos outros que às vezes estão acontecendo. Exatamente. E aí, se não teve a devida penalização, é uma ameaça para as mulheres, não deixa de continuar sendo. Então, gente, quero agradecer muito a participação de todos e todas. Nós vamos terminar quase 18 horas e nós não tivemos praticamente nenhuma saída aqui no plenário. Fico muito feliz aí de todo mundo estar acompanhando. Agradecer a Eutália Barbosa, que esteve aqui, ministra das Mulheres, a Rúbia Abes da Cruz, que falou conosco também, remoto, a Sandra Lee Campos Bueno, que aqui, ela inaugurou aqui a vice-presidência da Comissão Nacional da Mulher, a Maria Tereza Prado, representante do Observatório da Mulher contra a Violência do Senado Federal, a Juliana Brandão, pesquisadora do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, e a Chuma Schumacher, que é militante feminista histórica, representando o movimento de mulheres e o Levante Feminista Nacional contra o Feminicídio. Agradecer também a participação da Margarete e da Marina, aí, também dessa Frente de Mulheres Negras do DF, e agradecer a todos aqui que estão aqui, tem muita gente qualificada, eu estava vendo, a gente acaba não falando porque é muita gente, mas assim, tem muita gente
que está ocupando espaços importantes sobre essa discussão e sobre essa questão. E eu queria que a gente se somasse. Queria que esse aqui fosse um verdadeiro espaço de articulação de políticas para a gente. Eu não sei se é porque depois que a gente passa pelo Executivo, eu fui prefeito 8 anos de Fortaleza, com a cidade, praticamente a 4ª cidade em população no Brasil hoje. Primeira do Nordeste, né? E a gente tem vontade de ver a coisa acontecendo, porque assim, é importante a fala, é importante o posicionamento, é importante o discurso, mas as políticas públicas, a questão não é nem a culpabilidade, mas é da gente ter, de fato, justiça nesses casos, para não virar uma questão menor, como era algum tempo atrás. Se a gente lembrar que só em 2006, com a Lei Maria da Penha, a violência contra a mulher passou a ser crime, gente, 2006 foi ontem. Então, assim, é muito pouco tempo para a gente estar entendendo que a violência, quer dizer, por a sociedade brasileira. Então, não é só a lei que muda, já dizia o Drummond, né? As leis não bastam, os lírios não nascem das leis. E continua, meu nome é tumulto e inscreve-se na pedra. Então, assim, de fato, tem lei hoje, bastante lei. O problema é que como nós vamos fazer agora para efetivá-las e elas serem realmente instrumentos de combate, né, à violência contra as mulheres. Então, muito obrigada a todas e todos. Depois da aprovação da ata. Tem aprovação da ata, gente. Só um instantinho, que a Gabriela está me lembrando aqui. Antes de encerrarmos os trabalhos, submeto à deliberação do plenário a dispensa da leitura e aprovação da ata dessa reunião e as senhoras e senhores parlamentares que aprovam e permaneçam como se encontram. A ata está aprovada e será publicada no Diário do Congresso Nacional. Não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença de todas e todos e declaro encerrada a presente reunião. Muito obrigada. Foi bom lembrar de Angela Davis, Pantera Negra, ativista, e realmente cunhou a frase: uma mulher negra se movimentar, toda a sociedade se movimenta com ela. Ainda hoje é muito comum a pessoa chegar e perguntar cadê o juiz. Já se assusta quando é a juíza. Se for preta, aí desanda completo. Fui a primeira mulher negra a sair daquele dentro que vão para estudar para fora. E depois de mim tem quantas outras lá? Eu via que eu precisava me tornar ativista, ainda que isso não fosse um ativismo literalmente político, mas que fosse um ativismo a partir da arte. Você sabe o que é uma emenda parlamentar? O Orçamento da União define quais ações serão realizadas a cada ano com os impostos arrecadados. Parte desses recursos é destinada pelos parlamentares para que serviços públicos cheguem diretamente ao cidadão. Deputados e senadores identificam obras e serviços para direcionar recursos e atender às cidades de sua região. Metade vai para a saúde. As emendas parlamentares podem ser de dois tipos: individuais, apresentadas por um parlamentar, e coletivas, propostas por uma comissão, como a de Educação ou de Segurança Pública, ou por uma bancada, grupo de parlamentares de um estado. Você pode acompanhar cada emenda, da criação à entrega. O Siga Brasil é uma ferramenta desenvolvida pelo Senado para dar transparência ao orçamento. Assim você pode saber quem enviou os recursos, quem recebeu e o que vai ser feito com ele. Você também pode fiscalizar as emendas no site do Congresso, no portal da Transparência do Governo Federal e na plataforma TransfereGov. Acompanhe e fiscalize. Em caso de denúncias, procure o Ministério Público ou os órgãos de controle. Para saber mais, acesse o QR Code.
Declaro aberta a 4ª reunião da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 57ª Legislatura do Senado da República. Antes de iniciar nossos trabalhos, proponho a dispensa e leitura e aprovação da ata da reunião anterior. Os senhores senadores e as senhoras senadoras que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Essa presidência comunica o recebimento dos seguintes expedientes. Ofício 581 da Câmara Municipal de São Bento do Sul, Santa Catarina, que encaminha a moção de apelo 62/2025, solicitando a aprovação do projeto de lei 6088/2023, que estabelece 5.000 metros quadrados a fração mínima de parcelamento de imóvel rural. O referido projeto está em tramitação na Câmara dos Deputados. E o ofício 218 de 2025 da União dos Legislativos da Fronteira Oeste, que encaminha o ofício 44 de 2025 da Câmara Municipal de Santa Catarina do Sul, no Rio Grande do Sul, solicitando apoio aos produtores rurais da região pela luta pela securitização de suas dívidas. Destaca ainda o PL 5122 de 2023, que trata sobre a matéria. Conforme instrução normativa da Secretaria-Geral da Mesa, todos os referidos documentos ficarão à disposição na página da comissão na internet. Essa reunião destina-se à realização de audiência pública para esclarecimento pelo Instituto Chico Mendes de Conservação e Biodiversidade, ICMBio, com os devidos estudos técnicos, econômicos, sociais e ambientais sobre a real necessidade da criação da Área de Proteção Ambiental, APA, no estado do Pará, que impactará populações rurais dos municípios de Senador José Porfírio, Portel, Anapu e Pacajá, em atendimento ao requerimento 4/2026 da CRA, de iniciativa do senador Zequinha Marim. Fala de abertura. Senhoras e senhores, registro inicialmente a ausência física do presidente dessa comissão e proponente dessa audiência, meu amigo senador Zequinha Marinho, que por motivo de saúde participará de forma remota. Diante da relevância do tema e da necessidade de promovermos um debate transparente e responsável, aceitei prontamente a tarefa de representá-lo e conduzir esta audiência. Uma das principais preocupações refere-se à falta de informações técnicas claras sobre os critérios utilizados pelo ICMBio para embasar propostas de novas unidades de conservação. Produtores rurais, gestores locais relatam que a ausência de transparência tem gerado insegurança jurídica e impactos diretos em políticas públicas importantes, especialmente nos processos de regularização fundiária. Levantamentos baseados e dados do Ministério do Meio Ambiente, associados ao Decreto 5092 de 2004, indicam a existência de diversas propostas de áreas prioritárias para a conservação, que, embora ainda não tenham sido formalmente criadas, já aparecem como camadas georreferenciadas em sistema de monitoramento territorial. Na prática, isso tem provocado entraves no processo de titulação de terras conduzido pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária e por órgãos estaduais, gerando insegurança jurídica para famílias que aguardam há anos a regularização de suas propriedades, dificultando investimentos e iniciativas de desenvolvimento sustentável. Esse tipo de situação não é estranho a outros estados brasileiros. Na minha Santa Catarina, por exemplo, produtores e comunidades locais já enfrentam desafios semelhantes em processos de ampliação e consolidação de unidades de conservação ligadas ao Parque Nacional de São Joaquim, onde por muitos anos houve debates intensos sobre limites, atividades produtivas, segurança jurídica das propriedades. A experiência mostra que a preservação ambiental é fundamental, mas precisa caminhar ao lado do diálogo, da transparência técnica e do respeito às pessoas que vivem e produzem nesses territórios. Nosso objetivo, portanto, é promover um debate equilibrado, ouvindo especialistas, gestores públicos, representantes da sociedade, para compreender melhor os critérios técnicos adotados, impactos reais dessas propostas e os caminhos possíveis para a conciliação da proteção ambiental, segurança jurídica e desenvolvimento regional. Gostaria de convidar os oradores para fazer parte aqui da mesa conosco. Alguns oradores são remotos,
por videoconferência e outros estão aqui presenciais. Quero convidar a Sua Excelência, o senhor Jamilton da Costa Taide, vereador da Câmara Municipal de Senador José Porfírio, no Pará. Bem-vindo, Jamilton. Obrigado. Senta aí. Convido a senhora Yara Vasco, diretora de Criação e Manejo de Unidades de Conservação do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade CMBio. Bem-vinda, senhora Yara. Eu sou Flamengo, mas não tem nada contra a Yara Vasco, viu? Bem-vindo. O senhor Marcelo, bem-vinda mais uma vez, imagina. Marcelo Norquei Duarte Pereira, membro do Conselho Gestor da APA Triunfo do Xingu, Estação Ecológica Terra do Meio. Estivemos ontem já na CDH, em outra audiência pública. Bem-vindo de novo, Marcelo. Obrigado. Convido também a senhora Maria Eudiane Pinheiro Valles, engenheira agrônoma, especialista em regularização fundiária e ambiental. Está chegando. E o senhor Gilmar Rodrigues de Oliveira, líder do Movimento Aliança Rural de Portel, senador José Porfírio adjacências. Quero registrar também a presença por videoconferência, pelo Zoom, de Sua Excelência o senhor Charles Gonçalves, vereador da Câmara Municipal de Portel, no Pará, e também do senhor Vinícius Domingues Borba, presidente da Associação dos Produtores Rurais Independentes da Amazônia, a PRIA, por Zoom. E também, logicamente, quero... e justificam a ausência a secretária de Estado do Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade do Pará e a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Eu gostaria de convidar o senador Zequinha Marinho, que foi o proponente dessa audiência pública, desse debate, para iniciar as falas. Senador Zequinha, a palavra está com o senhor. Boa tarde a todos. Quero aqui cumprimentar de forma muito especial o senador Jorge Seife por ter atendido nossa solicitação em função das nossas limitações de saúde, porque passamos nesse momento. Quero cumprimentar e agradecer aqueles que se deslocaram de tão longe para estarem aí e colaborar de forma direta e efetiva, como o vereador Jamil, da Câmara Municipal de Senador José Porfírio. Obrigado pelo trabalho que tem feito lá, coordenando, mobilizando, informando e nos representando nesse importante debate. Quero cumprimentar o vereador Charles Gonçalves, que está presente remotamente, que vai entrar daqui a pouco também para trazer a sua contribuição, presidente da Câmara Municipal do grande município de Portel, onde se concentra, no meu ponto de vista, a grande área dessa APA que o MMA deseja criar. Quero cumprimentar o seu Gilmar, que é líder dos produtores nessa região, produtor rural, lutador, batalhador, ligado, antenado nas dificuldades, né, porque passa o nosso estado, especialmente essa região. Obrigado, Gilmar, pela sua participação, pela sua luta, e obrigado pela sua presença aí com a gente. Quero cumprimentar aqui a doutora Yara Vasco, diretora de Criação e Manejo de Unidade de Conservação. Doutora, a sua participação é estratégica. É a senhora exatamente que, com certeza, vai coordenar todos os estudos para apresentar à diretoria do ICMBio pela criação ou não dessa unidade de conservação. Então, muito grato pela sua atenção, pela sua presença, porque eu tenho certeza que as suas informações trarão para a gente muita coisa que está em dúvida, que está, digamos assim, cinzento ainda, né? Mas não se preocupe, nós somos da região, sabemos das lutas e a gente quer compatibilizar as coisas.
Não podemos mais permitir que em nosso Estado a gente só tome conhecimento da criação de uma nova unidade depois que é publicado no Diário Oficial. Não é? Isso não é transparente, isso não é correto, não é decente, não é ético em lugar nenhum do mundo você impactar tantas vidas, às vezes inviabilizar vidas e projetos, né, por falta de um debate aberto, transparente, consciente para todo mundo. Então, alto lá, nós temos que falar, nós temos que participar. E deixa eu lhe falar, o Senado da República representa os estados, é a Casa da Federação. Eu acho muito esquisito quando o governo federal faz uma intervenção branca em qualquer um estado, cria ou forma isso ou aquilo, sem o devido conhecimento das instituições que deveriam estar presentes, debatendo, contribuindo, construindo, enfim. Então, é meio... O meu estado hoje, para a senhora ter uma noção, 60% do seu grande território, tá? Do seu grande território, já é todo unidade de conservação. 60%. Eu estou falando de um estado que Vossa Senhoria sabe que o produtor rural só pode usar 20% da sua área. Olha só, o produtor rural só pode usar 20% e 60% de todo esse território já é unidade de conservação. Isso corresponde, na vida real, a 75,6 milhões de hectares. Olha só. Né? Desses 75,6, 21,1 são unidades do governo do estado. Né? E 55,5% são unidades do governo federal. E o governo federal, em momento nenhum, chamou o Senado da República para esse debate fundamental e transparente. Por isso que eu estranho muito começar a fazer um debate com pessoas tecnicamente, né, com pouco conhecimento lá na base, sem envolver as pessoas que foram eleitas com essa finalidade. Então, a gente vai ter, se não está na lei, mas está na ética. Se não está no papel, mas está, né, na vida. Não pode ser diferente. Não pode entrar lá, de qualquer forma, eu vou criar aqui, inviabiliza. Esses dias eu estava discutindo com Vossa Senhoria, ou com alguém da sua função também, sobre outras APAs ali perto da cidade de Marabá. Para preservar o modus vivendi dos ribeirinhos, estavam impactando mais de 400 produtores rurais, 400 propriedades rurais. Então, por que não se atém apenas àqueles que realmente têm um modo de vida compatível com aquilo que se faz dentro de uma reserva? Por que eu tenho que colocar no meio, não é, centenas de produtores rurais que ficariam engessados para o resto da vida em função da criação dessa unidade? Então, alto lá, a gente precisa conversar. Quero continuar agradecendo a presença do Marcelo Norqueio. Ele é produtor rural, morador há muitos anos de uma APA. Nós chamamos o Marcelo para dar o seu testemunho sobre como é que tem sido a vida naquela APA e nas demais APAs, tanto do governo federal quanto do governo do estado, lá no Pará. Né? Como é que fica, depois que sai no Diário Oficial, a criação da APA? Né? Como é que fica? Né? A coisa roda, para, engessa, enrola, complica. Então, Marcelo vai trazer a sua contribuição com relação a isso. E nós pedimos a sua presença em função disso. Agradecer também, remotamente, ao doutor Vinícius Borba, que é um lutador, né, um operário dessa luta, tentando fazer a coisa da forma, ou tentando que a coisa aconteça da forma mais transparente e justa possível no que diz respeito a isso. Então, muito obrigado pela presença dos senhores. Nós queremos ouvir
a senhora Yara, né, que eu tenho certeza que ela tem informações. Eu queria pensar aqui alguns pedidos já de esclarecimento. Qual é o impacto econômico que a criação de uma APA desse porte, porque a gente não sabe ainda, o MMA está apenas, né, buscando criar essa enorme unidade que impacta o município de Senador José Porfírio, município de Anapu, município de Pacajá, município de Portela. Quer dizer, não é pequena, né? Então, economicamente, doutora, né, para que a senhora seja direta ao ponto, quais os números que a senhora vai nos apresentar sobre essa questão econômica em termos de prejuízo ou vantagem para o estado do Pará e para o produtor rural que habita nessa região? Ponto de vista social, qual o impacto social que essa reserva desse tamanho, atingindo tanta gente, vai trazer para essa população? A gente precisa botar isso de forma muito clara, muito transparente, muito evidente. Como disse, daqui para frente nós não vamos mais baixar a cabeça para depois chorar e não ter mais remédio para curar a dor. Então, muito obrigado a todos. A razão do meu requerimento foi exatamente essa. Atendo aqui a solicitação dos nossos vereadores, aí o Jamilton, o Charles e tantos outros que não puderam comparecer. Atendo aos nossos produtores, como o Gilmar, que está aí presente, veio de longe, deixou tudo para fazer. Eu sou um pequeno produtor rural também e sei quantos serviços, Gilmar, a gente tem numa propriedade. Você deixou um pouco para estar aqui com a gente. Parabéns. Enfim, a gente precisa sair dessa reunião hoje com a tranquilidade de que, se as coisas estiverem de forma correta, que elas aconteçam. Mas se elas estiverem sendo trabalhadas às escuras, né, reunindo com um produtor aqui, mas com outro dali, não. Porque o que aconteceu na região de Marabá foi exatamente isso. Eu fico até com vergonha de colocar isso para a senhora aqui, doutora Yara. Porque se vai fazer uma reunião, por que não reúne com todo mundo? Mesma coisa estava acontecendo, digo melhor, na cidade de Santarém. Estão querendo criar uma reserva indígena numa região que não tem nada com índio. Cheio de produtor rural, cheio de roça, de milho, de soja, de tudo lá. Quem é convidado? Convidado, uma meia dúzia de pessoas que, né, não produzem nada. O modo de vida é um modo tranquilo, é de pescar, é de sobreviver, de catando algumas coisas, deixando aqueles que produzem, né, de fora, propositalmente. Se não tivéssemos mobilizado as pessoas para irem para lá, a reunião teria acontecido, o martelo teria sido batido, né? E centenas de produtores rurais teriam ficado de fora, sem sequer dizer se concordam ou se discordam. Então, a gente precisa consertar esse nosso relacionamento para que ele seja aberto, direto, franco, né? Com todo mundo, porque é isso que a República precisa. Muito obrigado, meu presidente querido, muito obrigado por nos ajudar, nos substituindo aí, não deixando parar, porque esse pessoal se mobilizou de longe, tem que cancelar isso para fazer em outro dia. O prejuízo seria grande para todos os lados. O tempo que passa rápido, né? O debate no ICMBio, né? E a possibilidade da gente, né, não tê-los numa oportunidade mais remota. Então, obrigado por hoje, né? Estamos juntos nessa grande caminhada. Obrigado, senador Zequinha. Para mim é um prazer imenso. O senhor sabe que a CRA também é minha casa, faço parte dessa comissão e com certeza estamos aqui para ajudar nosso estado do Pará também, assim como nós tivemos já audiência pública sobre APAs lá no estado de Santa Catarina. Ocorre que realmente o Brasil é o país que mais tem reservas no mundo. Tem reserva ambiental, tem APA, tem reserva indígena, tem reserva quilombola.
Esses dias eu vi uma apresentação da Embrapa Territorial e o Brasil já lidera de longe, mas muito longe, dos demais países. E dos grandes países territoriais, o Brasil tem praticamente 70%, 80% a mais de todo tipo de reserva do que os demais países, como Canadá, Rússia, China, Estados Unidos. Então, o Brasil já faz mais sua parte no mundo do que todos esses países unidos. E, logicamente, é um debate, acima de tudo, legítimo das pessoas em querer entender por que sua área, sua terra, sua fazenda, sua chacrinha, sua área produtiva pode do dia para a noite virar uma área ambiental e serem expulsos com a mão na frente e outra atrás. E realmente é preocupante. Por isso, quero agradecer demais a senhora Yara por estar aqui representando esse ICMBio, para nos ajudar nessa conciliação, para nos ajudar nesse diálogo e também eventuais conflitos e desentendimentos que ocorram nesse sentido. Eu vou passar para a senhora Yara e os demais expositores terão no máximo 10 minutos e eu peço que vocês respeitem esse limite, porque já começa aqui a nossa plenária no Senado Federal e eu tenho lá, como líder do Partido Liberal, eu tenho comunicações, tenho votações a fazer, então peço por gentileza a todos os expositores que se limitem a seus 10 minutos, por gentileza. Senhora Yara, obrigado mais uma vez pela presença da senhora. Yara Vasco, diretora de Criação e Manejo de Unidades de Conservação, Instituto Chico Mendes de Conservação e Biodiversidade. A palavra está com a senhora. Muito obrigada, boa tarde. Cumprimentando o excelentíssimo senador Zequinha Marinho, presidente da comissão, e o excelentíssimo senador Jorge Seife, que atualmente está como presidente eventual da comissão nesta sessão. Cumprimento os demais colegas aqui na banca, senhoras e senhores. Trago também a saudação do nosso presidente, Mauro Pires, do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, a quem eu represento neste momento, e é a temática associada à diretoria da qual sou responsável. É só importante destacar o seguinte: as unidades de conservação fazem parte de uma política nacional e elas integram o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Então, a gente tem unidades de conservação em nível federal, que são geridas pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, em nível estadual, pelos órgãos ambientais estaduais e também municipais, além das reservas particulares do patrimônio natural, que são os proprietários que espontaneamente destinam parte ou a integralidade de suas propriedades para a criação de uma unidade de conservação para proteção desse patrimônio natural. E aí, nesse conjunto, nós trabalhamos de forma, inclusive, tentamos de forma complementar, porque diferente da realidade amazônica, onde a gente já tem um número considerável, não só de unidades de conservação, mas também de territórios indígenas, de terras indígenas, que são também fundamentais para a conservação da biodiversidade, para os efeitos das consequências da mudança climática. Essa não é, infelizmente, a realidade dos outros biomas brasileiros, como se a gente falar do Pampa, da Caatinga, do próprio Cerrado, que é o berço das águas, o próprio Pantanal, e assim, quando a gente vê a severidade hoje dos próprios incêndios, quando a gente fala, quando eles são de causas naturais, por exemplo, assim, a gente já está tendo em algumas áreas, inclusive, a transformação ecossistêmica da área, e a gente está tendo um problema gravíssimo de crise hídrica do Cerrado, porque a água que abastece o Pantanal vem do Cerrado. Então, quando a gente tem problemas no Cerrado, isso consequentemente afeta o Pantanal. Dizendo isso porque o Sistema Nacional ele foi pensado como política nessa perspectiva de complementariedade das ações. E nós temos 12 categorias de manejo de unidades de conservação.
5 de proteção integral, que são aquelas mais restritivas, e 7 de uso sustentável, justamente para que a gente possa, no contexto de cada realidade local, adotar a categoria que melhor vai proteger a natureza e fazer a compatibilização com os usos já consolidados. Então, assim, eu posso afirmar para vocês que a gente tem evoluído bastante e, inclusive, nos últimos anos, quando nós retomamos agora, de 23 para cá, a agenda de criação de unidades de conservação, os aprimoramentos que nós já fizemos nessa perspectiva, não só de envolver os atores locais e também atores públicos, e eu acho que a demanda parlamentar, e aí lhe atendendo, senador Marinho, a gente tem buscado, inclusive, pensar mecanismos, porque não basta só dialogarmos localmente com a Câmara de Vereadores, porque qualquer movimento que a gente faça no território, até os iniciais para os próprios estudos, a gente nunca deixou de receber nenhum parlamentar de nenhuma casa que tenha solicitado audiência para qualquer tipo de esclarecimento. Então, eu só queria fazer esse preâmbulo para reforçar, assim, o respeito que nós temos adotado, na verdade, nesse trabalho de não só dialogar com os atores locais, mas também de estarmos melhorando e aperfeiçoando esse processo com diálogo. Nós temos, inclusive, o Fórum de Gestores do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, onde, no nível técnico, a gente dialoga com todos os estados. Por quê? Para que a gente não tenha iniciativas sobrepostas. Nem o governo federal, nem os governos estaduais têm recursos para desperdiçar, fazendo estudos paralelos ou consultas nesse sentido. Então, isso é muito importante deixar claro. E o objeto dessa audiência, especificamente, é uma pena os colegas do governo do estado não estarem presentes, porque essa área objeto, que foi até chamada de APA, é uma área que é prioritária para a conservação da diversidade biológica, e isso a gente tem o decreto que institui as áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade em diferentes graus de proteção, e essa, seja para o governo federal, governos estaduais ou municipais, é uma área importante para a conservação, mas não só, porque como nós temos essas 12 categorias, quando a gente fala em conservação, a gente não está falando em engessamento do território. A gente está falando em proteção, e num regime democrático a gente fala em proteção de forma dialogada com os atores locais e com aqueles que já têm seus usos consolidados dentro da legalidade. No caso específico desta área, o ICMBio teve conhecimento de que em julho de 2025, e muitos estados no ano passado fizeram um esforço grande de criar novas unidades de conservação, porque o Brasil sediou a COP do Clima. Áreas protegidas é uma das principais estratégias e políticas em termos mundiais para o enfrentamento da mudança climática, porque elas cumprem um papel tanto de mitigação como de adaptação e a manutenção de serviços ecossistêmicos, da qual todos necessitamos, não só o setor produtivo, porque todo mundo precisa do ar, todo mundo precisa da água e todo mundo precisa do solo. Então, assim, é fundamental que a gente tenha clareza disso. E nessa área, particularmente, em julho de 25, o governo do estado do Pará, por meio do IDEFLOR-Bio, do seu órgão estadual, fez consultas públicas para a criação de unidades de conservação. E essa área era uma área de interesse do governo estadual. Quando nós tomamos conhecimento disso, nós, que já não tínhamos sequer iniciado a fase de estudos, porque o processo de criação de uma unidade de conservação, ele é muito longo. Quando a gente vem a criar uma unidade,
o processo e os estudos se iniciaram há muito tempo atrás. A gente tem começa a fase preliminar, a gente qualifica a proposta, quando chega uma demanda, a gente qualifica essa proposta para ver se já tem alguma coisa criada na área, porque se já tem, não há necessidade. Quando a gente parte para os estudos, a gente faz os estudos, aí a gente conclui uma fase analítica, que é depois que fazemos os estudos, e é o momento em que, quando a gente vai ao território fazer os estudos, nós fazemos a primeira abordagem. Ontem, inclusive, a gente estava conversando com uma delegação de Santa Catarina, justamente por conta de um parque que nós iniciamos estudos, né? E o secretário de Meio Ambiente do município estava lá e confirmou que a prefeitura foi o primeiro local que nós procuramos para comunicar: olha, chegamos no seu município, vamos iniciar os estudos. O presidente da Câmara dos Vereadores estava lá e falou: mas eu não sabia. Aí que eu estou dizendo do aprimoramento e do aprendizado. Então, não basta só a visita ao prefeito, ao município, entendeu? Então, é isso que a gente também vai internalizando e buscando aprimorar, né? Porque dando esse exemplo prático. Só que, neste caso, não houve nenhuma iniciativa. Só para fechar esse esclarecimento dentro dos 10 minutos, quando a gente conclui a fase de estudos, é quando a gente elabora a primeira proposta, onde tem um primeiro perímetro e a caracterização da importância de criação da unidade de conservação. Aí nós partimos para a fase consultiva. A fase consultiva, ela se inicia com reuniões setoriais. Então, a gente reúne os agentes públicos, a gente reúne os diferentes setores produtivos, e são reuniões para esclarecimento, porque a gente pode ter, numa proposta inicial, uma categoria, e que isso muda completamente. E o Parque do Albardão foi um exemplo desse. Mudou completamente depois que nós fizemos as reuniões setoriais e as consultas públicas, tá? E aí, quando a gente termina essas reuniões setoriais que antecedem a consulta pública, que é um instituto, né, num regime democrático, onde você apresenta a política pública que a gente está propondo para aquele território, a gente dá um prazo ainda para que as pessoas e os setores encaminhem suas propostas, críticas, sugestões, recomendações. Tudo isso é internalizado no processo. Aquilo que não é possível de ser incorporado é respondido para a pessoa que encaminha aquilo, e só depois dessa fase que a gente analisou todas as sugestões e recomendações é que nós fechamos a proposta e aí encaminhamos para o Ministério do Meio Ambiente, que faz uma nova análise técnica, nova análise jurídica e encaminha para a Casa Civil, que decide politicamente se vai ou não criar uma unidade de conservação. Nesse caso, a área objeto dessa audiência não é uma área onde o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade está desenvolvendo qualquer iniciativa para criação de uma unidade de conservação. Sequer fomos na área para iniciar os estudos. Então, deixar essa tranquilidade que o senador, né, Zequinha Marinho pediu, que ele queria se sentir tranquilo, da parte do ICMBio, nessa área não existe nenhuma propositura para criação por parte do governo federal, do Instituto Chico Mendes, para essa área. Isso é muito importante a gente deixar aqui esclarecido. Nós estamos, como sempre estivemos, à disposição do governo do estado do Pará para, tecnicamente, subsidiá-los para a criação da unidade de conservação, se eles vierem a avançar, mas deixar claro o seguinte, gente, a área de proteção ambiental é uma das categorias menos restritivas do nosso sistema. É um modelo de unidade de conservação, basicamente, para a gestão territorial com fins de sustentabilidade. O conselho de uma APA, ele deve justamente dialogar com todos os segmentos, porque você não impacta a propriedade privada, você não impacta. Agora, se você está
desenvolvendo alguma atividade ou ilegal, quer dizer, que hoje a legislação não permite, aí você vai ter a gestão, seja do órgão federal, estadual ou municipal, que é obrigado a fazer, cumprir a lei e fazer cumprir a lei, tá? Então, só deixa claro isso, assim, a APA é a categoria de menor restrição. Por isso, senador Zequinha Marinho, a gente espera que não só a APA, mas outras categorias, elas venham a potencializar e contribuir com o desenvolvimento não só social, nem só ambiental, mas econômico também da região, que venha fortalecer, porque essa política também traz muitos benefícios, diretos e indiretos para o setor produtivo. Obrigada e desculpe aí o decurso aí do tempo. Não tem problema. Obrigado, senhora Yara. Senador Zequinha, a senhora Yara Vasco comentou comigo, ela tem um compromisso em seguida. Antes de iniciarmos, inclusive, a audiência, ela me comentou. Tem um representante aqui também do ICMBio que vai substituí-la, mas como o senhor é proponente dessa audiência pública, pelo que eu entendi, e a Yara está aqui do meu lado, pode confirmar, não existe nenhuma iniciativa por parte do governo federal no que tange ao nosso tema de debate nessa audiência pública, senão o governo do estado do Pará é que está buscando fazer ali essa área de proteção ambiental. É isso que eu entendi, não sei se é isso mesmo. É isso que a gente tem conhecimento. Tá, ok. Então, eu gostaria de passar mais uma vez para o senhor, Correto. Caso o senhor tenha mais um questionamento para a senhora Yara, aproveitar a presença dela aqui. Eu gostaria só de pedir, presidente, que a doutora Yara Vasco esperasse um momentinho para que ouvíssemos aí, pelo menos, o vereador Jamil, que foi o nosso contato, assim como o Gilmar. Basta esses dois, resumidamente, 5 minutos para cada um, para que ela pudesse, então, se retirar e atender o compromisso que está precisando nesse momento. Obrigado, Zequinha. Com a palavra, a Sua Excelência, o senhor Jamilton da Costa Taide, vereador da Câmara Municipal de Senador José Porfírio, no Pará, por 5 minutos. Senhores e senhoras, boa tarde. A minha fala estava digitalizada, mas com a colocação da senhora Yara, perdeu o sentido o que eu trouxe aqui. Perdeu sentido porque o brasileiro, ele está bonito nas manchetes dos jornais, mas na realidade não é isso que acontece. A senhora, não em nome do ICMBio, mas eu falo também em nome do meio ambiente, do Ministério do Meio Ambiente desse nosso país, me envergonha ser brasileiro quando eu falo de Amazônia. Nós temos uma riqueza imensurável. A Amazônia é rica por natureza. É um potencial gigantesco. Mas nós vivemos numa guerra na Amazônia. Quem dera nós fôssemos todos índios, que eles sabem o valor da terra, o valor do mato. Na Amazônia, o fazendeiro é criminoso. Se você quer fazer um manejo de madeira, você vai ter que sofrer para se regularizar. E quando consegue isso, você não tem condição mais de trabalhar. O governo te sufoca. Hoje, a minha fala vinha cobrar coisa básica, que está aqui no artigo 1º da Constituição. Soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana. Por isso que eu digo, não tem mais sentido eu defender minha pauta aqui. Porque se for para a gente entender o brasileiro como um analfabeto que ano passado foi visitado por uma equipe escoltada pela Força Nacional, entrou em suas propriedades, batendo GPS, fazendo perguntas, fazendo o que bem entendeu. O colono, ele não tem conhecimento para se defender. Ou os senhores acham que ele vai ter o jurídico suficiente para debater com as forças de segurança? Ele pode vir a mando do ICMBio, ele pode vir a mando do Estado, a mando do meio ambiente. É uma covardia imensurável o que nós passamos na Amazônia. E eu quero deixar isso para o Brasil hoje ouvir a minha voz. Eu sou amazônida, eu sou ribeirinho, eu sou professor. Eu aprendi a tirar da terra o melhor. Foi da farinha, foi do extrativismo que eu consegui manter uma faculdade. Mas na minha terra não pode trabalhar.
A gente é proibido de fazer um trabalho. Nunca fui contra a natureza. Eu sei que tem que ficar de pé a árvore, mas nós não temos regularização fundiária. A gente condenou os produtores rurais a viver na miséria. No Polo 2 do meu município, teve produtor que se matou, gente, de desgosto. Porque a Força Nacional, o IBAMA, está lá no meu município neste momento. A senhora pode ir lá visitar. Até me emociona. Centenas de famílias não têm o que comer mais. A covardia que a falta de política pública no nosso país faz com o brasileiro já não é mais... Eu nem me preocupo com os casos de corrupção desse país. Com escândalos e mais escândalos que o governo acumula. Isso, para mim, já pouco importa. Quando eu olho para minha lei, ela está bonita. Eu fiz uma pergunta que eu trouxe e quero refletir para terminar minha fala. Eu não vou conseguir ser falso aqui o suficiente para dizer que está tudo bem na Amazônia. Nós estamos morrendo pelo governo. Nosso maior inimigo é o governo. Porque nós queremos diálogo. E quando entra um bendito agente dentro de uma propriedade, já quebrou o direito do cidadão. O cidadão não é dono mais do que ele construiu. Porque ele matou ilegal. E qual foi a vez que o governo teve a mesma vontade de ir lá regularizar? E empenhar aquela força. Agora vai resolver. A Amazônia vai ter regularização fundiária. Qual foi a vez que aconteceu isso? Mas lá dentro do meu município tem só do IBAMA 30 agentes muito bem armados e capacitados. Tem Força Nacional lá. O Exército estava lá. Esses dias também foi a Polícia Federal lá. O povo não sabe se defender. Está morrendo. Se a gente não trabalhar a política pública desse país ambiental com responsabilidade, eu não penso mais em ser brasileiro. Eu vou transferir a minha nacionalidade. Não tem sentido mais. Porque a gente vem debatendo uma Amazônia que eu me envergonho de olhar hoje para a nossa nação da forma que trata a Amazônia. Se tivesse, doutor, um pouco do que a senhora falou aqui, eu não tinha necessidade de vir na minha casa para vir aqui ocupar o seu tempo, ocupar o tempo do senador, que tem muita coisa para fazer. O deputado, o senador aqui. Mas é sufocante hoje olhar para centenas de famílias que estão pedindo cesta básica. Com a mesma força que o governo bateu na sociedade, ele não deu cesta básica. Ele não tem plano B. Só que tu não pode fazer roça mais lá também porque a nossa área está embargada. Não pode fazer roça. Quem vai pescar, lá tem uma reserva ambiental também. O IBAMA prende a tua malhadeira. Tu não pode pescar. Eu peço misericórdia hoje nessa casa. Eu até fujo da pauta. Eu não tenho condição mais. Eu vim desmotivado. Porque eu sou brasileiro, eu nunca roubei, não tenho uma passagem pela polícia e me sinto indigno de hoje vir aqui olhar para meu povo passando fome. A gente não vai voltar daqui com uma resposta para essa fome. Se a senhora desistisse de acabar com as reservas do Brasil, mas não vai colocar alimento na mesa daquelas famílias. Tem criança sem estudar. E essa crise vai levar o meu município à falência. Mas a Amazônia está rica do meu lado. Mas nós fomos condenados a seguir as regras. Nós estamos seguindo a regra. E bom, está aprendendo, acabou com tudo. Mas dentro das reservas, a mundo afora, tem gente explorando madeira de forma sustentável. Mas ele não é pobre. Ele é um bom político. Ele é um bom empresário. Mas nós não podemos fazer uma canoa. Me desculpem o meu desabafo. Eu não queria fazer isso. Está aqui a minha escritura para fazer bonito hoje, defendendo a dignidade já do brasileiro. Já não é mais nem direito da terra, é dignidade. Se não respeitarmos o cidadão, eu deixei uma pergunta aqui. O Brasil tem 2 elementos, a terra e a população. Será que teria Brasil sem população? Era só uma terra, seria só uma terra. Mas hoje é só uma terra, nós não somos respeitados. Deixa essa clemência aqui, esse pedido de apelo. Eu espero que com a mesma força que o meio ambiente entrou no meu município hoje, ele volte lá e coloque alimento e opção de emprego agora para o meu povo. Porque se decretar de falência pública é o fracasso da decência humana do artigo 1º da Constituição Federal. Nós não somos cidadão brasileiro hoje na Amazônia. Nós somos ladrão e tratado com maior indiferença perante a lei. Porque você condena um analfabeto a se defender do IBAMA, que estudou, que é formado.
E ele não pode fazer nada a não ser ver as suas coisas indo embora. E em nome de quem se matou no Paulo II do meu município, eu digo, o Brasil hoje já não é mais do brasileiro. Obrigado, Jamilton. Eu passo a palavra para o proponente dessa audiência pública, senador Zequinha Marinho, para suas considerações. Presidente, antes de ouvir o Gilmar, eu só queria passar a limpo se era as autoridades, os servidores que estiveram lá tratando, levantando, reunindo, são do governo federal ou são do governo do estado? É só isso que eu gostaria de ficasse claro nesse momento, que a doutora disse que o ICMBio não está na região, né? A população diz que o ICMBio está lá. Então, eu gostaria que os nossos representantes pudessem deixar isso claro. As pessoas que estavam lá não se identificaram, o governo que estavam representando, o Jamil já terminou, mas falta o Gilmar agora nos seus 5 minutos. Com a palavra, o senhor Gilmar Rodrigues de Oliveira, líder do Movimento Aliança Rural de Portel, senador José Porfírio e adjacências por 5 minutos. Boa tarde. Boa tarde. Bom, quero aqui, em primeiro lugar, fazer menção ao excelentíssimo senador Zequinha Marinho, uma pessoa, um batalhador. A gente conhece a vida do senador há 20 e tantos anos, um homem que nunca mudou o seu caráter, nunca mudou o seu perfil. Eu não poderia deixar de te elogiar, senador. Você é nosso representante, não só da nossa região, mas de todo o Pará. Nós temos orgulho da sua pessoa. E aí estender os cumprimentos também ao senador presidente dessa audiência pública e também à representante do ICMBio. E quero aqui dizer a vocês, entrar no tema que nós estamos discutindo. Quando a senhora falou que não existe nada do ICMBio, está aqui no sistema. Eu tenho uma terra, eu regularizando ela, eu moro na terra, eu moro lá. Eu não preciso contar o que alguém me conta, eu moro lá dentro. E eu fui regularizar uma terra e quando chegou na hora do título, está travado lá porque o ICMBio está aqui. Se quiser, a doutora Maria vai mostrar para a senhora. Eu até preferia ela mostrar antes da senhora sair, porque parece que nós estamos vindo aqui num movimento vazio, e não é isso. A gente está sofrendo na pele. Eu sou um cidadão, tenho 50 anos de idade, eu nasci na Amazônia. Eu nasci plantando, criando uma vaca, criando um porco, e a minha dignidade está atrelada a isso e da minha família. E quando a gente se trata desse tema de unidade de conservação, talvez a senhora fale porque a senhora não conhece lá a realidade. Eu até dispenso o comentário à sua pessoa, porque nunca pisou lá em casa alguém perguntando como era o meu modo de vida, o que eu fazia, na intenção de transformar ali numa unidade de conservação. Pelo contrário, senador, nós fomos saber de uma unidade de conservação pelo estado do Pará, nós tivemos 30 dias, está ali o Marcelo que sabe quem nos orientou, e nós formamos um grande movimento de protesto e conseguimos barrar antes da COP30. Perfeito, estamos acompanhando, estamos gastando dinheiro. Está a doutora Ellen ali, que é a nossa assessora, está aqui a doutora Maria, que a gente contratou. A gente está numa luta e num sofrimento que a gente não consegue ter paz no campo. Na realidade, eu venho aqui em nome de talvez 500 famílias, que está ali onde esse mapa do ICMBio, que travou no SINGEF, é 500 mil hectares, senador. É inviabilizar essa população que vive ali dentro, que não tem o que fazer. O que acontece? A APA é tudo muito bonitinho, igual a senhora falou, mas aqui dentro do escritório. Lá a prática lá não é essa. Lá a gente recebe gente armada, a gente recebe comboio de polícia. Talvez o governo não dá mecanismo para nós trabalhar sem precisar, às vezes, queimar um pedacinho de terra para limpar, para plantar, senador. Mas você queima quando pensa que não. Você recebe, sim, viatura de polícia, de fuzil. Então, qual valor tem a vida hoje diante dessa política ambiental? O que representa o ser humano? Eu até, de certa forma, a gente emociona, vi meu amigo, meu colega falar. Não é fácil, gente. Eu tenho visto, senador, na nossa região,
O ICMBio e o IBAMA, eles desconsideraram 4, 5 crianças chorando, a mãe chorando, o pai chorando, e eles tocam fogo na casa, aonde a terra deixa de cumprir o seu papel social, e essas políticas de governo estão dando muito mais valor hoje, aplicar o seu modo de, enfim, de conservar, porque quem tem 5 alqueires de terra não vai destruir o clima. Ele usa a terra para sobrevivência. E eu tenho chorado constantemente porque eu não consigo ver quando eles botam fogo numa casa de uma pessoa. Então, nós nessa região, senador, nós estamos todos com medo. Por quê? Se transformar numa área de reserva, uma unidade de conservação, igual a doutora falou, aqui é tudo muito bonito, vai gerar progresso. Pelo contrário, a gente tem informação de onde o ICMBio chega, é problema e mais problema. E é isso, a insatisfação, a incerteza, nós não conseguimos viver com isso. A gente veio aqui pedir o senador Zequinha Marinho para dar essa voz para nós aqui dentro hoje do Senado Federal, e assim, de certa forma a gente sai alegre por poder falar isso para a senhora, falar para o senador e falar aqui para quem está ouvindo essa audiência, quem está participando, porque a vida não está fácil no campo. A gente tinha paz, a gente tinha harmonia. Viver no campo significava você ter tranquilidade. Hoje você vive um pesadelo. Então eu penso aqui encarecidamente que a gente olha para o valor das pessoas, o valor da vida. Que adianta preservar o meio ambiente se você destruir a vida humana? Eu acho que a vida humana, a dignidade humana, se não existe isso, para que existe outra coisa? É o bem maior. E aqui eu agradeço imensamente o senador e agradeço a todos vocês, viu? Obrigado, senhor Gilmar. Senador Zequinha, quer fazer mais algum comentário? Gostaria que a doutora Yara Vasco pudesse responder ao Gilmar diante da afirmação de que o ICMBio está na região, sim, e que a área já está impactada e já faz parte do CIGEF. Que ela pudesse mandar fazer o levantamento, o devido levantamento de toda essa região, porque esse negócio não aconteceu, digamos, num sonho, isso é uma realidade presente lá. Os técnicos estão indo na região, as pessoas estão sendo avisadas, né? Estão sendo mobilizadas, estão com medo. Não é? Nós precisamos de uma resposta, doutora. Não dá para, lamento muito, a senhora fez um compromisso agora, mas sair de uma reunião dessa e deixar um impasse da responsabilidade dessa envergadura, eu acho que não dá, não é por aí. A senhora dirige um órgão, é diretora dessa área, a senhora precisa nos dar uma informação efetiva. Por mais que atrase, eu também marco audiência, quando tem um problema eu peço para jogar para mais tarde, botar para amanhã. Mas esse é um problema muito sério. Nós estamos tratando de vidas e de dúvidas com relação à questão pública. Com a palavra, a senhora Yara Vasco para os esclarecimentos. Senador Zequinha Marinho, tem o Jamilton, né? Eu queria falar para os dois, assim, na verdade, o Gilmar, ele já respondeu que vocês barraram o movimento do governo do Estado, porque, inclusive, as consultas públicas que o governo do Pará realizou foi em Portel, em julho de 25. Então, é o que nós temos aqui registrado. E quando o senhor, na sua fala, falou que nós conseguimos barrar esse movimento do governo do Estado, que pretendia criar unidades de conservação para a COP, porque de fato não foram criadas. Então, muitos movimentos, inclusive, que os órgãos ambientais, seja o ICMBio ou órgãos estaduais, fazem, né? Dependendo da reação que isso provoca, tem um aspecto que é um senso de oportunidade, tipo assim, a gente não vai criar um conflito maior do que o existente, tá? Então, no caso de criação de unidade de conservação, não existe nenhuma iniciativa do Instituto Chico Mendes
para a criação de uma unidade de conservação hoje naquele local, porque no ano passado o Estado tomou essa iniciativa. Se a dinâmica social barrou essa proposta no âmbito do Estado, o ICMBio hoje, na sua agenda, até final de 26, não tem a menor capacidade de se mobilizar para criar uma unidade de conservação nessa área. Então, deixando isso claro sobre qualquer dúvida acerca da atuação do ICMBio para a criação de unidade de conservação na região. Isso não quer dizer que a gente não tenha, e até o Daniel me passou aqui uma mensagem que o que acontece? A gente tem, e aí talvez seja do conhecimento de vocês, inclusive, porque foi um compromisso do presidente Lula, de destinação das áreas federais, das florestas públicas federais, não destinadas. Então, isso é um trabalho que, desde 26, o governo federal está fazendo, tá? Eu teria que, inclusive, ver, porque quando o senhor falou que foi, e aí o MMA, de fato, ele faz um bloqueio de gleba pública, então, digamos, se a comunidade, se a pessoa, se a família está numa gleba pública federal que não tem ainda uma regularização fundiária, pode ser o seu caso. Não posso falar exatamente, porque aí a gente teria que acessar os seus documentos e verificar se, por acaso, a sua propriedade está registrada no SIGEF numa gleba pública federal que está em processo de destinação, tá? Não posso afirmar porque desconheço, mas o ICMBio, porque pode ser uma área, por ser gleba pública federal, de interesse para a criação de unidade de conservação. Mas uma coisa é uma gleba pública ser destinada para interesse de conservação. Outra coisa é dizer que a presença do ICMBio numa região em que nós não estamos hoje presentes para criar unidade de conservação, isso é diferente. Eu queria era esclarecer isso para todos, para não restar dúvida nesse sentido. A dinâmica social barrou a proposta do Estado, porque eu tenho uma síntese aqui do que aconteceu, e foi justamente a consulta, foi no município de Portel, entende? E aí, assim, a gente erra também, pode não ter tido a comunicação devida ou necessária a todos, né? Mas importante deixar claro isso, o Estado fez esse movimento, realizou consultas públicas para a criação de 4 unidades de conservação que não prosperou, porque o senhor mesmo declarou que conseguiram barrar essa iniciativa do Estado, tá? E o ICMBio não está na área, nós coordenamos, o coordenador de área, o Daniel, está aqui também na minha ausência, fica à disposição para qualquer outro esclarecimento, mas sobre essa área a gente não tem mais o que dizer nesse sentido, porque não estamos atuando nessa área. Obrigado, senhora Yara. Dando continuidade à nossa audiência pública, eu quero convidar o vereador, Sua Excelência, o vereador Charles Gonçalves, da Câmara Municipal de Portel, que está conosco em videoconferência. Charles, 5 minutos, por gentileza. Boa tarde a todos. Gostaria de saudar o presidente, senador Jorge Seife, e saudar também meu colega vereador Jamil, saudar o nosso senador Zequinha Marinho, grande e atuante senador da nossa região do Pará, saudar a todos os presentes, dizer que quem sediou a audiência pública no município de Portel foi a Câmara Municipal de Portel, e quem presidiu aquele movimento, naquele momento, fui eu, né? Aonde o Interflobio trouxe essa proposta de criação dessas áreas aqui no município de Portel, no qual nós fomos totalmente contrários por vários motivos, né? De fato, a gente já fica
mais tranquilo em saber que essas áreas já não estão mais sendo discutidas, né, para que sejam feitas essas criações, e dizer que a gente não concorda. Portel hoje tem 85% da sua área preservada. Então, a gente está fazendo o nosso dever de casa, preservação, quem pode dar aula de preservação é o município de Portel. O que a gente precisa hoje é evoluir, assim como a dona Yara falou que estão em constante evolução, a gente precisa também evoluir economicamente. E a gente não vai conseguir evoluir economicamente com esses embargos, com essas áreas sendo criadas em cima do nosso território, que já tem 85% de reflorestamento, terra totalmente em pé, junto com a mata. O que a gente precisa é evoluir economicamente, a gente precisa dessas áreas. O que a gente realmente exige, eu não vou pedir misericórdia aqui, eu vou pedir respeito pelo cidadão do Brasil, em especial aos portelenses de toda a nossa região aqui, é que pare de discutir essa questão de área ambiental aqui na nossa região de Portel e que possa vir fazer regularização fundiária. O que a gente precisa hoje é de regularização fundiária. Hoje nós temos aqui também um pedido para fazer que seja removido os polígonos das áreas federais, como o PDS Liberdade, também Terra para a Paz, e dizer que a gente não aguenta mais esse tipo de políticas públicas. A gente está aqui com mais de 80% da nossa área preservada e economicamente para nós não mudou, o nosso povo continua na mesma situação. A gente precisa prosperar economicamente, a gente precisa parar de colocar o produtor rural como um vilão, parar de querer jogar o produtor rural contra as famílias tradicionais. Vem gente ruim no meio de vários movimentos, vem, mas o produtor rural é um povo trabalhador que quer ter sua regularização fundiária para ajudar a investir no nosso município. No mais, agradecer ao Zequinha Marinho, agradecer ao senador presidente, a todos que estão aqui, porque esse é um debate muito importante, né? Um debate que se iniciou aqui no município de Portel, aonde a gente disse não ao DeFlor Bill, que veio aqui com essa proposta. E nós temos, dizer ao pessoal do ICMBio, que a gente tem 80% de área preservada, mais de 80% de área preservada. Então, a gente tem lugar de sobra para criar reserva. Agora, essa área não, essa área é importante para o município de Portel economicamente. E a gente espera que a regularização fundiária venha para dar espaço para esses produtores rurais trabalharem, escoarem suas produções pelo município de Portel, para que a gente sinta o impacto econômico. Só sabe da real necessidade dos municípios de Portel, senador José Porfírio, a gente que vive neles, não é o pessoal que sequer sabe onde ficam essas determinadas áreas, que vão querer dizer o que é bom para nós e o que não é. Muito obrigado. Obrigado, vereador Charles. Passo a palavra para o senador Zequinha Marinho para a demonstração de um mapa. Presidente, só para lhe pedir aí que mandasse jogar no telão, para que todo mundo pudesse ver, né, o mapa que está sendo discutido, que o Gilmar apresentou. Está aí, então. Esse é o mapa onde essa região está localizada, né? Quem conhece a região mais de perto, com certeza poderá identificar de forma mais tranquila onde se está localizado. Para você ter esses mapinhas cor-de-rosa, né? Vermelho. Ou vermelhos, já são todos reservas ambientais, né? O que sobra é essa área verde, né? E o restante já está tudo impactado com reserva, né? Esse é o mapa da região. Agora, só para dizer para a doutora que nós estamos satisfeitos com os esclarecimentos dela, que o seu substituto possa continuar ouvindo os outros expositores e que essa conversa não termine aqui, que ela nos dê efetivamente, né, resultado em cima do testemunho pessoal do Gilmar, né? Esse aí é um negócio interessante, né? Se tem uma testemunha, alguém está impactado, alguém está no mapa, que a gente possa ter o esclarecimento, porque como ele, vamos lá, tem centenas na mesma situação. Então, muito obrigado, meu querido presidente, mais uma vez, e a gente fica com esse pedido, liberando a doutora para o seu compromisso,
e deixando o seu substituto para que a gente possa ouvir os demais participantes da reunião. Obrigado, senador Zequinha. A senhora Yara Vasco tem uma nova informação para passar. Ela fez uma consulta aqui ao ICMBio. Ela precisa dar uma declaração importante antes da sua ausência. Primeiro, sendo o excelentíssimo senador Zequinha Marinho, assim, fico eu satisfeita e feliz dele se sentir satisfeito, porque o que colocamos até o momento é o que temos de informação, e aí, de fato, a confirmação, a gleba está bloqueada, tudo que lá está bloqueado justamente porque está na Câmara de Destinação de Florestas Públicas, então é por isso, e aí a gente tem que ver, não sou eu que trato dessa política, porque isso é o MMA com o MDA, tá? Então, o que vai acontecer, eu já não poderia responder pelo ICMBio. Mas, com relação, e aí foi muito importante a informação também do vereador, que agora antecedeu o senador Zequinha Marinho, que ele próprio presidiu essa audiência pública que o governo do Estado realizou. Então, a Câmara, né, Municipal de Portel tinha conhecimento e se manifestou e barrou. Só que, importante aí, do ponto de vista econômico também, porque o senador Zequinha Marinho, ele cobrou muito essa questão econômica, as unidades de conservação, elas também são ativos econômicos, até unidades de proteção integral, se a gente falar nos parques nacionais, que tem esse potencial de visitação e de turismo muito grande, onde a gente tem uma boa infraestrutura, tem inclusive impacto sobre os municípios, e a gente pode citar desde Iguaçu, Tijuca e outros. Mas, no caso, principalmente da Amazônia, onde a gente tem avançado com o manejo florestal, aí não só em escala industrial, mas também o manejo comunitário em unidades de conservação para os comunitários, no caso da Flona, Caiuanã, tanto Cachoanã, porque tem a Cachoanã, então está errado aqui a grafia, tá? Mas tanto o município Senador José Porfírio como o município de Portel recebe recursos advindos da outorga do manejo florestal dessa flona. Isso é muito importante porque, às vezes, nem próprio os munícipes têm conhecimento de que esse recurso é um ingresso de recurso que é gerado nas unidades de conservação para benefício do município. E quando eu falo que a gente tem buscado essa evolução e esse aprimoramento constante, não só nos procedimentos para a criação de unidades de conservação, mas a gente está trabalhando muito para ativar esse potencial econômico das unidades de conservação para gerar esses benefícios. A gente tem um legado de uma política que antes não trabalhava nessa perspectiva, mas a gente está muito empenhado em, de fato, ampliar a contribuição das unidades de conservação para além dos seus serviços ecossistêmicos. Eu agradeço muito a oportunidade de estar com vocês nesse momento e o Daniel Castro vai assumir aqui em nome do ICMBio. Muito obrigada, senadores. Senhora Yara, muito obrigado pela participação da senhora como representante do ICMBio. Então, nós vamos substituir a senhora pelo Daniel Castro. Convido o senhor para participar aqui conosco, por gentileza. Yara, obrigado. Deus abençoe. Até a próxima. Nada. Tudo bem, bem-vindo. Eu passo a palavra imediatamente para o senhor Vinícius Domingues Borba, presidente da Associação de Produtores Rurais Independentes da Amazônia, APRIA, que participa conosco por videoconferência pelo Zoom. Vinícius, você tem 5 minutos para a sua exposição. Vinícius, abre teu áudio aí que nós não estamos te escutando aqui. Vê se não está no mudo aí no seu computador. Isso. Podem aumentar o volume dele, por gentileza? Vamos fazer um teste aí. Fala aí, 1, 2, 3 aí, Vinícius. Oi. Pronto, estamos te ouvindo sim.
Obrigado. Senador Jorge Seif, senador Zequinha Marinho, serei breve, porém muito contundente e verdadeiro. Como o senhor, senador Jorge Seif, foi na audiência pública de ontem, que lavou a alma de nós amazônicos. Tomara que a dona Yara esteja nos ouvindo, porque a todo momento, da mesma forma que o Jair Schmidt do IBAMA, senador, tentou tirar o corpo fora, eu não tenho culpa, não fui ele, ninguém sabe de nada, é o Interflor Bill. Acho que a gente tem que colocar aqui luz nessa situação toda. E quem vai falar aqui é um brasileiro que vive na Amazônia há mais de 30 anos, que tem uma propriedade rural dentro de uma APA. Eu comprei uma propriedade rural junto com a minha família antes de ser criada a APA Triunfo do Xingu pelo governo do estado, e sei bem o que é, com perdão da palavra, o inferno que é viver dentro de uma APA. O ICMBio, o Interflor Bill, a FUNAI, o IBAMA, com nem tanto respeito, porque eles são órgãos que não cabe nem respeito, porque eles não respeitam a gente, são tudo farinha do mesmo saco, senhor. A gente não pode ficar aqui, eu acho que já passou do tempo de palavrinhas bonitas e discursos bonitos, como a dona Yara falou aí. Esse pessoal vive numa bolha criada por eles e alimentado por ONGs. Na verdade, o Interflor Bill, ICMBio, FUNAI, IBAMA, são ONGs travestidas de institutos, fundações e autarquias. Por isso que eles são desvinculados da administração pública direta, porque não têm o dever moral e financeiro de prestar contas como outros órgãos teriam. Então é muito bonito um discurso desse que a gente ouviu da servidora do ICMBio, que a natureza, que chega a nos emocionar, mas o que me emociona são discursos como o do Gilmar, que são verdadeiros. Tudo além disso, senadores, e nos demais que nos assistem, são discursos vindo de uma bolha patrocinada e financiada por ONGs internacionais. Então, todas essas unidades de conservação ambiental que foram criadas na Amazônia, eu falo isso com certeza, de quem vive a realidade, de quem advoga há mais de 20 anos aqui, somente nessa área. Eles não foram criadas para fins ambientais. E uma explicação é clara. Toda unidade de conservação ambiental, quando é criada, os imóveis, as pessoas que ali vivem, tal quais as que o senhor ouviu ontem, senador Jorge Seif, na Comissão de Direitos Humanos, pessoas que já viviam lá, aquelas áreas são declaradas de interesse público ou de utilidade pública, ou interesse social, para que elas sejam indenizadas, realocadas, para que saiam daquelas áreas com dignidade, e aí sim o meio ambiente possa fortalecer e florescer como esses ambientaloides aí querem. Só que eles não cumprem nem o decreto de criação nas suas declarações de utilidade pública e interesse social. Aí fica o meio ambiente desassistido, fica a população que vive na cidade desassistida, fica o produtor rural que vive naquelas regiões desassistidos, e só quem ganha são as COPs, são os fundos amazônicos, são os funcionários essas ONGs travestidas de IBAMA e Interflor Bill, que é tudo farinha do mesmo saco. Então, a gente tem que parar de querer idolatrar e respeitar essa turma, porque o que eles estão fazendo na nossa região, senador Jorge, senador Zequinha e todos que nos assistem, eles estão sabotando a nossa região amazônica, pagos com dinheiro internacional. Então, na Comissão de Agricultura do Senado, não cabe passar pano para essa turma que não passa de funcionários de ONGs. Basta ver o perfil. E aqui eu não vou ficar com muito dedo, muito respeitinho, porque essa senhora aí é uma funcionária pública. E eu sou patrão dela, como eu bem disse por presidente do IBAMA. Então, não vamos ficar passando pano, porque eles são tudo farinha do mesmo saco. ISA, WWF, Greenpeace, FUNAI, IBAMA, ICMBio, todos têm o mesmo objetivo, que é expulsar nós amazônicas. Até quando nós vamos ter audiências no Senado, na Câmara, no Congresso, de amazônicas chorando, como eu já chorei aí, de raiva, na frente do presidente do IBAMA? Eu acho que é hora de dar um basta. Eu acho que é hora de audiências como essa deixarem de existir e de colocar essas pessoas, esses funcionários de ONGs, como esse que está sentado do seu lado aí, senador Jorge Seif, que não merece o meu respeito enquanto amazônica, porque ele não me respeita aqui no seu devido lugar. Porque se for bem avaliar, muitas dessas pessoas deveriam estar na cadeia e não ao lado de senadores honrados como o senhor.
Vinícius, obrigado pela sua participação. Eu vou passar para a senhora Maria Eudiane Pinheiro, que ela é engenheira agrônoma, está aqui conosco presencialmente, especialista em regularização fundiária e ambiental, para a sua exposição. Vinícius, o que eu posso falar contigo? Antes de passar aqui para a senhora Maria Eudiane. Eu não vou generalizar, né? Eu entendo a tua indignação, mas nós não podemos generalizar. O que ocorre é que o Brasil, como eu falei no início da nossa audiência, infelizmente, o Brasil hoje é o país com mais unidade de conservação, APA, área de APP, comunidade indígena, comunidade quilombola, comunidade da baleia, comunidade não sei o quê. Então, o Brasil, né? E eu faço um apelo para quem está nos assistindo, né? Procurem a apresentação na Embrapa Territorial e vocês vão ver o disparate do que são as áreas de conservação, de tudo que é tipo de área. Indígena, quilombola, APP, UC, enfim, de tudo que é tipo de proteção. O Brasil é o líder mundial, mas de longe. De longe. Se você pegar todos os grandes países do mundo, estou falando de China, estou falando de Rússia, estou falando de Canadá, estou falando de Estados Unidos, pode juntar todos eles, não tem 20% de áreas demarcadas como o Brasil. O Pará, Rondônia, Roraima, Acre, o Amazonas, é tudo demarcado. Não sobra nada para ninguém. É terra de ninguém, infelizmente. Porque nós sabemos que essas áreas, no final, são usadas para tráfico de droga, essas áreas são usadas para tráfico de arma, essas áreas são usadas para exploração ilegal de ONG. Nós fizemos aqui, Vinícius, e eu também faço um desafio a todos que estão nos assistindo, nós tivemos a CPI das ONGs aqui, presidida pelo Plínio Valério, que é senador do Amazonas, e pelo senador Márcio Bittar, senador pelo Acre. E nós vimos indígenas sentados nessas cadeiras aqui, dizendo o que a FUNAI e as ONGs fazem com eles. Não é o senador Jorge Seife que está falando. Eu estou falando do que eu assisti, do que eu vi, do que eu participei dentro do Senado da República. Então, lógico, a gente não vai de forma nenhuma ofender aqui o Daniel, nem a Yara, não vou fazer isso, não é meu papel aqui, mas de fato existe um movimento no Brasil, especialmente liderado pela Marina Silva, como teve no passado pela Isabela Teixeira, que foram ministros do meio ambiente do governo Lula, que realmente eles não estão nem aí para produtor rural. Eles não estão nem aí para ribeirinho. Eles não estão nem aí para quilombola indígena. Eu estou falando o que eu via. Não é o que falam de bonito. O que eu ouvi de indígena aqui dentro, chorando, mostrando ferida no corpo, mostrando vídeo passando fome, mostrando que eles plantavam mandioca, não sei o quê, para se manterem. E a FUNAI ia lá, desenterrava tudo, tocava fogo, que eles têm que viver tipo animal, cercado, porque isso é uma narrativa internacional. Lógico, tem WWF, Greenpeace. Eu não posso falar como senador o que eu penso desse pessoal. Mas tenho certeza que é o pior lado do senador Jorge Seife quando se fala de ONGs. Eu não respeito nenhuma delas. Zero. Ah, Seife, mas tem ONG boa que cuida de cachorro e gato? Tudo tem exceção.
Mas essas ONGs internacionais que se instalam no Brasil é para destruir o produtor rural, para sabotar a produção rural desse país, do povo, não é só do povo amazônida, não. É para sabotar nossa terra. É para sabotar nosso país. Eu sei o que eu estou falando. Então, eu entendo, Vinícius, entendo a sua indignação. Não podemos aqui também colocar a culpa no Daniel, é um servidor que está fazendo a parte dele. Mas que existe um movimento. E vocês têm que lembrar disso agora em outubro. O que tem a ver isso, Seif? Cada governo tem um modus operandi. Me fala o que no governo do presidente Bolsonaro foi demarcado de terra indígena, área de proteção permanente e área de conservação. Fala aí. Vocês que estão nos acompanhando da internet. Porque é o sistema de governo. É o governo. Ora bolas. Se a Embrapa Territorial tem falado que o Brasil é o líder mundial em demarcação de tudo que é tipo de área, e que não tem, pode juntar os 200 países do mundo, sei lá quantos países tem, 230, sei lá, junta todos eles. Eu faço um desafio, bota aí no chat GPT, no Gemini, no Grok, todos eles unidos, não tem metade do que o Brasil tem de área demarcada. É porque o Brasil é bonzinho e quer ser o modelo internacional? Pra cima de mim? Isso é gente que está lá dentro da nossa Amazônia, onde vocês queriam plantar e colher, roubando minério nosso. Roubando minério, roubando ouro, roubando nióbio, roubando grafeno, roubando terra rara, entregando para outros países como China explorar o que é nosso. Enquanto isso, o Brasil tem que importar da Rússia, da Ucrânia e do Canadá produto para botar na terra, porque nós não podemos explorar, que tem a maior reserva. Como é que é o nome do minério? A maior reserva de potássio do mundo está na região norte do Brasil. Aí sabe o que a gente faz? Importa da Ucrânia, importa do Canadá e importa da Rússia. Porque a FUNAI, porque a WWF, porque a Greenpeace, porque os indígenas conversa. Mentira, sabotagem. Eu sei do que eu estou falando. Então, eu entendo a indignação dos senhores que estão nos assistindo. Em todo canto tem gente boa e ruim. Não dá para generalizar. Não dá para pegar um servidor público para Cristo. Tem político bom, tem político ladrão, tem político corrupto. Tem político que demarca terra indígena 24 horas e faz unidade de conservação 24 horas, e tem outro político que não faz nada, não demarca uma terra. Então, tem tudo, de tudo, em tudo que é lado. Tem médico bom, médico ruim, professor bom, professor ruim, advogado bom, advogado ruim, servidor público bom, servidor público ruim. Mas é isso. Vocês podem contar conosco aqui na Comissão de Agricultura, que nós estamos assim vigilantes e dentro das nossas atribuições, dentro do que nós podemos fazer debate, fazer esclarecimentos, ouvir todos os lados, fazer sessão temática no Senado, propor PDL para derrubar, por exemplo, demarcação. Nós podemos, senador Zequinha vai fazer, tenho certeza. Vai fazer o PDL, o primeiro a assinar vai ser ele, o segundo vai ser eu. Contem com essa comissão e contem com esse senador. Eu sou da bancada da agricultura. Eu estou defendendo o desmatamento? Pelo amor de Deus, não! Não estou defendendo desmatamento, nem coisa ilegal, nem nada disso. Agora, o Brasil perdeu o bom senso há muito tempo. Porque nós, brasileiros, eu me incluo, escolhemos políticos errados durante muitos anos. Agora nós temos acordado. Eu quero ver quem está aqui votar em Lula, só se for louco. Não vota. Está sofrendo na carne o que é repressão do estatal.
Está sofrendo na carne. Vai votar no Lula? Boa sorte. Vota no Lula, que aí Lula vem com Marina Silva de presente para você. Vem com Isa. Que eles são, né, o que eu chamo aqui, o pessoal não gosta, é mês das mulheres, eu respeito as mulheres, mas a globeleza das ONGs no Brasil se chama Marina Silva. É assim que funciona. Ela é internacionalmente, nossa, Marina Silva, ó, protetora. Agora vê se ela vai no Acre se candidatar, se ela não toma pau lá. Não ganha. Tem que viajar para outro canto. Lá no estado dela ela não ganha, não. Porque o povo sabe quem ela é. Mas tudo bem, já me falei demais aqui. Com a palavra, a senhora Maria Eudiane Pinheiro Valles, para a sua exposição. Boa tarde a todos. Na explanação do ICMBio, ela informou que nós não tínhamos, né, nenhum tipo de... Tá ligado? Tá ligado. Ah, tem que ser com raiva, né? Vai deixar. Então, eu vou só demonstrar onde que os dados estão inseridos para que a gente tomasse conhecimento dessas informações. Lá está o link, que são dados abertos do Ministério do Meio Ambiente, onde informa as ações prioritárias. E aí a gente tem, esse é o desenho do município de Senador Zé Porfírio. Para quem não sabe, é um município que é dividido em 2 espaços. Então, nós temos do Rio Xingu para cá a parte de Senador, que a gente chama lá na região de Assurini, tem a região de Assurini, enfim, várias comunidades, e o que eles chamam de Polo 1, que é o lá de cima, o menor. Esse é o 1 ou é o 2? Nunca lembro. É o 1, né? Tá certo, então. Essas nomenclaturas estão dentro do próprio site do Ministério do Meio Ambiente, onde informa a gestão do ICMBio nas áreas, que está fazendo levantamentos e estudos para, então, poder estabelecer as criações de unidades de conservação. Bem, esse é o ponto principal dessa comissão, mas o que eu quero deixar claro aqui, como técnica da região, eu trabalho lá há 10 anos, eu lido diretamente com o produtor rural todos os dias. Eu tenho, em média, ativos hoje no meu escritório 200 produtores rurais, onde a gente está trabalhando questões de financiamento rural, trabalho com crédito público, regularização fundiária, regularização ambiental. Isso é importante, essa discussão aqui. Eu fiquei extremamente feliz em poder vir falar os problemas que nós, como técnicos, como analistas, enfrentamos, trabalhar no estado do Pará, porque vocês não conseguem compreender, se você não for em campo, o sacrifício que é trabalhar naquela região. Eu não estou aqui politizando nem romantizando, mas eu estou falando a realidade técnica, a realidade financeira, a realidade até mesmo de assistência técnica, que nós não conseguimos muitas vezes mão de obra que consiga abarcar toda essa complexidade de demarcação, de classificação de sistemas, onde a gente tem que fazer levantamentos minuciosos para poder fechar um serviço e atender um produtor rural, seja ele de Senador Zé Porfírio, seja ele de Portel. Então, nós sempre temos essas dificuldades desses sistemas, dessas sobreposições. Mas, não tirando foco, essa aqui
é a região que vai ser impactada com a criação, com a possível criação dessas unidades de conservação. Aliás, ela já está sendo. Por quê? Quando o Ministério do Meio Ambiente coloca esses dados no sistema, em um sistema onde é consultado para uma possível emissão de título, esse título não sai. Eu não estou falando algo que alguém me contou. Eu tenho inúmeros documentos que comprovam o que eu estou falando, porque eu trabalho em campo com isso. Eu trabalho diretamente com essa análise. Hoje mesmo nós temos o sistema PGT do INCRA, onde você consegue consultar de forma online com a senha do produtor rural e acessar quais são as pendências, sobreposição de unidade de conservação, pretensão de terra indígena. Então, o que acontece? Esses pontos que vocês estão vendo são levantamentos que nós fizemos em campo de cada família. No processo de contestação da unidade de conservação, que o IDFLOBIL, que é o instituto que faz a gestão das florestas no meu estado, do Pará, queria criar as unidades de conservação, a gente resolveu, os produtores rurais se uniram, não, a gente vai apresentar um estudo com pesquisa em loco. Nós temos declarações, relatórios, assinaturas, fotos coordenadas de mais de 400 famílias, informando que nunca receberam visita, assistência técnica, que nunca receberam sequer a regularização fundiária que eles dizem que precisam. Porque lá é assim, a nossa região ela é tão carente de informação e assistência técnica que eles acham que é o INCRA que tem que ir lá e perguntar quantos anos eles estão ocupando as áreas e fazer, então, um cadastro para possivelmente fazer o seu assentamento, se for em área de assentamento, ou já referenciamento, se for em área que eles chamam lá de área de... Eles chamam terra legal, que era o antigo sistema CIGEF, onde a gente faz a solicitação de titulação das áreas. Esse desenho em verde são tudo área do Sistema Florestal Brasileiro, cadastrado lá, no Sistema Florestal Brasileiro. Esse é o estado do Pará hoje, com unidade de conservação federal, estadual, municipal, terra indígena, Sistema Florestal Brasileiro. Acredito que tem mais algum... temos a legenda ali. E esse é a nossa região, esse em laranja, é a nossa região em áreas consolidadas. Nós temos... Isso aqui era só para eu lembrar, na hora que eu fosse falar a vocês. Aqui, esse número, esses em rosa, são as unidades de conservação federal, de gestão do ICMBio. Esses são os anos de criação dela. Esses desenhos sobre elas são georreferenciamento, processo de regularização fundiária. O SNUC, que regula a criação dessas unidades de conservação, prevê que a unidade de conservação deve gerar cotas para serem comercializadas e essas cotas convertidas em prioridade, regularização fundiária. Não vemos isso. A Flona, que ela falou, Caixuanã, 1961, não tem regularização fundiária dentro dela, dos imóveis particulares, mas eu conheço proprietários rurais que trabalham até hoje lá dentro, com suas escrituras, mas nunca tiveram um recorte dos seus limites, porque, além de tudo, o SNUC prevê que quem ocupa anterior à criação da unidade de conservação pode pedir o recorte dos limites, rever se está sobrepondo o direito das pessoas, do proprietário que tem a documentação que comprova a posse mansa pacífica, que tem documentação que comprova. Mas imagina que o SNUC fala isso e vem uma instrução normativa e diz que não é assim que funciona, que se for de interesse do governo, do poder público,
ele vai ficar lá e vai esperar um dia sair de lá com uma possível indenização, com uma possível realocação em outra área. Então, todas essas unidades de conservação já estão homologadas e são de gestão do ICMBio. Não vemos regularização fundiária. Se esses produtores deviam estar recebendo, essas regiões deveriam estar recebendo esses recursos, os produtores que eu atendo, que estão nessa região, nunca me informaram sobre regularização fundiária ou mesmo estar recebendo algum recurso no sentido de benefício pelo crédito de carbono, cota ambiental, enfim. Existem os cadastros estaduais, lá no estado do Pará, pela SEMAS, mas ainda não está funcionando para quem trabalha, eu estou misturando um pouco as informações, nas unidades de conservação estadual. A federal, eu desconheço se alguém tem acesso. Esses em verde são todos os processos de regularização em andamento, regularização fundiária em andamento, hoje lá na região. Mas são processos que ainda estão em análise pelo INCRA. Isso quer dizer que nenhuma dessas pessoas ainda receberam seus títulos. Nenhuma dessas pessoas. E esse é o estado do Pará hoje, com as pretensões de unidade de conservação, com as unidades de conservação já estabelecidas, com o georreferenciamento em andamento, que essas titulações levam... eu tenho histórico de georreferenciamento de 2008 e não tem resposta. Está embargado, está retido, não consegue ser emitido o título por causa desses conflitos de sobreposição de área. Acho que só. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Senhora Maria Eugênia, já são quase 4 horas. Eu vou pedir para a senhora terminar a sua fala em 3 minutos, por gentileza. Certo. Que ainda temos o Marcelo para ouvir e também o Daniel de Castro, que se quiser se manifestar. E já vai começar nosso plenário, tá? Certo. Então, o que eu quero trazer aqui não é só a questão do problema que estamos vivendo, mas sim a solução. Não é o ICMBio somente, não é o IBAMA somente, não é a SEMAS somente, mas a nossa legislação precisa ser modificada, revista, porque quem está lá dentro trabalhando é que está sofrendo esses impactos. Muitas vezes, eu sempre falo isso para os meus produtores rurais, é difícil para um gestor ter o conhecimento de tudo que está acontecendo dentro daquele órgão que ele administra. Então, nós temos técnicos, analistas, enfim, uma infinidade de coisas para verificar. Mas é importante que os órgãos comecem a conversar entre si. Nós temos sobreposições do ICMBio, de áreas de conservação, de propostas de unidade de conservação, sobrepondo áreas de interesse do IDEFLOR. Então, eles falam, vamos resolver, mas não retiram os polígonos dos sistemas. Então, ou os órgãos começam a se organizar administrativamente para que essa bagunça de polígonos, de sobreposição que impedem a regularização fundiária ambiental, o acesso a crédito, termine. E, além do mais, a gente precisa também que essa legislação, como eu disse, seja revista e seja consultado quem realmente está lá dentro do campo trabalhando e ver o que essa população especificamente precisa e, quem sabe, até o próprio produtor rural receber por esses créditos. Ele ser o gestor, porque já existe uma legislação ambiental que o produtor rural tem que seguir. Por que não ele ser o gestor, ele ser o responsável? Porque a responsabilização já existe, infração, embargo, processos públicos, judicial, ação civil pública. O produtor rural paga caro para trabalhar na Amazônia, mas ele, acredito não, pelo que eu estudei e conheço, não é um simples trabalho, é uma paixão, é uma forma de vida. Então, eles não sabem fazer outra coisa, eles só sabem fazer isso, produzir. Bem, era isso. Obrigada. Obrigado pela...
senhora Maria Eudiane, obrigado pela sua contribuição e também quero deixar à disposição aqui, em nome do senador Zequinha Marinho e da CRA, que vocês, quando identificam esse tipo de conflito, proponham legislação, nos ajudem. Como vocês estão lá na ponta, como a senhora disse, a senhora vive uma realidade, ouve a realidade, vê realmente o que acontece, especialmente na questão burocrática. Pensem, nos ajudem, façam tem uma SUG que nós chamamos, né, sugestão de legislação, que nós colocamos aqui em debate, vamos procurar outros senadores, passa pela CRA, depois passa pela CCJ, que o INCRA, me parece que nós estamos com um problema no INCRA há décadas. O INCRA, infelizmente, é ineficiente e ineficaz. Há muitos anos. E, por exemplo, o Cadastro Ambiental Rural, o CAR, também é muito demorado. Tudo é muito demorado. Então, nós somos absorvidos e entramos, às vezes, em conflitos por conta do excesso de burocracia do Estado brasileiro. E quem sofre com isso é o cidadão lá na ponta, sendo penalizado, sofrendo sanção, sofrendo multa, sofrendo embargo, queimando casa das pessoas, queimando o trator, queimando o equipamento. Então, nos ajudem. Eu faço esse apelo a você, como uma pessoa que conhece as dores do produtor lá na ponta. Estamos à disposição aqui, caso queira dar uma sugestão de legislação. Eu passo a palavra imediatamente para o Marcelo Norquei Duarte Pereira, que é membro do Conselho Gestor da APA Triunfo do Xingu e da Estação Ecológica Terra do Meio. Marcelo, hoje eu preciso limitar em 5 minutos realmente, que nós vamos começar já o plenário do Senado e a gente tem que encerrar todas as audiências e comissões antes de iniciar lá o período de expediente. A palavra está contigo, meu amigo. Boa tarde. Primeiro cumprimentar o senador Jorge Seife, agradecer ao senador Zequinha Marinho, também cumprimentar aqui a doutora, todas as mulheres que estão aqui no mês da mulher, né? Semana passada tivemos o Dia da Mulher, e cumprimentar através da Maria, né? As mulheres, não só daqui, mas todas que estão nos assistindo. Eu queria principalmente chamar a reflexão aqui do homem do campo do Pará, os 2 vereadores. Nós temos aqui na Comissão de Agricultura, Reforma Agrária, nós temos muita gente nos assistindo, e principalmente produtores rurais. Vamos repetir agora em outubro. Eu estou em 2 audiências públicas praticamente, ontem e hoje, só para tratar de questões de unidade de conservação. Infelizmente, ontem eu fui tratar de um problema de 21 anos que foi criado quando foi criado o mosaico de unidade de conservação da Terra do Meio. E a gente se emocionou ontem, foi uma fala muito forte das pessoas que sofrem até hoje pela criação das unidades de conservação de forma totalmente, como é que eu vou dizer, né? Até ilegal. Não é falar contra a criação de unidade de conservação, senador. Até porque, para corroborar com a sua fala, o Brasil ele não é o país que mais tem unidade de conservação. Não é esse o problema. Nós somos o único país que preservamos área de potencial produtivo, onde tem água, onde tem sol, onde tem solo. A China tem uma imensa unidade de conservação, mas é o deserto de Kobe. Nos Estados Unidos, o Alasca, que é gelado. A Rússia, a Sibéria. Na Europa, serras. E aqui nós preservamos, nós impedimos o desenvolvimento do futuro da nossa poupança. Nós não podemos passar uma estrada, porque criamos unidade de conservação onde deveria ter uma estrada. A Amazônia, ele tem 4 potenciais que só o Brasil tem. Os Estados Unidos tem a sua tecnologia, o Japão tem tecnologia, a Venezuela tem petróleo, o Irã tem petróleo, todo mundo tem o seu benefício. Nós temos a Amazônia, senador. O único país do mundo que conseguiu transformar uma floresta tropical em um potencial produtivo foi o Brasil. Porque nós temos homens que vieram do sul e do sudeste para fazer isso. Nós temos sol, nós temos água. E eu sou produtor rural.
O ano passado eu plantei mais de 50 mil árvores lá na região da Vila Canópolis, lá onde eu moro, na Terra do Meio, na APA Triunfo do Xingu. Eu tenho um viveiro de mudas que eu não posso usar as mudas legalmente, porque eu não consigo legalizar um viveiro de muda, plantar muda de floresta. Porque eu estou dentro de uma APA. Eu moro dentro de uma APA, ela foi criada e quando eu fui criada, eu lembro que a pessoa que cria também a unidade de conservação do estado do Pará, Crisomar Lobato, ele fez uma audiência pública e falou assim: todo mundo aqui vai morar num paraíso. Isso aqui vai ser uma maravilha, nós vamos ter asfalto aqui para vocês. Isso em 2005. 2005, 2006. Aí ninguém quis. Aí ele falou assim: vem cá, mas olha, é o seguinte. Aí ninguém queria essa unidade de conservação. Ele falou assim: olha, é o seguinte, ou vocês criam uma APA, que realmente é a unidade de conservação menos restritiva do nosso código, da nossa lei do SNUC, ou nós vamos criar aqui uma estação ecológica. Pronto, falei, esse é o motivo para a gente criar uma APA, então. Já que é para cair no fogo, vamos pelo menos sair de cima de uma estação ecológica, que era o caso daquelas pessoas ontem. Quando se cria unidade de conservação como a APA, como a doutora falou, realmente, no começo, você pensa até que ela é branda. Porém, você tem, já no início, um problema. Os bancos já começam a cobrar um imposto, um juros mais alto, porque você está numa área de preservação. Até você explicar que vamos esperar um plano de manejo, tá? O ICMBio tem uma APA aqui no Tapajós. Ela foi criada, senador, em 2006. Até hoje não tem plano de manejo. O plano de manejo é a regra interna da unidade de conservação. Tem também a APA Meandros do Araguaia, criada em 1998. Até hoje não tem plano de manejo. Não tem dinheiro, gente. O TCU, em 2019, senador, fez todo um estudo, uma auditoria sobre a unidade de conservação do Brasil e não tem recurso, não tem dinheiro para fazer gestão. O problema não é criar a unidade de conservação, é criar a unidade de conservação onde vai passar uma estrada, onde pode produzir soja, milho, algodão, onde tem minério. Se você comparar os depósitos minerais já descobertos no Brasil, senador, aí sim é um golpe contra o Brasil. Uma vez eu peguei um geólogo, nós colocamos todos os maiores reservas conhecidas de minério do Brasil pela CPRM e colocamos sobreposto ao Brasil as unidades de conservação. Adivinha o que aconteceu? Em número, gênero e grau. Vocês estão lá, é só olhar, é público. Vocês podem entrar no Sigmine, entrar na NM e pedir isso aqui, o Senado pode pedir isso. Então é assim que funciona. E doutora, aí eu só tenho uma questão para finalizar a minha fala, que é importante. Não é, senador, que nós estamos aqui atrás de regulação fundiária, não. Regulação fundiária hoje, até que é possível. Mas na minha região, ninguém quer regulação fundiária. Se eu chegar lá, o ITERPA hoje para regularizar, você não vai regularizar uma propriedade. Por quê? Porque as pessoas não querem regularizar qualquer propriedade. Você tem que ter, no mínimo, o direito de usar 50% da sua área. A reserva legal do nosso estado, que é um estado que tem macrozoneamento, que já tem áreas protegidas demais, mais de 65% de unidade de conservação, de áreas protegidas. Não tem mais necessidade de você ter uma reserva legal de 80%. O próprio Código Florestal Brasileiro autoriza. O que falta? Não adianta você regularizar. Para quê? Para receber uma multa? Para receber um PRA que você vai perder 1 milhão, 2, 3 milhões de reais. Alguém já fez o cálculo das áreas que poderiam ser tituladas no Brasil, na Amazônia, e hoje estão embargadas porque ele desmatou mais do que 50%. Não estou falando a área toda, não. Quem desmatou mais de 50%, que tem de 50% a 80%. Esses 30% que hoje estão embargados na maioria da Amazônia, se essas pessoas fizessem um cálculo de quanto é que é o hectare, na minha região, o alqueiro é 50 mil reais o alqueiro. Acho que nós temos aí tranquilamente uns 4 milhões de hectares de alqueires, uns 20 milhões de hectares hoje embargados na Amazônia. Quanto é que vale? Qual é o embargado? Qual é o valor de terra? Qual é o potencial? Qual é o ativo dos produtores rurais que hoje estão embargados, que eles não podem usar e podem ser multados? Eu acho que é uma conta trilionária. Nós temos que criar uma legislação, como o senhor falou, para resolver isso. Nós não podemos deixar o governo federal, não podemos deixar o governo do estado, os poderes federais, o executivo criar unidade de conservação. Ainda mais aqui de Brasília, que não sabe nem o que acontece lá em Portel.
Ele não sabe. Eu duvido que ele sabe, menos que o pessoal de Portel toma um açaí sem açúcar. Como é com peixe. A diferença é muito grande. Então nós não podemos aceitar mais, num Brasil como o nosso, que o Senado Federal, o Congresso Nacional autorize os governos, os executivos a criar a unidade de conservação sem passar pelo crivo do Congresso Nacional. Está aí uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição. Isso aí pode resolver o problema. Mas se o Pará, se a Amazônia não souber votar, não souber escolher bem seus senadores, seus deputados federais, o Congresso Nacional, aí nós estamos ferrados. Aí é o fim. E todos esses R$1 trilhão em terras e o nosso potencial do Brasil, do futuro dos nossos filhos, vão ser engessados. Então eu peço ao senador que assine a emenda constitucional 24 de 2025 para que a gente possa salvar a nossa Amazônia e o futuro do nosso país. Não é para parar de preservar, não. É para criar, mas criar bem feito. Criar aqui, como nós estamos fazendo, uma audiência pública, lá, discutir com os senadores, porque a Constituição fala que o direito emana do povo. E no Brasil, esse poder, ele é repassado para esses homens que estão aqui, os senadores, os deputados federais. E é para isso que a Constituição fala que toda a terra pública, para ser destinada ou ser criada a unidade de conservação da terra indígena, tem que passar pelo Congresso Nacional. E há muito tempo, uma questão inconstitucional acontece, que é que o Executivo burla tudo e cria terra indígena, cria tudo isso sem passar pelos representantes do povo, que é o Congresso Nacional. Muito obrigado e espero que no futuro nós tenhamos um Brasil melhor e uma Amazônia realmente produtiva e que faça bem, não só o Brasil, mas o mundo, e que seja preservada. Mas, primeiramente, trazendo dignidade para a pessoa humana, que esse é o princípio básico da nossa Constituição de 88. Obrigado. Obrigado, Marcelo. Eu concedo a palavra para suas considerações Daniel de Castro, que é a coordenação de criação de unidade de conservação do ICMBio. Obrigado pela sua participação. A palavra está com o senhor por 5 minutos. Obrigado, senador. Cumprimento a mesa aqui em nome do senhor e aos demais participantes aqui da plenária, a todos que estão nos ouvindo. Vou ser bem breve, porque a Yara trouxe os esclarecimentos que foram pedidos aqui por essa audiência, com uma pauta bem específica sobre um tipo de unidade de conservação que a gente tem, que é a APA. E eu acho que é importante deixar claro que esse tipo de unidade, como já foi dito aqui por alguns membros, esse tipo de unidade é o tipo de unidade menos restritiva que tem. E ela visa, quando criada no âmbito do governo federal, trazer a força ali do poder federal para a região, para ajudar a observar aquele território, mas ela permite sim estrada, permite sim extração mineral, ela permite até uma indústria dentro de uma APA, e a gente tem exemplos disso. Então, quando vai se debater a unidade de conservação, é importante de fato saber de qual tipo de unidade que a gente está conversando. E concordo plenamente com o que o Marcelo disse aqui a respeito do bom debate, do diálogo. A fala da Maria Odiane também foi muito importante nesse sentido do diálogo interinstitucional. E a gente, para criar a unidade hoje, como foi dito pela Yara aqui na mesa, a gente tem procurado isso de fato e de verdade. Conversar tanto em reuniões setoriais que ocorrem antes de consultas públicas, como na promoção de consultas públicas. E aí, repito e trago de volta o convite que a Yara fez aqui para qualquer senador e qualquer deputado que quiser estar com a gente. Inclusive, agora, lá no ICMBio, tem um deputado conversando sobre as unidades do sul do país e a gente está à disposição. E a ideia é que, de fato, a gente acredita que quanto maior o diálogo, melhor a criação, melhor vai ser o olhar para aquele território. E o que a gente traz enquanto órgão ambiental, e aí, por ser um órgão ambiental, a gente tem essa vertente ambiental, a gente puxa, vamos dizer assim, para o lado ambiental, mas na criação das unidades a gente pensa num tripé, que é o tripé social, ambiental e econômico, acreditando que esse tripé é o tripé que traz sustentabilidade por território. Então, trazemos o debate ambiental para que, junto com o debate social e com o debate econômico, conseguimos pensar o Brasil melhor
para o futuro. O debate ambiental ele trabalha muito com o futuro. E, de fato, quando pensamos essas áreas, queremos proteger a natureza para os nossos filhos e netos, para as nossas futuras gerações, e acreditamos, sim, que precisa ser debatido com a área ambiental, com a área social, com a área econômica, para que juntos a gente tenha um Brasil, de fato, melhor. É isso. Senhor Daniel, muito obrigado por suas considerações. Nós estamos chegando no final da nossa audiência pública e, por deferência ao proponente, senador Zequinha Marinho, que me deu a honra de substituí-lo hoje, desse tema que nós estamos sempre preocupados, debatendo, pensando, ouvindo o pessoal do Instituto Pensar Agro, que é o IPA, CNA, à frente da agropecuária. Quero passar para o senhor, senador Zequinha, para suas considerações finais, e já agradeço às senhoras e senhores que estão aqui conosco desde o início da audiência, também os expositores, obrigado por terem vindo de tão longe, obrigado também ao ICMBio, que enviou aqui a senhora Yara e o senhor Daniel para nos ajudar. Lamento profundamente a ausência do representante do governo do Estado. Afinal de contas, o que ficou muito claro para todos nós é que o motivo da nossa audiência pública, desse conflito, dessa insegurança, realmente foram áreas que estão sendo demarcadas pelo governo do Estado do Pará e não pelo ICMBio, apesar de terem interlocução, apesar de ter servidores lá no Pará do ICMBio e do IBAMA, da Guarda Nacional, Polícia Federal, FUNAI, etc., que tem que ter realmente, mas especificamente desse tema que nós estamos tratando nessa audiência pública, foi uma demanda do governo do Estado do Pará e não do governo federal do ICMBio. Senador Zequinha, passo a palavra para o senhor para suas considerações finais. Meu presidente, gratidão pela sua participação, pelo seu trabalho, sempre muito firme, muito determinado, numa comunhão de pensamento, de ideias, da liberdade daqueles que querem produzir. É muito difícil para um país ou para uma sociedade ter que estar se ajoelhando todo dia para pedir permissão para produzir, principalmente para um grupo político que não tem histórico de produção em lugar nenhum do mundo, nem aqui no Brasil. Mas é a vida. Tudo isso tem solução quando o cidadão toma consciência e sabe o que fazer na hora certa. É esse o desafio do brasileiro nesse momento. O pessoal que mora na Amazônia, então, precisa fazer uma senhora reflexão. Quero agradecer todos os nossos convidados que vieram de longe, Marcelo Norquei, que aproveitou desde ontem aí para contribuir lá na CDH, agradecer o Jamil, nosso vereador de Senador Zé Porfírio, agradecer nosso grande vereador e presidente da Câmara de Portel, Charles Gonçalves. Muito obrigado, Charles. Sua palavra foi muito decisiva e importante nesse momento. Agradecer a doutora que fez a exposição, a doutora Maria, muito importante. E aí eu quero fazer um acordo aqui com o Daniel, né? Quando terminar essa reunião, Maria e Jamil, Gilmar, queria que vocês voltassem ao gabinete para a gente fazer uma videoconferência entre nós lá, porque nós precisamos avançar com isso. Se nós temos áreas impactadas, seja lá por que motivo for, ou que órgão for do governo, a gente tem que se pronunciar, a gente tem que se movimentar e a gente tem que buscar a saída para isso. E eu quero fazer essa reunião daqui a pouco, através de videoconferência lá no gabinete. Agradecer também que participou brilhantemente de forma remota, doutor Vinícius Borba, né? E o ICMBio, através da doutora Yara e através do doutor Daniel, que estão aí, que foram nos ouvir. Olha, a nossa angústia é muito grande. Vocês fazem parte de uma estrutura que vocês não têm culpa disso. Vocês são servidores públicos, estão lá para desenvolver. Agora, nós entendemos, além dos muros do ICMBio e de todas as instituições ligadas a ele, e a coisa não se resume apenas a uma questão nacional.
já dá para desconfiar. O senador Seife colocou com muita propriedade. Não tem país no mundo igual a gente, com tanta preservação. Né? Não tem, não existe. Eu acho que era a hora do próprio CMBio, do próprio governo. Eu acho que o ser humano tem uma hora que tem que fazer uma reflexão, uma autocrítica. O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo é importante? Poxa, nós estamos matando gente de fome para poder fazer o que nós estamos fazendo. O estado do Pará é um colosso. No entanto, hoje, pelo IBGE, pelo Banco Mundial, somos o campeão nacional da insegurança alimentar. Insegurança alimentar é um nome bonito para uma situação complicada, que é fome, né? Falta de comida. Como é que se passa fome no Pará? Dá para explicar um negócio desse? Claro, governo que não liga para ninguém, gasta com qualquer coisa, não tem problema nenhum. Né? Ele tá tranquilo, fazendo festa, fazendo grandes eventos, aparecendo, enganando todos os desavisados. Né? Agora, poxa, quem realmente pensa, não dá para você permitir você ser hoje o estado que mais tem insegurança alimentar no país. Ganhamos de longe do Nordeste, que antigamente só se pensava no Nordeste, no Piauí, sei lá. Não, é hoje no Pará. Chuva, terra, sol, tudo. Mas essa política nefasta, tanto do governo do estado quanto do governo federal, está levando esse estado à desgraça. Né? Insegurança jurídica violenta no campo, o produtor não sabe o que fazer, se planta, se não planta. Ontem, testemunho da pessoa ouvida lá, estava fazendo muda de cacau. O CMBio chegou, destruiu tudo, levou o que estava, botou fogo na casa. Não é papel de governo fazer isso. Né? Por que nós não vamos cuidar dos morros do Rio de Janeiro, não é verdade? Do crime organizado que está dominando a Amazônia. Quer dizer, enquanto a polícia toma conta do coitado do produtor, que é facinho de prender um produtor, é facinho de botar fogo na casa dele. Ele está lá, trabalhando. Agora, por que não acha o traficante que está enchendo as cidades de droga, alugando os meninos, botando todo mundo para trabalhar? Lá em Belém, se você tiver uma lojinha com uma porta de 2 metros, a tabela é tanto. Você tem que pagar para segurança dada pelo o pessoal da milícia, né? Já pensou que situação? Acho que não é só Belém, não. A Amazônia está toda assim. Por quê? Porque a força policial está focada para o lado errado. E enquanto trabalha contra a produção, criminalizando, perseguindo, destruindo, o crime organizado avança violentamente com toda a tranquilidade do mundo. Né? Com toda a tranquilidade do mundo. Vamos pensar, vamos fazer uma autocrítica. O que nossos órgãos, pagos pelo erário, estão fazendo nesse momento? Então eu quero pedir a Maria, não é? Ao Gilmar, ao Jamil, essa reuniãozinha lá no gabinete a gente vai fazer por videoconferência, porque nós precisamos dar encaminhamento nisso, reconhecendo exatamente cada área afetada pelas ações, seja do ICMBio, seja do MDA, seja do outro MMA, enfim. Muito obrigado, meu presidente, muito obrigado a todos, muito obrigado aos seus assessores, muito obrigado ao Pedro, aí, nosso coordenador da secretaria, da CRA. Abraço a todo mundo. Que a gente possa estar presencialmente na outra semana, dando sequência à nossa luta, ao nosso trabalho aí, fazendo a CRA desempenhar o seu papel. Boa tarde, sucesso a todo mundo. Obrigado, senador Zequinha. Pessoal, quero só fazer mais um agradecimento aqui à Yara Vasco, que é diretora de Criação e Manejo de Unidade de Conservação do Instituto ICMBio, o Daniel de Castro, que está aqui representando, já que ela teve um outro compromisso. Quero agradecer ao Jamilton da Costa, que é vereador lá de Senador José Porfírio. Quero agradecer também ao Charles Gonçalves, que também participou conosco. Quero agradecer ao Vinícius Domingos Borba,
que é presidente da Associação de Produtores Rurais. Quero agradecer ao Marcelo Norquei, que é membro do Conselho Gestor da APA de Triunfo do Xingu. Quero agradecer a Maria Eudiane ali pelo esclarecimento, pelos mapas, mostrando a fragilidade, especialmente fragilidade de segurança jurídica que as pessoas não têm hoje. Já também a convidei, junto com os demais, para proporem novas legislações para a gente tentar ajudar aqui no Senado, para a gente ajudar, na verdade. Quero agradecer também o Gilmar Rodrigues de Oliveira, que é líder do Movimento Aliança Rural, e, logicamente, nosso querido amigo, presidente da nossa CRA, lutador pelo Pará, lutador da agricultura, senador Zequinha Marinho. Agradeço aqui a toda a nossa assessoria, as pessoas que nos acompanharam, representantes aqui de ministérios também. Agradeço a presença das senhoras e senhores, dos nossos oradores, participantes, todo mundo, de todos os grupos, e nada mais havendo a tratar, encerro a presente reunião agradecendo a Deus por essa audiência pública. Muito obrigado. É bom lembrar de Angela Davis, Pantera Negra, ativista, e realmente cunhou a frase: uma mulher negra se movimentar, toda a sociedade se movimenta com ela. Ainda hoje é muito comum uma pessoa chegar e perguntar cadê o juiz. Já se assusta quando é a juíza. Se for preta, aí desanda completo. Fui a primeira mulher negra a sair daqui de dentro do quilombo para estudar para fora. E depois de mim tem quantas outras lá? Eu via que eu precisava me tornar ativista, ainda que isso não fosse um ativismo literalmente político, mas que fosse um ativismo a partir da arte. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O casamento de menores de 16 anos é proibido por lei sem nenhuma exceção. Qualquer ato sexual envolvendo um maior de idade com menor de 14 anos é estupro de vulnerável. Mas, apesar da legislação, em fevereiro, a Justiça de Minas Gerais derrubou uma condenação em primeira instância e absolveu um homem de 35 anos acusado de estupro de vulnerável contra uma menina de 12 anos. A justificativa seria um suposto elo familiar e afetivo dele com a vítima. Nós vamos conversar agora sobre casamento infantil com Ana Cunha, oficial de programa para a saúde sexual e reprodutiva e direitos no Fundo de População da ONU no Brasil. Olá, Ana, seja bem-vinda. Muito obrigada por participar aqui do nosso programa Cidadania. Olá, Roberta. Olá para todas as pessoas que nos assistem. Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês aqui. Ana, essa questão, né, a lei protege, mas é cultural, né? Isso acaba que é aceito, né? Uhum. Assim, como está a legislação brasileira nessa questão, assim, perante o mundo? Uhum. Bom, a legislação brasileira ela teve mudanças em 2019, né? Em 2019 passou a proibir
justamente o casamento de menores de 16 anos, mas ainda permite em algumas situações menores de 18, né, entre 16 e 18 anos. Com 16 e 17 anos tem algumas exceções ali, mas os pais precisam autorizar. Autorização, né? Exatamente. Então, são alguns casos especiais, mas permite, né? E em outros países, essa mudança para proibir abaixo dos 18 anos já tem acontecido. Inclusive aqui na própria região da América Latina, recentemente tivemos aí mudanças na Colômbia e também no Peru, para proibir abaixo dos 18, né? O último censo, né, do IBGE, que é referente a 2022, né, mostrou que mais de 34 mil crianças viviam em união conjugal, né? Por que isso é um problema? Ok, bom, são 34 mil crianças, né? Dessas 34 mil, a grande maioria são meninas, cerca de 77%. A gente também tem aí em torno de 69% são pretas e pardas, então tem uma questão racial. Em termos territoriais, o Nordeste concentra em números absolutos essas uniões, seguido do Sudeste, depois do Norte. Mas quando a gente vai ver em proporção à população, é o Norte que lidera, região Norte. Então a gente identifica por esses dados que são meninas que já estão em situações de vulnerabilidade. O casamento infantil está muito relacionado a desigualdades de gênero, desigualdades raciais, territoriais e socioeconômicas, né? E o casamento infantil, quando ele ocorre, ele significa a interrupção precoce de uma infância, né? Então, são 34 mil crianças que tiveram as suas infâncias interrompidas, e isso vem acompanhado, muitas vezes, por homens muito mais velhos, que são os cônjuges, né, que trazem assimetrias de poder dentro do relacionamento, de autonomia. Muitas vezes também essas uniões, elas trazem consigo a interrupção dos estudos, a maternidade precoce, né? Então a gravidez na adolescência ela vai acontecer. Nessa faixa etária, as meninas ainda estão seus corpos em desenvolvimento, então isso tem questões ligadas à saúde, relacionadas, por exemplo, a uma gravidez, a questões de complicações obstétricas e até mortalidade materna. Nessa faixa etária, a mortalidade materna ela é de 75 mil óbitos para 100 mil nascidos vivos, que é uma razão de mortalidade materna acima da mortalidade materna em outras faixas etárias, que estaria em torno de 50. Então, a gente percebe aí que tem impactos para a trajetória dela, uma exposição maior, por exemplo, à violência, a restrição na autonomia. Isso vai impactar a sua trajetória no presente e no futuro. Então, né, pelo que você mostrou, né, assim, tem dados bem concretos, né, que isso não pode ser, então, assim, não dá para dizer que isso é uma questão cultural, né, assim, nesse próprio caso lá em Minas, né, a própria mãe da menina disse que ela também se casou criança, ela nem sabia que isso era um problema, né, mas isso não pode ser tratado como uma questão cultural. Não, exatamente, Roberta. A gente tem ainda... Bom, esse caso foi um caso emblemático, né? Mas a gente não pode tratar como se fosse uma exceção, né? Até porque os dados nos mostram justamente que é um problema estrutural, né? Mas esse lado do cultural é justamente onde fica a naturalização, né? Então, muita gente ainda percebe como algo normal, algo de, a menina está constituindo uma família, ou, por exemplo, às vezes a própria situação de miséria, de pobreza, então vê como, ao menos agora ela tem aí uma estabilidade, enfim. Então, ainda é visto com muita naturalização, né, pela sociedade. E quando a gente precisa tornar nítido que são situações, são violências que estão trazendo uma série de vulnerabilidades para essas meninas, né? E é tão naturalizado, muitas vezes, porque a própria menina não se vê como vítima. Muitas vezes, né? Claro que não é a totalidade dos casos, mas ela percebe que é um caminho que ela deveria estar seguindo, até porque muitas vezes a própria família, a mãe,
pode ter tido uma trajetória similar, né, de um casamento e uma união precoce, de uma maternidade precoce, enfim. Então, são casos que se tornam comuns e, portanto, são vistos aí como algo normal, né, quando, claro, são violações. Sim, muitas vezes, né, a própria menina e a família, né, acham que aquilo é um caminho, uma solução, né, assim, vai tirar, né, daquela casa onde já tem muito pouco, né, vai arrumar um outro provedor, ou ela acha que ela vai se emancipar, amadurecer, né, mas não dá para encarar dessa forma, né? Como você falou, tem muitas questões aí, até físicas, né? E a própria questão da educação, né? Muitas vezes a menina para de estudar, né? Que o caminho que seria realmente, né, uma solução, uma forma dela avançar, e ela perde isso, né? Não, sem dúvida, né? Muitas vezes, até porque os dados mostram que são famílias que já estavam numa situação, muitas vezes, de pobreza e vulnerabilidade, né? Então, diante dessa situação, é possível que uma união, e às vezes com homens muito mais velhos, né, da menina com homens mais velhos, seja vista como uma alternativa para escapar dessa situação, dessa pobreza, de fome, enfim, como se fosse uma solução, né? Mas que traz, como a gente estava mencionando, traz todo um aspecto de restrição, de abandono escolar, né? Então, por exemplo, a gente tem estudos, o próprio Fundo de População da ONU está lançando agora estudos recentes comparando as trajetórias de mulheres que foram mães na adolescência e mulheres que não foram mães na adolescência, né? Porque a maternidade acaba sendo uma consequência também muito ligada ao casamento infantil, né? Então, comparando essas trajetórias, as mulheres que não foram mães na adolescência, elas têm 10% de chance maior de concluir o ensino superior e 58% a mais de renda em relação àquelas que foram mães na adolescência. Então, você tem um impacto na trajetória educacional, na trajetória no mundo do trabalho, na renda que ela é capaz, né, de obter depois no futuro. E isso, Roberta, isso tem impacto para além dessa trajetória individual dessa menina. Isso tem impacto, inclusive, econômico. Então, os dados desse estudo, que é o estudo Milena, que já foi feito em vários países da América Latina e Caribe também, eles vão mostrar que, no caso brasileiro, a consequência da gravidez na adolescência, né, dessa gravidez precoce, ela traz uma questão também de um impacto econômico em torno de 1,2 bilhões de dólares para o Brasil, no PIB. Então, o próprio país, ele acaba perdendo com as consequências dessas trajetórias, que são trajetórias interrompidas em que a menina deixa de ter as condições de alcançar todo o potencial que ela teria. Agora, e essa questão da gravidez, né, mais uma vez, assim, na cultura, é bem delicada, né, porque justamente até 2019, a gravidez era uma das exceções, né, poderia ser permitido se a menina estivesse grávida, né, assim, muitas vezes era visto como uma solução, assim, casar a vítima com o estuprador. Eram casos que se relativizava, né? Assim, então, era proibido, mas aí tinha os casos de exceção. Mas desde 2019, abaixo de 16, em qualquer situação, não é permitido, né? Então, esses casos, inclusive esse caso de Minas Gerais, seria um desses que não seria possível relativizar, né? Então, essa discussão do estupro de vulnerável, que é abaixo de 14 anos também, né? Então, se presume que qualquer relação sexual com crianças até 14 anos são estupro de vulnerável, né? Então, são crime. E só essa questão da legislação, Roberta, queria também pontuar que os compromissos internacionais, né? Então, a gente teve aí essa lei de 2019, falei das mudanças recentes que aconteceram na Colômbia e no Peru, e são esses compromissos que a gente tem, né, dos marcos internacionais. Então, o Comitê de Direitos das Crianças e também a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação sobre as Mulheres, colocando essa recomendação de que os países não coloquem possibilidades de casamento até os 18 anos. Então, isso já é uma tendência mundial de harmonização aos compromissos e marcos internacionais de direitos humanos também. Já é uma recomendação. É uma recomendação. Agora,
Mesmo com a lei atual, a gente vê que, né, segundo o IBGE, assim, a grande maioria desses casamentos infantis são uniões consensuais, né? Não são legais. Mas ainda tem quase 14% que são uniões oficiais, né? Quer dizer que os cartórios continuam registrando, existem esses casamentos oficiais de crianças. Isso ainda está acontecendo. Isso ainda ocorre, né? Realmente é algo que choca, né? Como que, enfim, contrariando a própria legislação, você acaba tendo ainda os formais. A grande maioria é informal, né? Então, é o morar junto, ou às vezes enfim, algum ritual religioso, né? Mas sim, são as uniões informais, mas ainda existem os formais, então é impressionante. Mas essas uniões, elas, abaixo de 16 anos, elas não têm efeito, né? São nulas. São nulas. Se for trazer assim, não tem validade. Exatamente. Né? Mas aconteceu, foi registrado, né? Para a gente ver como que é naturalizado e como que a legislação sozinha, ela é fundamental, mas ela é insuficiente. Ela precisa vir junto com políticas públicas integradas. E como seriam essas políticas públicas? Perfeito. Então, o que a gente precisa, né? Então, para além da mudança legislativa, que sim, ela precisa acontecer. Já melhorou, mas ainda tem mais. Pode melhorar. A questão, por exemplo, do acesso à educação é fundamental, né? Então, fortalecer, inclusive nas escolas, a própria educação em saúde e sexualidade, que a gente chama de educação integral em sexualidade. Isso é uma questão que sempre, né, assim, as pessoas têm medo, às vezes as próprias famílias, mesmo aqui a gente vê os legisladores, os senadores, têm medo que a educação sexual estimularia a relação sexual precoce, né? Isso é um equívoco, né? Equívoco. Todas as evidências vão indicar que não motiva, né? Não, enfim, a relação sexual precoce. Pelo contrário, ela faz com que a relação sexual, quando ela for ocorrer, que ela ocorra de uma forma que foi informada, que tem ali as prevenções, né? Então, ela aumenta a prevenção, ela aumenta a informação e reduz os casos de violência e abuso. Então, essa educação integral em sexualidade, ela vai trabalhar também, inclusive, essa informação que é essencial para crianças e adolescentes. Claro, vai ser sempre de acordo com a idade, com a faixa etária, né? A educação que você vai ofertar para uma menina de 10 anos não é a mesma de uma menina de 14 anos, enfim, por aí vai. Mas ela permite que nessa faixa etária as meninas possam contar, e meninos possam contar com informações-chave, inclusive para identificar situações de abuso e de violência, né? Então, essas políticas são importantes, políticas também de acesso à saúde sexual e reprodutiva, acesso à contracepção, enfim, que os serviços de saúde sejam acolhedores para adolescentes, também políticas que fortaleçam as redes de proteção, né? Então, conselho tutelar, a questão de encaminhamento, inclusive a questão de segurança pública. Também, outra política pública que a gente precisa é de trabalhar estereótipos de gênero, inclusive nessa questão cultural. E aí colocar a importância de se envolver os meninos e homens nessas conversas, né? Nesses diálogos. Trabalhar, por exemplo, o que o Fundo de População tem chamado de masculinidades positivas, que são masculinidades pautadas com base em relacionamentos respeitosos, relacionamentos equitativos e não violentos. Porque se a gente não trabalhar e não envolver os homens e meninos, que são os principais autores de violência, a gente vai ter uma dificuldade persistente de que qualquer mudança realmente seja efetiva. Então, a gente precisa, sim, trabalhar uma masculinidade não violenta. Perfeito. Agora, interessante que você mencionou, né, os conselhos tutelares, justamente nesse caso de Minas Gerais, quem identificou foi o conselho tutelar, né, que viu que a menina não estava indo para a escola e foi investigar. Foi a escola, né, que acionou o conselho tutelar. Exato. O conselho tutelar que foi atrás de ver, né, o que estava acontecendo. Perfeito, Roberto. Olha a importância que a gente tem aí, tanto da escola quanto do conselho tutelar, né, que às vezes são as únicas instâncias que as meninas têm de contato com o Estado.
né? Então, é pela escola ali que está atenta, ou se acontece uma evasão escolar, se a menina está ausente, ou mesmo sinais de violência, né? Então, a escola ela precisa ter esse olhar também muito atento, né? Tem um papel fundamental nessa questão de prevenir e enfrentar esse tipo de situação. E até assim, da importância de continuar estudando, né? Assim, as meninas têm que ter essa oportunidade, né? Senão ficam limitadas, né? De retomar suas trajetórias educacionais, voltar para os estudos, né? Então, de completar aí esse potencial que elas teriam, né? Então, é fundamental a gente ter em mente que nenhuma menina deveria ter a sua infância interrompida e nenhum potencial também comprometido em função disso. Com certeza. Agora, essa decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ela foi tomada, né, por 2 homens e uma mulher, né? Assim, aí você até falou, né, da importância de envolver os homens, os meninos e os homens, né? Mas o fato é que foram 2 homens e uma mulher. Se tivesse mais mulheres nessas posições, né, de decisão, de voto, será que seria um pouco diferente esse tipo de decisão? Ah, sim. As evidências têm mostrado que a diversidade, né, de gênero, racial e étnica, enfim, a diversidade de pessoas nos espaços de poder, elas trazem experiências, né? Esse background que as pessoas trazem das suas vivências, né? E que são essas vivências que elas trazem, além da capacidade técnica, enfim, mas que isso contribui demais para as decisões mais qualificadas e que sejam mais efetivas, né? Então, trabalhar para um sistema judiciário, um legislativo, inclusive, né? E um executivo, enfim, os poderes que sejam mais diversos, eles tendem, sim, a ter uma qualificação, né, dessas decisões. E, claro que, sim, homens podem, claro, ter um olhar que seja um olhar que compreenda, que seja sensível. E mulheres também, por sua vez, podem também não ter, né? Então, não é algo determinante, mas sem dúvida, se a gente for olhar em termos estatísticos, essa diversidade ela é benéfica. E necessária, né? Necessária. E um direito, né? Inclusive, né? Sim, né? Inclusive, essa decisão já foi derrubada também, né? Já foi questionada, mas o fato é que os 2 homens votaram pela absolvição e só quem votou contra isso foi a mulher, né? Então, realmente é importante, né, que as mulheres estejam, né, nessas posições de decisão, né? Apesar de que, como, né, você falou, às vezes as mulheres compactuam, né, como as mães mesmo, a mãe dessa própria menina e as famílias, né, como a gente falou, acham que pode ser uma solução, né, para aquela criança, né, um caminho possível, né? Só que essa possibilidade não funciona, né? A Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, né, é uma convenção internacional, né, que classifica o casamento infantil como violação de direitos humanos e obstáculo à equidade de gênero, né? Como que o casamento infantil atrapalha a equidade de gênero? Perfeito. Inclusive, essa convenção recentemente também fez recomendações para o Brasil, inclusive, nominalmente. Especificamente para trazer essa mudança legislativa dos 16 e 17 anos aí, né, abaixo dos 18 anos. Então, a gente tem já várias recomendações e indicações, né, de que isso possa acontecer, porque as meninas são as principais impactadas, né? São 77% no caso brasileiro, e isso essas desigualdades de gênero, elas vão perpetuando ciclos intergeracionais de violência e de exclusão e de reprodução de desigualdades, né? Então, são desigualdades que vão impactar suas famílias, né? Individualmente, em termos de saúde, de educação em si, mas também, ao longo da história, também as exclusões econômicas, sociais, financeiras, né? A gente falou aqui do impacto econômico. Então, você vai também reforçando papéis tradicionais de gênero que muitas vezes são papéis que restringem a autonomia,
dessas meninas e mulheres. Então, é um conjunto de fatores que vão acirrando aí as desigualdades e que vão sendo barreiras para que a gente tenha indicadores e realidades em que mulheres e homens e meninos, enfim, tenham situações mais igualitárias, né? Que inclusive, o que está aí na Agenda 2030 de desenvolvimento sustentável, né? Todos os objetivos e metas, inclusive o Brasil é signatário, ele se comprometeu aí aos 18, são 17 objetivos e o Brasil trouxe um 18º, né, ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E lá, na Agenda 2030, tem objetivos e metas específicas que são sobre violência de gênero e também eliminação de práticas nocivas, incluindo aí o casamento infantil, que entra como prática nociva. Então, aí são várias questões internacionais. O Fundo de População das Nações Unidas tem apoiado os países para que possam avançar nesses objetivos, né, nos 17 objetivos de desenvolvimento, nas metas dos indicadores que foram estabelecidas e também apoiado mais especificamente também os países na redução aí do casamento, enfrentamento ao casamento infantil. Então, na Colômbia e no Peru, por exemplo, o fundo esteve ali prestando assistência e, novamente, o fundo está no Brasil também trabalhando para que isso possa avançar. Que bom, até parabéns aí para o fundo, assim, esse trabalho importante, né, até dessa divulgação, que como a gente vê, quando esse assunto surge, muitas vezes, muitas pessoas dizem que nem sabiam que era proibido, que não podia, né, tem essa questão cultural mesmo, né, dizem, eu me casei jovem, assim, as mães, as avós, assim, uma tradição familiar, mas é proibido e dependendo da idade, é crime. E é importante divulgar isso, né? Assim, muito obrigada, né, por esse esforço, esse trabalho. Muito obrigada pela sua presença aqui no Cidadania. E eu agradeço também a você que nos assiste. Essa entrevista e nossos outros programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/TV e também no canal da TV Senado no YouTube. Mais uma vez, obrigada pela companhia e continue assistindo a TV Senado. Foi bom lembrar de Angela Davis, Pantera Negra, ativista, e realmente cunhou a frase: uma mulher negra se movimentar, toda a sociedade se movimenta com ela. Ainda hoje é muito comum a pessoa chegar e perguntar cadê o juiz. Já se assusta quando é a juíza. Se for preta, aí desanda completo. Fui a primeira mulher negra a sair daqui de dentro do quilombo para estudar para fora. E depois de mim tem quantas outras lá? Eu via que eu precisava me tornar ativista, ainda que isso não fosse um ativismo literalmente político, mas que fosse um ativismo a partir da arte. A TV Senado comemora 30 anos com uma programação cheia de novidades. Você sabe o que é uma emenda parlamentar? O Orçamento da União define quais ações serão realizadas a cada ano com os impostos arrecadados. Parte desses recursos é destinada pelos parlamentares para que serviços públicos cheguem diretamente ao cidadão.
Deputados e senadores identificam obras e serviços para direcionar recursos e atender às cidades de sua região. Metade vai para a saúde. As emendas parlamentares podem ser de dois tipos: individuais, apresentadas por um parlamentar, e coletivas, propostas por uma comissão, como a de Educação ou de Segurança Pública, ou por uma bancada, grupo de parlamentares de um estado. Você pode acompanhar cada emenda, da criação à entrega. O Siga Brasil é uma ferramenta desenvolvida pelo Senado para dar transparência ao orçamento. Assim você pode saber quem enviou os recursos, quem recebeu e o que vai ser feito com ele. Você também pode fiscalizar as emendas no site do Congresso, no portal da Transparência do Governo Federal e na plataforma TransfereGov. Acompanhe e fiscalize. Em caso de denúncias, procure o Ministério Público ou os órgãos de controle. Para saber mais, acesse o QR Code. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. Olá, está começando agora o Senado Notícias Revista e você vai ver nesta edição. Senado aprova projetos para combater a violência contra a mulher e cria Sala Lilás de acolhimento. Os 30 anos da TV Senado são comemorados com sessão lotada no plenário. E a TV Senado exibe uma de suas produções em um dos programas de maior audiência da televisão comercial brasileira. Confira comigo estes e outros assuntos que são destaque aqui no Senado Federal. É março, o mês da mulher, e o Senado Federal intensificou as ações. 3 projetos aprovados esta semana pelo plenário reforçam o enfrentamento à violência contra a mulher. Os projetos abrangem iniciativas de prevenção à violência, mudanças na Lei Maria da Penha e homenagem pelo Senado a homens que atuem na luta pelo fim da violência contra a mulher. O projeto aprovado em plenário altera a Lei Maria da Penha e determina que a audiência de retratação só deve acontecer a pedido da vítima. A audiência de retratação ocorre quando a vítima de violência doméstica não deseja dar continuidade ao processo contra o agressor. O texto determina que a manifestação da vítima deve acontecer perante o juiz de forma escrita ou oral, antes mesmo do recebimento da denúncia. A iniciativa é para evitar que a audiência de retratação seja usada para expor a mulher ao constrangimento de confirmar a representação contra o autor da violência. A redação legal atual do dispositivo, de fato, abre margem para interpretações que permitem a designação de ofício da audiência pelo juiz, o que viola a autonomia da vítima e ainda produz sua revitimização ao submetê-la a nova oitiva desnecessária. Os senadores aprovaram também a criação do programa Antes que Aconteça, voltado à prevenção da violência contra a mulher e ao fortalecimento da rede de proteção. O programa terá a colaboração de diversos setores dos 3 poderes e da sociedade civil. A proposta incentiva o uso de tecnologias e monitoramento eletrônico de agressores, campanhas educativas, programas de empreendedorismo feminino e grupos de reflexão para agressores. A proposição adota diretrizes relevantes para o enfrentamento da violência contra a mulher, especialmente no contexto doméstico e familiar. Entre outras medidas, a autonomia econômica por meio do empreendedorismo feminino, que pode ser decisivo para viabilizar o rompimento de dependência e, por vezes, que facilita a continuação do ciclo da violência. Entre as medidas estão a criação de salas lilás para atendimento humanizado,
casas de acolhimento temporário, serviços itinerantes para regiões de difícil acesso, capacitação de profissionais e formação de defensoras populares. Este é um momento histórico. Trata-se da primeira sala lilás instalada em um órgão do Poder Legislativo no Brasil e com repercussão que ultrapassa as nossas fronteiras. O Senado Federal assume um papel pioneiro e dá um exemplo. Instituições públicas não podem se limitar a legislar sobre direitos. Precisam também contribuir para que esses direitos sejam exercidos com segurança e com efetividade. Também foi aprovada a criação da medalha Laço Branco para reconhecer homens ou instituições que atuam na luta pelo fim da violência contra a mulher. A homenagem poderá ser concedida a até 3 pessoas por sessão legislativa e deverá ser entregue em sessão especial do Senado. Instituir essa honraria no Senado Federal é, portanto, enaltecer o engajamento masculino positivo e necessário para a construção de uma cultura de paz. Sala Lilás é um ambiente de acolhimento, orientação e encaminhamento de mulheres vítimas de violência. Esse espaço foi inaugurado essa semana no Senado. O Senado inaugurou a primeira Sala Lilás no mundo dentro de um parlamento. A Sala Lilás é um ambiente acolhedor para mulheres vítimas de violência que conta com apoio emocional, jurídico e social de profissionais. Não é brincadeira o Brasil anunciar a primeira Sala Lilás de um parlamento no mundo. Isso não é uma coisa pequena. Não é fácil ter esse reconhecimento, mas eu acho que mais do que isso, é que nós não precisamos do reconhecimento, nós precisamos salvar vidas. E essas vidas que nós vamos salvar dentro dessa sala, que foi pensada cuidadosamente. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, Herman Benjamin, disse que o tema da violência contra a mulher há poucos anos não estava no radar das instituições públicas, mas agora está na ordem do dia de todas as instituições. Entre as violências praticadas no nosso país, esta é certamente a pior. Ela é pior porque tem a ver, muitas vezes, com a vida ou com a cessação da vida. Mas não a vida de uma mãe, de uma irmã, de uma filha, de uma neta, mas de uma vida que afeta outras vidas. A Sala Lilás integra o programa Antes que Aconteça, criado em 2023 no Senado. A iniciativa visa fortalecer a rede de enfrentamento à violência contra a mulher com a implementação de políticas públicas de autonomia, segurança e proteção às vítimas. O presidente da casa, Davi Alcolumbre, enfatizou que programas assim devem ter apoio e condições financeiras para que atinjam seus objetivos. Ele falou sobre a importância simbólica da inauguração da Sala Lilás no Senado Federal. Tem um simbologismo muito forte. É a presença e a perseverança de vocês, Daniela, à frente de lutas como essa que merecem ter o destaque adequado, merecem ter o olhar adequado e atencioso e, sobretudo, o apoio incondicional de todos nós homens que podemos fazer a diferença nessa agenda, aonde nós estivermos. O pioneirismo da instalação da Sala Lilás no Senado foi ressaltado no evento e apontado como exemplo para as demais casas legislativas do Brasil. O pioneirismo do Senado, de um primeiro Congresso Nacional, um primeiro parlamento do mundo que tem uma Sala Lilás. É bom nós lembrarmos que a violência doméstica, o feminicídio, não acontece só no Brasil, acontece no mundo inteiro. Mas o Brasil tem dado provas de que tem compromisso e o Legislativo, particularmente, tem demonstrado essas ações através do próprio programa Antes que Aconteça, iniciado na Paraíba, com recursos que foram... Se torna o primeiro parlamento do Brasil e do mundo com uma Sala Lilás no âmbito do programa Antes que Aconteça. É um espaço ideal para acolhimento de mulheres vítimas de todos os tipos de violência, inclusive violência no espaço de trabalho, mas também violência doméstica e familiar. E o importante é acolher essas mulheres num lugar tranquilo, reservado, com uma polícia especializada e com apoio também psicológico de assistência social.
E ainda como parte da programação do Mês da Mulher, o Senado inaugurou esta semana a exposição Donas da Rua. A mostra reúne ilustrações criadas por Maurício de Souza e apresenta figuras femininas que marcaram a história do Brasil. A exposição Donas da Rua, promovida pela bancada feminina do Senado em parceria com a Maurício de Souza Produções, busca incentivar a autoestima e a igualdade de gênero desde a infância. A mostra destaca histórias de mulheres com trajetórias que contribuíram para o avanço da cultura, educação, política e pela luta por direitos. A exposição ela traz de uma maneira lúdica, mas muito forte ao escolher histórias tão importantes, da importância de que a gente possa discutir a situação e a posição da mulher na sociedade. Eu gosto especialmente do nome dessa exposição, que é As Donas da Rua. Eu acho que nós somos donas da rua, do bairro, da cidade, do estado e, por que não, do Brasil. A exposição reúne ilustrações criadas por Maurício de Souza e apresenta figuras femininas que marcaram a história do Brasil. A ideia é promover o empoderamento feminino e inspirar meninas a buscarem seu espaço na sociedade. Quando a gente fala de lidar com as crianças, a gente está formando uma nova sociedade, uma nova cultura, uma forma de enxergar o mundo diferente. Então, assim, tem uma importância estratégica, mexendo no presente para mudar muito o futuro. A exposição está aberta para visitação no Espaço Ivandro Cunha, no Senado, até o dia 20 de março e faz parte da programação Março Mulheres 2026, uma série de eventos realizados pelo Senado para promover os direitos das mulheres, enfrentar a violência de gênero e valorizar trajetórias femininas no Brasil. Trazer essa exposição, trazer também essa fala sobre o papel dessas mulheres, tirar essa invisibilidade, esse silenciamento que foi feito ao longo dos anos, é importantíssimo para justamente dar esse recado, tanto para mulheres, meninas, homens, meninos também. Produção da TV Senado, o documentário Quando Elas Se Movimentam foi exibido na sessão de cinema do Big Brother e na tela quente da TV Globo. A TV Senado invadiu a casa do Big Brother. O documentário Quando Elas Se Movimentam foi exibido nesta segunda-feira na sessão de cinema da casa. A produção original da TV Senado também passou na tela quente. Uma chamada pública aberta a canais e plataformas de streaming levou o documentário a ser licenciado pela Globoplay e TV Globo. A exibição do Quando Elas Se Movimentam no horário nobre de filmes da Rede Globo é um marco para o documentário brasileiro, é um marco para a TV pública brasileira e é um marco para a TV Senado, porque nós estamos chegando a pessoas que não estão acostumadas a nos ver e estamos provando que TV pública tem qualidade no mesmo nível da TV comercial, no sentido de oferecer os nossos temas com a qualidade técnica de linguagem da melhor possível. No documentário produzido pela TV Senado e dirigido pela documentarista Suzana Lira, as histórias de Antônia Faleiros, juíza e ex-empregada doméstica, Angélica da Silva Pinto, pedagoga, conselheira tutelar quilombola, e Luana Xavier, atriz, ajudam a entender como leis aprovadas nos últimos 200 anos foram garantindo direitos que pareciam impossíveis. A história delas, assim, muito naturalmente se misturava à história do parlamento, né? Porque se a gente pensar, é muito recente a conquista de algumas leis no Brasil, né? Como a PEC das domésticas, a Lei Maria da Penha. Se a gente pensar, a gente viveu depois da redemocratização um avanço ali e elas tanto estiveram dentro do Senado para falar em comissões ou para participar ou fora dela, ali na sua comunidade, né, nessa luta ali por direitos, nesse entendimento do que é ser uma mulher negra no Brasil. A gente trabalhou, né, nessa linha do tempo das leis que aparecem no filme e a gente vai citando isso, né, conforme as leis, conforme as personagens falam de
ações ou impactos que algumas das leis tiveram na vida delas, essas leis são citadas, né, visualmente na tela. E a gente pôde também fazer depois um compilado dessas leis. Aí nos créditos a primeira coisa que aparece é subindo essas leis que são mencionadas no filme, né? 3 mulheres negras de diferentes regiões do país. 3 histórias de vida fortes e inspiradoras. Assim como milhares de brasileiras, cada uma do seu jeito, elas foram protagonistas na luta por justiça e igualdade no país. A gente acostumou a ver a mulher sempre nesse lugar de alguém que é vítima, né, dessa desigualdade. E é verdade. Mas esse filme, ele consegue trazer o que eu acho que é o mais importante. Elas são protagonistas. Apesar de todo esse contexto que é ruim, que é perverso, que não é justo, elas fizeram trajetórias que mudaram a vida delas e de quem está ali ao redor. Então, é muito bom ver a história dessas mulheres negras ser contada de uma maneira que exalta essas conquistas. Hoje eu tenho a alegria de poder trazer para vocês estas cartilhas chamadas Constituição em miúdos. E isso é um sonho que eu tenho há muito tempo. A ideia é que a cartilha fique ali na biblioteca, fique ali na sala de convivência. Este ano nós vamos lançar uma nova chamada pública para distribuir os nossos conteúdos com mais títulos, né, para a gente poder continuar com esse trabalho de chegar em todas as telas e chegar a todos os brasileiros. Não importa como ele está assistindo televisão, mídia, redes sociais, nós chegaremos a eles em todas as telas. Se você não viu o documentário no BBB ou na Tela Quente, ainda pode ver. Quando elas se movimentam, está disponível na nossa página na internet, que é senado.leg.br/TV. Mudando agora um pouco de assunto, a CPMI do INSS aprovou requerimentos para a convocação de novos depoentes. Entre esses depoentes estão o cunhado e a ex-namorada de Daniel Vorcaro, o ex-dono do Banco Master. Entre as convocações aprovadas estão a da ex-namorada de Daniel Vorcaro, Marta Graef, para prestar depoimento como testemunha. Também foi aprovada a convocação de Ângelo Antônio Ribeiro da Silva e Luiz Antônio Bull, ambos diretores do Banco Master, de Marcos de Brito Campos Júnior, ex-superintendente do INSS no Nordeste e ex-diretor de Administração e Finanças do DENIT. Foi também aprovada a convocação do empresário Fabiano Zetel, cunhado de Daniel Vorcaro. Zetel foi preso após se entregar à Polícia Federal no último dia 4. Quero ver, senhor presidente, esse Fabiano Zetel sentado aí nos próximos dias. Espero que o André Mendonça permita que ele venha aqui, porque esta figura tem muito a que esclarecer e nós queremos ter a oportunidade de ouvir essa figura nefasta aqui nessa CPI, presidente. Se fala aqui a todo momento do Fabiano Zetel. Silêncio, por gentileza. Aprovamos isso. Todos nós temos interesse em ouvi-lo aqui e fazer as indagações. Foram rejeitadas as convocações de Roberta Moreira Luxinger, empresária que foi alvo de mandados de busca e apreensão na Operação Sem Desconto. Da publicitária Daniele Miranda Fonteles, que teria recebido dinheiro de Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca, do INSS, e também do presidente da JIF Participações, José Antônio Batista Costa. A gente quer que investigue todo mundo, até aqueles que eles ficam dizendo que são bolsonaristas, que nunca foram. Eles ficam insistindo e eles blindam os deles. Cadê o Ibanez, hein? Ibanez não vai vir aqui, não. O filho dele comprou 10 milhões. Além de Ibanez, nós temos também Cláudio Castro. Cadê o Cláudio Castro, que não entra o requerimento? Eu queria ver os bolsonaristas colocar digital para chamar Ibanez e Cláudio Castro. Mas eles estão blindados pela cúpula. Por 2 pessoas blindam isso e não deixa vir para nós votarmos. Aí fica fácil de falar em blindagem. O fundador e ex-presidente da REAG Investimentos prestou depoimento à CPI do crime organizado. Mas ele se recusou a responder às perguntas dos senadores que pudessem incriminá-lo.
Já no início da reunião, o advogado de João Carlos Mansur declarou que o cliente não responderia às perguntas. Pelo habeas corpus que foi concedido pelo eminente ministro Flávio Dino, respeitando, mais uma vez, pontuando mais uma vez, o respeito que o senhor Mansur, que a defesa tem por esta comissão, pelo Senado Federal, a defesa, com a máxima vênia, registra que ele vai usar o direito constitucional de não responder a indagações. O senador Alessandro Vieira, relator da CPI, discordou do silêncio absoluto do depoente e pontuou elementos que precisariam ser esclarecidos. Seria oportuno, por exemplo, compreender como se deu a participação da REAG na estruturação da operação de aquisição da EBAL, Seixas do Povo, no estado da Bahia, no ano de 2018. Como se deu a vinculação e a estruturação de investidores para que se fizesse a aquisição do Máxima, que depois se transforma no Banco Master. Como existe essa proteção e essa atuação de investidores. Como se dá a atuação da REAG, por exemplo, na aquisição de precatórios do escritório de advocacia do senhor governador do estado do DF, do Distrito Federal, por valores aparentemente não compatíveis com os valores de mercado. Solicito que a comissão formalmente noticie ao ministro Flávio Dino o que a gente entende ser um abuso do direito de defesa, na medida em que a ordem judicial é muito clara no sentido de albergar o direito ao silêncio apenas nas perguntas e respostas que poderiam gerar autoincriminação. João Carlos Mansur é fundador da REAG Investimentos. Em agosto de 2025, ambos foram alvo de investigação na Operação Carbono Oculto, que desvendou um bilionário esquema de fraudes e lavagem de dinheiro no coração do sistema financeiro nacional, com a participação do PCC no setor de combustíveis. A investigação aponta que fundos administrados pela REAG teriam sido usados para movimentar cerca de 250 milhões para essa facção criminosa. Em fevereiro de 2026, Mansur e a REAG foram alvo da Operação Compliance Zero, suspeitos de emissão de títulos de créditos falsos. Ao que o senhor atribui essa operação, então? O senhor acha que isso foi uma... Porque é difícil, né? A gente pega assim, as pessoas vão falar... Senador, eu vou... Aí é uma opinião pessoal, eu acho que eu vou permanecer calado. Nem ela, a opinião pessoal, o senhor poderia falar? Opinião pessoal é pessoal. A gente está num ambiente público, acho que eu vou permanecer calado. Porque, tipo assim, se você tem um negócio e está tudo da melhor forma possível, e de repente você, como a expressão do senhor, né? Eu também me sentiria da mesma forma, um rolo compressor passando, uma operação da Polícia Federal em cima da minha empresa, com pessoas falando, meu Deus, o que está acontecendo? Né? Mas tudo bem, eu respeito. E essa semana é uma semana muito especial para a TV Senado. Em 5 de fevereiro de 1996, nascia essa TV. Uma sessão especial no plenário do Senado, que foi esta semana, comemorou as 3 décadas da primeira emissora legislativa de alcance nacional. Servidores e funcionários da TV Senado, parlamentares e convidados participaram da sessão especial em homenagem aos 30 anos da emissora. O presidente Sarney compreendeu que a democracia brasileira carecia de uma janela direta, sem filtro ou edições, entre o representante e o representado. Celebrar os 30 anos da TV Senado é valorizar uma das maiores conquistas da comunicação pública no Brasil. As pessoas assistem à TV Senado e percebem que são assuntos do seu interesse, lhe diz respeito, trata das suas vidas. Temas como racismo, discriminação, feminicídio, desemprego, pobreza, previdência, direitos trabalhistas, aposentadoria, direitos das mulheres, das crianças, economia, saúde, educação, segurança, meio ambiente. É em nome dos indígenas discriminados, em nome dos ribeirinhos discriminados, os amazônidas que são discriminados. O que vocês sabem de Amazônia é que tem que ser preservada. O que vocês não conhecem é que tem que preservar o ser humano que habita lá.
E a TV Senado mostrou isso. Eu quero citar aqui, por exemplo, um episódio em que não fora a TV Senado, boa parte do Brasil não saberia o que estava acontecendo no Brasil. Foi exatamente na CPI da Covid. As pessoas sempre perguntam: o que é que você está fazendo? O que é que o Senado faz? A TV Senado nos ajuda a levar essa mensagem. A voz do Senado nos pequenos povoados significa a integração política do Brasil profundo deste imenso país continental. Os debates, as votações, as audiências públicas, os posicionamentos de cada parlamentar passaram a estar ao alcance de cada brasileiro. A cerimônia contou também com vários ex-diretores da TV, desde os que estavam à frente da emissora em 1996 até a gestão atual. A central de vídeo, ela veio antes da TV Senado. Era 3 salas, uma mesa de corte, 2 câmaras, que trabalhávamos com maior dificuldade para começar a fazer algum trabalho para depois virar a TV Senado. A estrutura do Senado não estava preparada para desenvolver esse projeto. A TV Senado foi orientada a ser imparcial e não ter nenhum tipo de seleção, preferência por partido, para ser independente e refletir o que estava realmente acontecendo aqui de maneira direta. Nós transmitimos aqui tudo sem nenhuma censura, sem nenhum tipo de pressão, fazendo aqui a verdade